sobre essa questão que se tornou uma epidemia, né, contra a segurança pública e contra a segurança das pessoas da nossa sociedade. Como é que está esse contexto hoje? Há informações no Fórum de Segurança Pública que traz números assustadores, mas, por outro lado, há medidas do governo, de governos estaduais, para coibir a ação desses que têm roubado celulares. Como é que está esse panorama hoje, em números? Esse problema preocupa as secretarias de segurança pública de todo o Brasil. Perfeito. A questão que envolve o aparelho de telefone celular não é uma questão que, digamos, um problema só de um estado ou de uma cidade, né? É um problema nacional e eu diria até que um problema em vários países. O legado que o aparelho tem hoje, além do aspecto financeiro, econômico do valor do aparelho, também da sensibilidade das informações que hoje você armazena, né? Além das informações que você armazena, as informações que você utiliza no seu aparelho celular. Informações bancárias, informações sensíveis, dados pessoais. Então, tem uma série de aspectos que envolvem a questão do telefone celular hoje que traz uma preocupação no âmbito da segurança pública. Então, a gente pode analisar sobre vários aspectos. Um aspecto importante é com relação à questão estatística, do volume de crimes e ocorrências que vão sendo registrados. Então, dentro de uma evolução histórica, a gente tem percebido que até 2020 vinha um incremento muito forte, na medida que os aparelhos iam se desenvolvendo, o valor também ia aumentando, o aumento do número de ocorrências. A partir de 2020, aí falando pelo Distrito Federal, início de uma redução no número de roubos, a partir de uma série de ações que nós vamos falar aqui, de ações do poder público, né, da Secretaria de Segurança Pública e das polícias, e uma dificuldade ainda na questão do furto, né, que ele vem se mantendo um pouco alto, só que a gente já constatou também uma redução no ano de 2024, no ano passado. Então, a gente tem vários aspectos em relação à questão estatística criminal, que o volume em números absolutos ele é elevado quando você observa para o cidadão, para quem observa assim, à primeira vista é um número elevado. Só que a gente tem percebido, então, o impacto das ações que o governo vem realizando, né? Nós vamos falar de vários, mas que eles já estão permitindo essa redução dessa criminalidade. Outro aspecto importante com ao telefone celular é que a gente tem percebido que o interesse do criminoso não tem sido mais com relação ao aparelho em si, né? Tivemos uma operação recente da Polícia Civil do Rio de Janeiro, uma operação muito grande, uma mega operação, em que foi presa uma quadrilha especializada em roubo e furto. O Rio de Janeiro, que é uma das unidades da federação com maior incidência desse tipo de crime, né? Isso, é um crime que hoje ele preocupa todos os estados e todas as cidades. Uhum. Agora, o diferencial nessa operação, junto com a prisão dos autores da subtração, do roubo e do furto, foi presa a quadrilha, foi uma organização criminosa em que se prendeu aqueles agentes ou aqueles criminosos responsáveis pelo desbloqueio do aparelho, pelo acesso às informações bancárias. Então, esse é um aspecto importante também. Esse ponto, secretário, que eu ia chegar exatamente nisso. Existe um percurso, né, um percurso e uma organização criminosa por trás dos celulares. O que acontece? O delinquente, né, aqui eu vou pedir licença para os espectadores, do vagabundo que comete um crime contra uma pessoa inocente e rouba o celular, ele está ali roubando o aparelho físico, existe ali um valor do aparelho, alguns mais caros, outros menos, mas mesmo assim é sempre um bem que é subtraído da pessoa, perfeito, que vai fazer falta na vida da pessoa, positivo que a gente precisa hoje no nosso dia a dia. E daí ele passa para outra parte dessa organização criminosa e aí entra nessa parte de desbloqueio, de acesso a informações, às vezes uso de dados do conta bancária. Como é que funciona essa cronologia, esse percurso do crime dos celulares? É interessante você falar do percurso do direito penal, a gente chama do iter criminis, né? Que seriam as fases do cometimento de um delito. Só que esse conceito para, vamos supor assim, as fases de interesse ou a evolução criminal com relação à questão do telefone celular é justamente isso. Inicialmente, se o interesse antes era exclusivamente sobre o aparelho,
sobre o aparelho que seria revendido, hoje as organizações criminosas, em relação aos dados, o aparelho em si, às vezes, não é interessante para eles. Então, você vai ter dados bancários, acesso a redes sociais. Então, você tem o golpe que a pessoa por outra no WhatsApp, por exemplo, para poder pedir dinheiro. Você tem o acesso ao chip, e com relação ao acesso ao chip, as informações, você consegue ter acesso ao SMS e ao código de validação que às vezes você utiliza como duplo fator de segurança. Sim. Então, com base nisso, você consegue acessar e-mail, você consegue acessar os aplicativos de transação eletrônica. Então, assim, o nível de preocupação com relação ao nível de acesso que eles conseguem com o uso de tecnologia, né, essas organizações, com o uso de tecnologia é muito grande. Então, a gente passa de uma fase exclusivamente patrimonial do ponto de vista e você passa por um ponto de vista patrimonial, econômico, mas de alto valor, de valores, né, em fraudes. Isso tem um aspecto muito interessante que a gente gosta de, dentro da teoria criminal que é estudada, a teoria econômica do crime, e isso vai resultar nessa questão. Qual que é a resposta estatal? É o aumento da pena? Mas o que está nessa base do estudo, da avaliação criminal? Qual é a resposta que o Estado tem que dar? Nesse estudo da teoria econômica, o criminoso ele vai fazer uma avaliação de custo-benefício. É um raciocínio lógico, né? Diria até simples. A chance de preso é grande ou pequena? Se eu for preso ou se eu for identificado, a resposta do Estado com a pena, ela é gravosa a ponto de me fazer pensar duas vezes voltar atrás? Ainda que eu responda e seja condenado, a execução da pena, ou a forma como eu vou responder após a condenação, ela é suficientemente gravosa a ponto de me fazer empreitada criminosa? Nesse caso, você está falando, por exemplo, de restrição de liberdade, ou se ele vai ser condenado, mas vai ter uma audiência de custódia, vai continuar solto e vai cometer novos crimes? É isso que tratado aqui de uma forma mais técnica? Exatamente. Quando você fala teoria econômica, é a análise de custo-benefício do crime. Então, o que nós vamos avaliar? O legislador, principalmente, nessas iniciativas de projetos de lei, ele vai avaliar se a resposta criminal, se a pena e a forma responde no processo, na execução da pena, se ela vai surtir efeito no para que possa evitar com que ele desista dessa modalidade criminosa. Nesse ponto, secretário, o senhor tem uma experiência prática no assunto, é delegado de polícia, e a vivência como todo cidadão, todos nós, de acompanhar o processo legislativo, das leis que são aprovadas aqui. Então, o ministro da Justiça, que mandou um projeto de lei para aumentar as penas, tramita no Senado também o 550 de 2020, que também tem uma proposta de aumento das penas contra esse tipo de furto. Tem um projeto da Câmara dos Deputados, quer dizer, existe uma preocupação do Legislativo, existe uma preocupação, uma resposta do Poder Legislativo e do Poder Executivo em dar uma resposta para a sociedade aumentando essas penas. O senhor está falando aqui desse custo econômico, de algumas teorias da segurança pública. Uma vez aprovada uma dessas, né, ou aprovado um arcabouço jurídico que aumente as penas, isso traz um efeito prático para a segurança do cidadão, da cidadã que está assistindo a gente? A cidadã hoje, ela tem medo. Medo de quê? Eu moro em Brasília, eu não tenho medo no DF de ser assassinado. Eu ando tranquilamente aqui em Brasília. Só que você pode identificar que, às vezes, a sensação do medo, a sensação da insegurança, às vezes ela não corresponde com a criminalidade efetivamente. O que eu quero dizer é o seguinte: você pode ter uma redução de crime ou um dado muito baixo, só que a sensação de medo ser alta. E a sensação de medo ela tem vários fatores. Isso é estudado no âmbito da segurança pública. A própria Secretaria de Segurança Pública tem um conceito que a gente chama de CPTED, que é prevenção criminal a partir do design ambiental. Então, você avalia todos aqueles aspectos do ambiente institucional, como é que se diz? Da arquitetura urbanística, né, desordens sociais, tudo aquilo que pode causar no cidadão medo. E hoje, qual que é o medo do cidadão? Que é o cidadão que está indo para o ponto de ônibus e trabalhar. Às vezes é ter seu celular roubado, né? Ele pode ter sido vítima ou não, só que se ele não foi vítima, ele pode ter notícias de que alguém teve o celular roubado, ou no caminho para o ponto de ônibus ele
não tem iluminação, ou é um lugar com muita desordem. Então, isso gera medo. Gera medo e a partir da percepção também de que o celular hoje é um objeto muito desejado pelos criminosos, por essa série de fatores que nós falamos. Então, como é que o legislador tem que enxergar isso? Ele tem que buscar soluções do ponto de vista do legislador que possam dar uma resposta, tanto para reduzir efetivamente o crime, como também para reduzir a sensação de medo. Então, você trouxe dois aspectos importantes. Um foi do pacote do Ministério da Justiça, a proposta de PEC, né, que dentro desse aspecto da criminalidade, que é aquela criminalidade que atinge o cidadão na rua. Não estou falando do âmbito que é importante, mas estou falando da criminalidade urbana. Sim. Desse aspecto, a PEC ela trouxe um dispositivo prevendo a integração de informações. Isso é fundamental. Esse é um ponto que eu queria chegar também, secretário. Você comentou, trouxe para a gente esse panorama de que o furto do celular, o roubo do celular, já não é mais um crime como uma pessoa que assalta uma carteira, que quer pegar o dinheiro ali na hora. É uma organização que está por trás disso. Então, a gente está falando de crime organizado. Perfeito. Para combater o crime organizado que se ramifica por todo o país, é preciso que a segurança pública também esteja integrada. Como é que está esse processo de integração das secretarias de segurança pública para que tenha um combate mais efetivo a esse tipo de situação que assusta toda a população brasileira? Perfeito. A evolução tecnológica, o que ela tem feito? A gente tem, a partir da análise criminal, a gente tem percebido uma migração do crime de rua, do crime violento, do crime de sangue, para aquele crime praticado no meio virtual. E isso, a questão do roubo e furto de celular está nesse contexto, como falamos, né? Essas organizações, elas têm deixado de ter interesse tanto no aparelho, para ter interesse mais nas informações. E essas informações são utilizadas para crimes no ambiente virtual. Então, a gente tem uma redução assim, considerável no número de crimes, roubo, por exemplo, de celular, só que a gente tem um crescimento exponencial em estelionato e fraudes virtuais. Então, como é que a gente combate isso? A integração, como você colocou muito bem, ela é fundamental. Então, a gente conversava aqui antes da entrevista, falando sobre a questão do roubo de carro, né? Sim. Que já é uma situação consolidada. Então, se você tem um carro roubado aqui no Distrito Federal, você pode ir para Goiás, ou para o Maranhão, ou para o Rio Grande do Sul, que você vai ter uma base de consulta em que qualquer policial do Brasil vai conseguir saber que aquele veículo é furtado ou roubado. Então, a partir disso, você tem como fazer uma repressão imediata e fazer a prisão ali da pessoa que está com o veículo. A questão do aparelho celular, a gente tem percebido várias iniciativas de integração, né? Tem iniciativas estaduais e a iniciativa do governo federal, a partir do aplicativo Celular Seguro. Uma iniciativa muito importante. Então, a gente tem percebido, e aqui no Distrito Federal, em 2018, nós lançamos o programa Fora da Rede. Foi um embrião disso aí. Então, qual que era a medida que a gente adotou enquanto Polícia Civil do DF? Foi a possibilidade de, no registro da ocorrência, a pessoa já solicitar o bloqueio do aparelho. E aí, a medida única era essa, o bloqueio do aparelho, que era uma parceria com a Anatel. Esses sistemas de integração de dados e de medidas para a recuperação do celular evoluiu. Então, o Piauí trouxe uma iniciativa muito bacana, que foi o aperfeiçoamento desse sistema a partir da notificação em massa de pessoas que compraram celulares produto de furto e roubo e habilitaram um novo chip. Então, você tem aí, o que está por trás de tudo isso? Tá, integração de informações, acesso a dados cadastrais dos aparelhos roubados e furtados e a notificação dos novos usuários quando habilitam um novo chip. Então, ele recebe uma mensagem dizendo, você tem que apresentar esse telefone na delegacia porque ele é produto de crime. Então, isso fez com que o cidadão que antes via um interesse financeiro em comprar um celular mais barato, de origem ilícita, ele passasse a contribuir com a sociedade e com a segurança pública na medida em que você faz com que ele deixe de comprar esse tipo de aparelho. Isso é importante. Nem sempre a pessoa que compra sabe que está comprando o aparelho roubado. Às vezes ele vai comprar o aparelho usado, a pessoa anuncia num site de vendas e diz que o telefone é seu. Nem todo mundo pede uma nota fiscal, um documento comprovando que aquele celular foi comprado por quem está vendendo. Então, às vezes a pessoa compra de boa fé, achando que está comprando um pouco mais barato, viu ali uma oportunidade. Eu parto sempre do princípio de que somos todos inocentes e da boa fé das pessoas. Então, com esses mecanismos de segurança, é possível
que a pessoa que comprou de boa fé seja alertada na hora que ela habilita o telefone e descubra que aquele telefone é roubado, ela vai e devolve na delegacia. Perfeito, justamente. A gente parte da premissa de que o cidadão está de boa fé. Claro que existe na legislação penal a figura da receptação culposa, em que as circunstâncias de condições de oferta e preço levam a crer que aquele telefone não tem uma origem ilícita. Mas com esse modelo de notificação em massa, quando ele recebe essa notificação, então ele tendo boa fé, ele vai apresentar na delegacia de polícia e aí você pode avaliar que ele não tem envolvimento ou não teve intenção de comprar um produto roubado. Agora, secretário, desculpa, se num caso como esse, a gente está falando da pessoa que agiu de boa fé, comprou, nossa, recebeu uma mensagem, habilitou o telefone, chegou uma mensagem que aquele telefone que ela comprou é roubado, ela vai na delegacia, devolve o telefone, vai comprar o outro. Mas quando essa mensagem chega para a pessoa que comprou de má fé ou para a pessoa que roubou o telefone e depois habilitou, é possível, a partir desse mecanismo, rastrear o celular e acabar chegando no criminoso? Isso. A mensagem, o trabalho de comunicação que esses programas têm desenvolvido é justamente nesse sentido, de distinguir o comprador de boa-fé do criminoso. Então, o comprador de boa-fé, ele vai lá e devolve o aparelho. Tá ok. Aquele que, ou ainda que seja de boa-fé inicialmente, mas depois de saber, ele resolve continuar com o aparelho, ele pode saber que ele poderá ser localizado. Então, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, ela vai poder, a partir desses dados cadastrais, saber endereço, né? Representar judicialmente, obter essas informações, que a gente chama de quebra de dados, obter essas informações e localizar a pessoa que comprou e que manteve, ou comprou de má fé, ou que mesmo que tenha comprado de boa fé, tenha mantido de posse desse aparelho. Então, o trabalho de comunicação social que é feito também no âmbito dos programas, inclusive do programa do Governo Federal, do Ministério da Justiça, é nesse sentido. É estimular que o cidadão de boa fé restitua o aparelho e aí você pode reparar o dano para a vítima. Sim. E também evitar que ele continue nesse intento aí de, às vezes, procurar por diferença de questão de preço, buscar um telefone mais barato. Isso acaba também tornando o crime menos vantajoso, né? Porque diminui a vontade das pessoas de comprarem celular que não seja na loja, que não tenham uma certeza da sua procedência. Agora, esse cadastro, vamos falar um pouco aqui de prevenção. A pessoa que tem um celular, né? O Brasil tem cerca de 250 milhões de celulares, são mais celulares do que o número da nossa população. A pessoa que está comprando o celular, a pessoa que já tem um celular e quer ter um pouco mais de segurança, ela vai cadastrar. Qual é o caminho para a pessoa cadastrar? Que tipo de informação ela precisa saber para poder informar isso ao poder público e, no caso de uma perda ou furto, né, furto ou roubo de celular, ela apresente esses dados ou, enfim, ela tenha condições de facilitar a recuperação ou o bloqueio do celular, já que também tem essa preocupação de não ter os dados acessados. Isso. Esses aplicativos para cadastro de aparelho celular, para que numa eventualidade de um roubo ou furto ele possa ser recuperado, eles basicamente vão precisar de informações com relação à pessoa, ao número da linha e ao e-mail, né? Que é tipo de um código de cada aparelho. É como se fosse o chassi do carro. É o chassi do telefone, é isso aí. Então, essa é uma informação muito importante. Então, que comumente o cidadão ele não se preocupa. Ele não sei, se eu perguntar para você, você não vai saber, porque primeiro que é um número muito grande, é um código. Uhum. Então, é importante que as pessoas tomem uma de duas providências. Ou que guarde a embalagem do aparelho, em que nele vem uma etiqueta com o código do e-mail, ou que ele saiba qual é o procedimento para poder identificar o e-mail do seu aparelho. Vamos mostrar para as pessoas aqui como é que faz essa identificação do e-mail, porque você que tem um celular, você que quer cadastrar o seu número e deixar o seu aparelho mais seguro, você precisa identificar esse e-mail. Talvez você tenha a caixa, poucas pessoas guardam a caixa por muito tempo, que tem uma etiqueta com esse número de identificação. O secretário vai mostrar aqui para você como você identifica o e-mail do seu celular e aí você pode guardar esse número num lugar seguro para o caso de você precisar. Pode ser, secretário? Vamos lá? A gente vai acessar o aplicativo do telefone, né? Certo. Não é aquela ligação pelo WhatsApp ou pelo Telegram. A ligação normal do aparelho. Então, então, nós vamos lá. Vamos acessar o asterisco. Como se fosse fazer uma ligação, Isso, né? Jogo da velha, 06 e jogo da velha. E aí vai aparecer o código e-mail. Isso. Então, vocês estão vendo que apareceram dois e-mails, e-mail 1 e e-mail 2. São chips. No caso do meu aparelho, porque ele tem dois
tem a possibilidade de dois números. A né? gente vai desfocar a imagem, você que está assistindo a entrevista, o número foi desfocado por uma questão, claro, de segurança, mas está ensinado aqui, né, as pessoas como chegar a esse e-mail e ter esse número, que é um dispositivo, né, um mecanismo de segurança. Importantíssimo esse mecanismo, né? Então, assim, a gente orienta todo cidadão para que saiba o código do seu e-mail, do seu aparelho, para que na eventualidade de um furto ou de um roubo, você possa informar esse código no registro da ocorrência, e esse é outro elemento muito importante, é ter o e-mail e o registro da ocorrência. A chance de você recuperar o celular aumenta na medida em que você faz o registro. Então, esses equipamentos ou esses dispositivos hoje que permitem a localização e a recuperação, eles precisam também do registro da ocorrência. Então, essa é uma medida muito importante. Isso é bastante importante, porque há uma observação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e das Secretarias de Segurança Pública de que há subnotificação, quer dizer, a pessoa tem um aparelho roubado, vai comprar outro, mas não faz o registro da ocorrência. Sem esse registro, você não recupera. Aí você... Ou diminui a chance. Diminui bastante as chances, porque essas tecnologias que as secretarias vêm desenvolvendo, o governo federal vem desenvolvendo, é justamente a partir da colaboração da própria vítima, né, no código do e-mail e no registro da ocorrência, para que você aumente a chance de recuperação. Então, às vezes, aquele sentimento de descrédito, eu não vou registrar a ocorrência porque acho que não vai dar em nada. Então, eu acho que, a gente tem a convicção hoje que essa não é uma medida racional, não é uma medida adequada. Então, o registro da ocorrência primeiro, porque todo registro de ocorrência, ela serve para análise criminal. Então, você avalia local de criminalidade, horário, modus operandi e, no caso do roubo e furto de celular, auxilia na recuperação do aparelho. Ajuda as secretarias a montarem estratégias e inteligências para coibir esse tipo de crime e deixar nosso país cada vez mais seguro. Dicas rápidas para as pessoas que andam na rua, que estão com o celular, para evitar o roubo ou o furto. Você colocou muito bem. Essas medidas que vêm sendo adotadas vêm gerando até um receio da parte do criminoso se vale a pena cometer esse crime. Então, além das ações do governo, de Estado, de segurança pública, tem medidas que o próprio cidadão tem que tomar. Então, a questão de saber o código do e-mail, a questão de utilizar duplo fatores de segurança nos aplicativos mais importantes do seu telefone. Então, nós temos mecanismo hoje, tanto no Android como na Apple, né, no iPhone, para que você possa rastrear o seu aparelho. Então, é importante que você habilite essas opções. Hoje, essas operadoras também de telefonia, elas permitem o bloqueio do telefone. A Anatel, ela tem um site de consulta muito importante que, pelo código do e-mail, você consegue verificar se o telefone é roubado ou furtado. Então, isso aí reforça a questão da segurança. Grandes aglomerações, a questão do telefone celular no bolso traseiro, da calça. Então, essa é uma medida de segurança que você tem que adotar no sentido de não colocar no bolso traseiro, né? Botar de uma forma mais, ocultar o telefone, para que você não possa ser vítima de furto ou de roubo. Então, são várias medidas que a gente pode adotar do ponto de vista prático, da convivência ali do dia a dia, como onde você guarda seu telefone, mas também medidas do ponto de vista da segurança cibernética, vamos dizer assim, né? Utilizar fatores de segurança, bloqueio do telefone celular, não deixar ele desbloqueado. Então, são medidas que vão reforçar a segurança do cidadão. Bom, secretário, segurança pública é assunto de cidadania. E para você, o que é cidadania? Eu vou usar, para o conceito de cidadania, um conceito que o nosso secretário, Sandro Avelar, tem utilizado na Secretaria de Segurança Pública, que eu acho que ele encaixa muito bem. O artigo 144 da Constituição, ele estabelece que segurança pública é um dever do Estado, mas estabelece mais, que ele é um direito e responsabilidade de todos. Então, cidadania a gente pode conceituar como integralidade, e a gente conceitua integralidade como não só a integração da ação da segurança pública, mas como a participação do cidadão. Quando a segurança pública é responsabilidade de todos, faz parte do cidadão participar da segurança pública. Então, o Estado conta com isso, nós, da segurança pública, contamos com o cidadão nessa participação para que a gente possa tornar o ambiente social com a convivência bem melhor. Bom, secretário executivo institucional da Secretaria Pública de Segurança Pública do Distrito Federal, Thiago Costa, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e pelas informações. Eu que agradeço e estamos à disposição.
E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre telemedicina, rota da celulose, Mercosul, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. Não percam. A telemedicina coloca você na cara desse médico, ele te atende, faz o primeiro atendimento e consegue resolver 80% dos problemas. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O comércio internacional é importante motor no crescimento inclusivo de erradicação da fome, da diminuição da pobreza e da promoção do desenvolvimento sustentável em 3 dimensões: ambiental, econômica e social. For BRICS countries. Para os países do BRICS, a cooperação comercial não é só promover a oportunidade de desenvolvimento para os países membros, mas também trazer o compromisso ao multilateralismo. Hoje, no que diz respeito ao PIB, o BRICS representa 40% da economia mundial, com potencial para crescimento. O BRICS pode dar a oportunidade de adquirir fundos para apoiar essas infraestruturas e esses tipos de projetos de países membros, incluindo a transição energética. Nós estamos construindo uma nova ordem, garantindo o desenvolvimento de todo o hemisfério sul no mundo. E é essa importância com o BRICS que tem surgido como uma forma de consulta, cooperação e tem ajudado a promover o entendimento mútuo e de enfrentar os desafios de mudança climática, desigualdade e fome. O fórum de hoje não é só uma plataforma para discussão, mas também é um ponto de início para ações conjuntas que já podem, a meio prazo, proporcionar efeito econômico para todos os participantes. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá,
Olá, nós estamos aqui neste cenário diferente e especial porque foi daqui que TV Senado, TV Câmara, Rádio Senado e Rádio Câmara acompanharam o 11º Fórum Parlamentar do BRICS, de 3 a 5 de junho. Parlamentares de países do grupo e de nações parceiras debateram paz mundial, meio ambiente, inteligência artificial, saúde, pauta feminina e comércio exterior. Este Senado Notícias especial traz os principais temas que foram tratados nesse importante encontro. Confira comigo. 11º Fórum Parlamentar do BRICS. A declaração conjunta do 11º Fórum Parlamentar do BRICS marcou o encerramento do encontro nesta quinta-feira aqui no Congresso Nacional. Entre os principais pontos defendidos no documento estão o fim de medidas protecionistas unilaterais sobre o comércio, o combate ao terrorismo e a responsabilização das empresas desenvolvedoras de inteligência artificial. A declaração conjunta foi consensual entre os líderes e representantes dos parlamentos membros do bloco. A declaração conjunta do 11º Fórum Parlamentar trata dos 6 temas prioritários do Brasil: saúde, comércio, investimentos e finanças, mudanças climáticas, inteligência artificial, reforma dos organismos internacionais e o fortalecimento do grupo. Os parlamentares reforçaram a defesa do multilateralismo e de uma governança global justa, equitativa e inclusiva. No quesito saúde global, os parlamentares do BRICS se comprometeram a assegurar a oferta de medicamentos, vacinas e tecnologias por meio de parcerias estratégicas entre os países, assim como o enfrentamento de doenças tropicais negligenciadas, como hanseníase, e doenças socialmente determinadas, como a tuberculose e a malária. Outro compromisso é o investimento em saúde digital para o atendimento de moradores de áreas remotas. O Brasil criou o programa Mais Médicos. Hoje são mais de 28 mil médicos atuando em áreas remotas. A inteligência artificial, ela vem para qualificar e para melhorar a performance, a qualidade da prestação de serviços desses profissionais. Sem mencionarem os Estados Unidos na declaração conjunta, mas em resposta ao tarifaço de Donald Trump, os parlamentares do BRICS defendem um comércio mundial aberto, inclusivo e baseado em regras internacionais. Eles consideram que medidas protecionistas unilaterais e sanções tidas como ilegais prejudicam a economia de diversos países e ainda comprometem a cadeia global de insumos. Os parlamentares do BRICS sugerem o uso de moedas dos próprios países nas trocas comerciais, pedem mudanças no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial e querem que a Organização Mundial do Comércio volte a resolver as disputas entre os países para evitar que a imposição de tarifas seja retalhada com novas tarifas. Buscar o regramento e o balizamento que sempre foi norteado pela Organização Mundial do Comércio, que serve como uma doutrina a ser seguida e respeitada por quem resolve estar nesse grupo. Sobre as mudanças climáticas, a declaração conjunta enfatiza o compromisso do BRICS com o Acordo de Paris e com a transição energética. Os parlamentares também cobram financiamento dos países desenvolvidos para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, transferência de tecnologias e o mercado de carbono com regras mundiais. Os países desenvolvidos e que são, na sua grande maioria, os maiores poluidores do meio ambiente, devem ter uma responsabilidade de financiar para que os países mais pobres, que não têm as condições próprias para fazer esse enfrentamento, possam fazê-lo.
Em relação à inteligência artificial, os parlamentares avaliam a necessidade de marcos legais que garantam o respeito à diversidade cultural e aos direitos humanos e defendem a proteção da privacidade, da propriedade intelectual e a segurança de dados, assim como a responsabilização das empresas. A rapidez com que as tecnologias avançam nos obriga a acompanhar de perto essa evolução do ponto de vista legislativo, para que, ao mesmo tempo que não tenhamos uma legislação restritiva, também não tenhamos nessa discussão um campo onde não haja nenhum tipo de regulação, nenhum tipo de legislação. A declaração conjunta ressalta ainda uma ordem internacional pacífica e ancorada no direito internacional e cita a necessidade urgente de uma reforma das Nações Unidas, com mudanças na composição do Conselho de Segurança, assim como a participação do BRICS na resolução pacífica de conflitos internacionais. O documento também condena atos de terrorismo e reitera que não podem ser associados à religião, nacionalidade, civilização ou grupo ético. Eu acho que o BRICS vem como um grito dos emergentes, pedindo: não queremos guerra, não queremos briga. O que ficou para trás, vamos colocar um ponto de vista, precisamos ter mais equilíbrio e democracia no diálogo e nas decisões tomadas por esses organismos internacionais. Por fim, os parlamentos do BRICS se comprometeram em fortalecer a interação para marcar posicionamentos do grupo em relação a temas mundiais e anunciaram que a reunião de mulheres parlamentares do BRICS entra no calendário anual das atividades do fórum. A gente conta com a acessibilidade dos governantes e que eles, enfim, façam com que essa reunião ela seja anual e que a gente possa, nas reuniões do bloco, nessas cúpulas, debater os temas pertinentes às mulheres. Como anfitrião do fórum, o Brasil definiu os temas da declaração conjunta, que começou a ser negociada em abril. Desde então, os países membros puderam sugerir mudanças ou incluir termos. O documento, que alcançou a unanimidade, será agora encaminhado para os chefes de Estado que vão participar da cúpula do BRICS, que vai acontecer no Rio de Janeiro entre os dias 6 e 7 de julho. A declaração conjunta não tem força de lei. É um documento que marca o posicionamento político dos países em relação aos temas considerados prioritários. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, abriram oficialmente a 11ª reunião do Fórum Parlamentar do BRICS na terça-feira. A repórter Dinalva Ferreira acompanhou a solenidade. Idioma, cultura e realidades bem diferentes, mas uma mesma intenção: buscar o entendimento sobre temas que afetam não só os países que fazem parte do BRICS, mas todo o planeta, como a saúde global, a crise climática, o desenvolvimento econômico e a reforma na governança mundial para a paz e segurança. A ideia é alinhar iniciativas legislativas de interesse comum e encaminhar um documento com sugestões à reunião de cúpula do BRICS, que acontece no mês que vem, no Rio de Janeiro. A sessão solene que abriu oficialmente o Fórum Parlamentar reuniu as delegações de parlamentares dos 11 países do BRICS e países parceiros, além de representantes do Judiciário e do Executivo. A secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, ministra Maria Laura da Rocha, ressaltou que o Fórum Parlamentar do BRICS é uma peça central na reunião de cúpula dos países que compõem o bloco no Rio de Janeiro. É também motivo de grande satisfação constatar que os temas escolhidos para esta edição do Fórum Parlamentar estão fortemente alinhados com as prioridades da presidência brasileira do BRICS em 2025. Essa convergência entre os poderes executivo e legislativo enriquece e legitima ainda mais os esforços do Brasil na condução da presidência do BRICS, ampliando o alcance da nossa atuação e reforçando o compromisso com resultados concretos e positivos para nossas sociedades. O coordenador parlamentar do BRICS no Senado, senador Humberto Costa, falou sobre a importância econômica dos países que compõem o bloco.
Hoje estampamos cerca de 39% do produto interno bruto global e temos quase metade dos habitantes do mundo. Somos uma centelha de desenvolvimento. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ressaltou 2 pontos que ele considera simbólicos nessa edição do Fórum Parlamentar: a presença das mulheres e a ampliação do grupo do BRICS. A entrada de novos países reforça o caráter inclusivo deste bloco. Somos diversos, mas unidos pela busca de justiça social, equilíbrio geopolítico e desenvolvimento sustentável. A regulação da inteligência artificial também é um dos objetivos do Fórum Parlamentar, segundo o presidente do Senado. Vamos tratar do avanço das novas tecnologias, especialmente com um olhar para a inteligência artificial, que cresce num ritmo acelerado e que demanda um arcabouço normativo que seja capaz de não só incluir, mas de também proteger as pessoas. O fortalecimento da saúde pública entre os países membros do BRICS, inclusive com a prevenção de epidemias como a da Covid, foi destacada pelo presidente da Câmara, deputado Hugo Mota. Na área da saúde, é muito importante que atuemos para intensificar a colaboração entre os membros do BRICS. Isso inclui o desenvolvimento de projetos na área de saúde pública que visem fortalecer os sistemas de saúde de cada nação e assegurar uma resposta eficiente a desafios como o que o mundo enfrentou com a Covid-19. Maior participação dos países que compõem o Sul Global na resolução de conflitos internacionais e a reforma da Organização das Nações Unidas. Essas foram pautas defendidas na sessão que teve como tema Parlamentos do BRICS unidos pela reforma da arquitetura multilateral de paz e segurança. O senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado brasileiro, destacou a urgência de reformas do multilateralismo e da governança global. O BRICS defende a reforma inadiável das organizações das Nações Unidas e de seu Conselho de Segurança. A estrutura de governança da ONU, que completa 80 anos em 2025, não mais reflete a importância, a influência e as aspirações dos países da América Latina, também da Ásia e da África. Os desafios do mundo contemporâneo demandam a reforma inadiável desta instituição, que, não obstante sua importância fundamental em momentos cruciais da história recente, foi concebida nos termos de uma geopolítica que já faz parte do passado. A necessidade de reforma no Conselho de Segurança da ONU também foi reforçada por Grigori Karazin, do Conselho da Federação Russa. Estamos convencidos de que devemos garantir que o Conselho de Segurança da ONU se adapte à realidade multipolar atual, permitindo que os países do Sul Global, na Ásia, África e América Latina, desfrutem de uma representação mais ampla dentro dessa infraestrutura. Eles são os que devem se tornar o pilar dessa emergente arquitetura global. Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente da Assembleia Consultiva do Irã, defendeu a ideia de que a ordem internacional atual, estabelecida após a Segunda Guerra Mundial e centrada em algumas potências mundiais, não atende mais às necessidades atuais. As estruturas existentes não apenas se mostraram ineficazes para enfrentar os desafios emergentes, mas, em alguns casos, tornaram-se elas mesmas partes da crise.
Nossa proposta concreta é o estabelecimento de um grupo de trabalho parlamentar do BRICS para examinar os caminhos, explorar os caminhos para a reforma do sistema multilateral global. Esse grupo de trabalho pode desenvolver recomendações práticas para orientar as reformas estruturais na arquitetura da ordem mundial. Ana Maria Mari Machado, vice-presidente da Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba, destacou a importância do BRICS como alternativa para uma ordem internacional mais justa. Valorizamos também altamente o reforço desse grupo para promover um modelo de desenvolvimento soberano muito longe das imposições hegemônicas e assimetrias do sistema econômico global. Celebramos que esse mecanismo privilegia o comércio e as moedas locais e impulsiona a soberania tecnológica, a integração em respeito e aos benefícios compartilhados. Sobre esse tema, o representante do Parlamento de Belarus disse que a transformação do cenário geopolítico global é inevitável e citou a arquitetura de segurança euroasiática como modelo a ser seguido. Já o presidente da Câmara Baixa do Parlamento da Índia destacou a política de tolerância zero do país contra o terrorismo. As guerras em curso entre Rússia, Ucrânia, Israel e Hamas também foram lembradas, assim como os embargos dos Estados Unidos sobre Cuba. A cooperação interparlamentar para uma inteligência artificial responsável e inclusiva também foi debatida pelos parlamentares do BRICS. A cooperação interparlamentar e a utilização da inteligência artificial de forma responsável e inclusiva entre os países do BRICS foram discutidas pelas delegações dos parlamentos do Bloco de Nações Emergentes reunidas em Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, falou da expectativa de cooperação entre os parlamentos. O compartilhamento de boas práticas entre os legislativos do BRICS fortalecerá uma governança tecnológica mais plural, cooperativa e inclusiva e que garanta a privacidade, a soberania dos dados, a segurança cibernética e a proteção da propriedade intelectual e dos direitos autorais. Sara Falaknaz, do Conselho Nacional Federal dos Emirados Árabes Unidos, defendeu a ampliação do uso da inteligência artificial com responsabilidade. Somente no contexto do BRICS, a IA pode servir como um equalizador estratégico, acelerando o desenvolvimento, modernizando os serviços públicos e preenchendo lacunas de saúde, educação e infraestrutura. Mas realizar a promessa completa da IA exige mais do que inovação, exige responsabilidade. Na Índia, a inteligência artificial une tradição e inovação, segundo o presidente da Câmara Baixa do Parlamento indiano, Om Birla. A missão de inteligência artificial da Índia, que se chama IA para Todos, IA para o Bem, é uma confluência de valores ancestrais e inovação moderna, onde a tecnologia apoia a justiça, a igualdade e os direitos humanos. Na Índia, o uso da inteligência artificial está se expandindo rapidamente em setores prioritários, como saúde, agricultura, ação climática, educação e governança. Os representantes dos parlamentos da Rússia, China, Irã, Egito e Cuba falaram principalmente de regulação da inteligência artificial. Mostafa Taheri, da Assembleia Consultiva Islâmica do Irã, defendeu o fim das disparidades regulatórias nos países do bloco. Essa disparidade regulatória não apenas causou confusão entre os stakeholders, mas também se tornou um sério obstáculo ao desenvolvimento de projetos conjuntos, troca de dados e cooperação no campo da IA. Nesse sentido, proponho que comecemos a avançar no sentido do alinhamento de regulamentações e estabelecimento de padrões comuns entre os membros do BRICS. Ian Pedro Carbonell Carel, da Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba, disse que
que a regulamentação deve se concentrar nas aplicações da inteligência artificial. Na base da pirâmide tecnológica, onde está a pesquisa científica, deve haver a maior flexibilidade possível para que a inovação possa florescer, o conhecimento possa ser compartilhado e as oportunidades possam se multiplicar. Em contraste, é no nível dos serviços e aplicações nos quais a IA interage diretamente com as pessoas, onde devemos legislar mais, garantir a transparência e evitar causar danos. Representantes de parlamentos do BRICS exigem mais responsabilidade dos países ricos no enfrentamento das mudanças climáticas. A sustentabilidade foi o tema de uma das sessões de trabalho no plenário do Senado. Enfrentar os efeitos das mudanças climáticas e discutir medidas de sustentabilidade para o planeta não são tarefas para as próximas gerações, mas uma responsabilidade atual, disse o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, na abertura do debate. O mais recente relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre mudança do clima foi cristalino em sua mensagem. Esta década determinará se conseguiremos limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Não se trata mais de uma questão para as próximas gerações. É nossa responsabilidade agora. O senador boliviano Félix Api lembrou que o degelo nos Andes já afeta o potencial de água da Amazônia. Nós temos a Cordilheira dos Andes entre países Bolívia, Peru, Equador e Colômbia. Somos nós que nos damos água à Amazônia aqui na América do Sul. Mas tem 50 anos, mais ou menos, que a Cordilheira dos Andes era um grande glaciar, era branco. Agora já é cheio de gelado. Então, se as cordilheiras não estão conservadas com suas neves nos topos, os receios vão secar, estamos sofrendo incêndios. Os representantes estrangeiros apresentaram medidas que já estão sendo adotadas em seus países diante da realidade do aquecimento global, como explicou Alberto Nunes Betancourt, da Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba. As projeções do futuro indicam que o aumento do nível médio do mar pode atingir até 27 centímetros até 2050 e 85 centímetros até 2100. Algumas das ações estratégicas em vigor incluem a decisão de proibir a construção de novas moradias em assentamentos costeiros ameaçados. Os parlamentares concordaram em um ponto. Os países ricos emitiram mais carbono e, por isso, são mais responsáveis pelas mudanças climáticas. Sendo assim, devem dar uma contribuição maior agora. Foi o que destacou Golanreza Tag Gardum, da Assembleia Consultiva do Irã. Para o Sul Global, devemos defender mecanismos de transferência de tecnologia, financiamento climático e alívio da dívida ecológica. Isso requer uma voz unida dos parlamentos do BRICS. Parlamentares do BRICS discutiram a aliança do bloco para a saúde global. Os participantes defenderam mais integração entre os países do bloco para enfrentar doenças. O presidente do Senado brasileiro, Davi Alcolumbre, destacou o SUS como um ponto forte do Brasil na área da saúde, mas lembrou que o país tem fraquezas, como a questão do financiamento, da distribuição equitativa de recursos e do campo da biotecnologia. Para ele, a união com os outros países do BRICS pode ajudar na melhoria desses pontos. A cooperação interparlamentar é uma ferramenta crucial. Reconheço que temos sim diferenças, que somos nações diversas, mas a saúde, a doença e a vida são fenômenos universais. A pandemia de Covid-19 nos lembrou disso. Nos lembrou de que o vírus que mata aqui, mata
em qualquer lugar do mundo. O vice-presidente do Conselho Nacional de Províncias da África do Sul, Pubalan Govender, concordou que o vírus da Covid-19 não respeitou fronteiras e nem condição social. Ele defendeu uma vacinação justa e equitativa. A Covid-19 nos lembrou ainda que em um mundo interconectado e globalizado, ninguém está seguro até que todos estejam seguros. A Aliança Parlamentar do BRICS para a Saúde Global nos ajudará a usar nossa sabedoria coletiva e conhecimentos médicos para responder proativamente a futuros surtos de doenças ou para responder melhor. A forte cooperação e compromisso entre os países do BRICS terão desdobramentos positivos e muito grandes para permitir e garantir uma vacinação justa e equitativa como um bem público global. Os debatedores defenderam parcerias para pesquisa, infraestrutura e tecnologia. A eliminação de doenças socialmente determinadas e doenças tropicais negligenciadas é um dos focos dessas parcerias. Mardani Alisera, da Câmara dos Representantes da Indonésia, defendeu essa iniciativa. A eliminação de DSD e DTN pode ajudar a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o Objetivo 1, que é a erradicação da pobreza, o Objetivo 2, que é fome zero, e o Objetivo 6, água potável e saneamento. E o Objetivo número 10, redução das desigualdades, além de abordar as mudanças climáticas. Inês Viatenko, vice-presidente do Conselho da Federação Russa, também demonstrou preocupação com as doenças transmissíveis. A Rússia iniciou esforços dentro do BRICS para elaborar um sistema abrangente de alerta precoce para combater doenças transmissíveis. Esse sistema preverá a criação de um mecanismo único para eliminar surtos de doenças infecciosas dentro do BRICS, realizando treinamentos e workshops para profissionais da saúde. O representante da Assembleia Consultiva Islâmica do Irã, Mohamed Rashid, lembrou que os países do BRICS representam cerca de 40% da população mundial, com capacidade para lidar com desafios da saúde. Nós, no Parlamento, temos um papel importante em fortalecer os sistemas de saúde através da legislação e financiamento, e podemos desenvolver políticas para permitir o acesso à saúde para todos os cidadãos. Mas isso deve ser conseguido com as reações dos parlamentos pelo mundo todo. As mulheres representam 49,6% da população mundial, mas ocupam, em média, apenas 27% das cadeiras nos parlamentos em todo o mundo. Elas lutam por igualdade de gênero e por uma participação mais equilibrada nos fóruns de decisão de seus países. No 11º Fórum Parlamentar dos BRICS, uma reunião de mulheres abriu o evento. Na pauta, inteligência artificial, violência digital, mudanças climáticas e igualdade de gênero. Parlamentares de culturas diferentes, mas que têm em comum a vontade de trabalhar por seus países. A representante do Egito, deputada Nora Ali, presidente da Comissão de Turismo do Parlamento Egípcio, falou que no passado não era tão comum ver mulheres na vida pública, mas que hoje elas são 27% de todos os parlamentares e que o país conta ainda com 8 ministras de governo. Ela falou que a paixão a levou a querer trabalhar pelo povo e que deve se candidatar de novo nas próximas eleições do fim do ano. É uma paixão. Quando você faz as coisas, você consegue alcançar resultados, te dá o poder de seguir em frente. No seu segundo mandato, a representante do Conselho Nacional Federal dos Emirados Árabes Unidos, Sara Falaknes, explica que um decreto de 2019 determinou que metade do parlamento deveria ser de mulheres. Ela então se candidatou, fez campanha e foi eleita. Hoje, as mulheres ocupam cargos de liderança no legislativo e em grupos internacionais.
É alguma coisa no nosso DNA. Antes do estabelecimento dos Emirados Árabes Unidos em 1971, as mulheres já eram empoderadas e parte da comunidade. Como pessoa, como mulher, como juventude, me dá muito orgulho ser ou representar as pessoas da União numa plataforma tão democrática. A deputada russa Rosa Chemeris resumiu sua motivação como parlamentar. The love for my country, the love for my children. O amor pelo meu país, pelos meus filhos e minha devoção pelas coisas que acredito. Acredito que só as pessoas profissionais podem ser úteis para o seu país. É por isso que faço tudo o que posso para ser útil para a Rússia, o país que amo, minha terra-mãe. E sei que todos, em todos os países, como você, como eu, que amam seu país, sua terra-mãe, fazem o que podem para proteger seu país. They do all the best to protect the country. Este foi o Senado Notícias Especial BRICS. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua companhia e vamos encerrar esta edição com imagens de uma projeção de luz na fachada do Congresso Nacional sobre os temas do BRICS. Portal www.senado.leg.br e Cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentário aos expositores via a internet. Como de praxe, faço uma pequena fala de introdução do tema para todos que estão nos assistindo, participando, e também ouvindo pela Rádio Senado e participando também pela Agência Senado. Senhoras e senhores, esta audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais tem por objetivo debater a redução de jornada de trabalho sem redução salarial. Já realizamos uma na Comissão de Constituição e Justiça, de um ciclo de 4 que está previsto. Também já realizamos uma na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, também dentro de um ciclo de debate. Enfim, essa é uma luta antiga dos trabalhadores do campo e da cidade e com muito diálogo também com os empresários. Na Constituinte de 1988, a carga horária, eu estava lá, fui constituinte, foi reduzida para 44 horas semanais. Era 48. Também, na época, diziam que isso não seria bom para o Brasil. Provou que deu certo, 44, tanto que trabalhamos já em seguida com as 40, numa visão que o mundo todo avança nesse sentido. O movimento continuou. Em 2015, apresentei a PEC 148, propondo uma redução gradual. Num primeiro momento, reduziríamos para 40 horas. E daí para frente, seria 1 hora por ano até chegar às 36 horas, e aí se discutiria a melhor forma, se é 4 ou 5 dias, desde que não chegue a uma jornada maior que 36 horas. Repito, 40 horas no primeiro momento, depois 1 hora por ano. Todas as PECs que eu vou citar aqui vão mais ou menos nesse sentido. Atualmente, esta de 2015, a relatoria está com o senador Rogério Carvalho, na Comissão de Constituição e Justiça. Ele já apresentou o relatório e está sendo debatido
nessas audiências públicas. Atualmente existem outras propostas tramitando na Câmara e também no Senado. Só para situar rapidamente, no Senado há 3 proposições sobre a redução de jornada. A PEC 148, de 2015, o PL 1105, de 2023, de autoria do senador Everton, a PEC número 4, de 2025, de autoria do senador Cleitinho. A senadora Elisiane Gama está colhendo a assinatura para mais uma PEC. Vamos em frente. Agora, só para situar também, não vou detalhar, PECs na Câmara dos Deputados. Na Câmara há 2 PECs. Só para lembrar que PEC significa proposta de emenda constitucional, projeto de emenda constitucional. Na Câmara há 2 PECs sobre a redução de jornada. A PEC 8, de 2025, da deputada Érica Hilton, e a PEC 2021, de 2019, do deputado Reginaldo Lopes. Indo em frente, reduzir a jornada de trabalho traz, na nossa avaliação, naturalmente, mais qualidade de vida, melhora a saúde física e mental, cria mais empregos e aumenta a produtividade. Segundo o Diese, a redução para 40 horas, num primeiro momento, poderia gerar 3 milhões de empregos. Claro, se chegássemos a 36 horas, a redução será muito, muito maior. Não vou citar o número, tudo é uma perspectiva. Experiências internacionais mostram resultados positivos. Vamos citar alguns países. Na Islândia, entre 2015 e 2019, um experimento com 2.500 trabalhadores e trabalhadoras reduziu a jornada de 40 horas para 35 e 36 horas semanais, sem cortes salariais, melhorando o bem-estar, a saúde de todos e a produtividade. Hoje, 86% dos trabalhadores islandenses têm jornadas reduzidas. No Chile, foi aprovado em 2023 uma lei que reduzirá a jornada de 45 para 40 horas até 2029. Na Colômbia, a meta é chegar a 42 horas até 2026 e aí continua o debate para chegar nas 40. No México, está previsto, as experiências que eles fazem, chegar a 40 horas semanais. A semana de 4 dias também avança em vários países. Na Bélgica, desde 2022, os trabalhadores podem escolher entre 4 ou 5 dias, mantendo 38 horas semanais. No Reino Unido, o Reino Unido testou em 2022 a semana de 4 dias em mais de 60 empresas, com 92% delas aderindo definitivamente a esse modelo. Experimentos semelhantes ocorreram na Alemanha e no Canadá, com a maioria das empresas decidindo manter essa mudança. Essas iniciativas refletem uma tendência mundial em busca de equilíbrio entre vida profissional e pessoal, saúde mental e produtividade. Esse é um pequeno resumo que apresento sobre o tema. E já lembro também que durante o debate vão vir perguntas do E-Cidadania. Nesse momento já chegaram aqui algumas. Lorena do Piauí, como a redução da jornada pode influenciar a igualdade de gênero no mercado de trabalho? Isamara da Bahia, qual seria a punição prevista para o descumprimento dessa medida? Essa redução valeria para todos os campos de trabalho? Maria de São Paulo, é provável que a redução sobrecarregue o dia a dia do trabalhador. Como evitar abusos dos empregadores se diminuir a carga? Almir de Minas Gerais, existe a possibilidade de diminuição dos encargos tributários para as empresas, caso a redução do jornada de trabalho seja implementada? Juliane de São Paulo, a redução da jornada de trabalho terá algum impacto no salário mensal do trabalhador e no recolhimento do INSS?
Cristina, de Minas Gerais. Sou totalmente favorável à redução da jornada de trabalho. Trata-se de uma questão de bem-estar e saúde mental. Letícia, do Amapá. A redução da jornada impactará o trabalhador que precisa de melhor remuneração e quer trabalhar mais para ganhar mais. Victor, de Alagoas. O povo brasileiro tem uma das maiores cargas horárias do trabalho do mundo. Não faz sentido matar o nosso povo com esta situação de trabalho. Edmilton, do DF. O comércio deve ser o próprio regulador. O direito do trabalhador trabalhar mais para aumentar sua renda deve ser preservado. Enfim, então aqui todas que chegaram eu li exatamente como foram colocadas e agora nós vamos já para a formatação da nossa mesa e, naturalmente, os que estão também online vão participar à distância. Tá bom. Então, vamos lá. Por videoconferência, teremos a participação da Coordenadora Nacional da Defesa do Meio Ambiente, do Trabalho e da Saúde, do Trabalhador e da Trabalhadora do Ministério Público do Trabalho, MPT, doutora Sirlene Luiza Zimmermann. Teremos também José Reginaldo Inácio, diretor de Formação Sindical e Qualificação Profissional da nova Central Sindical dos Trabalhadores. Presença confirmada, eu já convido para que venha à mesa. Temos também Guiomar Vidor. Guiomar Vidor, secretária adjunto de Assuntos Jurídicos da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB. Videoconferência já confirmado também. Paulo de Oliveira, vice-presidente e secretário de Organização Central do Sindicato Brasileiro, CSB. Videoconferência confirmado. Luiz Arraes, presidente da Federação dos Empregados Impostos de Combustíveis do Estado de São Paulo, FEPOSPETRO, representando o Fórum Sindical dos Trabalhadores. Presença confirmada, já está na mesa também. Leonardo de Moura Landulfo Jorge, diretor legislativo da Associação Nacional das Magistradas e Magistrados da Justiça do Trabalho. Também convido para que esteja na mesa. Adriana Marcolino, diretora técnica do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIESE. Também convidada para a mesa. José Ferreira Fernandes, vice-presidente administrativo e financeiro da Federação Brasileira de Fomento Comercial, FEBRAF, videoconferência confirmado. Érica Medina, auditora fiscal do trabalho, representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT, já está presente. Tem mais um espaço na mesa? Tá. Vamos dar uma apertadinha aqui e a senhora vem já para a mesa. Para mim também dá para vir para cá. Isto. Vamos de imediato começar. Rodrigo acabou de chegar também. Rodrigo Marinho. E agora? Chega na próxima mesa. Tem outros convidados que estão chegando e entrarão na próxima mesa. Nós vamos, de imediato, de acordo com a ordem que está aqui no documento que recebi, começar. O tempo de cada um será 10 minutos. Claro que a presidência terá sempre uma tolerância, se for necessário, mas como são muitos convidados, se puderem ficar nos 10 minutos, nós agradecemos. Então, pela ordem de chamada que já fiz, eu começo com doutora Sirlene Luiza Zimmermann, coordenadora nacional de defesa do meio ambiente, do trabalho e da saúde,
do Trabalhador e da Trabalhadora do Ministério Público do Trabalho, MPT. Videoconferência. O tempo é seu, doutora. Bom dia, senador Paim. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma satisfação, mais uma vez, estar participando desta atividade legislativa em que podemos comunicar com a sociedade, com representações patronais, de trabalhadores, com a sociedade interessada efetivamente nesse debate, porque é um debate que, como pouco se viu nos últimos anos, ele chamou efetivamente a atenção de quem trabalha. Tantas vezes nos últimos anos a gente vem discutindo e pós-reforma trabalhista tanto se discutiu quanto a necessidade de se ter novamente uma recuperação de direitos ou mesmo uma melhoria de direitos, mas este tema, a questão da redução da jornada de trabalho sem redução de salários, é um dos que mais trouxe efetivamente os trabalhadores para o debate, mostrando que esse é um tema de interesse, não apenas pela questão da redução da jornada de trabalho em si, mas porque a redução da jornada de trabalho, porque a jornada de trabalho, ela é uma questão de saúde e ela tem afetado trabalhadores e trabalhadoras, e é por isso que o tema realmente acendeu novamente essa chama de luta, e isso é extremamente importante. E por que eu afirmo que jornada de trabalho é uma questão de saúde? É bem sabido que, se estamos numa situação de fadiga, essa fadiga vai nos gerar um desgaste físico, um desgaste mental, que vai reduzir os nossos níveis de alerta, os nossos níveis de percepção sobre um possível erro em determinada atividade, ou mesmo poder levar a diversas situações de adoecimento. O Repórter Brasil, ele fez um levantamento no final do ano passado extremamente interessante e que ilustra bem o que eu estou colocando aqui. Nessa reportagem do Repórter Brasil, eles mostraram que das 20 ocupações campeãs em acidentes de trabalho, 12 delas também aparecem no top das 20 profissões com maior carga horária. Ou seja, jornadas de trabalho exaustivas, sim, elas geram situações em que o cansaço, o desgaste, a fadiga pode levar à ocorrência de mais acidentes do trabalho. Então, muitas vezes se traz justamente essa argumentação de que reduzir a jornada vai reduzir a produtividade. Sequer situações de pausas, que muitas vezes são obrigatórias em algumas atividades, os empregadores tentam de alguma forma não conceder, justamente porque se traz essa alegação de que pode reduzir a produtividade. A Fundacentro recentemente divulgou um estudo em que questionava-se essa questão das pausas necessárias num cenário de mudanças climáticas e de calor extremo, e o estudo apontou justamente que quando as pausas são concedidas, no retorno ao trabalho, o trabalhador consegue ter uma produtividade superior e que supera a produtividade que teria se tivesse continuado trabalhando em situação de exaustão. Então é fato que jornadas de trabalho exaustivas, elas são jornadas de trabalho que podem gerar adoecimento e podem gerar mais acidentes. Então, jornadas de trabalho, essa é uma questão fundamental. Quando nós estamos discutindo jornadas de trabalho, nós estamos discutindo um fator de risco para acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. E por isso que nós precisamos ter atenção não apenas à situação de reduzir essa jornada, mas também de revogar o parágrafo único do artigo 611-B da CLT, que traz de forma expressa dizendo que todas as questões relativas à jornada de trabalho não têm a ver com saúde e não têm a ver com segurança do trabalho, pois tem. Cada um de nós que já em algum momento excedeu sua jornada de trabalho e sentiu o cansaço no próprio corpo, sabe que isso é uma questão de saúde, sabe que isso é uma questão de segurança. A Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial da Saúde publicaram um estudo em 2022 que apontou que 81% das mortes relacionadas ao trabalho decorrem de doenças não transmissíveis, sendo que o principal fator de risco é justamente a situação da exposição a longas horas de trabalho. No Brasil, da mesma forma, nós tivemos no final de 2023 a atualização da lista de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde, essa lista que foi ratificada pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério da Previdência e que traz os impactos negativos das jornadas de trabalho prolongadas,
dos trabalhos em turnos, do trabalho noturno, ou seja, esses aspectos relacionados à jornada de trabalho sobre a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. E esses agentes de risco relacionados à jornada de trabalho, eles foram apontados como tendo relação com o surgimento de transtornos mentais, de comportamentos devido à situação de utilização de drogas, parada cardíaca, infarto cerebral, acidente vascular cerebral, diabetes, obesidade, câncer de cólon, reto, mama e próstata. Tudo isso relacionado a jornadas de trabalho exaustivas. Então, sim, precisamos olhar para a questão da jornada e ter a atenção que esse tema vem merecido de uma forma que a gente considere que essa redução vai nos trazer mais saúde, mais vida. A jornada de trabalho ela é um fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho, expressamente indicado nessa lista. Recentemente, nós tivemos o adiamento por parte do Ministério do Trabalho da entrada em vigor de uma alteração na norma regulamentadora 1, que trazia justamente de forma expressa o dever de se fazer o gerenciamento de fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, entre eles a jornada de trabalho. Esse adiamento ele foi incoerente com o cenário que nós temos de adoecimentos mentais relacionados ao trabalho e não relacionados ao trabalho, mas que impactam a produtividade. Porque se o setor produtivo quer produtividade, é a lógica, né? Nós precisamos olhar para todos os afastamentos. E se os afastamentos estão acontecendo, eles estão sim impactando a produtividade. A discussão que vem é: o Brasil está preparado para essa redução de jornada? Veja, quando se tem a discussão de que precisamos assegurar produtividade e que uma redução de jornada de trabalho poderia impactar essa produtividade e esse crescimento econômico do país, nós temos que lembrar que a produtividade ela só faz sentido se ela estiver associada necessariamente a uma elevação da justiça social, do bem-estar da população. Porque de que adianta ser mais produtivo e trabalhar 12 horas por dia, como muitos trabalhadores têm sido submetidos, como grande parte da população tem sido submetida, se isso não vem representando uma melhoria da qualidade de vida das pessoas? Essa é a questão. Mais produtividade necessariamente tem sido só gerador de lucro para alguns, mas não bem-estar para outros, porque nesse cenário não é essa produtividade que efetivamente estamos buscando. Mas voltemos à questão. O Brasil está preparado? Veja, desde 1962, a Organização Internacional do Trabalho ela já estabeleceu um padrão social para a jornada de trabalho. 1962, a OIT já recomendava que a jornada semanal de trabalho fosse de 40 horas. E desde então, nós conseguimos, em 88, assegurar as 44 horas. Então, está mais do que na hora de, sim, podermos, em razão de toda a automação, de toda a tecnologia que já foi inserida nesses ambientes de trabalho, dizermos, sim, o Brasil está preparado para essa redução. Até porque a redução, ela vem nesse intuito da progressividade dos direitos humanos, sendo que a jornada de trabalho é efetivamente um direito humano. Nos países que o senador Paim muito bem apontou aqui, já passaram pela experiência da redução, logicamente se fez esse debate e logicamente também se apontou que poderia ter o risco de uma redução dessa produtividade com a redução da jornada, o que não se confirmou. Pelo contrário, se aponta justamente que pessoas mais descansadas, que pessoas mais realizadas em outras dimensões da sua vida produzem melhor e entregam mais para o seu país, para o seu trabalho, para as suas empresas. Então, essas jornadas de trabalho elevadas, essa discussão da necessidade de se reduzir a escala 6x1, ela afetou especialmente setores que no dia a dia nós já percebemos que há uma insatisfação maior relacionada justamente a essa jornada de trabalho elevada, essa escala 6x1, e, por consequência, o que se percebe nesses setores? Pedidos maiores de demissão, uma maior rotatividade nessas empresas, maiores situações de absenteísmo. E aí temos que nos perguntar, isso é produtivo? Para as empresas é interessante manter jornadas de trabalho elevadas, escala 6x1, que as pessoas estão desgastadas, descontentes e por isso também não se mantêm nesses postos de trabalho.
certamente não deve ser. Tem uma outra questão que nós temos que considerar nessa discussão toda, e que envolve justamente essa quantidade de horas extras. Veja, nós estamos discutindo a redução de 44 para 40 e depois mais uma redução progressiva, possivelmente chegando a 36, mas nós temos que discutir também essa quantidade de horas extras. Um estudo recente da Unicamp apontou que mais de 20 milhões de trabalhadores brasileiros, cerca de 20% da população ocupada, faz horas extras rotineiramente, habitualmente. Veja, horas extras deveriam ser extraordinárias, né? Deveria ser algo extraordinário, mas não fazem habitualmente. Então, essa exposição rotineira, costumeira a horas extras, ela aponta também para essas jornadas exaustivas e que precisam, sim, ser combatidas. Porque se com a redução da jornada nós conseguiríamos mais 3 milhões de empregos, como o Diese apontou na pesquisa citada pelo senador Paim, certamente com a redução dessas horas extras que 20% da população brasileira ocupada faz habitualmente, já geraríamos outro tanto. E um debate importante, e aí falo pela experiência do Ministério Público do Trabalho, que tantas vezes nos sentamos com empregadores, debatemos a questão dessas horas extras habituais, muitas vezes extrapolando mais de 2 horas extras diárias, e o empregador traz o argumento, mas o trabalhador gosta de fazer horas extras. Não, empregador. O empregado, o trabalhador, gosta de ganhar mais, gosta de ter uma remuneração melhor, para ter uma vida melhor para si e para sua família. Se a remuneração fosse mais justa, se a remuneração fosse adequada para atender às suas necessidades de vida, certamente ele não estaria fazendo horas extras. Então temos que colocar o debate nos seus devidos lugares. Outro aspecto importante, porque veja, debatemos a redução da jornada de trabalho sem redução da remuneração. Mas talvez nós tenhamos que trazer para esse debate a necessidade de aumento do nível remuneratório. E por que eu digo isso, senador Paim? Nós estamos acompanhando muitas categorias expostas às jornadas de trabalho com escala de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Na prática, essas 36 horas de descanso, elas não têm sido cumpridas. Essas 36 horas, supostamente, de descanso, elas têm sido utilizadas para realizar outras atividades de trabalho. E, em geral, esses trabalhadores vêm fazendo jornadas de 12 por 12, porque nas 36 horas de folga ocupam outro posto de trabalho, formal ou informal. E já venho ouvindo, nesse debate que vem sendo celebrado nessa situação da redução da jornada de trabalho, apontamentos no sentido de que, bom, se a jornada de trabalho vai reduzir, eu vou ter mais tempo e eu vou poder fazer uma outra atividade para ganhar mais. Veja como essa questão do ganhar mais, a necessidade do aumento do nível remuneratório, passa necessariamente por essa discussão. Porque se queremos assegurar mais tempo livre, mais tempo de vida, mais tempo para aproveitar as outras dimensões da vida para as pessoas, nós precisamos assegurar que realmente essa redução da jornada de trabalho gere mais tempo livre para as pessoas. E não simplesmente uma colocação dentro de um outro posto de trabalho, formal ou informal. Muitos de nós, certamente, já nos deslocamos utilizando motoristas de aplicativos e conversando com esses motoristas, eles nos contam que eles exercem uma outra profissão e que naquele tempo que eles estão dirigindo, eles deveriam estar descansando, porque já executaram uma atividade diária de 8 horas de trabalho. Então, esse é o aspecto que nós precisamos discutir aqui também. É redução da jornada sem redução de salário, mas discutir necessariamente também a necessidade desse aumento do nível remuneratório. Sou pena de, no tempo de descanso, que deveria ser de descanso, as pessoas estarem executando outras atividades de trabalho. E já finalizando minha apresentação, é preciso que a gente faça essa discussão no sentido de assegurar esse direito para todos os trabalhadores. Exatamente como está no caput do artigo 7º da Constituição. Lá ele diz, são direitos de todos os trabalhadores urbanos e rurais. Ou seja, esse direito precisa ser discutido
para ser assegurado a todos os trabalhadores, e não só aqueles que têm carteira assinada, não só aqueles que têm um contrato de trabalho formal, não só aqueles que são empregados. Sob pena de dizermos para os empregados, vamos discutir esse direito, mas aqueles que não são, aqueles que estão expostos a essas contratações precárias, os pejotizados, por exemplo, terem a exposição a jornadas que vão representar, como diz meu colega Rodrigo Carelli, 7x0. Escalas 7x0. Trabalham 7 dias por semana e não descanso nenhum. Trabalham 24 horas por dia, não descanso nenhum. Trabalham 365 dias por ano e não descanso em nenhum. Então é preciso necessariamente que a gente prossiga nessa discussão, fortalecendo essa luta, mas buscando assegurá-la efetivamente como um direito humano de todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras. Que a gente tenha um excelente debate, profícuo e que avance nessa proposta. Muito obrigada, senador Paim. Muito bem, doutora Sirlene Luiza Zimmermann, coordenadora nacional de defesa do meio ambiente, do trabalho e da saúde do trabalhador e da trabalhadora do Ministério Público do Trabalho, MPT. Vamos em frente, porque tem uma dezena de convidados. De imediato, eu passo a palavra ao senhor sindicalista José Reginaldo Inácio, diretor de formação sindical e qualificação profissional da nova Central Sindical dos Trabalhadores. 10 minutos com mais 5, se necessário for. Bom dia a todos que acompanham a audiência pública, a todos que estão presentes aqui nessa plenária. Queria agradecer ao senador Paulo Paim pelo convite e, ao mesmo tempo, também agradecer a diretoria da Nova Central, a diretoria da CNTI e a diretoria da Abrast por estar aqui representando também essas instituições. E queria dizer que vou também carregar um pouco mais sobre a questão do debate do tempo de exposição, tão bem trazido aqui pela Zimmermann. É importante dizer para nós, enquanto classe trabalhadora, a relação que existe diretamente, né? Quando você fala em redução de jornada de trabalho, praticamente você está pensando em diminuição do tempo de exposição a riscos, né? Então, esta relação, a gente pode dizer que é uma relação entre carga de trabalho e, efetivamente, também entre o desgaste do próprio trabalhador, conforme foi bem colocado aqui já. Mas eu queria também trazer alguns pontos em relação à própria mudança que houve na legislação de 2017, que a gente precisa considerar, senador, um ponto por demais relevante desde 2017, efetivamente o tempo de exposição, a jornada de trabalho deixou de ser um limitador que poderia ser considerado efetivamente, né, uma proteção coletiva. Você estabelecer um regramento, uma norma em que você tem uma jornada de trabalho estabelecida, em que você limita o tempo de exposição ao trabalho, né, seja ele enquanto hora, enquanto dia, enquanto tempo de vida, né. Em 2019 também se alterou, né, temos que lembrar que a única proteção coletiva da iniciativa privada que existia no direito previdenciário era a aposentadoria por condição especial de trabalho, que esse senador Paulo Paim tanto debruçou e agiu com diversas audiências públicas, tentando, de alguma forma, para que ela não tivesse tanto ataque sobre o trabalhador, sobretudo o trabalhador mais afetado, mais atingido, que se houver aprovação da redução de jornada de trabalho, automaticamente essa redução do tempo de exposição até nos seus anos de vida será por demais significativa. É importante lembrar que em 2017 foi incluído no rol, né, de itens que não estão sujeitos ao mandamento de negociação a saúde e segurança, muito bem lembrado aqui também pela Sirlene, e é importante dizer que quando fala disso, no artigo 600, especificamente nesse artigo 611-A, uma contradição muito interessante, porque ao descaracterizar a jornada de trabalho, que praticamente é a espinha dorsal da reforma trabalhista, inseriu no escopo de possibilidades, no artigo 611-A, o pacto quanto à jornada de trabalho,
observados os limites condicionais. Então, toda a proposta que está em discussão aqui, seja no Senado, seja na Câmara, ela vem ao encontro de estabelecer essa limitação. Isso é por demais importante a gente ter isso como uma referência, né? A mesma coisa é o banco de horas, né? Seja ele mensal ou anual, estabelecido de forma individual. A gente tem um intervalo intra-jornada, ou seja, o tempo de descanso, muito bem lembrado aqui também pela Sirlene, que passou a não existir, né? Não tem um tempo de descanso, ou seja, o intervalo intra-jornada respeitado o limite de 30 minutos para jornadas inferiores a 6 horas, intervalo de refeição, né? É o mínimo. Praticamente isso também é colocado de lado. Aí a gente vem para o trabalho atípico, né? Vamos chamar aqui o teletrabalho, o regime de sobreaviso e o trabalho intermitente, né? Aí entra também a hora antissocial, né? Um conjunto de horas antissociais que hoje é perpetuado na relação capital-trabalho. O mundo do trabalho dos dias atuais, ele permeia por um nível muito elevado de horas antissociais, ou seja, nós não temos estabelecido no nosso dia a dia o nascer ao pôr do sol, muito pelo contrário, há uma ruptura efetiva da questão biológica, da questão psíquica, e se estabelece um conjunto ativo de horas antissociais para o conjunto da classe trabalhadora, sobretudo aqueles que ganham um salário menor, né, que têm efetivamente condições de busca pelo emprego, e tem aí ainda um tempo, efetivamente falando, né, que decompõe a sua convivência, né, conforme foi dito aqui, trabalhar 7 dias por semana, né, de modo consecutivo, 24 por 24 e os 365 anos sem descanso. Isso insere esse rol, né, das horas antissociais. A modalidade de registro de jornada, a troca do dia de feriado, ou seja, o trabalhador trocando o dia de feriado por trabalho, por não ter renda, né? Foi muito bem lembrado aqui. A prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes, até isto foi estabelecido na lei, né? 13.467 de 2017, que nesta casa, no Senado, foi bastante combatido pelo senador Paulo Paim, né? Esta discussão que a gente tem regras sobre duração de jornada de trabalho e intervalos não serem consideradas como norma de saúde e segurança implica um número muito expressivo. Nós fizemos um levantamento, senador, em 2022. Em 2022 foram estabelecidas pelo movimento sindical, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, 512.110 cláusulas negociadas pelo movimento sindical, das quais 78.594 eram sobre jornada de trabalho, né? E aí é algo significativo, porque as cláusulas de saúde e segurança foram tabuladas 39 mil, enquanto a de jornada de trabalho, que tem estreita ligação com o tempo de exposição, né, foram 78.594. Dizer que saúde e segurança não tem a ver com jornada de trabalho é desconhecer que o tempo de exposição do trabalhador e da trabalhadora não é afetado, não interfere na sua saúde, tanto física quanto mental, né? É um dado que, para a gente, precisa ser, né, novamente combatido. Existe 3 dimensões muito tratadas pelo Dal Rosso, pelo Cardoso, Calvetti, o Dari Cray e outros, né? Um livro da Unicamp, um trabalho sobre redução de jornada, em que eles falam de 3 dimensões de tempo de trabalho atingidas, né? Quais sejam a extensão, a distribuição e a intensidade. Eu vou me ater aqui na questão da distribuição da jornada, né? Há uma praticamente você perde o padrão, né, da normatização que existe. Aquilo que havia como regramento dentro até da própria Constituição perde sentido. Nem sequer as 44 horas ou aquilo que se pensa em estabelecer como sendo um limitador passa a ser considerado. Desorganiza o sistema de proteção, ou seja, condições e ambiente de trabalho, e também de sociabilidade, já que segrega a classe trabalhadora, cria, amplia, né, institui a hora antissocial como um elemento constitutivo. Sobre a extensão e intensidade, a doutora Sirlene já comentou bastante aqui, mas é importante a gente não perder de vista que a redução da jornada e o fim da escala 6 por 1 são medidas de saúde pública, de proteção coletiva
Nós temos que ter que dentro da Constituição a jornada de trabalho delimitada e cumprida, ela passa a ser uma das principais proteções coletivas da classe trabalhadora. Não compreender que jornada de trabalho delimitada, cumprida, ela tem uma função primordial de proteger as condições de trabalho, ou seja, diminuir o tempo de exposição ao trabalho penoso, ao trabalho insalubre, ao trabalho periculoso. São elementos que, de uma forma direta, são constituídas no delimitador de jornada de trabalho. Se a gente reduz, automaticamente você diminui a exposição, diminui o ataque à saúde e ao perigo que o trabalhador e a trabalhadora corre no dia a dia de trabalho. Nós temos aí números expressivo, também foi trazido, né, na primeira intervenção, mostrando o quão significativo é deixar de discutir jornada de trabalho, o tanto que isso interfere, né, das condições físicas e mentais da classe trabalhadora. É importante também lembrar, né, que longas jornadas contínuas e ausência de tempo adequado de descanso configuram formas de penosidade psicossocial e potencializam o burnout, ansiedade e outros transtornos mentais relacionados ao trabalho, né? Foi muito bem lembrado, esse adiamento da aplicação do item 1.5 da NR número 1 foi um desacerto, né? O Ministério do Trabalho, ao fazer essa composição para não aplicação, é desmerecer o número exponencial de adoecimento mental do trabalho e o tanto que o adoecimento mental potencializa também o adoecimento físico, né? Isso é claro, né? E a gente precisa considerar essa discussão. Senador, o senhor vai lembrar a questão da hora itinere, hora de deslocamento, né? Você cria um vácuo de trabalho, né, que efetivamente nós temos locais distantes dos postos de trabalho, local onde o próprio transporte da empresa ou transporte, quando não existe o transporte público, né, o deslocamento chega a ser até em torno de 12 horas, né, e esse tempo de deslocamento não sendo considerado é um tempo de penosidade, né? É um tempo em que o trabalhador é afetado psicologicamente. Por quê? Porque se a gente soma os dois períodos, nós estamos falando de 4 horas à disposição da empresa por subordinação sem receber, né? Como que fica esta relação, né, de redução de jornada, tendo em vista, por exemplo, essas condições, né, de trabalho, esse tempo psicossocialmente penoso à disposição, que também é para os trabalhadores de plataforma, que também é para o trabalhador que tem o contrato 0 hora, que é o contrato de trabalho intermitente, né? Então, estas relações de turnos atípicos, ela acentua, né? Assim como o tempo de deslocamento não pago, acentua efetivamente esta questão psicossocial penosa, que efetivamente não é tratada e a gente precisa fazer uma composição com a redução de jornada, né? É importante destacar este ponto, porque para nós ele é fundamental. Agora, o trabalho digno, quando a gente vai tratar, é importante não perder de vista isto, né? A redução de jornada, o fim da escala 6x1, tem uma relação estreita com o tema que está sendo debatido, de um projeto que é do senador Paulo Paim também, que é o projeto PL 3694, 2019, sobre penosidade, que tem uma ligação estreita com a redução de jornada. Quando a gente fala em redução de jornada, você está diminuindo a penosidade, ou seja, tem a ADO, que esse ano vence, então a discussão da penosidade, ela tem uma ligação estreita com o debate da redução de jornada, e ela precisa ser considerada dessa forma, senador, e é importante, né? E da mesma maneira, nós já falamos aqui NR1, né? A questão da aplicação da NR1, o sindicalismo, enquanto não se aplica, tem que criar nas suas convenções e seus acordos coletivos determinações para aplicação de modo direta, via sindicato, da questão do item 1.5 da NR1, né? Agora, a redução de jornada, já foi dito, ela diminui o tempo de exposição a riscos, ela diminui o adoecimento mental, ela diminui o número de horas antissociais, ela diminui a exposição à elevada carga térmica decorrente até mesmo do aquecimento global. Então, nós temos aí uma conjugação de elementos que faz com que, senador, que
Tem que haver mais debate, precisa haver um engajamento para que esse plebiscito que está em discussão seja um plebiscito que acolha toda a população trabalhadora. Quem depende do trabalho para viver, de modo efetivo, depende da redução de jornada. Quem depende do trabalho para viver, depende de condições dignas de trabalho. Precisa da aprovação do projeto de lei da penosidade para poder reforçar de modo efetivo essa luta pelo fim da jornada de trabalho 6x1, ou seja, a escala 6x1. Precisamos pensar, sim, uma jornada de 4 dias, né? Uma jornada de 36 horas, para que a gente ganhe esse laço de capacidade e de possibilidade real de ter maior renda, né? Ter maiores condições de trabalho e, sobretudo, ter mais dignidade e trabalho decente em nossa vida. Da nossa parte, senador, a gente agradece pela oportunidade, em nome da Nova Central, em nome da CNTI, em nome da Abrast, né? Em nome da classe trabalhadora, por estar sendo oferecido a possibilidade de termos novamente, dentro do rito de uma Constituição ou de um projeto de lei, algo que ao limitar a jornada, também crie efetivamente uma proteção coletiva ampliada para toda a classe trabalhadora. Muito obrigado. Muito bem, meus cumprimentos ao presidente da CNTI, José Reginaldo Inácio, que é diretor também de formação sindical e qualificação profissional da Nova Central Sindical de Trabalhadores. Os cumprimentos pela exposição. E vamos de imediato agora, por videoconferência, ao também sindicalista Guiomar Vidor. Ele é secretário adjunto de Assuntos Jurídicos da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB. Por favor, Guiomar, é com você. 10 minutos, com a tolerância necessária, se for preciso. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos demais debatedoras aqui que estão nessa importante mesa, e parabenizar essa iniciativa, senador Sua e Eduardo Girão. Bem, quando nós falamos sobre essa questão da redução da jornada de trabalho, a gente precisa, às vezes, senador, já fui também sindicalista, sabe muito bem disso, né? Voltar um pouco no tempo e resgatar efetivamente o que representa essa luta para a classe trabalhadora a nível do Brasil, mas a nível internacional. Tanto que, vamos dizer assim, o dia, a data mundial que se comemora o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, 1º de maio, tem exatamente a origem a redução da jornada de trabalho e por melhores condições de trabalho, mas a centralidade lá no século retrasado, no ano de 1886, na cidade de Chicago, foi exatamente a luta por uma jornada fosse mais justa, e era a luta pelas 8 horas, né? Aqui no Brasil, intensas foram as lutas de categorias, paralisações, e que tiveram, vamos dizer assim, um grande boom, a greve geral de 1917, aqui no Brasil, que tinha como centralidade exatamente a luta pela redução da jornada para 8 horas, entre outras questões de trabalho noturno, insalubre, girada em torno dessa questão da jornada de trabalho. E no Brasil, nós só passamos a ter uma regulamentação efetiva no início, ou após ali os anos 30, né? Até então, apenas algumas categorias tinham acordos circunstanciais que regularam a jornada de trabalho. A partir de 1930, com o governo Getúlio, o Estado passa, principalmente ali nos anos de 32 e 35, por meio de decretos, a duração da jornada de trabalho de 8 horas e 48 horas semanais. Para algumas categorias específicas, eu lembro aqui que a minha categoria dos comerciários, sou presidente da Federação dos Comerciários aqui do Rio Grande do Sul, teve uma dessas conquistas, um decreto do presidente Getúlio, no dia 30 de outubro, que marca, inclusive, o dia da categoria comerciária, foi exatamente a conquista da jornada de 8 horas e a conquista do fim da escala 7%, definida aqui pela
pela Sirlene. Então, eu quero dizer que essa luta ela remonta a um passado muito significativo. Após a regulamentação da jornada de trabalho, uma Carta Magna de 34, nós não verificamos nenhuma alteração no que diz respeito a essa questão da redução da jornada de trabalho. Hoje, eu estou falando de 1934 até 1988, né? Bem colocado aqui pela Procuradora do Trabalho, né, que a própria OIT, ainda lá em 1962, sugeria já uma jornada de 40 horas semanais, né? A luta pela redução da jornada de trabalho, na verdade, ela está intrinsecamente ligada à luta pela da qualidade de vida do ser humano como parte da sociedade. Nós não podemos fazer um debate ou achar que esse é um debate simplesmente que envolve a questão dos trabalhadores, empregadores. Aqui quem tem que estar envolvido também é o Estado. O governo precisa entrar nesse debate. E eu saúdo aqui, eu acho que a manifestação do presidente Lula na véspera do 1º de maio, ela foi muito importante, onde o governo anteriormente tinha uma posição externada pelo que isso deveria ser feito por acordos coletivas, né, negociadas intercategorias, e o presidente Lula deu exatamente uma orientação diferenciada, né, dizendo que esta é uma pauta, e certamente é uma pauta do governo, porque historicamente nós só conseguimos isso, que isso se tornasse uma conquista, vamos dizer assim, generalizada para a sociedade brasileira, quando nós tivemos a intervenção. E isso aconteceu e acontece no mundo inteiro, né? Hoje, o senador já colocou ali, vários são os projetos, segundo o Dieses, os cálculos que se tem são mais de 30 projetos já que circulam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal de iniciativas de redução. E lembro aqui da carga horária. E lembro aqui, senador Paim, de um projeto que teve uma grande campanha nacional, inclusive já aprovado até em comissões da Câmara dos Deputados, a época em que o senhor ainda era deputado federal, a PEC 231/95, que reduzia a jornada para 40 horas semanais, de sua iniciativa e do deputado Inácio Arruda, né? Então, eu acho que essa questão de projetos que resgatam, que versam sobre a redução do trabalho e que buscam a supressão, e aqui que eu queria centrar também um grande debate, da malfadada escala 6x1, que vigora desde a década de 30 do século passado, portanto, há quase 100 anos, nós temos a mesma escala de trabalho que ainda regulamenta a dos contratos de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Essa é a regra geral. Apesar de nós termos, todos nós sabemos, aí categorias que hoje já tem escala 5x2, a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras estão dentro dessa escala famigerada de 6x1. A classe trabalhadora brasileira, aqui como falou a doutora, ela está adoecida, não suporta mais a exaustão causada por essa rotina de extensas jornadas, por uma escala desumana, que na verdade limita o tempo para o lazer, o tempo para qualificação profissional que tanto é reclamada, para o convívio familiar e até para o fortalecimento dos laços gregários. A regeneração orgânica, isso eu queria chamar a atenção também para a continuidade do trabalho com rendimento e produtividade adequados. Hoje, jornadas de trabalho e a escala 6x1, na verdade, não permitem sequer que o trabalhador e a trabalhadora, na verdade, tenham uma regeneração para que eles possam, na verdade, na semana seguinte, dar ou render aquilo que poderiam render. Eu queria entrar aqui num aspecto que foi até levantado aqui já sobre a questão da reforma trabalhista de 2017, né? Que ela representou, eu diria, a maior regressão civilizacional da história do nosso país, né? Aprofundou a precarização, ampliou a jornada aqui referida pela doutora, 12
e a sua facilitação, né? A facilitação das extensas jornadas diárias de trabalho, os contratos precários, aqui o contrato intermitente, o part-time, né? O banco de horas sem ativa facilitou, ou seja, a extensão da jornada, os contratos precários, o banco de horas, como eu falei, o fim das horas em itinerário, que foram ressaltados aqui, a terceirização e a priorização sem limites, dentre outras. Tudo isso, na verdade, ajuda ou auxiliou a desconstruir o mundo do trabalho, como nós concebemos como um instrumento, vamos dizer assim, positivo, de valorização do trabalho. Um outro aspecto que eu queria levantar aqui, que as mulheres são mais de 50% da mão de obra. 50% dos lares são comandados por elas, que sofrem a dupla e até a tripla jornada de trabalho. Então, elas precisam, inclusive, senador Paim, aqui teve uma pergunta de uma das as pessoas que estão nos acompanhando aí pela videoconferência, o que isso poderia auxiliar na questão do gênero. É óbvio que as mulheres são as que mais sentem esse problema das extensas jornadas de trabalho, principalmente dessa escala que nós temos hoje no Brasil. Então, a jornada, a redução da jornada legal para 40 horas, desde já, rumo às 36 horas, a nova escala no máximo de 5x2 e, se viável, em outros setores, que ela seja mais aperfeiçoada ainda, eu quero dizer que a economia brasileira está totalmente adequada para assumir esse tipo de redução. Por quê? Hoje nós temos aí tecnologias, e não é só nos setores da indústria, do comércio, dos serviços. Você entra hoje num supermercado, por exemplo, já praticamente não se tem mais caixas, não se tem trabalhadores. O número de trabalhadores está extremamente reduzido, os autoatendimentos, né? Então o grau de produtividade ele evoluiu nos setores, em todas as categorias. Ele, além de representar incremento na produtividade, na geração de empregos, ele geraria também uma renda maior na própria população, porque as pessoas que vão ter mais tempo, elas vão ter mais tempo para executar outras atividades de cultura, de lazer, enfim, movimentar outros setores da economia. O comércio e serviços, na verdade, não tem conseguido, senador Paim, não tem conseguido preencher as suas vagas, e um dos principais empecilhos nas pesquisas que foram feitas pesquisas por entidades patronais que estão aqui e irão participar desse debate, deverão, inclusive, tema. Um dos principais problemas no setor do comércio, que é considerado, e os serviços que são considerados o primeiro emprego, é de que houve uma detecção nessas pesquisas, que o principal problema são as extensas jornadas de trabalho e a famigerada escala 6x1. Além, naturalmente, daquilo que foi citado aqui pela procuradora Zimmermann, que questão dos baixos salários. Veja bem, no comércio, hoje nós temos uma rotatividade que supera 60% dos trabalhadores e trabalhadoras. Antigamente, eles, por uma questão de rotatividade, de economias, reduções salariais. Hoje, uma parcela significativa, o dobro do que era, eles estão pedindo demissão, não estão mais suportando isso. Tanto que nós temos empresas, senador Paim, aqui no Rio Grande do Sul, já anunciando contratação no setor do comércio, né? Anunciando contratações numa nova escala de trabalho de 5x2, fazendo disso uma para atrair novos trabalhadores e, inclusive, anunciando salários superiores aos salários mínimos garantidos nas convenções coletivas, e muitas vezes. Aqui se falou, eu acho que é um aspecto que precisa ser
porque esse debate ele não pode ser um debate só do movimento sindical, do parlamento, é um debate que o governo precisa participar, mas a sociedade como um todo precisa se dar conta desse processo. A sociedade está adoecendo, porque se o trabalhador, a trabalhadora adoecer, eles têm famílias e eles fazem parte dessa sociedade. A sociedade precisa dar uma resposta a esse grau de doença que nós estamos vivendo, né? O problema aí que foi abordado, o problema de burnout, distúrbios psíquicos, a exaustão extrema, o problema da depressão, da irritabilidade, a ansiedade e outros atingem hoje mais de 30% dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Isso é um impacto negativo, senador, não só para as pessoas individualmente. O PIB, quando se fala, tem uma interferência significativa no PIB da nação, né? Foram mais de 500 mil afastamentos do trabalho apurados em 2023 para a Previdência, para as empresas e para o Estado. Então, nós precisamos, sim, construir uma solução efetiva para isso. Eu acho que, por fim, senador, para concluir, quero dizer que o governo precisa assumir esse debate. É importante isso que o parlamento... Mas nós precisamos que o governo, através do Ministério do Trabalho, crie uma mesa nacional de negociação que debata esse tema, e eu acho que ele precisa do plebiscito citado aqui, promovido pelas centrais sindicais, pela Frente Brasil Popular e pela Povo Sem Medo. Ele será certamente um instrumento para nós levarmos esse debate para a sociedade. E a sociedade está mobilizada, tanto que em pesquisas realizadas, mais de 70% da população hoje são favoráveis à redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. E certamente o seu projeto, essa PEC 148 de 2015, né, que trata aí da e depois paulatinamente para 36 horas, e o projeto, quero citar aqui também, senador, 15 segundos. Daiana Santos, aqui do Rio Grande do Sul, altera a lei que regulamenta a profissão de comerciários e outras categorias, estabelece uma jornada de 48 horas através de um projeto de lei 65, 8 horas de a nova escala de trabalho de 5 dias de trabalho e 2 dias consecutivos de folga. Eu acho que esse é o caminho, esse é o rumo para um novo Brasil que nós queremos construir. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, parabéns pela exposição, Guiomar Vidor, secretária adjunto de Assuntos Jurídicos da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, que fez também, na mesma linha que aqueles que o antecederam, uma bela exposição. Ele que atua fortemente lá na CTB do Rio Grande do Sul, inclusive foi presidente inúmeras vezes. Eu passo a palavra agora para Paulo de Oliveira. Paulo de Oliveira é vice-presidente e secretário de organização da Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB. Obrigado, senador Paim. Saudar a todos que estão com a gente aqui, aqueles que estão aí na mesa, os expositores que me antecederam e os próximos que virão também. Uma saudação especial a todos aqueles que nos acompanham pela TV Senado e por outros meios de comunicação. Muito importante que a gente possa ampliar esse debate com toda a sociedade. Em nome da CSB, para a gente é uma grande satisfação essa oportunidade, a possibilidade de dialogar sobre um tema de grande importância para os trabalhadores e também para a sociedade. Quero, antes de iniciar aqui, trazer um abraço do presidente Antônio Neto, que participa das atividades em Genebra, na Suíça, da Conferência Nacional do Trabalho da OIT, e traz um grande abraço a todos vocês. Não pôde estar aqui, mas a gente vem aqui a pedido dele para representar a CSB e poder dialogar um pouco também sobre esse tema de grande relevância. Para tratar sobre esse tema, nos parece importante que a gente faça uma reflexão sobre várias perspectivas. Eu acho que, de fato, nós temos vários sentimentos dentro desse contexto
E a gente quer tentar buscar contribuir com esse diálogo, tratando isso no olhar de cada perspectiva que nós entendemos relevante, né? Inicialmente, é importante dizer que essa é uma luta histórica do movimento sindical, a luta pela redução da jornada de trabalho, que já ultrapassa décadas sobre esse debate e que agora ganha um destaque maior e um destaque com a sociedade através do VAT, do Vida Além do Trabalho, e também do projeto apresentado pela deputada Érica. Então, nesse sentido, acho que coaduna a luta do movimento sindical com o propósito da redução da jornada de trabalho e com o fim da escala 6x1, que é aquilo que a sociedade hoje observa a partir da dinâmica e dos debates que são colocados. Para destacar para todos aqueles que nos ouvem, a defesa que nós fazemos nesse sentido é, primeiro, nós pensamos do ponto de vista da geração de emprego, mas de empregos decentes. Então, a jornada de trabalho contribui com esse processo. Essencialmente pela melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, do tempo necessário para a convivência familiar e interpessoal, e também do ponto de vista da formação pessoal, das adequações às inovações tecnológicas, que é o que nós vivemos nesse sentido. Isso tudo colaborando com o processo de melhora da qualidade de vida e de um aspecto muito importante também, que é do ponto de vista do aumento da produtividade, porque nós sabemos que a produtividade está ligada à lógica de um trabalho com pausas e com descanso, e dessa forma nós entendemos que, além de toda essa condição de produtividade, a gente também traz um bem enorme para o país do ponto de vista da questão do acidente de trabalho e das doenças ocupacionais também geradas por uma jornada extenuante. O que a gente busca de verdade dentro desse processo é a redução da jornada para 40 horas semanais e depois uma redução gradativa de 1 hora por ano até a gente chegar na jornada ideal, que seria uma jornada de 36 horas semanais, né? Isso já defendido abertamente pelo senador Paim, com todas as dimensões que o Congresso e a visão progressista dentro do Congresso entende essa dimensão da redução para 40 horas e depois uma redução gradativa de 1 hora por ano até chegarmos a uma redução efetiva de 36 horas para uma jornada de trabalho no Brasil. Nós queremos também ter um olhar aqui na perspectiva da resistência patronal, né? Nós queremos fazer uma análise sobre várias perspectivas e a resistência patronal é um dos aspectos que nos chama a atenção e é importante que a gente possa falar um pouco sobre essa questão. Nós já temos assim um avanço significativo dentro do setor empresarial, entendendo a importância da redução da jornada de trabalho. Nós temos muita gente ainda que reflete sobre um sentimento de que isso vai quebrar as empresas, de que isso não vai ser bom para o Brasil. Essa posição ainda é muito forte dentro da bancada empresarial, dos empresários como um todo. E aí, uma reflexão que já foi trazida em alguns momentos aqui, mas me parece importante que a gente refaça. Ontem, na história, efetivamente, argumentos como esses foram defendidos em questões que marcaram a história do povo brasileiro. Podemos lembrar aqui do fim da escravidão, da redução da jornada de trabalho de 48 horas para 44 na Constituinte de 1988, a luta histórica do senador Paim sobre o salário mínimo de $100 e tantos outros momentos em que a argumentação era a mesma, no sentido de que as mudanças quebrariam as empresas e não seria bom para o Brasil. E o que nós assistimos a partir da dinâmica desses fatos? O que nós vimos em alguns momentos importantes, já dentro da vivência e da égide dessas mudanças, nós vimos geração de emprego em condição quase de pleno emprego, desenvolvimento, crescimento empresarial. Assistimos isso dias atrás, já no cenário com essas mudanças. Então, certamente, o que se coloca dentro desse processo empresarial, naturalmente, é uma visão que facilmente se observa que a história por si só já demonstra que isso não afeta, de fato, o Brasil ou as empresas. A gente sabe que o desenvolvimento
e a ampliação do faturamento das empresas, elas não se dão por redução de direitos ou por aumento de jornada. O que faz com que a empresa possa vender mais é o aquecimento da economia. E o aquecimento da economia gira a roda produtiva, gera emprego, melhora efetivamente os resultados empresariais, é bom para o Brasil, mas a gente só consegue efetivamente fazer isso com um trabalhador tendo uma remuneração digna e também dentro de uma dimensão da garantia e da proteção dos direitos, especialmente de uma jornada justa que traga efetivamente um trabalho decente. Nós já vemos vários segmentos da sociedade não aplicando a jornada 6x1. Vários segmentos da sociedade já não aplicam a jornada 6x1 e já há um processo de adaptação a esse cenário, porque de fato ele é um cenário que, do ponto de vista do resultado, ele traz resultados extremamente significativos. Então nós temos uma aplicação já em vários setores de uma escala menor, promovendo uma qualidade de vida melhor para o trabalhador, mas efetivamente dentro do ponto de vista da produtividade efetivamente. Tivemos experiências recentes no Brasil do modelo 100-80-100, onde você tem 100% do salário, 80% da jornada e 100% de produtividade, experimentado no Brasil e em vários outros países, e o resultado, analisando especificamente o Brasil, é de que as empresas... Terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura. A audiência pública será realizada nos termos dos requerimentos 9 de 2025, de minha autoria, e o número 3 de 2025 e 35 de 2024, de autoria do senador Eduardo Girão, para a realização do ciclo de debates sobre crimes transacionais e direitos humanos, com foco nas medidas de combate à prática do tráfico humano. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet em senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. Eu vou repetir o telefone 0800 061 2211. Por ser uma reunião interativa, nós já estamos recebendo perguntas ao longo da semana. Desde que foi divulgada a pauta, há um interesse enorme da sociedade, muitas perguntas já estão chegando. Nós vamos tentar passar o máximo de perguntas para os nossos expositores. Se não conseguirem responder aqui, nós faremos a resposta a todos os internautas, a todas as pessoas que estão acompanhando por e-mail. Nesta audiência, nós temos como convidado o desembargador Paulo Alcântara, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho em Pernambuco, Henrique Oliveira Santos, chefe da Divisão de Repressão ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Imigrantes da Polícia Federal, a conselheira Cíntia Menezes Bruneta, presidente do Comitê Nacional de Combate ao Trabalho em Condições Análogas à de Escravo, Jonathan Hall, empresário e especialista em gestão com experiência na administração de publicidade e sustentabilidade, representando uma instituição internacional também de combate ao tráfico humano. Denise Abreu Cavalcante, especialista em direito internacional migracional. Hugo Acha, diretor de pesquisa e divulgação da Fundação... Ele é da Bolívia, diretor de pesquisa e divulgação de uma fundação que também trabalha com o tema. Doutora Carme Menezes Falcon, procuradora do Trabalho. Ana Maria Gomes Parvá, eu peço perdão pela pronúncia, depois a gente acerta essa pronúncia. Coordenadora-geral de promoção do direito das pessoas migrantes, refugiadas e apátridas do Ministério dos Direitos Humanos. Luciano Aragão, procurador do Trabalho. E Luiz Jonatas Andrade, representante do Fórum Nacional para Monitoramento e Solução das Demandas atinentes à exploração do trabalho em condições análogas à escravidão. Percebam que os nossos ilustres convidados estão muito ligados ao tema. Este é um tema que a comissão está trabalhando desde o início deste ano,
mas não foi um tema omisso no passado. O Senado sempre se debruçou sobre o tema, mas nós decidimos que nesses 2 anos nós teremos um ciclo de debates especialmente voltado para o tema. Tivemos uma audiência há 2 semanas atrás, também sobre o tráfico humano, com a presença do Tim Ballard, aquele grande policial americano que a história da vida dele deu origem ao filme Som da Liberdade. Tivemos também outros encontros nessa comissão sobre o tráfico humano e nós estamos nessa 3ª rodada e a gente vai continuar esse ciclo de debate. Não dá mais para a gente esconder o que está acontecendo. O Brasil não pode se omitir e esse ciclo de debate está também na direção de deliberações, encaminhamentos e deliberações. Eu convido para compor a mesa o desembargador Paulo Alcântara, desembargador do TRT Pernambuco, coordenador do Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em Pernambuco. Doutor Paulo, muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Ainda para compor a primeira mesa, tenho a alegria de convidar Jonathan Hall, representante da Fundação Som da Liberdade, a fundação que o filme, assistido por mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo, Jonathan estará aqui hoje representando a fundação, mas ele trará uma outra abordagem sobre cubanos no Brasil. Interessantíssima abordagem que o Jonathan vai trazer. Obrigada, Jonathan. Veio direto dos Estados Unidos para a nossa audiência. Muito bem-vindo, Jonathan. Eu convido ainda para compor a primeira mesa a doutora Denise Abreu Cavalcante, especialista em Direito Internacional e Migracional. É uma alegria, doutora Denise, tê-la conosco. Estamos numa expectativa muito grande para lhe ouvir. E ainda para compor a primeira mesa, Marina Bernardes de Almeida, coordenadora-geral de enfrentamento ao tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes do Departamento de Imigrações da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Doutora Marina, obrigada por ter vindo. Já levo um abraço para o nosso ministro, é um prazer tê-la conosco. Nós teremos a participação por videoconferência de alguns convidados, mas nós vamos fazer essa primeira mesa da seguinte forma. Vai falar primeiro o senhor Henrique Oliveira Santos, o desembargador Paulo Alcântara, na sequência, Jonathan Hall, e nós vamos intercalar na sequência com Henrique Oliveira Santos e Hugo Acha, que são os dois que estão online. Tudo bem assim? Senador Girão, autor do requerimento, estou aqui começando pelo senhor, mas daqui a pouco lhe passo a presidência. O senhor parece que quer falar. Rapidamente, muito bom dia a todos, paz e bem. Eu queria parabenizar a presidente, querida amiga, senadora Damares, pela iniciativa, porque esse requerimento a gente deu entrada, mas no ano passado ainda nós tivemos um pouco de dificuldade de esse assunto tratar aqui na comissão. Então eu quero agradecer à senhora por priorizar esse assunto, muito importante. A senhora que é uma conhecedora profunda, um ativista dessa causa. E eu queria apenas fazer aqui um preâmbulo, antes de começar a ouvir os nossos convidados, né? Que há 25 anos a comunidade internacional dava um passo importante na proteção da dignidade humana, com a aprovação pela Organização das Nações Unidas do Protocolo de Palermo, firmado em 2000, na cidade italiana de mesmo nome. O documento visava prevenir, reprimir e punir o tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças. O Brasil ratificou esse protocolo em 2004, assumindo o compromisso de enfrentar uma das mais cruéis formas de violação dos direitos humanos. Mais tarde, com a publicação da Lei nº 13.344 de 2016, passamos a dispor de um instrumento jurídico mais robusto,
que trata do tráfico de pessoas, tanto no território nacional quanto no exterior, envolvendo vítimas brasileiras ou estrangeiras. Mas, infelizmente, ainda estamos longe de erradicar essa chaga. Segundo dados da ONU, cerca de 2,5 milhões de pessoas são vítimas do tráfico humano no mundo, movimentando uma economia criminosa de mais de 32 B de bola e de índio, 32 bilhões de dólares por ano. Entre 2019 e 2022, o número de vítimas detectadas cresceu 25% em todo o mundo. O número de crianças, olha só esse dado assustador, o número de crianças vítimas aumentou 31%, sendo um aumento entre meninas de 38%, revelando um padrão brutal de exploração sexual. E o Brasil não está imune. De acordo com o painel de dados do Ministério da Justiça, entre 2017 e 2022, foram identificadas 1.811 vítimas de tráfico de pessoas em território nacional. Destas, mais de 80% eram do sexo feminino e mais da metade tinha entre 10 e 29 anos. Os principais fins do tráfico aqui incluem exploração sexual, trabalho análogo à escravidão e adoção ilegal. Esses números não são apenas estatísticas, são rostos, são histórias de vida. Existências interrompidas por redes de criminosas que se aproveitam da vulnerabilidade, da pobreza, da falta de acesso à informação e da ausência do Estado. Estamos falando de meninas arrancadas de suas famílias, de jovens aliciados com falsas promessas de emprego, de pessoas levadas a outros países e mantidas em condições degradantes, muitas vezes sem documentos, sem voz, sem saída. O enfrentamento ao tráfico de pessoas exige mais do que boas intenções. Requer uma legislação mais firme, capaz de alcançar formas de tráfico ainda não tipificadas no nosso ordenamento jurídico. Requer cooperação intensa internacional, investigação especializada, acolhimento às vítimas e, acima de tudo, conscientização da sociedade. Por isso, esta audiência pública é tão importante. É hora de romper o silêncio, de ampliar o debate, de reforçar compromissos. Eu conclamo as senadoras e senadores aqui presentes, muitos estão vindo para Brasília, é uma segunda-feira, não é um dia de casa, vamos dizer assim, cheia, como nós vamos ter terça e quarta-feira, mas eu tenho certeza que as assessorias de muitos senadores estão aqui, ou nos gabinetes, e eles mesmos, ouvindo essa audiência pública que vai repercutir, nós vamos tirar aqui boas conclusões delas e vamos ter medidas proativas, como legislação, sugestão dos senhores que conhecem bem. Então, eu conclamo também representantes da sociedade civil e do poder público para que juntos possamos enfrentar esse crime cruel, invisível a olhos desatentos, mas devastador em suas consequências, muitas vezes silencioso, que é grave, que passa por baixo do tapete. Que este seja um espaço de escuta, de denúncia e de construção, porque cada minuto de omissão pode custar uma vida. Senadora Damares, mais uma vez, muito obrigado. Nós tivemos aqui uma audiência, a senhora até, quando eu cheguei aqui, estava relembrando, né? Faz o quê? Cerca de uns 20 dias, um mês, mais ou menos. E deu uma repercussão muito grande aqui na casa. Eu não pude, estava com outros compromissos, mas assisti um pedaço. E acredito que essa é uma etapa importante com a qualidade aqui dos palestrantes que a gente está recebendo e conhecedores da causa. Muito obrigado. Obrigada, senador Girão. Parabéns pela proposta, pela iniciativa. Como o senhor disse, nós não podemos mais adiar essa discussão.
Não podemos mais. Nós decidimos aqui na mesa que as falas serão na seguinte ordem. Primeiro o desembargador Paulo, depois o Jonathan. Aí nós vamos intercalar com quem está online. Em terceiro, o Henrique Oliveira Santos. Quarto, Hugo. Depois a gente volta para Denise Abreu, 5. A gente vai para a doutora Carme, 6. 7, Luciano Aragão. 8, Marina Bernardes. 9, Luiz Jonathan. E 10, a doutora Natália. Eu vou te deixar mais no finalzinho, Marina, porque parte das exposições, com certeza, farão um diálogo com a sua fala. E muitas perguntas que estão chegando estão sendo direcionadas realmente ao Ministério da Justiça. Então, você ficou ali mais para o finalzinho. Os nossos expositores têm 10 minutos. Ali na frente, nós temos um cronômetro, tá? Mas eu sou generosa. Se precisar passar um pouquinho, Girão não é tão generoso, não, mas eu sou generosa. E os nossos convidados que estão online, quando estiver faltando 1 minuto, vai tocar uma campainha. Mas não se assustem, se precisar estender um pouquinho. Nós hoje tiramos esse tempo precioso no Senado Federal para a gente fazer um debate sério, pé no chão, e a gente sabe que nós não podemos colocar dentro de uma caixinha de tempo preletores tão especiais como os senhores que estão aqui e que aceitaram o convite para estar conosco. Doutor Paulo Alcântara, por 10 minutos, precisando a gente estende. Muito bem-vindo. O senhor tem a palavra. Senhora senadora Damares, senhor senador Girão, agradeço inicialmente o convite. Eu quero dar uma informação. Hoje, às 3h30 da madrugada, com a Polícia Federal e uma equipe da Polícia Judicial do TRT de Pernambuco, nós deixamos uma jovem em sua residência. Há 18 dias estávamos querendo tirá-la de Mianmar. Houve um trabalho intenso envolvendo a Êxodos, envolvendo a OIM, que me procurou, envolvendo a Polícia Federal. Hoje mesmo, ontem à noite, eu falei com o delegado Henrique, que ele vai falar, ele está em Salvador, por isso não estará aqui presente, envolvendo também a Força-Tarefa do Ministério Público Federal, com a procuradora Estela, envolvendo outras instituições. Eu entrei em contato também com o CNJ, o TRT de São Paulo, com a Polícia Judicial de lá, e nós trouxemos essa jovem. Eu pensei que ela não viria. Eu fiquei emocionado quando mandaram a foto dela na Polícia Federal ontem em Guarulhos, ela sorrindo. Eu sou uma pessoa, eu não sou nada emotivo. Doutor Paulo. Me permita, mas eu tenho que fazer uma interrupção. Vocês merecem ser aplaudidos. E para aqueles que acham que isso não existe, aqui, ó, agora, de madrugada, parabéns a todos os envolvidos no resgate dessa moça. Se o senhor é emotivo, o senhor imagina o povo que está nesse plenário agora. Olha lá o olhinho do Girão, chorando já. Parabéns, doutor Paulo, o senhor e toda a equipe. Parabéns. Bem, isso é real, isso não é filme não, isso é verdade. A jovem, ela tem idade para ser minha filha, ela tem 22 anos. Eu tenho filhos mais velhos do que ela. Então, é isso que me anima. Ontem eu levei um choque. Eu estava voando quando, graças ao Wi-Fi, me deram a informação e mandaram a foto dela. Eu levei um choque do bem, que é aquilo que anima, que faz com que a gente continue a trabalhar. Foi difícil. Para mim, eu pensava que ela ia ser morta. Ela teve uma proposta de venda, ela ia ser negociada, quem sabe para um país árabe qualquer. Ela andou durante 1 hora de Mianmar para dentro de Mianmar, de do complexo que ela saiu para o aeroporto. Do aeroporto, ela foi de Mianmar para Bangkok. O MRE apoiou ela e deu a passagem para ela voltar para São Paulo. Foram 23 horas e 50 de voo para chegar em São Paulo. Nós, através de uma instituição que a Êxodos tem parceria, conseguimos a passagem dela para Recife. Eu só estou falando isso porque saiu uma reportagem hoje sobre isso lá no meu estado. Eu não falaria. Nós somos fantasmas, nós não aparecemos, nós fazemos.
Não queremos mídia, não queremos aplausos. Nós queremos trabalhar nas sombras, fazendo, coordenando, movimentando. Eu acho que daqui a pouco vai-se embora o meu tempo e eu nem fiz minha apresentação. Mas, desculpe-me. Cara, como eu passo? Sim, voltar. Como é que eu volto? Aqui, né? Bem, eu quero minhas regras de compliance. Eu não tenho... O tribunal que eu faço parte não tem nenhuma responsabilidade por minhas declarações. Minha exposição não vincula ao tribunal. É evidente, eu vou dizer, mas nem precisa, que não tem nenhuma remuneração. E eu não tenho vínculo com nenhuma outra instituição, a não ser o Tribunal Regional do Trabalho, onde eu sou juiz há 36 anos. Apenas. E agora? Qual o caminho? Escolha. Mas lembre-se o que diz Dante, né? Lembre-se, são 7 níveis do inferno. Eu gosto de Dante. Eu gosto da Divina Comédia. Gosto muito. E ele diz bem claro, toma uma posição. Qual é? É problema seu. Não fique na neutralidade. Ou optamos pela barbárie, ou pelos direitos humanos. Não vai ter meio termo. Não vai ter. E Dante deixa o recado aí bem claro. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, vai aos mares tufão. Eu gosto de histórias, eu sou um contador de histórias, eu não sou um professor. Há 20 anos eu pedi demissão da faculdade só para me dedicar a essa área. Eu trabalho com muitas coisas ligadas à atividade policial, atividade de inteligência. Mudou minha vida ter conhecido Dona Pureza do filme. Eu acho que várias pessoas aqui conheceram. Eu fui em Bacabal, onde ela mora, e conheci o Abel, que foi traficado. Essa conversa mudou minha vida porque ele disse assim para mim: sabe, doutor, às vezes eu fico pensando que eu nem devia ter saído de lá, porque minha vida mudou muito pouco depois que eu fui resgatado. Eu saí de lá, eu atravessei, eu rodei 700 quilômetros para ouvir isso, saindo de Recife. E isso foi bastante impactante para mim. Essa é algumas das instituições do grupo de trabalho de enfrentamento do tráfico de pessoas que nós criamos há 2 anos e meio lá em Pernambuco e trabalhamos bastante. Aí está o nosso... Logo é assim, dentro do coração estão as palavras que confortam, que fortalecem, que aliviam. Por quê? Porque fora do coração estão as palavras que afligem, que perturbam, que pressionam. Nós aqui estamos dentro do coração, falando de coisas que fortalecem, que animam, que incentivam o trabalho, porque a pressão externa nesse coração é muito grande. Eu nem vou poder abordar os outros aí, né? Mas essa apresentação eu já disponibilizei, e se alguém tiver interesse, fique à vontade. Nós, em parceria com a IEM, eu fiz uma pesquisa histórica sobre a história da humanidade, sobre o olhar da escravidão, das guerras, do tráfico, passando pela Idade Média, passando pela Revolução Industrial, e um amigo meu, cordelista, transformou num cordel. A UIM gostou muito quando viu, e eu propus a ela nós fazermos juntos. Metade do livreto é o cordel, metade do livreto é um guia da UIM sobre tráfico de pessoas. Todos aqui estão recebendo uma cópia desse livreto para que possam divulgar. E estamos agora, vamos transformar no e-book para facilitar a divulgação. A finalidade dele é usar para dar aula.
Temos uma proposta de transformar numa peça teatral lá em Pernambuco e levar para os CRAs, para os CREAs, para orientar, incentivar, educar. Trabalhamos muito com isso. É um vídeo, pode passar? Sim, antes de passar. Fizemos um EADOC, tivemos um apoio do Ministério Público do Trabalho, um TAC, e fizemos um EADOC, vamos lançar ele. E estamos em parceria com o Ministério Público da União, da Escola Superior do Ministério Público da União. E queremos lançar o mês que vem, quando se comemora, não, quando se lembra o Dia Internacional do Tráfico de Pessoas. Eu não sei se está passando o vídeo. Sobre a imagem? Muito triste isso. Mas eu tenho aqui, não tenho como passar, né? Mas só a imagem. Se tiver o vídeo com assessoria ou no YouTube, a gente bota. Acho que a apresentação teve que transformar em PDF. O tráfico de seres humanos, ele sempre existiu. Pode ouvir? Dá para ouvir? Então... O senhor quer que eu transmita para a Aline no WhatsApp? Não, eu posso... Pode ser. Eu vou colocar o microfone, que eu acho que as pessoas são bonitas, mas mais bonito é o que elas falam. Então, eu vou passar. O tráfico de seres humanos, ele sempre existiu. Nessa prática criminosa que transforma seres humanos em objeto de consumo. É uma máquina de moer gente. Precisamos falar sobre isso, porque o silêncio é cúmplice da barbárie. Escravidão repercute ainda hoje na potencialização, na presença de mulheres, sobretudo mulheres negras, enquanto vítimas do tráfico humano. Há mais de uma década, o Brasil é considerado o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Depois que ele retirou o rim, aquela pessoa, aquele ser humano, não tinha mais nenhum interesse para a quadrilha. Essa problemática da exploração sexual de crianças e adolescentes, o casamento infantil, o casamento servil e a adoção ilegal. Então, aquele cenário de Pernambuco, na minha trajetória lá em 2006, me fez ver que, na verdade, o trabalho escravo ele está em qualquer lugar. E que faz uma escuta mais aprofundada e que começa a acionar uma rede de apoio e uma rede que toma suas providências também. Não é um caso apenas de polícia, não é um caso apenas da assistência social, mas é como a problemática, ela permeia todas essas instâncias e as ações dessas instâncias. As violações de direitos, elas vão acontecer interagindo entre elas. Então, esse enfrentamento também precisa acontecer interagindo entre as redes, né? Eu queria dizer que há uma premente necessidade de aumentarmos o patamar civilizatório. E essa causa nos move. Um outro mundo é possível. Eu acredito nisso. É uma pena que não viram as pessoas. São 13 professores, cada um abordando uma temática de políticas públicas, de história, de assistência médica, assistência social, enfim, várias. Nós estamos fazendo uma parceria com a Escola Superior do Ministério Público da União e devemos lançar agora no mês de julho, que vai ter ela aberta e também com certificação. Por isso, elaboramos uma avaliação para quem for. E também estamos em parceria com o Ministério Público Federal, a Procuradora Regional Lívia Tinoco, vamos conversar com a Confederação Nacional dos Municípios para colocar na plataforma deles e... Obrigado. E podermos, assim, levar para todos os municípios do Brasil, todos eles. Nós mostramos aí que é uma questão de políticas públicas. Para o trabalho constitucional da escravidão, é óbvio que é os homens que têm que ter força
para trabalhar, mas na maioria dos casos nós não usamos mais a expressão pedófilo e sim abusadores, porque o pedófilo sempre abria o espaço para um questionamento psicológico, psiquiátrico. Não, a expressão que nós usamos são abusadores. Essas são as minhas considerações finais, em que eu vejo na educação, eu sou um educador. Eu, além de ser magistrado, né, eu tenho pós e mestrado em educação e em psicologia analítica e junguiana. E eu estou muito voltado, porque eu acredito que a educação pode não ser a resposta para todas as perguntas, mas fiquemos certos que a grande maioria das perguntas, a resposta está na educação. Temos uma premente necessidade de aumentar o nosso patamar civilizatório. O tráfico de pessoas é crime, ele é cruel, ele é infame e ele é inumano. Eu agradeço pelo convite e lembro o alerta de Horácio: a vida nunca deu nada aos mortais, sem grandes fadigas. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada, Dr. Paulo. Eu passei parte da minha vida no Nordeste, Dr. Paulo. As meninas da minha idade, eu vi as meninas da minha idade na igreja, na escola, sendo levadas para serem cuidadas por uma família mais rica e para estudarem. Aonde estão essas minhas amigas? Aonde estão essas meninas no Brasil que estão com a minha idade hoje? De vez em quando a gente vê um noticiário, uma reportagem. Foram resgatadas, doutora Marina, porque estavam há 50 anos na mesma família, que foram levadas para ter uma vida melhor, morando no fundo do quintal, sem ter estudado, sem carteira assinada, e a família dizendo: é como se fosse da família. Eu sei os seus desafios. A minha geração foi levada, as minhas amigas foram levadas por causa da pobreza, da fome, e ainda tem pessoas que acham que não existe o trabalho análogo à escravidão. Parabéns ao TRT de Pernambuco, parabéns, doutor, pelo trabalho que vocês estão fazendo. E algumas dessas meninas foram levadas por famílias ricas, doutora Marina, para fora do país. E é isso que nós vamos estar falando nessa manhã também. Obrigada, doutor Paulo. Senhora senadora, a semana passada eu estive em uma reunião com o magnífico reitor da UFPE, e nós estamos querendo fazer uma pesquisa para saber qual o perfil dos 740 mil brasileiros que sumiram nos últimos 10 anos. Eles desapareceram. Quem são? Qual o sexo? Qual a idade? De onde? Há um local que predomina? Qual a condição social? Não existe nenhuma pesquisa, não existe nenhum mapeamento sobre simplesmente 746 mil brasileiros que sumiram. Desculpe-me por essa interrupção. É muito grave. Obrigada por ter dito o número, doutor, porque quando a gente sobe na tribuna para falar, as pessoas ainda acham que é um discurso politiqueiro, que nós estamos querendo fazer barulho, e nós somos, doutora Marina, Jonathan, o povo do caos, os profetas do caos. Não, nós temos números. Obrigado por ter falado o número. Na sequência, nós vamos ouvir Jonathan Hall, representante da Fundação Som da Liberdade, que veio dos Estados Unidos para participar dessa audiência. O Jonathan fala português, mas eu quero lembrar o pessoal que está no plenário, os nossos amigos, que nós temos aparelho para tradução, nós vamos ter pessoas que vão falar em outros idiomas, o canal já está sintonizado quando precisarem usar. Enquanto o Jonathan se prepara para falar, eu convido o senador Girão para assumir a presidência dessa reunião, autor do requerimento, dessa iniciativa, mas eu continuarei no plenário para lhe ajudar no que for preciso, senador. E, senador Girão, a sequência está aqui, os que vão falar. Jonathan, 10 minutos, mas fique à vontade, você já percebeu que nós somos generosos aqui. Obrigada.
Muito bem, muito obrigado. Mais uma vez, bom dia a todos. Parabenizar o desembargador Paulo Alcântara aqui pela aula, apesar do tempo ser... Ele tem muito a nos ensinar. Vamos ver daqui para o final, nós vamos colocar, falei ali com a senadora Damares, colocar o vídeo e nós vamos ter, nos minutos finais aqui dessa sessão, quem puder ficar até o final, nós vamos dar mais um tempo para as considerações finais de cada um, né? Então, algum tema que não foi conseguido explicar de uma forma mais profunda, a gente pode tentar... até com as perguntas que estão chegando aqui, para quem se sentir confortável em responder as perguntas de quem está, dos brasileiros que estão nos assistindo. Então, imediatamente, já passa a palavra ao Dr. Jonathan Hall, representante da Fundação Sound of Freedom, pessoa que eu sou testemunha em estar em muitas causas do bem, se dedicando de corpo e alma. E é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco nessa sessão histórica aqui do Senado Federal, doutor Jonathan. O senhor tem 10 minutos com a tolerância da casa. A senadora Damares disse que eu não sou generoso. Vamos ver, hein? Bom dia. Excelentíssimo senhor senador Eduardo Girão, a quem agradecemos a iniciativa e a convocação dessa importante audiência pública sobre o combate ao tráfico humano. Também líder na defesa da vida e nesta área de tráfico. É um privilégio. Excelentíssima senhora senadora Damares Alves, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, líder e exemplo nessa área como em tantas outras. Senhoras e senhores, senadores, autoridades presentes, representantes de organizações da sociedade civil, todos os convidados que nos honram, demais palestrantes, desembargador Paulo, é um privilégio estar com o senhor e ouvir o senhor. É uma grande satisfação para a Fundação Som da Liberdade se fazer presente no Senado Federal, para contribuir com a discussão de medidas eficazes no combate à prática do tráfico humano, um crime que hoje destrói a vida de milhões de pessoas. E eu comunico aqui também as saudações e agradecimentos do senhor Eduardo Verástegui, presidente da Fundação e produtor do filme Som da Liberdade, que teve grande alcance internacional e que trouxe à luz essa tragédia atual do tráfico humano infantil. Recentemente também, o senhor Tim Ballard, ex-agente da CIA, que inspirou a história do filme, também esteve aqui. Obrigado, porque isso demonstra o engajamento dessa casa nessa batalha, nessa luta. Temos agora, creio, o vídeo preparado para passar. Pedófilo já pegou? 288. E quantas crianças achou? É a rede de crime internacional de crescimento mais rápido que o mundo já viu. Já ultrapassou o comércio de armas ilegais e logo vai superar o tráfico de drogas. E quer saber por quê? Um pacote de pó só dá para vender uma vez. Mas uma criança é vendida 10 vezes por dia. Os filhos de Deus não estão à venda. Há quanto tempo faz isso? Já faz 12 anos. Quantos pedófilos já pegou? 288. E quantas crianças achou? Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme a encontrarla? Te lo prometo. Somos da Segurança Nacional. Sabe que não podemos sair resgatando crianças hondurenhas na Colômbia. Quer dizer que ela vai desaparecer para sempre. Imagina a gente entrar no quarto dela agora e ver a cama vazia. O que a gente faria? Pede demissão e vai resgatar essas crianças. Nesse momento, ela pode estar a um quarteirão ou pode estar em Moscou, Bangkok, Los Angeles. É uma operadora. É tudo território rebelde. Ninguém entra. Nem o exército, nem a polícia, nem nós. E se fosse sua filha? Não tem ninguém para ajudar a gente. Estarão sozinhos.
Esse trabalho está me despedaçando. E essa é minha única chance de tentar juntar os meus pedaços. Quando Deus te fala o que fazer, você não pode hesitar. Muito obrigado. Como já foi dito, isso não é só cinema. E os vídeos reais dessa operação estão à sua disposição se quiserem. Mas eu quero iniciar com uma frase de Jacques Maritain, um intelectual católico e um dos principais influenciadores na criação universal dos direitos humanos na ONU. Nós precisamos hoje ouvir não a verdade que nos serve, e sim a verdade a qual nós devemos servir. E essa nobre audiência visa levantar uma verdade a qual nós temos que servir. As crianças brasileiras não podem estar à venda. Os fatos causam profunda preocupação e um senso de urgência pela qual estamos aqui. Sem dúvida, o tráfico humano é uma das mais graves violações de direitos humanos do nosso tempo. E precisamos admitir que nos dias de hoje existem milhões de pessoas em condições de escravidão. E talvez admitir que a escravidão hoje é maior do que durante tempos passados. Essa tragédia é global, ela é realmente global, mundial. O relatório TIP, Trafficking in Persons, de 2024, estima que mais de 27 milhões de pessoas são vítimas desse tráfico, sujeitas à exploração sexual, trabalho forçado e outras formas de coerção. Esse crime gera bilhões de dólares anuais, centenas de bilhões de dólares anuais mundialmente, sendo que uma das atividades ilícitas mais lucrativas do mundo. Mulheres e meninas representam 72% das vítimas, com 20% das vítimas de exploração sexual sendo crianças. Repito, 20% das vítimas sendo crianças. Nas estimativas da ONU, relatório global sobre o tráfico de pessoas, houve crescimento desde a pandemia de mais de 25%. E esse dado não só revela persistência, mas revela que o problema está se agravando. O reconhecimento do tráfico como ferramenta moderna de escravidão tem ganhado forças. A Walk Free Foundation, uma fundação especializada, estima hoje em 50 milhões de pessoas em escravidão moderna ao redor do mundo. 12 milhões desses 50 milhões são crianças. A conexão entre o tráfico humano e a escravidão tem muitas implicações. Na América do Sul, os dados extraídos do relatório, novamente, da ONU, revelam que existem muitos desafios distintos, mas estão muito interconectados. Na América do Sul, nós observamos uma tendência preocupante de tráfico interno e transfronteiriço, com mulheres e meninas representando uma proporção significativa das vítimas. A exploração sexual continua sendo predominante, mas o trabalho forçado na agricultura, na mineração, no trabalho doméstico está crescendo muito também. Os fluxos de tráfico na região são multidirecionais e é necessário grande colaboração internacional nesse combate. O Brasil enfrenta grandes desafios relacionados ao tráfico de pessoas. Embora os dados nos relatórios TIP e ONU são limitados, sabemos que o Brasil é fonte, destino e ponto de trânsito em diversas formas de tráfico. Segundo os dados da Organização Internacional da Migração, no mínimo, 1 em cada 3 vítimas do tráfico humano é uma criança. As crianças são destinadas à exploração sexual, chegam a ser estupradas 15 vezes por dia. E quando pessoas perversas, abusadores, consideram que não são mais carne fresca, eles têm um segundo negócio, que é a venda dessas crianças para órgãos humanos. Um parlamento com o poder de ação como este não pode viver como se essa realidade não existisse. Essa realidade existe, essa verdade é a verdade que nós devemos servir, a qual... Nós devemos servir, a qual o filme Sound of Freedom tirou de debaixo do tapete e expôs a todos. Eu vim aqui reforçar o nosso lema: os filhos de Deus não estão à venda. Eu lhes peço os esforços, que esforços nessa casa não sejam medidos nas suas ações nessa batalha. As mais de 80 mil crianças desaparecidas por ano no Brasil
têm que ser encontradas. Esse país tem que ser um lugar seguro para as nossas crianças. Para ilustrar muitas coisas práticas que podem ser apontadas e feitas para defender as nossas crianças, nós temos até conversado com a Rede Brasil para Cidades Inteligentes, a senhora Daniela de Cássia, presidente. Ela deseja também que sistemas de câmeras inteligentes sejam melhoradas para encontrarem crianças desaparecidas. Nos Estados Unidos também existe um sistema de alerta imediato via celulares, referente ao desaparecimento de crianças. O seu celular recebe na região um alerta de informações se uma criança é sequestrada. Esperamos que tecnologias como essas e muitas outras possam ser usadas na proteção de nossas crianças. Outra área que tem que ser mencionado, que eu tenho que mencionar aqui, são os programas cubanos de brigadas médicas internacionais. Inclusive, o Mais Médicos no Brasil entre 2013 e 2017, que tem sido cada vez mais visto como uma forma de tráfico humano institucionalizado, onde o governo cubano retém aproximadamente 90% dos seus salários, impõem restrições de liberdade e separam as famílias. Os relatórios nos Estados Unidos, no Congresso e resoluções da Casa nos Estados Unidos dizem que essas práticas são classificadas como trabalho forçado e exploração estatal. No mês passado, o deputado americano Carlos Gimenez chamou o programa de esquema sinistro de escravidão moderna. No Brasil, entre 2013 e 2017, mais de 10 mil médicos vieram no programa Mais Médicos. Cerca de 2.500 permaneceram no país e se tornaram vítimas muito acessíveis e reais que merecem a atenção dessa casa. Para concluir, em resumo, o tráfico humano e a escravidão moderna, em todas as suas formas, representam uma afronta à dignidade humana e uma violação de nossos valores fundamentais ocidentais e judaico-cristãos. Direitos estabelecidos por Deus. Nos próximos dias, a nossa fundação enviará a essa comissão sugestões específicas de fortalecimento de marcos legais, proteção e assistência a vítimas, aprimoramento de políticas públicas, coordenação interinstitucional, conscientização e educação, fortalecimento de cooperação internacional. Ao trabalharmos juntos para combater o tráfico humano, afirmamos a dignidade e o direito inerente dado por Deus a todos, especialmente às crianças. E o desafio do tráfico humano transcende fronteiras, ideologias e interesses nacionais. É um desafio que exige a ação e a colaboração internacional e o compromisso inabalável dessa casa. E a Sound of Freedom, a Fundação Sound of Freedom, o Som da Liberdade, está à sua disposição. Seremos mais um aliado para vocês nessa batalha. Amanhã estaremos aqui pela Marcha da Vida e vamos nos unir para proteger todos os brasileiros desde a concepção. As últimas palavras do hino nacional brasileiro são: dos filhos deste solo és mãe gentil. Pátria amada Brasil. Que possamos cantar cada vez mais alto, que de todos os filhos, esta nação, és mãe gentil, pois os filhos dessa terra, desde a sua concepção, estarão protegidas, pois as crianças brasileiras não estarão mais à venda. Obrigado, presidente. Presidente. Senadora Damares, com a palavra. Só para explicar para os nossos convidados que quando chegar um senador, eles podem fazer essa interrupção que eu vou fazer agora. Então, agora eu estou aqui sentada como plateia mesmo. Jonathan, espetacular a sua exposição, você falou muito pelo Som da Liberdade, mas você também está envolvido com uma instituição que cuida dos cubanos que saíram de Cuba no mundo todo, e vocês têm uma preocupação com os cubanos que estão no Brasil. Você poderia falar sobre isso imediatamente, aí a gente não te faz mais pergunta? Não, senadora, fique à vontade, pode fazer quantas perguntas quiser. Estará também conosco o Hugo Atia, que é especialista também no tema, e ele vai mencionar mais. Mas essa situação de brigadas médicas é realmente uma situação internacional muito preocupante, e é uma situação em que dezenas de países, debaixo de uma bandeira humanitária, médicos são enviados, mas a maior parte dos seus salários
são confiscados. E o Brasil tomou medidas perfeitas em 2018, que foram não expulsar os médicos, simplesmente dizer que os médicos receberão seu salário aqui de forma digna, de acordo com as leis trabalhistas brasileiras. Então, as nossas propostas sempre foram essas, sempre serão essas, que os médicos cubanos possam ir a todo mundo e que recebam o seu salário como pessoas dignas, como profissionais que merecem. Os 2.600 aproximados médicos que estão no Brasil são de verdade uma preocupação. Eles trabalharam, serviram a nação brasileira por anos e muitos deles depois perderam a habilidade, perderam a possibilidade de trabalhar, perderam a sua qualificação. Então nós desejamos e estamos buscando, e o senhor Hugo Acha, da Fundação de Direitos Humanos, que falará em poucos minutos, vai especificar mais detalhes. Mas sem dúvida nenhuma, obrigado, senadora, por levantar esse assunto. É de grande preocupação e é um grande exemplo de trabalho forçado e escravidão atual. Muito obrigado. Bem, muito bem. Eu fiquei impactado com esse discurso. Eu peço ao doutor Jonah que se possa, a não ser que eu tenha anotado errado aqui, mas são 80 mil crianças brasileiras, é isso? Por ano. Por ano? Por ano. São mais de 80. 80 mil? São mais de 80 mil. São números que a senadora conhece bem. É uma tragédia e a gente imagina, e essas são as que estão registradas, né, senador? Deve ser mais de 100 mil. Meu Deus, isso é muito impactante. Se isso não é para ser a prioridade número 1... E vão para o mundo inteiro, eu não sei o que é. Para o mundo inteiro. Muito bem. Eu queria dizer o seguinte, eu assisti o filme Som da Liberdade lá nos Estados Unidos. Eu estava lá no período do lançamento. Eu lembro do boicote que houve para ser lançado esse filme. Eu não sei que interesses tão poderosos são esses, sabe, senadora Damares? Eu fico até curioso, porque se lá nos Estados Unidos o boicote foi grande, aqui a gente viu. Você estava até na sessão de estreia aqui em Brasília e a gente, de uma certa forma, conseguimos assim, tentar divulgar, tentar destravar, mas foi aqui uma sabotagem grande aqui com o projeto. E depois eu queria entender quem é que está por trás disso, sabe? Se alguém puder responder... Que grupos são esses? Porque pelo trailer a gente viu que já movimenta mais do que o tráfico de droga, de arma. Que é a indústria bélica, é algo surreal, o que se gasta de PIB nos países grandes, né, do primeiro mundo. Então você imagina, se já está superando isso, quem é que lucra com isso? Quem é que está por trás disso? Eu queria depois, a gente vai ter a oportunidade... Já fica para os demais participantes. Queria dizer que um dos objetivos dessa audiência do nosso gabinete foi trazer também o deputado Chris Smith, que é lá dos Estados Unidos, talvez o mais longevo parlamentar americano, meu amigo, teve no Brasil há 25 anos atrás, mais ou menos 20 anos atrás, aqui no Congresso Nacional, para falar sobre o tema Defesa da Vida desde a Concepção. Eu o conheci aqui, o deputado Bassuma, na época, foi o grande, foi quem convidou, e a gente teve a oportunidade de conhecer o deputado Chris Smith. Tem muita vontade de tratar desse tema aqui também. Não foi possível dessa vez, mas a gente vai insistir para que ele venha aqui no Brasil também, porque essa conexão é muito importante com os Estados Unidos, né? Então, aproveitando que o senhor falou da Marcha pela Vida que vai acontecer amanhã, 14 horas, concentração ali no Museu da República. Hoje, todos estão convidados aqui. Nós vamos ter no plenário do Senado, senadora Damares, às 16 horas de hoje, uma sessão especial para homenagear entidades pró-vida do Brasil. Então, a presença aqui, fica o convite aberto no plenário do Senado, às 16 horas de hoje, já uma preparação para essa semana em defesa da vida, que nós estamos começando aqui com chave de ouro, que é com esse tema tão importante. E eu confesso, e olha que nós estamos aqui no Senado, a senadora Damares é a nossa líder nesse tema de tráfico humano, eu não imaginava esse número, né? Esse número é muito impactante.
Então, eu já passo aqui a palavra para o doutor Henrique Oliveira Santos. Mas antes eu queria convidar para compor aqui a mesa, exatamente, pronto, a doutora Cíntia Menezes Bruneta, que é conselheira Cíntia Menezes Bruneta, presidente do Comitê Nacional de Combate ao Trabalho em Condições Análogas à escravidão e ao tráfico de pessoas do Conselho Nacional do Ministério Público, o CONATRETAP. Então, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Já fica a mesa aqui composta de todos os que vão falar presencialmente. Imediatamente, passo a palavra ao doutor Henrique Oliveira Santos, que é o chefe da Divisão de Repressão ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Imigrantes da Polícia Federal. Então, é por videoconferência. Vamos ter aqui uma atenção à fala do doutor Henrique. O senhor tem 10 minutos, doutor Henrique. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia, senhor senador Eduardo Girão, senhora senadora Damares, autoridades nas quais eu cumprimento os demais senadores presentes, demais autoridades, palestrantes, os participantes do evento. Quero dizer para a Polícia Federal é um prazer ter recebido esse convite de Vossas Excelências e consigo ver daqui alguns amigos, grandes amigos da Marina. Infelizmente, não consegui conhecer pessoalmente o Dr. Paulo. A gente conversou muito por telefone em virtude da operação Double Key, né, que resgatou essa vítima de Mianmar, né, que eu conheci o doutor, na verdade, por causa desse caso, e hoje pude vê-lo, né, pessoalmente aqui, não pude vê-lo pelo vídeo, mas não pessoalmente, e com um desfecho positivo desse caso. Eu agradeço pelas palavras também. Bem, senhores, agradeço também a comissão, né, por essa iniciativa de tratar desse tema tão importante, tão relevante na sociedade, que a gente percebe que cada vez mais esse assunto tem sido debatido e a gente precisa realmente falar mais sobre isso, né, porque é um tema extremamente importante. Em relação à Polícia Federal, na data de hoje, nós temos 188 inquéritos em andamento que investigam o crime de tráfico de pessoas. 188. O estado que mais temos inquéritos é o estado de São Paulo. E é importante deixar claro que, apesar da Polícia Federal ter 188 inquéritos instaurados, a Polícia Federal ela é responsável pelo tráfico de pessoas internacional. Então, quando ocorre algum tráfico de pessoas dentro do nosso país, essa atribuição para a investigação é das polícias civis, né? Eu sei que o senhor senador Eduardo Girão e a senadora Damares são generosos com o tempo aí, mas acaba que eu não vou precisar de todos esses minutos, porque até eu tenho um voo agora para Salvador e por isso que infelizmente, eu não consegui estar presente aí no Senado hoje, nessa reunião tão importante. Mas, senhores, o que eu trouxe de indagação nesse breve tempo que eu falarei aqui é algo que tem já a ver com o que foi dito pelo senador Eduardo Girão no começo do evento de hoje. E a pergunta que eu sempre faço é o seguinte, né, que eu sempre falo nas palestras também, quando eu tenho a oportunidade de tratar sobre esse tema, é o seguinte: o que leva uma pessoa a traficar outra pessoa? O que leva uma pessoa a aliciar, agenciar, mediante violência, ameaça, mediante fraude, alguma pessoa para finalidade de exploração sexual, exploração laboral, tráfico de órgãos, a adoção ilegal ou qualquer outra forma de exploração? O que leva a pessoa a fazer isso? E já tem 5 anos que eu lido nessa área, direto ou indiretamente, né? E, na verdade, o que eu percebo é que o motivo que leva uma pessoa a traficar outra não é um motivo por questão de gênero, questão de raça, questão de cor. O que leva, na verdade, é um fator financeiro, né? É algo extremamente lucrativo. O senador Eduardo Girão nos falou no número de 32 bilhões de dólares. 32 bilhões de dólares no mundo todo. E a gente consegue ver o tanto que realmente esse crime é lucrativo. O que eu pude
perceber também, né, que eu não tenho um caso específico de tráfico de pessoas, mas sim de contrabando de imigrantes, são de pessoas que antes realizavam tráfico de drogas, né? Eles estariam saindo desse ponto, estão deixando de mexer no tráfico de drogas para iniciar uma atividade de contrabando de imigrantes, porque também é algo lucrativo, né? E o que eu queria conversar com os senhores aqui é o seguinte: o que nós temos hoje, nós já temos uma legislação que realmente nos permite realizar a recuperação de ativos, porque esses 32 bilhões, na verdade, eles têm que ir para algum lugar, né? A Polícia Federal, quando realiza as investigações, a gente tem que se preocupar, sim, com a vítima, a gente tem que preocupar, sim, em buscar autoria e materialidade para condenar o autor do crime de tráfico de pessoas, mas uma coisa extremamente importante, que a gente não pode deixar de observar de forma alguma, é a recuperação de ativos. Bem, se uma pessoa realiza o tráfico de pessoas para obter lucro, né, a gente não pode deixar que ele tenha esse lucro. O que nós temos que fazer, e é já na fase de investigação, né, ou seja, é a atribuição nossa realmente realizar essas atividades. É o que nós temos falado reiteradamente aqui na Polícia Federal sobre isso. A gente fala reiteradamente sobre isso, inclusive essa atividade que eu vou fazer em Salvador, eu vou encontrar com todos os colegas que lidam com essa temática, e o meu primeiro assunto é sobre o tema recuperação de ativos, como descapitalizar, como não deixar que esses valores criminosos ingressem aí na conta dos criminosos, né? E, senhores, uma pergunta que, quando eu falo disso, né, as pessoas sempre me falam o seguinte: ei, não sei que a Polícia Federal realizou uma investigação, o Ministério Público Federal realizou a denúncia, o juiz no final condenou, transitou em julgado. Esse valor que foi bloqueado, que foi perdido, né, que não pertence mais ao infrator, para onde que vai esse valor? Né? Bem, primeiro, se fosse um crime envolvendo tráfico de drogas, ele iria para o FUNAD, que é um fundo especial, né, para tratar do assunto de drogas. Se fosse um valor referente ao crime de lavagem de capitais, iria para o FUNAPOL, que é o Fundo de Aparelhamento das Polícias. Mas esse for um crime, né, envolvendo aí tráfico de pessoas, ou contrabando de imigrantes, ou redução à condição análoga de escravo. A verdade é que esse valor ia para o FUNAPEM, que é o Fundo Nacional Penitenciário, né? E o que a gente tem percebido é o seguinte, que na verdade seria interessante, e eu trago esse assunto aqui para reflexão, até dos próximos colegas que vão falar sobre esse tema aqui, né? Seria interessante que nós tivéssemos um fundo específico, né, para que a gente possa prevenir, reprimir e também realizar assistência às vítimas de tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes. Esse fundo, na verdade, teria que ser criado por uma lei, né, o que demanda, aí, na verdade, uma atuação do Brasil, no geral, né, também do Poder Legislativo, nosso também do Poder Executivo, né? Então, esse assunto talvez seja algo interessante aí, como uma medida de combate à prática ao tráfico humano. Foi algo que eu quis trazer para os senhores, né? Porque se é um crime extremamente lucrativo, é interessante que o Estado não deixe, né, que a pessoa que realiza esse tipo de ação fique com esse valor. Bem, senhores, eu sei que o tempo é curto, né? Eu também queria deixar esse tema aqui para reflexão, né? Eu quero dizer que, infelizmente, eu não vou poder ficar até o final, por causa que não vou, mas qualquer dúvida que tiver em relação à Polícia Federal, qualquer dúvida que surgir, eu me encontro à disposição. A senadora Damares já disse que nenhuma pergunta vai ficar sem resposta, né? E eu me coloco à disposição para respondê-las, qualquer pergunta que chegue, né? E é isso. Muito obrigado aos senhores pela atenção. Muito bem. Nós é que agradecemos ao Dr. Henrique Oliveira Santos, chefe da Divisão de Repressão ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Imigrantes da Polícia Federal. Jovem, extremamente comprometido, já deu uma sugestão para essa comissão aqui, que a Adriana atenciosamente ali já anotou. Vamos entrar com esse projeto. Olha aí, muito obrigado, doutor Henrique. Vamos entrar com esse projeto para fazer esse fundo, já que nós temos outros sobre drogas, né, sobre lavagem de dinheiro, para que possa reforçar o enfrentamento.
O doutor Henrique trouxe que 188 processos, né, de tráfico internacional tem na Polícia Federal. E eu tô, assim, esse número de 80 mil, eu queria perguntar, o governo brasileiro reconhece esse número de 80 mil? Eu queria saber de onde partiu esse número de 80 mil, porque o número de processos é muito pequeno aqui da Polícia Federal, né, que chegou ao conhecimento da Polícia Federal. E 80 mil é uma população todo ano sumindo de uma cidade média, de pequena para médio porte do Brasil. Então, esses dados oficiais são de qual instituto, senadora Damares, que conhece bem o tema? Senador Girão, o Senado se debruçou sobre a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e nós fizemos, ao longo de 24, uma avaliação. Fomos a alguns estados com a Comissão de Segurança. Desaparecem 80 mil, mas nem todas continuam desaparecidas. Nós temos o encontro dessas crianças. Nós temos muitas que nunca foram encontradas. Então, nesses muitas, nós chegamos ao número de 700 mil, que o doutor Paulo fala entre adultos e crianças. Mas as crianças desaparecem, muitas são encontradas. Nós temos o cônjuge que se separou e leva a criança escondido, nós temos a criança que foge de casa, nós temos as brigas familiares, nós temos adolescentes que se identificam com um outro gênero e aí tem vergonha de se assumir para a família, foge. Nós temos adolescentes se convertendo a seitas e religiões. Nós temos uma série de motivações. Não é que as 80 mil por ano estão desaparecidas. Desaparecem, muitas são encontradas, mas nós temos, de fato, um número enorme. O problema é o seguinte, senador Girão, nós não temos um cruzamento de dados. Nós temos o número do MPF, que é o Sinalid, que é um sistema. Sinalid diz uma coisa, aí o cadastro do Ministério da Justiça diz outro, aí o cadastro da polícia diz outro. Então, os dados nessa política ainda não foram cruzados. Nós temos sérios problemas de dados e informações. E foi nesse sentido que o relatório da Comissão de Segurança apontou. Nós vamos precisar nos sentar, nós vamos precisar nos reencontrar e nos encontrar nesse tema. Estive com o ministro da Justiça, apresentei todas as nossas preocupações. Nessa avaliação, o Ministério de Direitos Humanos participou ativamente com a gente o ano passado. O Ministério de Direitos Humanos cuida da política, junto com a Justiça. Nós temos um comitê. O assunto não está esquecido pelas autoridades. Nós temos um comitê aqui na Esplanada, que hoje, eu acho que a presidência até o final do ano passado era do Ministério de Direitos Humanos, mas essa presidência é alternada. É uma lei nova de 2019 para instituir a política. Estamos avançando, mas precisamos avançar muito. Então, os números, se o senhor disser esse número é o número real, não. Porque a gente não consegue, nesse país imenso, que tem fronteiras com 10 países, um país continental, um país que nós temos regiões que ainda tem a subnotificação da certidão de nascimento. Se nós não sabemos quantos nascem, não sabemos quantos estão desaparecendo. Então, nesse país com tantos desafios, os números que nós temos são reais? Não. Nós vamos precisar avançar nos cadastros e no cruzamento de dados. O que eu tenho de real? Apenas 158 inquéritos ali que ele citou. 188. 188, um número que... Aí eu vou lá no Ministério do Trabalho, ele tem um número dele, aí o outro juiz tem um outro número, mas esses dados não estão sendo cruzados. Então, nós estamos diante de um gravíssimo problema. Mas preciso reconhecer que as autoridades envolvidas estão sempre tentando avançar. E essa audiência aqui poderá, inclusive, contribuir muito para as autoridades envolvidas, de que forma nós podemos dar respostas para o Brasil. Muito bem, senadora Damares, importante esclarecimento. É claro que cada vida não tem preço. Uma vida só é o sofrimento da pessoa, da família, né? Mas a gente precisa ter uma noção. E não é um assunto de direita, de esquerda, de contra-governo, a favor de governo. É um assunto de humanidade, né? E todos nós precisamos de união nesse aspecto para
conseguir avançar. Então, esse cruzamento de dados é muito importante. Não sei se daqui dessa Comissão de Direitos Humanos do Senado pode sair com o alto nível dos palestrantes que aqui estão, alguma sugestão para que a gente possa ter a real dimensão do problema, né, no Brasil. Mas que é um grande problema, porque é imensurável a dor que essas pessoas sofrem, né? Então vamos aqui, o doutor Henrique já pediu licença aqui, acabei de ser informado, ele vai ter que estar viajando, né? Uma ótima viagem para... ele quer dar uma última palavrinha, ótimo. Doutor Henrique, o senhor tem o tempo, estava sobrando aí nos 3 minutos, mas a senadora Damares disse que eu não sou generoso, nós vamos mostrar que somos aqui. Fique à vontade. Senador, só para complementar até a fala da senadora Damares também, deixar claro que esses 188 inquéritos que eu mencionei são 188 inquéritos que investigam o crime de tráfico de pessoas, tráfico internacional de pessoas, né? A questão dos desaparecidos, que parece as 80 mil crianças são desaparecidas, nem todas, né, devem ser com a finalidade de tráfico de pessoas. A senadora já explicou outros casos, né? Mas eu deixo bem claro que esse número de 188 inquéritos ele tem aumentado de ano a ano, tá? São 188 hoje, mas eu não trouxe o número de instauração de inquéritos, mas nós temos aumentado esse número de ano a ano, e dizer que realmente eu acredito que nós temos uma subnotificação, né? A gente, 188 inquéritos para o crime de tráfico de pessoas para um país desse tamanho, um país que é origem, que é trânsito e que é destino para o tráfico de pessoas, eu considero realmente que a subnotificação é muito grande, né? Então, é só para deixar claro em relação à pergunta que o senhor fez, que foi muito pertinente em relação aos dados. Muitíssimo obrigado, doutor Henrique, uma abençoada viagem para o senhor. Tem uma reportagem que eu vi, eu acho que foi no SBT do Cabrini, se eu não me engano, mostrando lá no Pará alguns casos, que é estarrecedor, vida real mesmo, né? Me parece que na região norte, né, Damares, tem uma grande incidência hoje, né? Região norte do Brasil, né? Então, tá no YouTube isso aí, chegou para mim e foi muito impactante essa matéria, né? Vamos lá, vamos ouvir agora o doutor Hugo Acha, Dr. Hugo Acha, representante da Foundation for Human Rights em Cuba, né? Ele está aqui por videoconferência, ele fala espanhol? Fala português também, que ele é brasileiro não? Não, né? Ele é de onde? Boliviano, muito bem. Seja muito bem-vindo, doutor Hugo. O senhor tem 10 minutos com tolerância aqui da casa para fazer a sua exposição, lhe agradecendo muito a sua participação. Bom dia, é um privilégio, senador Girão, senadora Damares. Eu vou tentar fazer jus à língua de Camões. Eu tive o privilégio de estudar no Brasil. Se eu cometer qualquer erro, eu peço desculpas por antecipado. A minha apresentação, eu gostaria de começar ela diretamente fazendo menção aos números. O senhor colocou ali o número de 32 bilhões. 32 bilhões é só uma parte de todos os crimes cometidos que têm conexão com o tráfico e trata de pessoas, né, numa escala global. Só para todas as pessoas que estão nos acompanhando hoje se fazerem uma ideia da quantidade de dinheiro que é movimentado pela atividade criminosa, que é conexa com o tráfico e trata de pessoas, de acordo com a Agência das Nações Unidas para a Luta contra o Crime Transnacional Organizado e Tráfico de Narcóticos. A atividade ilícita internacional movimenta entre 750 e 870 bilhões, com B de Bolívia, com B de Brasil, dólares a cada ano. Dessa quantidade, de acordo com a Organização Mundial do Trabalho, crimes conexos com trata e tráfico de pessoas representam 236 bilhões, de novo,
com B de Bolívia, com B de Brasil. Por que que isso é tão importante? Porque quando a gente usa o termo de trata e tráfico de pessoas, a primeira, eu acho, que a representação que a gente tem é por exemplo, o tráfico de crianças, que é estarrecedor, que, como foi colocado hoje, representa a população de uma cidade média no Brasil a cada ano, sumindo. A perda que isso representa para a riqueza do povo brasileiro é imensa. A perda do ponto de vista do recurso humano, mas também a perda do ponto de vista do sofrimento, da tragédia humanitária, daquilo que foi colocado pelo desembargador Alcântara. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa. Eu acho que esse tipo de temática não deve ser poluído com qualquer tipo de condicionamento ideológico, filosófico. Não. Esse é um crime que precisa ser combatido com todos os recursos ao dispor do Estado. Precisa ser combatido pela justiça, precisa ser combatido pelas instâncias políticas, precisa ser combatido na academia. Você não pode simplesmente justificar uma situação dessas porque você tem algum tipo de simpatia ideológica. Isso não pode acontecer. Foi colocado pelo meu grande amigo e colega Jonathan Hall que eu ia falar com respeito a Cuba. Por que que eu vou falar da Cuba? Eu não vou falar da Cuba do ponto de vista do regime, da ideologia, da tendência política do governo de Cuba. Eu vou falar da Cuba porque, por exemplo, dentro do reporte em trata e tráfico de pessoas do Departamento de Estado dos Estados Unidos, a Cuba é junto, por exemplo, com o Irã, com a China, com o Myanmar, com a Coreia do Norte, países que utilizam a trata e tráfico de pessoas para gerar recursos para as elites políticas desses governos. E quando a gente está falando disso, a gente não precisa se apoiar nos dados dos Estados Unidos, porque ali também poderia ser colocado que isso pode ter um condicionamento ideológico. Não. O meu colega Jonathan Hall fez menção do programa Mais Médicos. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com dados disponíveis no Brasil, até o ano 2018, 7,1 bilhões de reais foram pagos para Cuba, dentro de um esquema que, desde novembro de 2018, já está na Justiça Federal nos Estados Unidos como parte de um processo que tem a ver com trata e tráfico de pessoas. E foram vítimas desse esquema que entraram na Justiça nos Estados Unidos para tentar fazer seus direitos valerem. Então, por que que eu estou colocando que a gente não precisa se apoiar no TIP Report, no reporte do Departamento de Estado dos Estados Unidos? Em 2019, caros amigos, o Ministério da Economia do governo de Cuba publicou que o ingresso por conceito só das brigadas médicas cubanas, que naquele ano, 2018, reportado em 2019, estavam presentes em 76 países, representaram mais de 11 bilhões de dólares em ingressos para o regime. De novo, mais de 11 bilhões. Mais uma vez, B da Bolívia, B de Brasil. Desse ponto de vista, o grande problema é que não é uma questão que possa se resolver do ponto de vista de que isso é preciso porque você está levando, por exemplo, atenção em saúde para a população carente. Isso é um propósito extremamente nobre. Quem poderia estar em conta de fornecer atenção em saúde para a população carente? Mas esse não é o problema. Você não pode justificar levar uma pessoa em condição de escravidão, expor-la à indefensão, expor-la a todo tipo de abuso. Porque o que os relatórios que a gente tem apresentado, que a gente tem colocado na frente de congressistas nos Estados Unidos, em diferentes países da América Latina,
perante instituições internacionais, o Parlamento Europeu, o Conselho da Europa, demonstra que essas práticas medonhas colocam pessoas numa indefensão absoluta. Qualquer pessoa que tiver curiosidade pode ingressar na página da nossa fundação e pode ver os testemunhos das pessoas que foram submetidas a esse tipo de tratamento. Pode ver como as mulheres são submetidas a estupro, como os homens são submetidos à violência, como, por exemplo, inclusive os mecanismos jurídicos dos países que aceitam esse tipo de prática são utilizados para colocar as vítimas em situação pior ainda, porque elas são privadas dos seus passaportes, elas são privadas dos seus diplomas, elas são privadas de qualquer tipo de prova ou documento que, por exemplo, permita a elas continuar praticando a sua profissão. E se for só a questão das brigadas médicas, já seria um problema suficiente. Mas, infelizmente, no caso da Cuba, por exemplo, hoje, o que foi, por exemplo, publicado pela revista Time nos Estados Unidos, demonstrou que hoje mesmo, enquanto a gente fala, tem jovens cubanos que são levados a lutar na guerra na Ucrânia, num esquema que ainda não foi adequadamente explicado pelo governo, pelo regime da Cuba. De acordo com o Jonathan sabe, eu estive na Odessa, na Ucrânia, na semana passada, eu vi o relatório da agência de inteligência ucraniana que demonstra que 1.084 jovens cubanos foram enviados nesse esquema, que, de novo, representa ingresso para o regime cubano só no ano passado. E que o número provável dessas pessoas que, na nossa opinião, também são vítimas de trata e tráfico, pode estar em volta de 3.500. 3.500 pessoas hoje levadas a lutar, sendo, isso também é bom que possa ser considerado, o governo cubano, numa reação crudelíssima, qualifica essas pessoas como mercenários. Mas, espera aí, uma pessoa que está na Cuba não pode ter acesso fácil assim a um passaporte. Como foi que milhares de jovens cubanos tiveram acesso não só a um passaporte, mas aos recursos para comprar uma passagem, passar por controle migratório, a alfândega e ser transportados até a Rússia? O que é pior, o passaporte deles não foi carimbado na saída. Então, quando o esquema foi descoberto, o governo cubano disse que as pessoas que estavam lá cometeram um crime e que poderiam ser punidas com seríssimas consequências do ponto de vista de cadeia ou, inclusive, execução. Então, vamos voltar um pouco para o que deve ser o eixo dessa discussão, dessa temática. Não é uma questão que tem a ver com ideologia. Tem a ver com a prática do abuso, tem a ver com a prática de escravidão, tem a ver com a prática de que não interessa se é uma organização criminosa, se é uma gangue ou se é um governo. Quando uma estrutura abusa dos direitos de uma pessoa, seja ela uma criança, seja ela um jovem, seja ela um idoso, para se beneficiar, vulnerando os direitos dessa pessoa, essa prática precisa ser condenada, precisa ser combatida, precisa ser abordada e discutida com a frialdade da lei na mão. Porque permitir a continuidade dessa prática é permitir a continuidade do abuso. Hoje, enquanto eu tenho o privilégio de me dirigir a vocês, um grande amigo meu, o senador Miguel Uribe Turbay, da Colômbia, está lutando entre a vida e a morte, tendo sofrido tentativa de assassinato. A pessoa que perpetrou a tentativa de assassinato
é um menino de 15 anos. Os efeitos da trata e tráfico de pessoas atingem todo mundo. Isso não é uma expressão retórica, é todo mundo. E todos os países têm que levar para eles a responsabilidade que lhes corresponde. Os Estados Unidos, como o meu grande amigo Eduardo Verastegui coloca a cada vez que ele fala publicamente, tem que aceitar responsabilidades que são o maior mercado para o tráfico e trata de crianças. Tem que aceitar que são o maior mercado para a trata e tráfico de mulheres. Mas outros países, incluindo o Brasil, país pelo qual eu tenho um carinho imenso, tem também que aceitar a responsabilidade, não só porque é preciso para proteger a sua população, mas também para proteger pessoas de outros países, outras nacionalidades, que, passando pelo Brasil, têm sofrido esse mesmo tipo de violação de direitos humanos. Muito obrigado. Muito bem. Olha, Dr. Hugo é representante da Foundation for Human Rights em Cuba, Hugo Acha. Fala um português perfeito, trouxe uma explanação aqui muito boa, né, assim, dessa situação que o Brasil vivenciou, essa questão dos médicos cubanos. Eu tive a oportunidade, inclusive recentemente, de conhecer algum desses médicos que ainda estão no Brasil, lá no Ceará, pelo interior, ajudando os brasileiros. E a dimensão do que foi feito aqui há uns anos anteriores realmente é a escravidão institucionalizada mesmo, né? Ou seja, vocês talvez não possam falar isso, mas eu digo a ditadura lá de Cuba, é uma ditadura cruel, ela levou aí bilhões de reais do Brasil e dando condições terríveis para essas pessoas virem, cheio de amarras, cheio de ameaças, sem passaporte, retendo a maior parte do dinheiro que eles vieram para trabalhar depois de estudar bastante, retendo a parte desse dinheiro, a maior parte, para o governo cubano. Então, é muito estranho o que aconteceu no Brasil naquele período aí, para reforçar esse regime, porque acaba financiando algo que causa muita dor aos cubanos no mundo inteiro, né? E essa denúncia que traz aqui o Dr. Hugo Acha, da Ucrânia, dessa guerra vergonhosa que está acontecendo lá na Ucrânia, com a invasão da Rússia, a senadora Damares, o senador Sérgio Moro, o senador Magno Malta estiveram pessoalmente há alguns meses lá na Ucrânia e viram a tragédia que é para as crianças, né, senadora Damares? A senhora sempre tem falado das crianças, das mães. Vai ficar aí por gerações essa dor, esse sofrimento. E agora ouvir que o governo de Cuba, novamente, teria esse regime ditatorial aí, daquele país, teria participado de uma certa forma da ida de, como eles chamam de mercenários, jovens. Como é que esses jovens vão sair de Cuba para ir para lá? Né? Então tem que ter, obviamente, a chancela dos ditadores daquele país, né? daquele sistema, aquele regime. E é muito triste, são 3.500 o número que foi dado aqui pelo Dr. Hugo Acha, 3.500 jovens que estão perdendo suas vidas e que têm aí as digitais macabras dessa ditadura
de Cuba que nós estamos tomando conhecimento aqui. Senadora Damares, eu não sei se quer fazer algum comentário. Vamos seguir aqui a nossa lista. Então, já convido a doutora Denise Abreu Cavalcante, especialista em Direito Internacional e Migracional. Muito obrigado pela sua presença. A senhora tem 10 minutos com a tolerância aqui dessa casa. Bom dia, senador Eduardo Girão. Agradeço imensamente a Vossa Excelência pelo convite, prontamente aceito. Senadora Damares, agradeço também à senhora o convite e parabenizo a senhora e o senador Girão pelo excelente trabalho à frente da Comissão de Direitos Humanos. E eu que tive já a oportunidade de acompanhar o trabalho de Vossa Excelência, senadora, desde a época dos abusos sexuais nas meninas indígenas e no infanticídio das crianças indígenas. Eu gostaria também de pedir vênia aqui para agradecer e parabenizar a todas as autoridades, em nome do desembargador Paulo Alcântara, que durante a minha pesquisa de doutorado sobre tráfico de crianças muito me ajudou, e também parabenizar a todos os que se encontram de forma remota, em nome da professora Carmen Menezes Falcão, que em breve será ouvida. Ela é uma das referências na Espanha em relação a tráfico e a trata de mulheres. Trata, para quem não sabe, é a exploração sexual de mulheres e meninas, porque no Brasil nós não temos essa diferença na hora de nominá-los, né? Aonde que está o passador, por favor? Obrigada. Bom, os que me antecederam aqui falaram muito em relação a esse crime tão cruel e, de fato, a vítima, em se tratando de tráfico de pessoas, ela é explorada até a morte. Mulheres, ainda algumas, conseguem ter a sorte, oxalá, porque os permite, de serem libertas, porque conseguem, de alguma forma, serem ajudadas. O tráfico de crianças, não. A minha pesquisa de doutorado, a minha tese de doutorado foi sobre tráfico de crianças. Eu fiz a minha defesa agora em março. E as crianças, como o senhor disse, senhor Jonathan, elas são vendidas e, quando não servem mais, elas são mortas, elas são sugadas por um sistema. E esse sistema é cruel. E a gente tem que pensar, se fosse minha filha, minha neta, minha sobrinha, eu estaria inerte às denúncias que estão sendo feitas por essa casa, que Vossa Excelência, senadora Damares, tem feito de forma recorrente? Não. É para cá. Essa foi uma matéria que saiu na União Europeia. Na minha pesquisa, na minha tese de doutorado, eu pesquisei sobre Espanha e Itália, por isso eu tive a oportunidade de já conhecer, e a professora Carmen foi uma das minhas fontes de pesquisa. O problema do tráfico de crianças não ameaça só a União Europeia, ameaça nós também, a todo mundo. Estima-se, como já foi falado pelo senador muito bem, Vossa Excelência falou, a questão dos 32 bilhões, né, até o ano de 2022. Segundo a ONU, entre 2019 e 2022, nós tivemos um aumento de 25% do tráfico globalmente, né, e o número de crianças aumentou 31% em 2022, comparação a 2019. E foi detectado o maior número de meninos vítima de tráfico para trabalho escravo e também para abusadores sexuais. Eu trouxe só aqui um gráficozinho, uma diferença, mas isso é uma questão só didática, porque entre crianças não basta ter uma conduta, mas apenas a finalidade a que se destina. Então, o tráfico de crianças, ele ocorre em todas as faixas etárias, desde a mais tenra idade. Não só
a criança, o bebê, o recém-nascido pode ser traficado para uma adoção ilegal, mas também para uma retirada de órgãos, uma encomenda para uma retirada de órgãos. E no que pese o Brasil ter ratificado a Convenção de Istambul, que prevê, que criminaliza a questão de retirada de órgãos e tecidos para venda, né, tráfico de órgãos e tecidos, nós sabemos que acaba sendo inócuo. As nossas fronteiras são imensas. Nós temos fronteiras secas. Eu vivi em Roraima e tive a oportunidade de trabalhar de forma voluntária na Operação Acolhida, que foi minha dissertação de mestrado. E até hoje, se Vossas Excelências, senadora Damares, senador Girão, tentarem cruzar a fronteira do Brasil, a cidade de Bonfim com a Guiana, não existe, raramente existe uma fiscalização. Se não for por terra, vai pelo Rio Maú, por exemplo, e da mesma forma na Venezuela e demais fronteiras que nós temos. Segundo esse dado do relatório, né, um relatório de 2009, um dos gráficos, então nós tínhamos um índice bem pequeno de tráfico de crianças e adolescentes. Nós sabemos que existe uma subnotificação, infelizmente, por uma falha do nosso sistema. Esse gráfico ainda no Disque 100, denúncias do Disque 100, então nós vemos que as regiões mais afetadas são a região Nordeste e a região Norte. De forma que podemos verificar, são as regiões mais pobres do país. Então, são crianças que são vendidas, que são enganadas, como muito bem relatado, um filme que nos impactou a todos, né? O Som da Liberdade, com falsas promessas. Então, as crianças viram mercadorias. Sobre um relatório nacional do tráfico de pessoas, entre 2017 e 2020, nós já vemos que desde o da tenra idade, né, de 0 meses, nós temos já estatísticas ali comprovando até 13 a 17 anos. Mas esses dados foram compilados pela Polícia Federal dentro dos centros de referências, que são os CREAS, do Ministério da Saúde e do Disque 100. Senadora Damares, senador Girão, infelizmente nosso sistema falha porque não há um diálogo entre as nossas instituições. Os dados são esparsos e eles não são compilados. Não há como se falar em enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao tráfico de crianças se nós não tivermos compilados. A Polícia Federal pode fazer um excelente trabalho quando se trata de tráfico internacional. A polícia, o Ministério da Justiça pode ter as suas políticas, mas também eu ressalto aqui, a política não tem que ser de governo, ela tem que ser de Estado, para que haja uma continuidade. Infelizmente, nós ainda pensamos em políticas de governo e não de Estado. E esses dados precisam ser compilados, CREAS, Polícia Civil, as instituições todas, para que a gente pense em começar a ter o enfrentamento, porque, me desculpa, eu acho que a gente ainda falha muito, desembargador, e o senhor que é o nosso grande norte disso tudo em relação ao enfrentamento. Então, nós temos aqui esses dois gráficos, eu acho que me mostram de forma muito clara, porque de um lado a gente tem o 180, o Disque 180, e do outro o Disque 100. Então, a gente vê que não existe realmente claramente esse diálogo. E nós temos que pensar ainda que nós temos o tráfico de crianças para medicância, o tráfico de crianças para casamento forçado, que nós não temos estatísticas. E quando eu fui fazer a minha tese, a minha pesquisa de doutorado, por que eu peguei Espanha e Itália? Porque, mesmo sendo subnotificados, claro, nós não podemos comparar territórios da Itália ou territórios da Espanha com o nosso país continental, mas nós temos que pensar que lá eles têm um fluxo imenso, como nós temos na Espanha, de crianças que vêm ali Melilla e Ceuta, de crianças migrantes refugiadas, como tem as crianças que chegam pelo Mediterrâneo, pela rota mediterrânea, indo para a Itália, mas eles conseguem porque há realmente uma união das instituições. E aqui a gente não tem sequer os 2 disques denúncias
que se comunicam, que dialogam. Para cá, desculpa. Bom, então, em relação ao tráfico internacional, eu trouxe alguns demonstrativos que vão estar disponibilizados. O relatório do CNJ e do MPF, que é o Ministério Público Federal, nós temos alguns dados sobre tráfico interno e o tráfico internacional. Aqui no nosso Brasil, o tráfico interno é de competência de apuração e de julgamento na esfera estadual, na Justiça Estadual, e quando nós falamos de tráfico internacional, aí vem Polícia Federal, MPF, Justiça Federal, né? Aqui nós temos também do MPF, que tem compilado esses dados sobre em relação às crianças, a adoção ilegal, né? Não temos, vejam que nós não temos compilados dentre esses dados, se nós estamos falando de crianças ou de adultos. As crianças são mais do que invisíveis. As crianças são descartáveis no nosso país. Aqui são as rotas, existem no Brasil mapeadas 241 rotas de tráfico. E, senadora Damares, como a senhora já denunciou, senador Eduardo Girão, a rota Marajó, Amapá, Suriname existe. Não é balela, ela existe. O estado de Roraima, onde eu já vivi, é um estado que aumentou bastante, consideravelmente, o número de pessoas traficadas, de mulheres e de crianças, justamente por conta da pobreza, da problemática toda da rota, né, de migração de migrantes refugiados venezuelanos que lá se encontram, sendo a porta de entrada à fronteira. Mas eu recebi na semana passada a Operação Acolhida, juntamente com a OIM, eles fizeram uma cartilha para enfrentamento ao tráfico. Em relação ao que é relevante, que apenas 3,1% dos municípios brasileiros atendem crianças sobreviventes de tráfico de pessoas. Claro, porque falta verba, faltam recursos recursos da nossa política, que é uma política tripartite, onde o governo federal, o Ministério da Justiça, elabora políticas boas, mas que não são executáveis, porque muitas das vezes faltam verba e não se executa verba, não executa política sem verba. Em relação a uma crítica ao protocolo de Palermo, que é o protocolo que prevê a criminalização, o enfrentamento ao tráfico de mulheres e crianças, o mesmo protocolo de Palermo, que é de 2000, ele não aborda todos os aspectos necessários às pessoas vulneráveis, às mulheres e às crianças. Em relação ao enfrentamento ao tráfico de crianças aqui no Brasil, também pesquisa da minha tese. Entre 2018 e 2020, o relatório da ONU-ODOC, que é o escritório da ONU, o número de vítimas resgatadas de tráfico interno e internacional em operações da Polícia Federal totalizou 203 pessoas, 129 homens, 42 mulheres e 32 crianças e adolescentes. Mais uma vez, a gente vê como os dados não dialogam, como instituições do governo federal não dialogam e não há uma integração das instituições a nível estadual com o governo federal. Então, de 2017 a 2020, o Ministério da Cidadania detectou 1.811 pessoas. A gente não vê aqui criança sendo mencionada, nós não verificamos. 2017 e 2020, mais uma vez, Ministério da Saúde, no mesmo período, os dados não estão dialogando e nós não estamos vendo crianças sendo mencionadas. Entre 2014 e 2020, o Ministério Público do Trabalho recebeu 1.496 notícias crime de tráfico de trabalho. O MPT tem feito um trabalho realmente muito bom, mas nós sabemos que existem restrições. Estou terminando, senadora.
Eu localizei no ano passado, quando eu estava terminando a minha tese, 4 projetos de lei que estão tramitando entre as 2 casas. Eu sou assessora do deputado Eduardo Pazuello, general Eduardo Pazuello, e aquele projeto nós pensamos no gabinete e foi proposto. E alguns problemas detectados no caso do enfrentamento. Dentro da nossa visão, a nossa legislação ela não é clara. Há uma carência de núcleos de enfrentamento ao crime de tráfico, principalmente tratando de crianças, e uma ausência, como eu falei durante toda a apresentação, de dados quantitativos e qualitativos que mapeiam uma real situação do que vem ocorrendo. Eu concordo quando o desembargador Paulo fala de políticas. Nós precisamos de políticas públicas e principalmente de educação. A educação liberta. A educação vai permitir que as nossas adolescentes acreditem que pode haver realmente uma promessa, uma falsa promessa. E a educação dentro da comunidade, na igreja, na escola, na comunidade de bairro, para que isso seja massivamente debatido e que as pessoas entendam a realidade. As nossas equipes também que trabalham, faltam treinamento para as nossas equipes detectarem uma questão de tráfico. Dentro de um aeroporto, numa aeronave, numa rodoviária, em qualquer local. Dentro da própria igreja, muitas das vezes, associações de bairro, então tem que ter um treinamento das equipes. E falta de estudo sobre o tema. Eu não achei nenhuma fonte sobre tráfico de crianças no nosso país, por isso eu me socorri da Itália e da Espanha. Então, a falta de estudos perpassa por 3 fatores primordiais. A falta de conhecimento das pessoas que devem atuar na proteção e na prevenção, a ausência de interesse, porque muitas pessoas pensam, não é comigo. Meu filho está protegido, isso não vai acontecer nunca. Não está... O terreno do vizinho não me interessa. É mais ou menos, infelizmente, assim. E a falta de investimento do governo. E isso não é A, B ou C, como um todo, nós precisamos de ter políticas de Estado. Antes de finalizar, eu fiz aqui algumas anotações dos que me antecederam, eu peço só mais um minuto. Como foi sugerido pelo delegado da Polícia Federal, a criação de um fundo. Eu acho muito importante que esse fundo ele preveja também medidas de prevenção, reparação e não repetição. Porque quando se coloca a mão no bolso, aí começa a derrubar, a tirar as formas de atuação das organizações criminosas. E as vítimas precisam também de reparação e não repetição, como a gente viu durante muito tempo aí na Colômbia, no enfrentamento às Farc, né? Então, eu trouxe José Saramago para finalizar, de como o homem é cruel, sobretudo em relação ao homem, porque somos os únicos capazes de humilhar, torturar, e fazemos isto como uma coisa que deveria ser. Desculpa, porque eu sempre me emociono. O contrário, que é a razão humana. Obrigada. Muito bem, muitíssimo obrigado, doutora Denise Abreu Cavalcante, que é especialista em Direito Internacional e Migracional. Parabéns pela sua dedicação, pela sua obstinação num tema tão importante que o Brasil ainda tem muito que caminhar para consolidar os dados que a senhora colocou aqui, que cada ministério é diferente, né, de organizações. E eu acho que essa Comissão de Direitos Humanos, que é presidida brilhantemente pela senadora Damares, que tem compromisso com essa causa, depois de ouvir a todos aqui, e eu repito, isso não é um assunto, questão ideológica partidária, nós vamos, pelo menos, buscar dar um norte. Tem um senador Magno Malta também, que é muito comprometido com a causa, e nós vamos dar um norte aqui, né?
com relação a o que fazer para consolidar. Como é que funciona nos Estados Unidos a consolidação desses dados? Como é que funciona na União Europeia? Né? Então, a gente pode pegar as boas práticas desses países para poder aplicar aqui no Brasil. A senhora quer complementar? Permite, Claro. complementando, senador, eu trouxe uma notícia que eu não vi sendo veiculada na grande mídia aqui no nosso país, mas agora no gancho do que o senhor falou. Nós temos, e é muito importante que o país tenha esses acordos de cooperação. O Brasil tem um acordo de cooperação com a Espanha e, na semana passada, 40 mulheres brasileiras foram libertadas na Espanha. Então, esses acordos de cooperação realmente são importantes e esse diálogo não só com a Espanha, mas com vários outros países. Obrigada. Muito bem. Inclusive, eu quero registrar a presença aqui da Embaixada da Espanha, que está presente conosco aqui, né? O Juan Manuel Ramos Santa Maria e também Pablo Pereira Ramírez, da Embaixada da Espanha. Inclusive, congratular por essa cooperação com o governo brasileiro. E também, aproveitando, quem gosta de tênis, parabenizar pelo Roland Garros, né, o espanhol Alcaraz, que foi o campeão num jogo histórico. Mas eu quero também aproveitar e registrar a presença da Caroline Conceição Souza dos Santos, que é do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, presente conosco aqui também. Então, follow the money, né, doutora Denise? Esse follow the money. Porque o que o doutor, o Henrique, falou há pouco tempo, jovem da Polícia Federal, que é responsável pela divisão de repressão ao tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes, ele disse uma coisa muito interessante, não sei se deu para perceber, que está migrando pessoas do tráfico de drogas, os cartéis estão migrando, pelo que eu entendi do que ele falou, a atividade está migrando para o tráfico humano, né? Então, isso é muito interessante, senadora Damares. Senador Girão, é claro, é uma questão lógica de dinheiro. Uma dose de cocaína usa-se uma vez e acabou. Uma criança pode ser usada até 15 vezes por dia. É mais vantagem uma criança hoje do que 1 quilo de cocaína. Isso é óbvio. E aí, doutor Paulo, também a grande mídia não está noticiando, foi encontrado no Marajó, nos rios do Marajó, um submarino. E a mesma embarcação, feita no mesmo lugar, a perícia já identificou, foi encontrada uma idêntica em Portugal. É tipo um barco submerso. Eles estão se reinventando. Quando eu estive no Marajó, uma das vezes, a gente foi lá para cuidar de todas as questões, um dos enfrentamentos lá era o abigeato. E quando a gente foi fazer o enfrentamento ao abigeato, um dos relatos foi o seguinte: uma única balsa levou de uma única vez 91 búfalos. Abigeato, para quem não sabe, é o roubo de gado. Roubo de búfalo, lá é uma área de búfalo, né? Então, se uma balsa atravessa a fronteira com 91 búfalos e ninguém vê, não vai atravessar com uma criança, 2, 10, 20? Quem não consegue conter um tráfico de 91 búfalos? Ninguém viu. Meu Deus, olha o tamanho do búfalo. A balsa que leva búfalo leva mulher, leva criança. E a gente precisa ter o cuidado que toda vez que eu falo do Marajó, todo mundo pensa que é o povo do Marajó que trafica. Não, gente, os rios do Marajó são usados para o tráfico. A região é usada. Claro que acabam levando crianças de lá também, roubam as crianças de lá, mas as famílias lá estão desesperadas. Elas estão gritando por socorro e a gente tem que dar resposta. Dia 29 agora nós vamos lá, essa comissão vai lá, por causa da menina Elisa. Doutor Paulo, a menina Elisa foi sequestrada tem 1 ano e meio, com 2 aninhos. Ela foi levada, já morreu gente nessa história, um suspeito, troca de tiro com a polícia, mas o traficante que levou está voltando na casa da mãe e mostra o vídeo e fala, olha, ela está viva, está com 3 aninhos e meio. Mas a gente só devolve quando nos entregarem a criança que compramos.
E só depois disso já tem 3 boletins de ocorrência da mãe e da avó falando: os traficantes vão na casa, batem na mãe querendo a criança certa. 3 boletins de ocorrência. Estive com o ministro da Justiça para a gente federalizar esse caso. Porque o caso da menina Elisa poderá vir um monte atrás. Olha a ousadia, submarinos. Olha a ousadia, indo na casa da mãe, ó. Tá viva a criança, mas a gente só devolve se entregarem a outra. São ousados. Eles estão rindo da gente. Parabéns aos expositores. Acho que essa é uma das mais importantes audiências que essa comissão já teve. A doutora Denise falou da Operação Acolhida. Eu vou esperar o Ministério dos Direitos Humanos falar, porque eu estive semana passada. Essa comissão fez uma diligência, a Operação Acolhida. E confesso, doutora Denise, saímos de lá muito preocupados, mas eu vou ouvir o Ministério dos Direitos Humanos, depois eu faço essa intervenção sobre a acolhida. Muito bem, senadora Damares. Doutor Paulo, gostaria de falar? Claro. Estamos fazendo um convênio com a SDS lá em Pernambuco, o Instituto Tavares Boril, para tirar a identidade, o registro geral de crianças. Aí começamos lá com o tribunal, com o TRT, para que todos os juízes e servidores possam tirar a sua identidade, atualizar a nova, mas o nosso alvo são crianças. Porque as crianças, sem o documento atual, que pega as impressões digitais, por mim também tem que fazer do pezinho, porque eu não sei se sabem que a primeira digital é o pé. Então temos que dificultar o trânsito. Não deve ser a certidão de nascimento o documento para andar com crianças. Tem que ser o RG. Eu digo isso a nível de sugestão para que possam pensar sobre isso e incentivar para que de crianças mais tenra idade possam tirar o seu RG. Obrigado, desculpe-me. Muito bem, doutor Paulo, ótimo. A Adriana ali, atenciosa, anotando tudo, a sugestão da doutora Denise também. E nós vamos fazer pela Comissão de Direitos Humanos, né? É bom que fique o projeto, porque independente da gente estar aqui ou não, né, a Comissão de Direitos Humanos, e eu tenho certeza que todos aqui vão, todas as senadoras e senadores vão concordar, que a gente possa fazer esses projetos aqui, viu, Adriana? Para a gente conversa com a equipe da senadora Damares, da comissão, porque a gente encaminha esses projetos que estão sendo suscitados aqui para tramitar, para começar pela própria comissão. Nós vamos agora, falamos tanto da Espanha, né? E vamos ouvir agora a doutora Carmen Menezes Falcon, professora e investigadora da Universidade Camilas de Madrid. Então, ela está conectada conosco? Está conectada? Eu acredito que é espanhol, né? Então, nós vamos ter... Nós vamos ter uma tradução simultânea, doutora Carmen Menezes Falcon. Vamos ter uma tradução simultânea. Quem quiser tem os equipamentos aqui. A equipe da TV Senado, da equipe do Senado da República do Brasil vai fazer a tradução, tanto para quem está aqui no plenário, quanto para quem está nos assistindo ao vivo, pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas emissoras aqui, redes sociais da casa. Então, muito obrigado, muitas graças por sua presença acá. Doutora Carmen Menezes Falcon, usted tiene 10 minutos con la tolerancia aquí para hacer su explanación. Muchas gracias. Buenas tardes desde Madrid, autoridades, senadores y senadoras. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor y un placer poder participar y poder ofrecer mi conocimiento desde España, ¿no? En principio, yo como investigadora social que soy y que llevo muchos años, he entrevistado a muchas ciudadanas brasileñas que han venido a España, algunas engañadas, otras medio engañadas, la gran mayoría de ellas a ejercer la prostitución, es decir, han sido víctimas de trata por explotación sexual.
Pero no es la única tipo de trata en la que estoy investigando y que me he encontrado ciudadanas brasileñas. También en el tema de trata con explotación laboral, aunque es menor, y sobre todo últimamente estoy detectando muchas más brasileñas con fines de explotación delictiva. Es decir, son captadas para el tráfico de drogas hacia España. Algunas entran directamente desde Portugal y desde Portugal van a pasar a la península ibérica, a España, y desde ahí directamente, bueno, pues van a ser interceptadas por la policía española. Otras directamente van a entrar por Barajas. Las conexiones que hay entre los distintos tipos de tratas es algo que se viene dando en los últimos años en España. Víctimas de trata sexual que a la vez son obligadas a traer sustancias psicoactivas o drogas a España, o a la vez son obligadas a robar a los clientes con los que prestan servicios sexuales. Es decir, esta conexión existente entre los distintos tipos de trata es necesario investigarla mucho más y tener mayores indicadores al respecto. Es también muy complicado identificar. El gran problema, desde mi punto de vista en España, es la identificación de las víctimas de trata. ¿Quién es una víctima y quién no es una víctima? A veces es muy complicado porque los límites no están tan claros. En el caso de la trata delictiva, se ve mucho antes a una traficante de drogas que a una víctima de trata. Y distinguir muchas veces entre estos delitos es importante. Por otra parte, la identificación de víctimas en España tiene serios problemas. En primer lugar, porque desde mi punto de vista tenemos que avanzar mucho más, investigar mucho más para hacerlo bastante mejor que lo que lo estamos haciendo. En principio está recayendo exclusivamente en la policía. Y la policía, por muy bien que opere en España, las víctimas tienen miedo. ¿Por qué? Porque es la misma policía que lleva control migratorio. Una policía que se dedica al control migratorio y a la identificación de víctimas es contradictorio y las víctimas no van a confiar en ella. Por tanto, ahí hay un problema importante de identificación. Pero cuando las víctimas son menores de edad, también tenemos un problema importante en la datación de su edad. España tiene recursos, en principio, para atender a las víctimas de trata que identifica, porque tampoco son tantas las que identifica anualmente. Aproximadamente estamos en torno a unas 1.000 víctimas anuales, identificadas por la policía. Eso no significa que no haya más víctimas de trata delictiva, laboral, sexual en España. Pero como la identificación pasa exclusivamente por la policía, ahí hay una cifra oculta que no acabamos de determinar. De hecho, el ponente anterior ha hecho una referencia a la desarticulación de ciudadanas brasileñas que han sido rescatadas por la policía. Una cosa es cuando la policía entra en un local y recoge a las víctimas. Y otra cosa es cómo las identifica y las considera víctimas de trata. Ahí se van a perder muchísimas víctimas. De hecho, en España, como decía antes, tenemos recursos para atender a las víctimas. Si bien es cierto que cuando se trata de menores es mucho más complicado, porque la protección de los menores en España y en Europa es mucho mayor que la de las víctimas adultas. Y el primer problema que encontramos es la datación de la edad de esa persona, sobre todo cuando es adolescente, que puede las, digamos, pruebas oseométricas que se suelen practicar tienen un margen de error entre más o menos 2. Entonces, en muchas ocasiones, algunas de estas víctimas son puestas en la calle, digamos, no identificadas y a manos de los tratantes, que además, como saben que son menores, van a sacar mucho más dinero por ellas.
Otro aspecto muy importante en esta identificación, en la que tenemos que avanzar, es tener claros indicadores y protocolos de identificación. Los tratantes se van a mover mucho más rápidamente muchas veces que la propia sociedad civil y la propia administración. Sí es verdad que hay unos indicadores que son comunes y pueden ser universales, pero hay otra serie de indicadores que son locales, que pertenecen muchas veces a zonas geográficas o a países. No es lo mismo una víctima de trata en Europa que una víctima de trata en América Latina. Hay españolas que están siendo victimizadas en Europa y son muy diferentes a las víctimas que vienen de América Latina o las víctimas brasileñas con las que yo he recogido información sobre su situación. Por tanto, todos estos indicadores tienen que mejorar y mientras que no mejoremos va a ser muy difícil. Tampoco hay recetas importantes de cómo debemos aplicar. Hay proyectos que se están llevando a cabo en España, proyectos que se están llevando a cabo en América Latina que están dando sus frutos. Pero todos ellos pasan por una práctica que me parece y que ya se ha dicho en esta sesión, que es la cooperación internacional. La cooperación de la sociedad civil, la cooperación de las ONGs y, por supuesto, la cooperación de la policía. Es decir, necesitamos coordinarnos, necesitamos reunir y poner en común esfuerzos para poder identificar esforços comuns para identificar melhor essas vítimas, dar a elas esse tratamento que elas merecem, fundamentalmente com o protocolo de Palermo, mas sobretudo o convênio de Varsóvia, que põe esse eixo fundamental na proteção das vítimas e a assistência da vítima. E na Espanha, com uma vítima identificada, ela tem direitos, há uma série de direitos que mais ou menos elevam a questionar como é essa sua autorização de residência e de trabalho também. E apesar de que tenha isso, as vítimas nunca denunciam, às vezes, inclusive até essas redes de criminosos estão combinadas com estrangeiros, mas também com espanhóis, ou seja, às vezes elas atuam fora da lei e, portanto, a lei eles não vão cumprir e têm mais capacidades para se mover, para enganar, para manipular e para captar vítimas muito diversas. Me preocupa especialmente as vítimas que são obrigadas, principalmente porque a polícia espanhola não identifica essas mulheres como vítima. Bom, tanto é a visibilidade que teve, né, na exploração sexual e outros tipos de tráfico que não estão sendo visualizados. E, de fato, o Comitê de Especialistas do Convênio de Varsóvia já deu vários tópicos de atenção na Espanha por visibilizar exclusivamente o tráfico com fins de exploração sexual e não fixar em outros tipos de tráfico onde muitas mulheres, inclusive menores, podem estar vitimizadas. Portanto, dois aspectos que me parecem, e com isso concluo, tentei ser breve, embora não tenha falado português, mas me parece importante que temos que cooperar e trabalhar em conjunto nessa identificação das vítimas. Temos a identificação da vítima, que tem que passar não só pela cooperação policial, mas também pela cooperação da sociedade civil, das autoridades espanholas, com as autoridades brasileiras e do resto dos países da América Latina. E, além disso, essa identificação e essa coordenação, assistência à vítima, em que as vítimas possam voltar a cooperar com todos os direitos e garantias, tem que ser um trabalho conjunto, onde se coloque a vítima como protagonista
O segundo aspecto com o que quero concluir essas palavras breves é a persecução e, digamos, sobre o delito do tráfico e as redes de traficantes que vão se transformando e que têm uma dimensão transnacional importante. É necessário uma cooperação, uma coordenação e redes conjuntas de polícia, mas também da sociedade civil. Muitas vezes a própria sociedade civil intui que está acontecendo alguma coisa na porta ao lado, na esquina ao lado. Então tem que entrar em contato com a polícia e cooperar. E essas mesmas vítimas ou mulheres que estão ao lado das vítimas podem, se existe alguma relação de aproximação, de confiança, tanto com a polícia ou com a sociedade civil, colocar-se em contato a situação que essas meninas jovens, adolescentes, mulheres estão vivendo nas mãos de uma rede, repito, que são muito articuladas, mas que não cumprem a lei, têm as possibilidades de se adaptar com muita facilidade às atuações policiais. Com isso, eu finalizo a minha breve exposição e agradeço muitíssimo a participação que vocês me deram. Muito obrigada. Bem, muito obrigada, senhora. A doutora Carmen Menezes Falcon, professora e investigadora da Universidade Comillas de Madrid. Muitas graças aí por sua participação. Ela é uma das maiores referências internacionais dessa questão do tráfico humano, né? E ela deu algumas sugestões interessantes, inclusive de uma lista internacional, né? E isso é muito importante que se possa, pelo que ela colocou, principalmente da América Latina, que se possa ter esses dados consolidados internacionais. Muito importante essa experiência que ela compartilhou conosco aqui, e eu agradeço mais uma vez a sua participação. Vamos aqui sequenciar, olha, muitas perguntas estão aqui. Assim que a gente ouvir todos os preletores, nós vamos fazer aqui as perguntas para quem se sentir confortável para responder, poder colocar. Tem inclusive muito da Ilha de Marajó aqui, as pessoas perguntando, sabe? Vamos lá, vamos sequenciar com o doutor Luciano Aragão Santos. Está conectado? Tá? Doutor Luciano Aragão Santos, seguindo aqui a lista definida pela senadora Damares, a sequência. Doutor Luciano Aragão Santos, que é procurador do trabalho, coordenador da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o CONAET, o Ministério Público do Trabalho. Então, ele está conectado já e passamos a palavra. Muito obrigado, doutor Luciano Aragão Santos, pela sua presença. O senhor tem 10 minutos com a tolerância aqui da presidência. Bom dia a todas e todos. Estamos escutando, senador? Escutando muito bem. Perfeito. Senador, gostaria de saudar a mesa em seu nome, senador Eduardo Girão, e saudar a todos os presentes em nome da senadora Damares, em nome de quem, de ambos, parabenizo pela iniciativa de debatermos um tema tão importante. Tentarei me ater ao tempo proposto, estou colocando até um alarme aqui, gente, e tentarei também contribuir com o debate que já foi traçado, dialogando com alguns dos preletores e também com alguns colegas, né, que acabei conhecendo e trabalhando ao longo desta luta contra o tráfico de pessoas e, no caso aqui do Ministério Público do Trabalho, vinculado ao trabalho em condições análogas de escravidão. Primeiro, eu gostaria de falar, né, e fazer coro ao desembargador Paulo Alcântara, que eu também estive, desembargador, lá na casa da dona Pureza,
e o Abel demonstrou a mesma insatisfação. Ele falou as seguintes palavras à época: vocês de Brasília continuam vindo aqui e nada muda, né? A gente permanece na mesma situação. E isso é entristecedor, porque demonstra como que, apesar da atuação de inúmeras instituições, principalmente naquele caso da Dona Pureza, né, mas após o resgate dos trabalhadores, o resgate do Abel, como que nós falhamos, né, em garantir cidadania, em garantir direitos para essas pessoas que foram vítimas de graves violações a direitos humanos. Queria também agradecer à doutora Denise, né, que citou a atuação do Ministério Público do Trabalho. Também, doutor Paulo, eu queria que nós, fazendo um breve, também tangenciando com sua fala, falar aqui das destinações, as destinações das indenizações, né, realizadas pelo Ministério Público do Trabalho, em conjunto com a Justiça do Trabalho, tem possibilitado, né, avançarmos na temática, né, garantindo, por exemplo, a elaboração da cartilha, garantindo projetos que enfrentam eficazmente, né, o tráfico de pessoas, o trabalho escravo, como, por exemplo, alguns projetos até realizados pela UNODC, que é a Agência das Nações Unidas de Combate ao Crime Organizado, né? Cito, por exemplo, o projeto Tapajós, que está sendo realizado no Pará, com vistas ao enfrentamento do trabalho escravo no garimpo, né, na região da bacia do rio Tapajós. Senhores e senhoras, quanto ao grave problema que estamos enfrentando e debatendo, eu queria falar, obviamente, da atuação do Ministério Público do Trabalho voltada para o tráfico de pessoas, cujo objetivo, no artigo 149-A do Código Penal, cujo objetivo é vinculado ao trabalho em condições análogas à escravidão. E o MPT, ele atua nesses casos, né, ele atua investigando os casos de tráfico de pessoas, já quando é denunciado, e também os casos de trabalho escravo, que muitas vezes, e eu digo muitas, na maioria dos casos, denúncias de trabalho escravo que não chegam com a informação de tráfico de pessoas, mas quando as equipes de fiscalização chegam ao local, identificam trabalhadores migrantes. E para isso, né, para bem explicar essa atuação, eu preciso fazer uma breve diferenciação entre o tráfico interno e o tráfico internacional de pessoas. Nós temos o tráfico internacional, né, tanto de brasileiros saindo do país, deixando o país, como já foi explicado aqui, para terem, infelizmente, em busca de melhores condições de vida e acabam sendo submetidos a trabalho condicional de escravidão. Há inúmeros casos que eu preciso citar, né, de mulheres trans que se deslocam para outros países e acabam sendo vítimas de trabalho escravo, de trabalho forçado de natureza sexual, né? Então nós precisamos estar atentos para essa realidade. E temos também, ao lado disso, o tráfico interno de trabalhadores, né? Trabalhadores brasileiros que se deslocam. A senadora Damares falou aqui que o nosso país é um país com dimensões continentais, então é muito comum trabalhadores brasileiros se deslocarem de uma unidade da federação para outra. E aí nós temos o caso do próprio Abel, que saiu do Maranhão para o Pará, e eu queria citar aqui um caso também que ocorreu à época da ditadura militar, um caso de trabalhadores que saíram de Porto Nacional, no Tocantins, e foram para a fazenda à época de uma montadora no Pará. E quando nós analisamos, né, o relato desses trabalhadores, em geral, né, nós percebemos que eles são aliciados sob falsa promessa de condições adequadas de trabalho, de uma possibilidade de melhoria de vida, e quando chegam ao local de destino, são submetidos a condições análogas à escravidão, seja o trabalho forçado, seja a condição degradante de trabalho, jornadas exaustivas ou servidão por dívida. E dentro desse contexto, né, delimitado os fatos que nós atuamos, o MPT tem realizado uma atuação firme e sólida ao longo, né, de 30 anos, enfrentando o trabalho em condições análogas à escravidão. Nossa política de
foi inaugurada, né, em 1995, a política do Estado brasileiro, e desde então o MPT tem atuado enfrentando o trabalho escravo e o tráfico de pessoas, né? Precisamos aqui, nesse aspecto, citar que só esse ano foram realizadas mais de 70 forças-tarefas pelo Ministério Público do Trabalho, em conjunto com outras instituições, aqui, por exemplo, presente a Polícia Federal, né, que também sempre está presente nas operações, e nessas operações nós buscamos resgatar essas pessoas, reparar direitos, né, e garantir também a responsabilização desses infratores. A esse respeito, ainda da nossa atuação, eu quero frisar novamente que a maioria das denúncias que aportam no Ministério Público do Trabalho, e isso é um problema que nós precisamos enfrentar para conscientizar a população. A maioria das denúncias, elas chegam sem mencionar o tráfico de pessoas, mas quando chegamos ao local, percebemos que são trabalhadores migrantes, trabalhadores que se deslocam de uma unidade da federação para outra, a fim de buscarem melhores condições de vida e são explorados pelo trabalho escravo. Queria citar um outro exemplo aqui de trabalhadores baianos, né, que no passado relativamente recente se deslocaram a estados do Sul e também foram submetidos em um caso que deu muita repercussão. E falando da nossa atuação, né, as empresas foram responsabilizadas, os trabalhadores tiveram seus direitos garantidos, mas, e aqui já também tentando ser curto, o tempo se impõe, mas há um problema que nós precisamos debater, e esta casa, né, o Congresso Nacional, o Senado Federal, é um local adequado para esse debate. A atuação dos órgãos de repressão e de garantia de direitos, a exemplo do Ministério Público do Trabalho, ela não consegue, na maioria dos casos, resolver o problema a longo prazo. Nós resgatamos e responsabilizamos e garantimos direitos. Só que aqueles trabalhadores, aquelas pessoas acabam, em razão da vulnerabilidade, e o desembargador Paulo Alcântara citou o caso do Abel, eu cito aqui o caso do Raul, que eu tive um trabalhador resgatado que eu tive a oportunidade de ouvir há 2 semanas, e esses trabalhadores, após o resgate, após receber essa assistência imediata, eles não recebem uma perspectiva de vida de longo prazo. Nós precisamos ter atenção a isso, a que essas pessoas, tanto as potencialmente vulneráveis quanto as vítimas, elas precisam ter uma atenção do Estado brasileiro para evitar a revitimização, para que essas pessoas não sejam reinseridas no ciclo de exploração, no ciclo de tráfico de pessoas e no ciclo de negação de direitos. É importante também, dentro desses casos que ocorrem em território nacional, eu falei do tráfico de pessoas para o internacional, o tráfico internacional de pessoas, de brasileiros indo a outros países. Contudo, também é comum, né, a senadora Damares também falou que o Brasil faz fronteiras com inúmeros outros países, e é comum que estrangeiros ingressem no território nacional para trabalhar, para garantir melhores condições de vida e acabam sendo vítimas de trabalho escravo. Nós temos casos esse ano de argentinos e de paraguaios que atravessaram as fronteiras e foram vítimas de trabalho em condição análoga de escravidão. Ano passado tivemos o caso de indígenas argentinos que atravessaram a fronteira e foram vítimas de trabalho em condições análogas de escravidão. Para finalizar, e pedindo já falhas, porque vou ultrapassar pelo menos em 1 minuto meu tempo, eu queria tratar, vocês bem mencionaram, o caso de crianças, né, vítimas de tráfico de pessoas, e como há uma subnotificação, ou talvez isso não fique registrado nos dados oficiais como tráfico de pessoas. E hoje nós enfrentamos, dentro do combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas, uma questão seríssima, um problema gravíssimo, que é o trabalho escravo doméstico. E o trabalho escravo doméstico, ele normalmente envolve pessoas, normalmente mulheres negras, que ficaram longos anos submetidas à exploração e
essa exploração iniciou-se ainda na infância. É muito comum que as trabalhadoras domésticas resgatadas de casos de condições análogas à escravidão tenham iniciado a prestação de trabalho na infância ou, no máximo, na adolescência, e que foram aliciadas, foram recrutadas, foram tomadas de suas famílias com base na falsa promessa de melhor condição de vida e, muito comum, a falsa promessa de educação. E essas meninas, normalmente meninas negras, são privadas de qualquer convívio social, de qualquer convívio familiar, de educação, e passam ali longos anos privadas de qualquer direito. E quando resgatadas, o problema não acaba. Nós encontramos pessoas que não conseguiram desenvolver essa autonomia, não conseguiram identificar e criar vínculos com outras pessoas. Na verdade, encontramos vítimas completamente fraturadas pela violação sistemática de direitos. E nós precisamos jogar a luz também para esse problema, um problema que, no mais das vezes, se inicia na infância. Né? Para concluir, queria dizer que o Ministério Público do Trabalho está à disposição desta casa, dos demais órgãos, autoridades aqui presentes, e também da sociedade civil para debater o tema e para pensar estratégias e formas de atuação para trazer mais eficácia à resolução desse problema. Muito obrigado, senador Eduardo, senadora Damares, e permaneço à disposição para dialogar e responder questionamentos. Muito obrigado, doutor Luciano Aragão Santos, por ter aceito o nosso convite e participado aqui dessa sessão, né? E nós vamos ainda ter questionamentos e depois a gente vai conceder 2 minutos para cada um fazer as considerações finais ou responder alguma pergunta. Então, o doutor Luciano Aragão Santos, que é procurador do Trabalho, coordenador da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Já imediatamente eu passo aqui a palavra para a doutora Marina Bernardes Almeida, que é coordenadora geral de enfrentamento ao tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes do Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil. Muito obrigado pela sua participação, doutora Marina. A senhora tem 10 minutos com a tolerância aqui da casa para fazer a sua exposição. Obrigada, senador. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima senadora Damares, excelentíssimo senador Eduardo Girão e todos os colegas de mesa e presentes aqui até o momento. Já entramos 12h30 e essa sala segue cheia. Como fui apresentada, eu sou Marina Bernardes, eu sou servidora pública federal, atuando no Ministério da Justiça já há praticamente 15 anos. E à frente dessa pauta também, né, tocando uma política de Estado que vem sendo construída aí há praticamente 2 décadas. Eu queria pedir só para colocar o PowerPoint. Eu preparei uma rápida apresentação só para ficar um pouco mais didática a minha fala, mas aqui a gente pode ver uma linha do tempo. Para onde que eu aponto? Para cá. É esse lado aqui? Não está funcionando esse. Mas posso começar falando, então. Como vocês podem ver, a gente já vem trabalhando esse tema enquanto Estado brasileiro aí desde 2003, quando o Brasil aderiu ao Protocolo de Palermo. E, nesse momento, ele se comprometeu internacionalmente com a construção de uma política pública de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, essa política ela veio a ser construída desde a sua concepção de forma multidisciplinar, de forma intersetorial, envolvendo diversas pastas, justiça, direitos humanos, gênero, e veio a ser aprovada em 2006 por meio de um decreto presidencial que continua vigente, até hoje e vem pautando, né, a atuação de todos os atores governamentais nesse tema. Então, dado esse caráter principiológico da política, que estabeleceu ali princípios, diretrizes, a gente vem
trabalhando esses temas por meio dos planos nacionais. O compromisso mostra, né, já tivemos aí implementados 3 planos nacionais de enfrentamento ao tráfico. A lei de enfrentamento ela veio como uma das metas alcançadas do 3º plano, ali em 2016. Então, ainda é uma lei considerada recente, ainda é uma lei pela qual a gente trabalha pela sua implementação. E eu vou explicar no próximo slide por que é tão complexo enfrentar esse crime, né? Vocês podem ver, e eu não vou entrar aqui no detalhe, né, de definição dessa parte mais jurídica, mas o tráfico de pessoas ele é um crime em movimento, ele é um crime que vem se transformando à medida que a sociedade se transforma também. Né? Lá atrás, quando a gente falava de tráfico, a gente falava somente do tráfico para fins de exploração sexual. Esse crime ele foi se transformando ao longo do tempo, né, e se miscuindo à nossa realidade, à nossa sociedade. Então, a gente tem hoje, inclusive, debates sobre novas finalidades desse crime, que ainda não se encontram nem previstas na nossa legislação, mas que já desafiam as autoridades nesse enfrentamento. Então, vocês podem ver que ele é um crime ali que precisa de 3 elementos para ser configurado. Então, isso representa um tremendo desafio para as autoridades que atuam nesse tema. E, por si só, por todas essas combinações possíveis, a gente vê que ele é um conceito guarda-chuva, que ele ainda é um conceito que não foi plenamente incorporado pelos agentes, que é muito comum, a gente que lida diariamente com isso, a gente vê, inclusive na mídia, casos que focam apenas na finalidade de exploração, sem ter observado ali se houve um aliciamento, se houve um recrutamento, se houve uma fraude, um engano, um abuso da condição de vulnerabilidade. Então, isso também explica um pouco essa subnotificação que a gente enfrenta diariamente no nosso trabalho. Posso passar ou não está funcionando? Pronto. Então, a gente tem, né, uma política que está alinhada aos melhores estándares internacionais. Ela é pautada por diretrizes que permeiam todo o trabalho que vem sendo feito pelo Estado brasileiro nesse tema, o fortalecimento do Pacto Federativo, o fomento à cooperação internacional, a articulação com organizações não governamentais, estruturação da rede de enfrentamento e o fortalecimento da atuação nas regiões de fronteira. Então, esse modelo ele foi construído num compartilhamento de responsabilidades entre a esfera federal, estados, municípios, sociedade civil, organismos internacionais. É dessa forma que a gente tem conduzido esse trabalho. Aqui um desenho simples para mostrar quantos atores envolvidos na implementação dessa política, né? A gente não tem um único ministério que implementa essa política, a gente não tem um único espaço onde isso é construído. A gente tem uma série de arenas, uma série de atores, uma série de redes que trabalham em prol dessa implementação. Então, eu acho importante pontuar que o papel do Ministério da Justiça ele é de coordenar, em parceria com todos os atores dessa rede, de todos os poderes, do sistema de justiça, do próprio judiciário, do legislativo, em parceria com os estados e municípios, esse processo de formulação e implementação da política nacional. Então, para isso, a gente tem, sob a gestão do Ministério, um Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico, que vem sendo reestruturado, que vem sendo ampliado, para trazer de volta atores que são super relevantes nesse tema. A gente tem também, indo para o âmbito estadual, uma rede de núcleos de enfrentamento que precisa ser continuamente fortalecida, que precisa ser continuamente expandida, e eu acredito até que, nesse ponto, o Senado, o Congresso podem ser grandes parceiros nesse processo de fortalecimento e expansão dessa rede de enfrentamento nos estados. Vocês podem ver que, infelizmente, a gente ainda não tem esses equipamentos em todos os estados, mas também porque isso requer um acordo de vontades, requer que o Estado também entenda e priorize esse tema no seu território.
E o Ministério da Justiça sempre apoiou os estados que demonstram esse interesse, que entendem essa prioridade, tanto que a gente faz a gestão dessa rede, um acompanhamento, a gente dá todo o apoio técnico necessário para que eles possam atuar com esse trabalho. Então, acho que é importante pontuar, né, que o principal instrumento que tem pautado o Estado brasileiro nesse tema hoje é o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico. Né, os planos eles são importantes porque eles permitem e promovem a coordenação e integração que é tão fundamental para esse trabalho. Eles promovem também o fortalecimento de capacidades institucionais, eles servem como um instrumento de alocação de recursos, de busca por novos recursos também, e eles trazem essa necessidade de monitoramento e avaliação que é tão importante até para a gente seguir aprimorando o nosso trabalho e promovendo a atualização dessa política e enfrentando os desafios que se impõem a cada dia. Então, além disso, eles também trazem essa reflexão sobre a necessidade de revisão e atualização da própria legislação, lacunas nas políticas que a gente tem hoje, que ainda permanecem, apesar, né, de a gente estar aí no 4º plano. Então, eles sintetizam num documento que deve ser buscado por todo o Estado brasileiro, por seus diferentes atores, né, o que é prioritário na implementação dessa política. Então, esse processo ele foi construído de forma amplamente colaborativa, né? Isso se deu principalmente entre o final de 2023 e julho de 2024. Fizemos processos de escuta, mesas redondas, consultas virtuais. Foi um processo extenso e longo, né, em que a gente promoveu essa escuta ativa de atores que participam desse trabalho, que atuam nesse enfrentamento. Nossa, meu tempo passou muito rápido. Prometo que vou acelerar. Eu convido todos os parceiros aqui a conhecerem, né, tem várias ações, atividades, e ele está disponível para quem quiser conhecer a gente. O Ministério da Justiça construiu um painel de monitoramento. Esse painel é público. A quem quiser acessar, conhecer, né, a gente tem feito ciclos de monitoramento também com os atores que são parceiros nessas atividades, e reforçando que essa coordenação tem sido a tônica, né, a cooperação e a coordenação tem sido a tônica de toda essa construção que a gente vem promovendo. Alguns avanços recentes, que eu vou tentar passar de forma mais rápida por conta do tempo, mas o Ministério da Justiça ele tem focado muito no fortalecimento de capacidades de atores, de redes de atores públicos, principalmente com foco nos profissionais do SUAS, do SUS e do SUSP. Né? O SUAS, a gente, em parceria com o MDS, a gente construiu um curso que está hospedado na plataforma de capacitação dele. Já temos mais de 2.000 inscritos. Então, a gente entende que essa é uma ferramenta, é uma forma de aperfeiçoar a identificação de vítimas de tráfico nos territórios. Né? O curso voltado para os profissionais do SUS também está em fase de conclusão. Então, com isso, a gente consegue uma capilaridade que a gente não conseguiria fazendo de forma, né, no varejo. Assim, nisso, a gente consegue um alcance muito maior. E também um curso em fase de conclusão para os profissionais do SUSP, já que foi muito falado aqui dos desafios adicionais que a gente enfrenta na questão do tráfico interno, que é ainda mais invisibilizado do que o tráfico internacional. Então, também uma outra frente, a gente tem tentado elaborar e construir uma política voltada para o enfrentamento ao contrabando de imigrantes, que é uma realidade que a gente vem enfrentando e que muitas vezes é um crime que acaba se transformando numa situação de tráfico de pessoas, a depender da condição de vulnerabilidade em que essas pessoas se deslocam. Né? Então, são dois crimes que andam juntos, tanto aqui dentro quanto internacionalmente, e a gente também tem buscado estruturar uma política com uma resposta centrada nos direitos humanos desses migrantes, né? Focada na comunicação, em todos os desafios que a gente tem com relação a esse tema. Um outro avanço também recente foi a construção desse protocolo operativo padrão para tráfico internacional,
e aí com foco em brasileiros que são vítimas de tráfico internacional no exterior, né? É um fluxo que a gente previu toda a etapa de assistência desde que a vítima é identificada no exterior até a sua chegada ao Brasil. Esse protocolo ele tem sido acionado em casos de tráfico internacional. Claro que tem um caso ou outro que acaba fugindo, em que muitas vezes a vítima ela acaba voltando por outros meios que não pela rede consular, em que há de fato um processo de repatriação pelo Estado brasileiro. Mas a gente está em processo contínuo de monitoramento e avaliação desse protocolo para que ele seja de fato esse instrumento que garanta, né, a assistência integral dessa vítima desde que ela é identificada no exterior até a sua chegada ao Brasil. E com um ano de implementação, a gente já viu avanços muito significativos, né, principalmente com relação à intensificação da troca de informações entre os atores. Então, sempre que uma vítima é identificada pela rede consular, imediatamente essa comunicação é enviada para o Ministério da Justiça, que vem consolidando esses dados, que vem compilando essas informações. Isso tem também promovido um aprimoramento dos procedimentos dos órgãos que atuam nesse tema, como a Defensoria Pública da União, o próprio Ministério do Desenvolvimento Social. Então, a gente tem tido casos muito exitosos de um atendimento integral quando essa vítima chega à sua unidade de destino, né, um atendimento humanizado pela Defensoria Pública da União, que escuta essas vítimas, que mapeia suas necessidades, que encaminha para os serviços necessários, o MDS da mesma maneira. Seguindo um pouco, essa parte eu pulo, com relação a vítimas migrantes, né, a gente tem, de fato, observado um aumento do número de vítimas migrantes, tráfico de pessoas. Isso se dá por uma série de razões, né, por falta de proteções legais, medo das autoridades, isolamento social e econômico. E como uma resposta a esse processo, o Ministério da Justiça, em 2024, também reformulou a sua portaria que dispõe sobre a autorização de residência para essas vítimas, né, uma portaria muito mais alinhada aos instrumentos internacionais, à nossa própria legislação, que visa justamente, por meio da regularização migratória, não ser um fator de vulnerabilidade maior ainda desses migrantes aqui no nosso território. Indo já para o final, a gente também tem focado bastante no fortalecimento da cooperação internacional, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores. Só no ano passado foram assinados 2 acordos com países fronteiriços, Colômbia e Brasil. Esse ano a gente já está negociando com outros países também, Paraguai, França. Então, a gente tem, dada a importância da cooperação internacional no combate a um crime que pode ser transnacional, esses instrumentos eles facilitam a troca de informações entre os países, o atendimento imediato de vítimas identificadas. Então, também tem sido um foco. Uma outra frente é a publicação de relatórios nacionais periódicos, né? Já se falou aqui bastante sobre os desafios dos dados. Não vou entrar em detalhes, mas posso adiantar que o Ministério da Justiça também compartilha dessa preocupação, né? A gente sabe que tem desafios que muitas autoridades que lidam com vítimas, elas têm processos que precisam ser sigilosos, não podem ser compartilhados. Então, a gente tem trabalhado no desenvolvimento de uma ferramenta para publicar esses dados de forma mais frequente, em bases anuais, numa ferramenta que seja também acessível ao público e que ela vai permitir também a gente mapear essas lacunas que persistem e chegar para esses órgãos para tentar encontrar uma solução em conjunto, né? Então, a gente espera apresentar essa ferramenta em julho desse ano, no nosso mês de conscientização sobre o tema. E acredito que vai ser um novo passo aí nesse desafio que a gente tem com relação aos dados. E, por fim, o Ministério da Justiça também investe bastante na produção de materiais orientadores para a rede, né? A gente publica vários manuais, guias, tem alguns bem recentes que servem também, que trazem ali os procedimentos, os instrumentos, tudo que há de mais atual para que essa rede também saiba como lidar em casos de tráfico de pessoas, né? Aqui eu trago algumas
alguns exemplos, eles estão todos disponíveis na nossa página. E com relação com 2 pontos específicos, né, com relação a crianças e adolescentes, o Ministério ele está preocupado com isso de forma muito robusta e consistente, tanto que lançou no mês passado a estratégia Crescer em Paz, que é uma estratégia voltada à proteção de crianças e adolescentes em contextos de violação de direitos, né? Essa estratégia é organizada em alguns eixos, sendo um deles o de jornadas vulneráveis. Então, a gente tem lá a previsão de uma série de iniciativas focadas especificamente nesse público. E um outro ponto com relação ao contexto digital, virtual, né? Foi criada a Secretaria de Direito Digital, a gente tem o CyberLab da Senasp, que também tem priorizado bastante essa questão de proteção de crianças e adolescentes em ambiente virtual. E isso dialoga diretamente com essa pauta do enfrentamento ao tráfico. Desculpa ter corrido nesse final, me coloco à disposição e quero também reforçar o compromisso do Ministério, né, com essa política, que é uma política de Estado, que perdura aí há 2 décadas e que a gente segue muito comprometida com esse trabalho. Muito bem. Muito obrigado, doutora Marina Bernardes de Almeida, que é coordenadora geral do enfrentamento ao tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes do Departamento de Migrações, da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E é muito bom saber, né, que a senhora está há 14 anos, não é isso? 14 anos, 15 anos lá no Ministério, no próprio Ministério da Justiça e da Segurança. É muito importante isso, porque realmente ela está sempre no setor, não é isso? Está sempre no... Mas na secretaria há 15 anos já. Olha aí, isso é muito bom, porque realmente tem que ter uma sequência, né? Sai governo, entra governo, precisa dessa sequência, porque senão perde a memória, vem outra filosofia, e isso aqui transcende realmente essa questão. Claro, são as pérolas do serviço público, né? Eu acho que quando a doutora Marina, uma servidora no nível, no porte dela, vem numa audiência, leva lá para a ponta uma esperança de que nós temos pessoas que têm compromisso com a causa e que estão ali e que fazem além do salário. Quando a gente vê um desembargador já com o cabelo branco, um branco bonito, tá, doutor? Um branco bonito. Quando a gente vê pessoas que estão há anos e não desistem, como os nossos procuradores, a gente leva lá para a ponta. Esta é uma audiência, inclusive, Marina, que leva conforto. Além de tudo que nós estamos aqui apresentando, e quero dizer para quem está acompanhando, todos os slides, todos os vídeos, inclusive o vídeo do desembargador que nós não conseguimos passar no primeiro momento, ficarão à disposição no site da comissão. Todo mundo pode vir buscar, e a gente sabe que acontece depois o seguinte: os pesquisadores, estudiosos, universitários, todos vêm buscar esse material que ficam à disposição. Então, a doutora Marina, ela representa isso, tá, Girão? Essas pérolas do serviço público e que a gente precisa valorizar todos os dias. Obrigada, Girão. Depois eu faço a pergunta para ela. Muito obrigado, senadora Damares. Mais uma vez, doutora Marina, muito obrigado. Já que a senhora tocou na questão do vídeo, nós temos mais 3 pessoas para serem ouvidas aqui, tá? Que na sequência vai ser o doutor Jonatas Andrade, que é juiz, representante do Fórum Nacional para Monitoramento e Solução das Demandas Atinentes à exploração do trabalho em condições análogas à de escravo e ao tráfico de pessoas, do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Também temos a doutora Natália Laurentino Cordeiro Maciel, que é defensora pública federal. E, para encerrar a mesa, aqui nós vamos ter a nossa conselheira Cíntia Menezes Bruneta, presidente do Comitê Nacional de Combate ao Trabalho em condições análogas à de escravo e ao tráfico de pessoas do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, faltam 3 pessoas, 3 palestrantes, nós vamos agora só ver aquele vídeo que a gente está devendo do começo, do doutor Paulo, e aí ele pediu depois para colocar outro vídeo, no final a gente coloca. Então, vamos ver aquele específico, claro. Eu acho que o do EDOC, eu acho que nem precisava, porque eu acho que vai ficar disponível, eu já falei o áudio,
Agora só tem um outro. Certo. É o seguinte, vimos muita desgraça hoje de manhã, porque estamos lidando com um tema cruel e inumano. Tá. Eu sou filho de uma Maria. Talvez por isso eu traga na pele essa estranha mania de ter fé na vida e nas pessoas. Aí tem um vídeo que ele tem 1 minuto e 10 segundos. E se nós pudéssemos passar ele, que aliás é um texto, é uma resposta de Margaret Mead. E vale a pena. Perfeito. Vamos passar agora. Vamos passar esse sugerido para o desembargador Paulo Alcântara agora, mas no final vou colocar aquele que a gente só ouviu o áudio também. Então, pode colocar. Anos atrás, um estudante perguntou a Margaret Mead o que ela considerava ser o primeiro sinal de civilização em uma cultura. O aluno esperava que Mead falasse sobre anzóis, panelas de barro ou pedras de amolar, mas não. Mead disse que o primeiro sinal de civilização em uma cultura antiga era um fêmur, osso da coxa, que havia sido quebrado e depois curado. Mead explicou que no reino animal, se você quebrar a perna, você morre. Você não pode fugir do perigo, chegar ao rio para beber ou caçar comida. Você é carne para as feras que estão rondando. Nenhum animal sobrevive a uma perna quebrada por tempo suficiente para que o osso seja curado. Um fêmur quebrado que se curou é evidência de que alguém dedicou um tempo para ficar com a pessoa que caiu, enfaixou a ferida, carregou a pessoa para um local seguro e cuidou da pessoa durante a recuperação. Ajudar alguém nas dificuldades é onde a civilização começa, disse Mead. Estamos no nosso melhor quando servimos aos outros. Obrigado, senador. Muito bem. Excelente. Muito obrigado pela oportunidade de nos trazer esse vídeo inspirador. Me lembrou muito ali, senadora Damares, a parábola de Jesus, quando vinha o samaritano, a parábola do samaritano, né? Então, muito bonito esse vídeo, e ele vai ficar aqui nos anais da nossa casa, Revisora da República. Eu já passo aqui imediatamente a palavra para o doutor Jonatas Andrade, que é juiz, representante do Fórum Nacional para Monitoramento e Solução das Demandas Atinentes à Exploração do Trabalho em Condições Análogas à de escravo e ao tráfico de pessoas do Conselho Nacional de Justiça. O senhor tem a palavra. Muito obrigado pela sua paciência também, né? Nós estamos aqui chegando a 3 horas de sessão. Acho que vamos até um pouquinho, vamos mais uns 40, 50 minutos. E eu já passo a palavra imediatamente. Doutor Jonatas, muito obrigado. O senhor tem 10 minutos com a tolerância aqui da casa. Obrigado, senador. Nós é que agradecemos por essa oportunidade ímpar, né? Lhe saudamos a prezada senadora Damares Alves, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, os caros amigos Paulo Alcântara e Marina Bernardes, que compõem a mesa, os demais integrantes desta mesa, né? Senhoras e senhores que nos ouvem, né? Agradecemos a honra desse convite para participar desta audiência pública, né? Rendemos homenagens à Comissão de Direitos Humanos por isso. Eu estou juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça e aqui tenho a honra de representar o conselheiro Alexandre Teixeira, que é o presidente do Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e efetividade das demandas relacionadas à exploração do trabalho em condições análogas ao de escravo e ao tráfico de pessoas, o FONTET, né? Ele foi instituído pela resolução número 212 do Conselho em 2015, portanto, é uma política que já conta com 10 anos dentro do Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de aperfeiçoar o sistema judicial no combate à escravidão e ao tráfico, né? É importante, é crucial a colaboração entre os poderes da República, muito especialmente entre o Judiciário e o Legislativo, para fortalecer o enfrentamento a esses crimes. Como um colegiado nacional e permanente,
O Fontet ele promove intercâmbios, promove estudos e medidas concretas para o aperfeiçoamento da jurisdição nesta temática. Entre as nossas atribuições, nós podemos destacar o levantamento dos dados estatísticos sobre inquéritos e ações judiciais, o monitoramento do andamento e a solução desses casos, né? E a proposição de medidas normativas para melhorar a efetividade dos processos, além da promoção da cooperação judicial e interinstitucional. A relevância desse fórum, no crescente número de trabalhadores resgatados pelas vítimas desses crimes, como já foi demonstrado em diversas oportunidades aqui nesta audiência, né? Para aprofundar a densidade desta resolução, fortalecendo muito especialmente a rede de comitês estaduais, o Fontet realizará, no próximo mês de julho, nos dias 29 e 30, o seu encontro nacional, onde se pretende o aprofundamento da implementação da resolução, com debates sobre temas como o tráfico de pessoas, trabalho escravo doméstico, racismo estrutural, ciberescravidão e o uso das normas internacionais do trabalho da Organização Internacional do Trabalho. Contaremos também com a presença de Pureza, que já foi aqui mencionada, protagonista do filme homônimo, e encerraremos com a elaboração e leitura de uma carta de São Luís para um compromisso de combate ao tráfico de pessoas e erradicação do trabalho escravo no Brasil pelo sistema de justiça. Um grande desafio que se impõe nessa seara é o compartilhamento de provas, né? As vítimas, em sua maioria pessoas com vulnerabilidades acrescidas, precisam ter a produção da prova oralmente, das suas provas, né, dos seus depoimentos orais potencializada, evitando a revitimização e violências institucionais. Para isso, o nosso Fontet está trabalhando na construção e aprovação de uma resolução acerca do tema. Como solução de fundo, o Fontet tem debatido sucessivamente, e a par do enfrentamento à escravidão e ao tráfico, o engajamento na promoção do trabalho decente como política pública, que, por certo, reúne maior potencial de superação desse desafio, com o alinhamento das aplicações e projetos específicos, inclusive resultantes das destinações das receitas extra-orçamentárias do sistema de justiça. Estamos falando aqui muito especialmente dos nossos TACs e ações civis públicas, né? Com a construção de estratégias públicas mais robustas. O trabalho decente é um conceito cunhado pela Organização Internacional do Trabalho na virada do século, busca promover oportunidades de trabalho produtivo e de qualidade em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Seus objetivos estratégicos incluem direitos no trabalho, geração de empregos, proteção social e diálogo social. O trabalho é central e transversal para superar a pobreza e a exclusão social. A degradação do mundo do trabalho impacta em todas as demais esferas da sociabilidade e, inclusive, é considerada como uma antessala do crime e do cárcere. A estruturação dessa política pode, conforme temos visto, se inspirar em modelos bem-sucedidos que acontecem de forma esparsa, tanto no território nacional como internacional. A criação e o financiamento de fundos públicos específicos para a promoção do trabalho decente, com participação social e ministerial, são importantíssimos para reparar as lesões e superar definitivamente esses problemas. É imperativo que o Brasil adote uma política pública de promoção do trabalho decente, com planejamento e financiamento adequados para emancipação socioeconômica das pessoas e redução das suas vulnerabilidades que, ao cabo, levam à escravidão e ao tráfico. O local em que habitam todas as formas contemporâneas dessas violências, inclusive o tráfico e a escravidão, é o terreno fértil das vulnerabilidades. Somente a superação dessas vulnerabilidades
pela mediação civilizatória do trabalho decente, pode nos ajudar a encontrar um ambiente emancipatório da dignidade da vida. Encerro por aqui minhas palavras e ficamos à disposição do Senado Federal, da Comissão de Direitos Humanos, para o avanço desta pauta. Obrigado, senador. Muitíssimo obrigado, doutor Jonas Andrade, juiz, representante do Fórum Nacional para Monitoramento e Solução das Demandas atinentes à exploração do trabalho em condições análogas à de escravo e ao trabalho de pessoas do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Muito importante essa participação, obrigado por ter aceito o nosso convite. E agora nós vamos imediatamente ouvir a doutora Natália Laurentino Cordeiro Maciel, que é defensora pública federal. Muito obrigado. Ela vai participar também por videoconferência. Agradeço aqui a contribuição. A senhora tem 10 minutos com tolerância dessa casa. Eu não sei se o meu áudio chega bem. Estamos ouvindo bem. Então, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite, agradeço ao senador Girão, à senadora Damares, enfim, uma oportunidade. Eu vou tentar ser breve, né? Eu sei que já estamos aí bem no adiantado da hora. Sou defensora pública, como disse, né? Atuo também no GT, né? No Grupo de Trabalho da Defensoria Pública da União, voltado à questão do tráfico de pessoas. Gostaria de agradecer aqui o reconhecimento da doutora Marina ao trabalho da Defensoria. Eu vou tentar ser breve e já foi pontuado tantas questões relevantes, né? Eu estou falando aqui já no final, então realmente vou tentar dar uma análise mais focada realmente na atuação da Defensoria Pública e nas dificuldades que a Defensoria Pública encontra, né, nessa prestação desse serviço que já fica aí na ponta, realmente. A Defensoria Pública ela é uma instituição já voltada, né, a trabalhar com a população de extrema vulnerabilidade. A gente fala dos migrantes, das mulheres, das comunidades tradicionais. Enfim, já é o dia a dia do defensor público lidar com as vulnerabilidades da população brasileira. E, por óbvio, que essa população vulnerável é justamente a população que se encontra mais fragilizada e que realmente está é uma potencial vítima, né, do crime de tráfico de pessoas. Então, o que a Defensoria observa na prática? Realmente essa questão dos números, né? Como os números, eles realmente são muito aquém da realidade. Só para se ter ideia, no último ano, apenas 20 casos chegaram ao GT da Defensoria Pública da União. Então, o que a gente ainda percebe é que na ponta, essa ajuda, essa assistência, a Defensoria ainda não consegue chegar nela. E aí, em razão de inúmeros fatores, né? Em razão da estrutura da Defensoria, que é uma instituição extremamente limitada em termos orçamentários, em termos de existência nas unidades, né, nos municípios e nos estados, ainda somos muito poucos defensores, e aí não conseguimos estar lá para prestar essa assistência. A questão ainda da informação entre as instituições, a gente vê que isso melhorou bastante, mas que ainda existe muita dificuldade, né, no contato e no diálogo entre as instituições. Isso, com certeza, é um fator que dificulta. E aqui uma percepção minha de que ainda temos um olhar muito voltado para a punição, para o processo penal realmente, para a punição do crime. E aí a gente, às vezes, peca um pouco na questão da assistência à vítima, né? A gente vê como ainda é precária a questão da assistência nos aeroportos, nos pontos de controle, né, de fronteira. Então, a gente vê que isso ainda fica muito aquém. E aqui, falando especificamente da atuação da Defensoria Pública, o que a gente ainda sente é uma falta de uma construção normativa que realmente proteja e conceda medidas efetivas de reintegração social e de ressarcimento, né, ao estado da pessoa. A gente vê que a vítima ela é resgatada, ela é reinserida. Peço perdão. Peço perdão, senador. Peço perdão. Ela é reinserida no seu meio social, mas que, enfim, as medidas necessárias para que essa vítima ela possa não voltar, inclusive algumas vezes voltar, né, a se colocar numa situação de potencial vítima em razão de toda a fragilidade desse aparato do Estado.
Então, é basicamente isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de trazer aqui a Defensoria Pública para falar do trabalho e se colocar à disposição para auxiliar no que for necessário, no que a gente puder contribuir. A Defensoria Pública está sempre à disposição. Muito bem, doutora Natália Laurentino Cordeiro Maciel, ela que é defensora pública federal, me parece pelo sotaque que é bem ali próximo do Ceará, né, nordestina, e eu fico feliz em ver a doutora Natália, da Defensoria Pública Federal, porque a gente teve um problema, viu, senadora Damares, há poucos anos atrás, o tráfico sexual, né, nessa questão de turismo lá no Nordeste, uma coisa absurda, né, assim, estarrecedora para o Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, alguns estados ali que tiveram voos, inclusive, internacionais, que o objetivo era esse, né, nas nossas adolescentes lá também no estado, lá no Nordeste. Então, fico muito feliz, porque eu fico receoso com essa história de, voltando à tona, de cassino, de bingo, né? Essa coisa aí, a gente sabe o que é que vai dar, né? A gente sabe qual é o objetivo por trás de tudo isso, e nós temos que ficar atentos com relação ao subterfúgio de conseguir eventuais receitas, né, para o nosso estado, para o estado brasileiro, na situação que ele está, que queiram jogar querosene para apagar o incêndio, né? Então, eu espero que não enveredem por esse caminho de liberação de bingo e de cassino. Se falou em taxar as bets, que eu acho que deveria acabar com essa coisa de bet também, que traz um endividamento em massa, problema grave. Mas taxar o que já está aí, mas não liberar outras frentes de degradação para as pessoas, né? Especialmente nesse caso específico, que pode favorecer o turismo sexual, sim. Porque se o cara tem cassino lá na Europa, na esquina, o que é que vai fazer no Brasil? Me deu vontade de jogar no Brasil. Não faz sentido isso, né? No norte do Brasil. Olha aí. Vamos lá, vamos agora para a nossa última palestrante aqui, né? Que é a conselheira Cíntia Menezes Bruneta, presidente do Comitê Nacional de Combate ao Trabalho em Condições Análogas à de Escravo e ao Trabalho e ao Tráfico de Pessoas do Conselho Nacional do Ministério Público. Muito obrigado pela sua paciência, doutora Cíntia. Desculpe aí eventual atraso, mas eu acredito que você vai fechar bem aqui esse momento nosso. Muito obrigado pela sua presença. A senhora tem 10 minutos com a tolerância da casa. Tá ligado? Tá. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço imensamente o convite, senador Eduardo, que é o senador do estado onde nasceram minhas filhas e onde eu exerço a jurisdição. Então, é sempre uma alegria. Muito obrigada também, senadora Damares, que sempre gentilmente me recebeu aqui no Senado. Queria parabenizar a todos e a todas da mesa e por videoconferência pelas falas. Eu sou juíza federal no TRF da 5ª Região, que é o TRF do Nordeste, com sede em Recife, que pega de Sergipe ao Ceará. Sou juíza lá há mais de 20 anos, então uma parte da minha fala é como juíza federal que tratou dessas questões no âmbito criminal durante a jurisdição. Um outro olhar que também eu vou trazer aqui hoje é agora do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu estou como conselheira desde o ano passado, desde fevereiro do ano passado, e estou à frente do CONATETRAP, que é o Comitê Nacional do Ministério Público, que trata especificamente do enfrentamento ao trabalho em condições análogas ao de escravo e ao tráfico de pessoas. E essa é a minha perspectiva. Como nós vimos nas falas de hoje, a questão do tráfico de pessoas no Brasil ganha caráteres muito peculiares. O Brasil não é apenas origem, não é apenas destino, é também trânsito do tráfico de pessoas. Por quaisquer que sejam os motivos, até mesmo históricos, porque tivemos mais de 3 séculos em que a economia era baseada no tráfico de pessoas, mas também nós temos
quase 16 mil quilômetros de fronteiras, 121 municípios, que de alguma forma são portas por terra. Nós temos portas pelo ar, nós temos portas pelo mar. No Nordeste é bastante comum, inclusive, a vinda e ida de tráfico humano em navios, em porões. Quando a gente pensa no enfrentamento ao tráfico, e eu fiquei pensando em aliar essas minhas experiências, porque também fui durante 4 anos secretária-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. E trabalho com a formação judicial desde 2006. Nós olhamos para o enfrentamento ao tráfico de pessoas no olhar de 3 pilares específicos. Pilares que foram tocados aqui de alguma forma. O primeiro pilar, o pilar da informação, que a professora Denise falou. O pilar da informação envolve produção de dados, envolve compartilhamento de dados, envolve o desenvolvimento de técnicas investigativas de inteligência investigativa, envolve informação precisa que possa ser monitorada e que possa ser utilizada. De fato, a despeito de todos os esforços do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Justiça, ainda faltam dados. E faltam dados especialmente por uma razão que a doutora Marina falou, a inexistência de redes locais e regionais como as que existem nacionalmente. Nós não temos sinais de alertas. E mesmo o compartilhamento de dados, e aqui louvando a Lei Geral de Proteção de Dados que veio, mas ela tem sido usada, seja no combate ao tráfico de pessoas, seja ao combate a outros crimes, como uma trava para esse compartilhamento. Isso deve ser pensado. Nós precisamos também observar o pilar da formação, da capacitação, que eu acho que foi falado em todas as formas aqui, mas eu trago especialmente de dentro do sistema de justiça. De repente, refletir, salvo raríssimas exceções, o tráfico de pessoas não é, o estudo do tráfico de pessoas, a capacitação nessa área, não é conteúdo mínimo, nem dos concursos vinculados ao sistema de justiça, nem dos cursos de formação inicial e continuadas. Não é algo que está presente sempre. E aqui eu falo também de capacitação do Poder Executivo, da sociedade civil também, porque a gente não pode falar em tráfico de pessoas sem falar da sociedade, sem falar da capacitação da comunidade, sem falar do acolhimento. Eu acompanhei algumas operações voltadas ao tráfico de pessoas, mas trabalho escravo, senador. E que essas pessoas foram resgatadas e foram deixadas. E elas foram para outras fazendas. Porque nós temos que falar sobre reinserção social. E quando a gente fala em reinserção social, nós temos que falar de financiamento. Não adianta o resgate, seja do trabalho escravo, seja do tráfico de pessoa com outra finalidade. E nessa área também entra o terceiro pilar, o pilar da sensibilização, que é dirigida à sociedade, porque, como eu falei, tem aspectos históricos, culturais, mencionados pela senadora Damares e por tantas outras falas. A gente está numa sociedade em que crianças não são vistas, em que não se fala. E também, e aqui eu vou trazer um pouco da experiência, especificamente que eu estou tendo no Conselho Nacional do Ministério Público. Nós temos que pensar e temos que ter muita ciência que quando a gente fala em tráfico de pessoas aqui no Brasil, a gente fala em trabalho. Segundo o relatório nacional da Secretaria Nacional de Justiça, divulgado no ano passado, referente aos anos 2021 a 2023, mais de metade dos casos de tráfico de pessoas eram relacionadas ao trabalho escravo. E aqui o Brasil tem essa peculiaridade. Tem aumentado a cada ano o número de não nacionais que são submetidos ao trabalho escravo no Brasil. E falando em trabalho, indo para a questão da infância,
eu vejo como uma questão fundamental é evitar o trabalho infantil, é evitar o trabalho precoce. E aqui não vamos falar nessa perspectiva, na perspectiva que normalmente se fala. O fato é que quando uma criança trabalha, ela está fora da escola. Quando uma criança trabalha, ela está longe da supervisão de seus responsáveis. Ela está na rua. Ela está na rua e ela está lidando com adultos. Adultos que não são aqueles que a protegem. Então, é impossível, na minha perspectiva, falar de tráfico de crianças sem enfrentarmos a questão do trabalho infantil, do trabalho precoce, porque eu vejo claramente como uma porta aberta. As crianças não devem estar na rua. As crianças devem estar na escola e as crianças devem estar em casa. Essa vulnerabilidade é impossível de ser retirada. Eu vejo dificuldade na instrução, como foi mencionado aqui. Nós temos a questão da dificuldade da produção de provas, nós temos a dificuldade da oitiva dessas vítimas. Nós precisamos, na minha perspectiva, fomentar estratégias colaborativas de combate, fortalecer as redes existentes, criar as redes inexistentes, fechar os pontos cegos da rede. E com relação ao trabalho escravo, eu trago aqui algo apenas porque foi decidido recentemente pelo Supremo. Como falei, eu vinculo muito o trabalho escravo ao tráfico de pessoas por dados do próprio Ministério da Justiça. É uma lei de São Paulo que foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no dia 9 de abril deste ano, há pouco mais de 2 meses, que é a lei que caça registro do ICMS de empresas relacionadas ao trabalho escravo. Então, essa lei, assim como, e louvo a iniciativa do TRT da 6ª Região, do desembargador Paulo, assim como uma lei prevendo a necessidade da Carteira Nacional de Identificação, da CNI, para crianças e adolescentes na circulação transestadual. Então, assim, como eu estou aproveitando que eu estou aqui no Senado, que é a Casa do Federalismo Brasileiro e a Casa do Povo, trago aqui essas sugestões e espero que... fui rápida, passei do tempo, senador, prometi que eu não ia passar, mas passei. Mas, de qualquer forma, eu fico aqui à disposição, aqui e futuramente. Muito obrigada. Muito bem. Mas valeu a pena, viu? Valeu a pena. E você tem mais uns 2 minutinhos para a gente concluir, né? Quem quiser, eu vou fazer umas perguntas aqui. Eu quero agradecer a conselheira Cíntia Menezes Bruneto. E esse Menezes aqui, você falou da sua relação com o Ceará, das suas filhas, né? Sim. E esse Menezes tem muito a ver com o trabalho seu hoje e com o Ceará. Porque Dr. Bezerra de Menezes, um grande humanista, foi um dos responsáveis, era um abolicionista ele, foi um dos responsáveis pela abolição dos escravos no Brasil. Né? Lá na época da Lei Áurea, cearense, que saiu para o Rio de Janeiro e fez uma grande trajetória, senador, considerado médico dos pobres. Senadora Damares. Posso pedir só uma inversão? Eu prometo que eu não vou gastar mais que 3 minutos. Aí depois o senhor finaliza, eu tenho que sair correndo agora. Eu quero, assim, agradecer os convidados. Eu acho que hoje essa audiência foi uma aula de doutorado, de mestrado. Quem acompanha o tema sabe que informações extremamente importantes, dados e números foram trazidos para cá, com emoção, doutor Paulo, como o senhor falou. E como as conversas fizeram diálogo, as falas fez diálogo uma com a outra. Quando a doutora fala do não acolhimento, a doutora Cíntia fala do não acolhimento, o desembargador lá atrás falou, viajei 700 quilômetros para ouvir uma pessoa dizer, nada mudou na minha vida depois que fui resgatada. Fomos desafiados aqui hoje, inclusive vai ser uma audiência com proposições. E assim, eu quero só cumprimentá-los. Não vai acabar aqui, tá, doutores? Nós vamos dar continuidade a esse ciclo de debates. Mas, assim, dizer que vocês foram extraordinários, tanto quem está online, os senhores. Mas eu queria chamar a atenção para dois aspectos. A Marina falou que as motivações do tráfico,
E ela apresentou ali, a gente viu no slide dela, a adoção ilegal, a exploração sexual, o trabalho. E ela falou uma coisa muito grave. Existem outras motivações que as autoridades estão se debruçando sobre elas agora. E eu vou citar duas, doutora, com coragem. E muitas pessoas falam para mim, não falem sobre isso. Mas a gente sabe dos rituais, de seitas e rituais. Pessoas que são traficadas para seitas e rituais, para sacrifícios. E isso não é lenda. Infelizmente, quando a gente fala de tráfico humano, as pessoas ainda acham que é lenda urbana, que nós estamos falando isso para assustar as crianças com o homem do saco nas costas. Não é lenda. Nós vimos números aqui. E uma outra motivação, doutora, que me preocupa muito. No meados do ano 2000, nós fomos surpreendidos que as Farc levaram só meninos ticuna, 1.500. Aonde estão nossos meninos ticunas? A gente sabe que há grupos armados no continente, há guerrilhas acontecendo no continente, e meninos podem estar sendo levados para isso. Essa é uma outra motivação que nós vamos ter que pensar. Terrorismo. E aí eu faço a minha última fala e me dirijo à doutora Denise, que escreveu um livro sobre a Operação Acolhida. Eu estive lá, Dimitri esteve comigo. Nós somos uma comitiva de 26 pessoas, entre deputados, senadores e técnicos. O que vimos lá, doutora Cíntia? Todo o louvor à Operação Acolhida. E aí, Marina, quando a gente executa a política, a gente recebe a política pronta e a gente é obrigada a executar. Eu estive lá executando política enquanto ministra. Só que eu fui com um olhar de fiscalização agora. E o olhar é outro, e eu saí de lá assustada. Os venezuelanos que estão vindo pela floresta, pasmem, doutores, crianças desacompanhadas, crianças sozinhas atravessando a fronteira. Pela Operação Acolhida, há 2 anos atrás, entrava-se 900 pessoas dia no Brasil. Hoje caiu para 300. Mas detalhe, 300 que entram pela operação, mas a floresta é desse tamanho. E quem não entra pela operação? Nós temos registrado que já entraram no Brasil mais de 1.400.000 imigrantes. 74% entraram por Roraima, mas eles entram por outros lugares também. Só que quando esse imigrante venezuelano entra, ele vem sem documentos. E segundo os nossos tratados internacionais, você não pode pedir de um refugiado, de uma pessoa em situação de vulnerabilidade, documentos, perdeu na floresta. Aí ele chega e fala, meu nome é João. Naquele momento, a gente faz nascer o João. Naquele momento, ele recebe o nosso cartão do SUS, ele recebe o nosso CPF, ele recebe uma identidade com o nome João, que ele falou que é João. E se ele não for João? A gente viu crianças em colo sendo trazidas e que diziam, essa criança se chama Cecília. E se não for Cecília? E nós vimos também, informações que nós vamos investigar, que estrangeiros, pessoas de outros países, entraram na Venezuela, pessoas que não entrariam aqui, e entram pela Operação Acolhida dizendo que se chama João e com espanhol muito ruim, e a gente não tem como investigar se é um iraniano, se é uma pessoa de um outro país, e que está vindo dizendo que é venezuelano. Então, a gente tem tantos desafios, doutores, tantos, e a gente vai se debruçar sobre a Operação Acolhida, que é um orgulho para nós brasileiros. Mas quando eu volto lá com um olhar fiscalizador, saí de lá muito preocupada, doutora, e quero muito conversar contigo, muito, muito mesmo. Então, doutores, eu acho que a gente hoje traz aqui informações e desafios muito grandes para esta comissão, para o parlamento. E que bom que a gente fechou com a doutora Cíntia, fechamos assim com chave de ouro. A forma como todas as falas fizeram um diálogo e uma completou a outra. Eu preciso sair, mas eu quero agradecê-los e dizer-los que não vão se livrar facilmente desta comissão. Nós vamos continuar acionando todos os senhores que nós queremos dar respostas. E aqui nós temos no plenário instituições como a Êxodo está aqui, acompanhando a audiência, e outras instituições que estão aqui presentes. Mas observem, senhores, que se tivesse sentado nessa mesa um influencer que vende no TikTok dancinhas, esse Senado estaria lotado.
toda a imprensa brasileira estaria aqui. Cadê a imprensa agora? Ainda é um assunto que poucos querem falar. E os que falam são perseguidos, ameaçados, ridicularizados. Mas parabéns aos senhores, por cada um na sua trincheira está cumprindo o seu papel. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, senadora Damares. Nós estamos aqui com algumas perguntas que vieram pelo sistema de brasileiros que estão acompanhando essa sessão e que já deixaram aqui, antes mesmo da gente realizar o encontro, alguns questionamentos aqui. Então, eu vou passar aqui para todos vocês. Quem se sentir confortável para responder esses questionamentos, eu agradeço, assim, dentro da sua área e tudo. A Vanessa, do Distrito Federal, ela faz uma pergunta. Há esforços reais para investigar e punir os financiadores e agentes poderosos por trás do tráfico humano no Brasil? O Marcos, de Minas Gerais. Olha aqui os estados do Brasil, todos participando aqui. O Brasil tem buscado cooperação com quais países para combater o tráfico humano e como essas parcerias têm gerado resultados concretos? A Bruna, de São Paulo. Quais ações preventivas estão sendo feitas em escolas e comunidades para evitar o aliciamento de crianças pelo tráfico humano? O Senado discute ações para combater esse tipo de aliciamento online, né? Inclusive aqui a doutora Denise colocou alguns projetos de lei nesse sentido. Renan, do Mato Grosso do Sul. Quais iniciativas o Brasil pode liderar para aprimorar parcerias globais contra o tráfico de crianças e adolescentes e amparar as vítimas? Olha aqui. A Lorena, do Piauí. Como garantir que acordos internacionais realmente saiam do papel e protejam crianças e adolescentes do tráfico humano de forma efetiva? Jorge, do Rio de Janeiro. É indispensável que esta política vise principalmente os fatos que ocorrem na ilha de Marajó, divulgados pela senadora Damares. A Daniele, de Alagoas. As leis existem, mas não são cumpridas. A fiscalização é falha. A impunidade reina. Não basta reconhecer o problema, é preciso agir. Ela faz aqui esse comentário, né? A Fátima, de São Paulo, também faz um comentário. O tráfico de pessoas é uma das formas mais graves de violação dos direitos humanos, atingindo milhares de vítimas no mundo. Na verdade, milhões, né? Henrique, do Rio de Janeiro. Que estratégias devem ser implementadas para proteger e reabilitar crianças e adolescentes resgatados do tráfico? João, do Goiás. A pergunta que deve ser feita é: quem está bancando todo esse mercado? Temos que ir atrás desse pessoal. Essa pergunta aqui que não quer calar, né? A Ana, do Paraná. Como campanhas educativas do governo podem alertar famílias e jovens sobre os riscos nas redes? As pessoas muito preocupadas aqui. Porque quem não viu já imagens de televisão, imagens de circuitos internos, né, de TV, mostrando a criança sendo raptada, né, em alguns lugares. Isso é muito preocupante. A Viviane, do Rio Grande do Sul. O trabalho análogo ao escravo tem sido uma constante no Brasil. Quando será feita uma campanha divulgando o nome das empresas que são beneficiadas com esse trabalho escravo, né? Nós já temos leis nesse sentido, tem essa decisão que a doutora Cíntia falou do STF, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou passar 2 minutos e peço, porque o adiantar da hora a gente vai ter que encerrar 2 horas no máximo. Vamos passar 2 minutos com a tolerânciazinha de 1, para a gente poder fazer as considerações finais. Só temos o doutor online, o doutor Hugo Acha,
Acha. Então, e também os presentes aqui para fazerem algum tipo de questionamento. A senhora queria fazer um questionamento, é isso? Pode. Eu vou passar aqui a audiência pública. Só lhe peço, no máximo, 3 minutos. Sim, pode ser? Com certeza. Muito obrigado. Tá, obrigada pela oportunidade. Meu nome é Márcio, vim do Reino Unido, no qual eu trabalho, vivo lá há quase 26 anos, e eu ajudo vítimas de violência doméstica e principalmente de tráfico humano. Então, é muito importante a gente ter os dados, os papéis, mas eu queria ver a linha de frente, porque eu faço essa linha de frente todos os dias há 25 anos no Reino Unido. E eu quero aqui denunciar o Reino Unido, o governo no qual estão traficando mulheres de crianças, levando para adoção, do qual essas mães têm sido vítimas de loucura, de tortura, no qual um país que não está respeitando os direitos humanos, principalmente a seção 2, eu vou em várias cortes, né, nos tribunais de justiça, no qual essas mães são caladas. Elas falam várias versões, várias mentiras, e essas mães têm perdido essas crianças. Já vieram traficadas, elas perdem essas crianças para assistentes sociais, no qual elas têm sido feito coisas horríveis. Eu venho aqui por uma mulher, eu viajei 15 mil milhas do meu próprio bolso para poder pedir justiça, para pedir para que os governantes brasileiros façam algo por nossas mulheres que estão no Reino Unido e têm sofrido severamente a injustiça, a impunidade chamada o Reino Unido, do qual estou há 25 anos lutando. Eu já vim aqui 10 anos aqui em Brasília pedindo para que eu pudesse ser ouvida, para que essas mulheres, com a minha voz, sejam todas as vozes delas, porque elas têm sido horrorizadas, têm sido trancafiadas, e eu não vejo. É bonito a gente colocar, é importante colocar os dados, os papéis, e como a senhora conselheira falou hoje, que a gente dá continuidade nas mulheres. Várias mulheres que foram traficadas e caíram na minha mão, hoje são professoras universitárias no Reino Unido, são médicas, são psicólogas. Por quê? Porque a gente tem que dar a assistência contínua, não adianta a gente tirar, nós temos que dar assistência contínua. Então eu peço para que a voz dessas mulheres sejam ouvidas. Para isso que eu vim aqui. Eu larguei o meu trabalho, larguei tudo para poder pedir justiça, não só por uma mãe, mas para todas essas que têm sido traficadas e não tem sido feito justiça, porque eles têm sido enganadas. O governo britânico, não são todas, mas muitas assistentes sociais ganham muito dinheiro para que essas crianças sejam adotadas. É um tráfico humano insuportável no qual eles têm se calado. E estou sendo ameaçada porque o próprio juiz disse, se eu denunciar, ele vai pegar as crianças e vai colocar na adoção. O processo é sigiloso. Eu agradeço. Como é o nome da senhora? Márcia. Márcia, a senhora... Márcia Macasca. A senhora é portuguesa? Brasileira. Só brasileira. E a senhora mora lá no Reino Unido, é isso? Moro no Reino Unido. É advogada no Reino Unido. Então, brasileiras estão sendo traficadas para o Reino Unido. É essa a sua denúncia? Exatamente. Eu já denunciei para os órgãos competentes, porque há uma parceria da imigração, principalmente do aeroporto de Heathrow, onde tem funcionários que trazem essas mulheres traficadas, no qual elas passam sem constar, né? Sem constar, elas entram e pronto. Essas pessoas do home office têm recebido 8 mil libras. Já fiz a denúncia, no qual eles também me calaram, porque eles querem cobrir o quê? Todo o crime que tem sido feito pelas mulheres, é por elas. Tá. Senador, é surreal o que está acontecendo. São mães desesperadas. Elas são criminalizadas, são arrancadas as crianças delas sem provas. Elas inventam uma articulação e pronto, acabou. Eu já consegui derrubar 3 assistentes sociais. Uma está na cadeia por tráfico humano de criança. Tá, então essa denúncia, inclusive nós temos aqui a representante do governo federal, do Ministério da Justiça, doutora Marina Bernardes. Se a senhora tiver documentação, a nossa equipe também está aqui, a Adriana, para receber a documentação.
porque é para isso. A audiência pública também serve para dar voz, nós estamos aqui de forma democrática para ouvir. Você queria falar sobre esse assunto também? Sim, senhor. Por favor, pode. Doutor Em primeiro lugar, senhora Márcia, um prazer enorme e conversaremos mais depois. Só queria registrar fatos semelhantes nos Estados Unidos. Nós ajudamos a Hope and Justice Foundation em Orlando, Flórida, onde brasileiras chegam com promessas das mais diversas, trabalho, casamento, etc. Em muitas situações, americanos as levam para casa, tiram seu passaporte, as ameaçam e elas permanecem presas, às vezes, por anos. Só registrando esse fato, é grotesco e é uma vergonha, né? Inclusive, isso me lembra a pergunta, não sei de onde veio, mas quem está bancando tudo isso? Eu, como norte-americano, registro aqui a grande vergonha de dizer que o meu país, Estados Unidos, é o maior consumidor e o maior, o que mais banca toda esta porcaria no mundo vem dos Estados Unidos. Tanto pornografia infantil como abuso, Estados Unidos como o maior consumidor. Os dados são difíceis, só na fronteira com o México, senador, nos últimos 4 anos, mais de 300 mil crianças sumiram, mães nas mais diversas situações. Só quero registrar, conversamos depois, a Hope and Justice em Orlando tem uma fila de espera gigantesca, né? É desesperador o tamanho da necessidade. Conversamos ali, colocamos em contato para que também os senhores, as senhoras saibam o que está sendo feito na Flórida, nos Estados Unidos, pelas brasileiras. Enfim, quero concordar e dizer que temos que conversar porque é uma tragédia. Várias mulheres, elas não têm como se sustentar. Então, tudo exato. Isso que eu estou fazendo é do meu próprio dinheiro. Exato. Porque eu coloco até elas na minha casa. Algumas que são traficadas, eu coloco dentro da minha própria casa. Exato. Agora, eu agradeço. Seríssimo, que é o fato do processo ter que ficar em sigilo. E a própria vítima, ao denunciar o que está acontecendo com ela é presa, porque ela quebrou o sigilo processual. Então, nós estamos amordaçada no direito. Eu sou advogada há 46 anos, advogo para algumas pessoas que ela me comunica para advogar para brasileiras e fui impedida de defendê-la sob pena de ameaça de prisão. Porque o processo sigiloso não pode ser revelado à imprensa, não pode ser revelado a ninguém e nem ela pode ter uma defesa de brasileiros. Nós vamos trazer essa brasileira para cá. Nós temos um caso fantástico, a trazer a pessoa e o filho, porque ela vai perder a guarda do filho por conta dela estar denunciando para a AIA, denunciamos para a AIA, e é tudo um sistema fechado, eles não nos reportam o andamento dos processos, porque é uma sigilosa a investigação. Compreensível, mas enquanto isso, ela está vítima da própria justiça inglesa. Perfeito. Como é o nome da senhora? Márcia Regina Bolso, advogada. 2 Márcias. Isso. Eu fui procuradora do Estado de São Paulo. Perfeito. E defendo interesses hoje das mulheres. Perfeito. Muito obrigado por vir a essa comissão, por denunciar. Eu fui informado aqui pela nossa secretaria, sempre muito atenciosa, de que está sendo criada uma subcomissão aqui de Direitos Humanos, chamada Subcomissão AIA. E tem um endereço que eu vou passar aqui, vai ser entregue para a senhora também, que é cdh.aia@senado.leg, tudo junto, .br. Então, eu peço até à equipe que tá da TV Senado, que também sempre muito atenciosa, se puder colocar os caracteres aí, a legenda, cdh.aia@senado.leg.br. É um canal de denúncias aqui, né? É uma iniciativa da comissão, mas isso não impede que a senhora possa trazer para a nossa equipe, a Adriana já pegou, né? As informações. Também aqui o Dr. Jonathan, do representante da Foundation Sound of Freedom, que tem contato com essa de Orlando, como é o nome? Essa do Justice, como é? Open Justice Foundation. E parece aí um submundo institucionalizado disso, né? Então, São 32 bilhões de dólares
por ano Perfeito. que o Brasil ganha com isso. Perfeito. Deve ser mais. E a doutora Marina também pegou nota e eu tenho certeza que vai ser encaminhado. Vamos ouvir agora, para encerrar a sessão, 2 minutos com tolerância de 1 minuto. E quero começar pelo desembargador. Vamos seguir a mesma sequência, né? Desembargador Paulo Alcântara, muito obrigado pela sua presença aqui nessa comissão. E foi realmente... E vou colocar outro vídeo no final, como prometi, mas esse vídeo que o senhor nos trouxe aqui, muito tocante, toca a alma. Muito obrigado, doutor desembargador Paulo Alcântara. Bem, agradeço mais uma vez o convite. Eu quero começar meu encerramento, né, com a frase de Fernando Veríssimo, que diz assim: o mundo não é um lugar ruim, ele só está mal frequentado. Eu acho que é bem assim. Eu tenho visto que está mesmo mal frequentado. Mas eu sou uma pessoa idealista. Eu acredito. Eu não tenho essa ilusão sobre o que é justiça. Me perguntar, eu sou juiz há 36 anos. O que é justiça? Para mim, justiça, uma das melhores definições que eu tenho é uma de Kelsen. Kelsen escreveu um livro chamado Que é a Justiça? É porque só existe ele em alemão e tem em espanhol. É fácil achar, só é procurar e você pode encontrar ele. Eu tenho uma versão, está no meu gabinete, ao lado da deusa Temis, está lá esse livro, Que é a Justiça. E ele começa num relato entre Pilatos e o Cristo. Pilatos pergunta: que é a verdade? Aí Kelsen mais adiante ele diz assim, respondendo à pergunta: que é a justiça? Aí ele diz assim: em primeiro lugar, a justiça é uma possibilidade e não uma consequência do ordenamento jurídico. A doutora falou com bastante propriedade isso, em que quantas vezes o depoimento, as provas, a participação de bom advogado, as circunstâncias, os fatores podem atrapalhar e aquilo se frustrar. Então, vamos melhorar o nível do mundo, porque realmente ele está mal frequentado. Mais uma vez, obrigado. E desculpe se passei. Não, muito obrigado, doutor Paulo. Muito obrigado pela sua participação. Dando a sequência agora, já passo a palavra para o doutor Jonathan Hall, que é representante da Fundação Sound of Freedom. Importante aqui, uma pergunta que eu quero deixar para ele e também para o doutor Hugo Attia, que é o seguinte: eu fui informado que esse mesmo caso que aconteceu no Brasil recentemente dos médicos cubanos, naquela formatação, não a de hoje, numa formatação aí da escravidão institucionalizada, foi evitado pelo trabalho deles, do Dr. Jonathan, do Dr. Attia. Eu quero entender essa informação que eu recebi, na União Europeia, que ia fazer algo similar, algum dos países ali da União Europeia, e esse trabalho de ONGs, de fundações, conseguiu alertar, na verdade, o governo europeu, né, não sei se for o parlamento, para evitar essa tragédia que o Brasil, inclusive, foi palco aqui, né? Então, doutor Jonathan, o senhor tem 2 minutos com a tolerância da casa, e se puder, eu dou até 1 minuto a mais, se puder me responder essa questão que eu acabei de citar lá da União Europeia, no programa de médicos de Cuba. Obrigado, senador. Não há como agradecer, palavras não são apropriadas. Queremos ver se o senhor Hugo Attia está online, está respondendo. Ele teria bastante mais dados, pois ele conduziu o processo na Europa. Eu só registraria em termos gerais que são processos onde a maioria dos países haviam aprovado
o recebimento de grandes números. Essa aprovação foi interrompida por 1 ou 2 países na Europa que trabalhamos com a Fundação FHRC, Foundation for Human Rights in Cuba, trabalhou com os governos e os alertando, porque infelizmente muitas vezes se aprovam coisas debaixo dessa bandeira humanitária sem se conhecer os detalhes. Então isso foi impedido. Existe grande debate na Europa também, só registrando o PDCA, que é um contrato, um acordo entre a Comunidade Comum Europeia e Cuba, também está sob revisão em alguns países. Isso tem muitos detalhes que o senhor Hugo poderá comentar, eu espero que ele ainda esteja online. E eu só registraria também, senador, a importância dessa colaboração internacional. O que está acontecendo hoje, na minha opinião, é histórico. Eu espero que nós possamos colaborar. A natureza internacional registrada aqui pelas 2 Márcias, as doutoras Márcias, que vieram nos alertar. Realmente é uma situação internacional onde precisamos dessa colaboração significativa. Terminando com a colocação de que eu tenho 3 netos, uma neta linda de 5 anos de idade, a Mila, e eu só posso dizer para vocês como eu me sentiria se a Mila fosse sequestrada. Então nós que temos netos, nos dá uma ideia da urgência. Se a Mila fosse sequestrada, a minha vida viraria de cabeça para baixo. Então, nós que tenhamos essa urgência, senador, cada uma dessas crianças, a gente fala de 30 mil, 50 mil, 100 mil, cada uma delas representa uma família, pais, avós, irmãos, que possamos realmente, obrigado mais uma vez pela iniciativa, é de suma importância, estamos para ajudar. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Dr. Jonathan Hall, representante da Foundation Sound of Freedom, ele que veio dos Estados Unidos para participar dessa audiência. É desesperador, né? A palavra é inimaginável. Eu tenho 2 filhas pequenas também. É inimaginável, né? A dor que essas... Minha neta que me inspira. Sua neta, né? Olha aqui a foto. Linda neta. Como é o nome dela? Pietra. É isso aí. Então, só o amor, né? A quem ama sabe o que essas famílias, o que a criança, a inocência, né? A inocência completa. Meu Deus, o filme Sound of Freedom, quem não assistiu ainda, assista. Não é por acaso que eles tentaram bloquear de qualquer maneira a exibição desse filme no mundo inteiro. Interesses escusos, poderosos, tentaram sabotar o filme, e o filme foi um sucesso depois que ele foi ao cinema. Não queriam deixar ir ao cinema. Então, assista, porque ali é um filme que dá uma chacoalhada, desperta as consciências, você se coloca pela empatia no lugar daquelas pessoas. Meu Deus, que filme. Eu já passo imediatamente a palavra para o Dr. Hugo. O Dr. Hugo Acha, representante da Foundation for Human Rights em Cuba. O senhor muito obrigado pela sua participação. Eu sei que o senhor está no Texas, nos Estados Unidos, e o senhor tem 2 minutos, com tolerância 3, se quiser responder uma pergunta ou complementar esse caso da escravidão institucionalizada que foi barrada pela fundação do senhor, junto com outras entidades, que a União Europeia iria fazer, né, com Cuba. O senhor tem a palavra. Muito obrigado mais uma vez. Senador, mais uma vez, muito obrigado. É um privilégio, é uma honra ter a oportunidade de participar nesse conversatório. Eu acho que o mais importante, a primeira coisa que eu acho que tem que ser colocada, o crime de tráfico e trata de pessoas não é um crime isolado. Geralmente as vítimas, como foi colocado por muitos dos palestrantes, mas especificamente pela minha colega da Espanha, muitas vezes torna a vítima numa vítima mais de uma vez. Por quê? Geralmente a pessoa que é traficada é forçada também a traficar narcóticos. Muitas vezes a pessoa que está sendo traficada é forçada a levar junto crianças que não são dela. Muitas dessas coisas são feitas com um nível de sofisticação que é impressionante. Uma colega minha, venezuelana, Maybor Petit, foi junto comigo na fronteira entre o México e os Estados Unidos.
As organizações criminosas, junto com governos, usam sistemas que incluem, por exemplo, o uso de pulseiras com código de barras. Pode identificar a pessoa, rastrear a pessoa e pode também colocar a família em situação de risco. A precisão com a qual a atividade criminosa é realizada é estarrecedor e supera com muito as possibilidades, inclusive a tecnologia, que organizações e governos podem usar para combatê-la. Segundo, o senhor colocou a nossa atividade do ponto de vista de campanhas que a gente, em inglês, denomina Did You Know? Ou Você Sabia? Que tem a ver com a participação de governos, facilitando o trato e tráfico de pessoas. A nossa atividade, como o Dr. Jonathan Hall colocou, permitiu que a corajosa ação da Lituânia impedisse a ratificação de um tratado de livre comércio que teria significado bilhões de euros indo para os cofres da ditadura em Cuba, baseado em informações devidamente documentadas, fruto das pesquisas da nossa fundação. O mais recente, e eu gostaria de resgatar, é a atitude também corajosa do governo da República do Paraguai, que na iminência de assinar um convênio que teria permitido o ingresso de brigadas médicas similares àquelas admitidas no Brasil, embaixo do programa Mais Médicos, quando recebeu a informação, as denúncias e as provas que foram obtidas pela nossa pesquisa, decidiu não só não assinar, mas anular completamente a possibilidade de ingresso desse contingente na República do Paraguai. Finalmente, eu acho que é imprescindível entender que isso aqui não é uma questão unicamente privativa de agências policiais e do judiciário. É preciso que a integridade dos governos, no caso do Brasil, do governo brasileiro, incluindo organismos de inteligência, forças armadas, incluindo a academia, ajudem em educar, conscienciar e levar a população a entender a dimensão do problema. Como foi colocado aqui também, não é possível que países como o Brasil tenham 80 mil crianças, isso numa média, sendo desaparecidas. Eu quero insistir, a perda do ponto de vista de recursos humanos, de potencial, é estarrecedora. Agradeço mais uma vez a oportunidade e me coloco, eu ao mesmo tempo coloco a fundação que eu represento ao dispor dos senhores, ao dispor do Senado, ao dispor das autoridades do governo brasileiro para ajudar, educar e fazer tudo o que seja possível para combater essa violação massiva aos direitos humanos que acontece numa escala global. Muito obrigado, Dr. Hugo Atcha, representante da Foundation for Human Rights em Cuba. Só deixando claro para quem está nos assistindo, os brasileiras e brasileiros, que o programa Mais Médicos atual não tem nada a ver com a formatação do passado. Inclusive, eu votei a favor, como parlamentar de oposição independente, eu votei a favor, porque foram feitas melhorias no projeto e ele não tem absolutamente nada dessa escravidão institucionalizada que aconteceu no passado aqui no Brasil, né? A número regimental, eu declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senadoras e senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio de totens disponibilizados na casa. Passamos à lista de oradores. Permuta entre o senador Paulo Paim e Cajuru,
Eu passo a palavra para o senador Jorge Cajuru. Abraço especial, amigo, referência, maior governador da história do nosso amado estado de Rondônia, Confúcio Moura. Agradeço ao Paim pela permuta. E o meu assunto, brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, na tribuna hoje, é o futebol brasileiro. Mais precisamente a CBF, hoje chamada de Confederação Brasileira de Futebol, e por décadas chamada de Confederação Bandida do Futebol. E as iniciativas legislativas que estou adotando para que possamos conseguir um mínimo de transparência sobre o trabalho da entidade responsável pela promoção e o estímulo à prática do futebol no Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol é uma instituição peculiar. Dos presidentes que cumpriram os últimos mandatos, antes do que foi iniciado há 2 semanas, 5 deles foram presos por corrupção ou afastados: Ricardo Teixeira, José Maria Marim, Marco Polo Del Nero, Rogério Caboclo e Edinaldo Rodrigues. A maioria absoluta, corrupta até na medula, na essência. O caso Edinaldo Rodrigues Baiano é emblemático. Ele foi eleito 2 vezes presidente da CBF e no domingo 25 de maio deste ano, a Assembleia da entidade anulou as 2 eleições, a de 2022 e a de 2 meses atrás, 24 de março. O curioso é que, unanimemente, Edinaldo foi reeleito em março por aclamação de presidentes de federações e de clubes. E apenas 2 meses depois, a sua escolha foi anulada. Seria cômico se não fosse trágico, ou seja, muita hipocrisia. Para o lugar de Edinaldo, veio Samir Chaldi, representante de Roraima, que, apesar de candidato único, não conseguiu unanimidade de votos. Ele obteve 103 pontos de 141 possíveis. Uma federação e 20 clubes das séries A e B estiveram ausentes. Vamos ver como vão se comportar no futuro. Samir começa o mandato de 4 anos com mudança significativa adotada pelo presidente recém-deposto, a escolha inédita de um técnico estrangeiro, o italiano Carlo Ancelotti, para dirigir a seleção brasileira de futebol em uma Copa do Mundo, a de 2026, no ano que vem, com 3 países sede: Canadá, México e Estados Unidos. Como jornalista esportivo há 50 anos, 9 Copas do Mundo, 6 Olimpíadas, transmitidas ao vivo e pessoalmente, e como brasileiro e como torcedor, desejo o sucesso de Ancelotti. Também torço para que Samir Chaldi desenvolva uma administração exitosa e consiga escapar do roteiro em que estiveram envolvidos seus antecessores. Espero contribuir neste sentido, criando instrumentos legais para que a CBF deixe de ser uma caixa preta e uma fábrica de escândalos. Para tanto, protocolei recentemente 2 projetos de lei. Um deles é o PL 2429/2025, que estabelece a política e os instrumentos de fiscalização e controle sobre as entidades nacionais e regionais responsáveis pelo futebol brasileiro, reconhecido como patrimônio cultural pelo artigo
216, da Constituição. A proposta impõe deveres à CBF e às federações estaduais, como o envio de contas aos tribunais de contas, a comunicação de operações financeiras ao Banco Central e ao COAF, a contabilidade por conta pública, a publicidade dos contratos e a realização de auditorias anuais pela Receita Federal. Em caso de descumprimento, o projeto prevê a suspensão de verbas públicas e de repasses das loterias federais. O outro projeto, presidente Confúcio, de minha autoria, é o projeto de lei 2430/2025, que reconhece a seleção brasileira, senador Paim. A seleção brasileira de futebol seria reconhecida como parte integrante do patrimônio cultural brasileiro e de elevado interesse social. Nesse sentido, a proposta altera a Lei Pelé, com o objetivo de assegurar que a seleção seja protegida nos termos dos incisos 1 e 3 do artigo 5º da Lei Complementar número 75/1993. O que reforça, senhoras e senhores, meus únicos patrões, a legitimidade do Ministério Público da União para atuar em sua defesa. Embora administrada pela CBF, a seleção brasileira pertence ao povo brasileiro e simboliza a identidade cultural do país. Diante de recorrentes escândalos de corrupção envolvendo dirigentes da entidade, o projeto visa garantir instrumentos institucionais para preservar a integridade da seleção frente a interesses políticos e econômicos. Detalhe essencial: ambos os projetos foram originalmente apresentados nesta casa pelo inigualável senador paranaense Álvaro Dias. Me inspiro nele, que sempre batalhou pela defesa do patrimônio esportivo e cultural do Brasil. Foram arquivados, infelizmente, ao fim da última legislatura, mas diante das novas circunstâncias, creio que chegou a hora deles serem discutidos com as várias partes interessadas e aprovados com a contribuição de todos que no parlamento se preocupam de fato com o nosso futebol. O torcedor brasileiro merece. Agradecidíssimo, Deus e saúde, alegrias e vitórias nesta semana a todos nós, aos funcionários, maior patrimônio deste Senado Federal, e aos meus amigos senadores e senadoras. Paulo Paim, presidente Confúcio, eu prometi a ele que não passaria de 8 minutos. Cumpriu ou não? Cumpriu. Cumpri? Abraço a vocês. Isso. Agradecidíssimo. É uma boa visita lá ao seu médico clínico, né, que dê tudo certo, que você retorne à tarde bem melhor e orientado. Boa sorte, parabéns pelo discurso. Dando sequência à nossa tarde de pronunciamentos, passo a palavra ao senador Paulo Paim, PT, Rio Grande do Sul, pelo tempo de até 20 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, senador Confúcio Moura, senador Bittar, que está no plenário, senador Cajuru. Na quarta-feira passada, foi sancionado pelo presidente da República a Lei 15.142 de 2025, sobre a renovação de cotas no serviço público. Como todos sabem, eu sou o autor desse projeto de lei, mas por questões de compromisso assumido no Rio Grande do Sul, eu não pude comparecer ao ato de sanção no Palácio do Planalto. Quero deixar registrado que no dia 31 de maio, o jornal Correio Brasiliense
publicou um artigo de minha autoria sobre a política de cotas. O título, Um Compromisso pela Inclusão e Igualdade. Ali, senhor presidente, eu comento que o Senado Federal aprovou, nesse mês de maio, o projeto de lei número 1958, que apresentei em 2021, renovando e ampliando a lei de cota no Serviço Público Federal. A relatoria coube ao senador Humberto Costa. Teve também o acompanhamento e o apoio do senador Jacques Wagner e, na verdade, todo o senador e senadora dessa casa, porque o projeto acabou sendo aprovado por unanimidade na Comissão de Direitos Humanos e também nesse plenário de forma simbólica. Senhor presidente, esse importante projeto ele sofreu mudanças quando foi para a Câmara, mas, felizmente, ao voltar para cá, nós reintroduzimos a cota de 30% e as comissões de heteroidentificação. Esse projeto garante cotas não só para negros e pardos, mas também para povos indígenas e também para quilombolas. Teve o acompanhamento em todo o debate de movimentos sociais, movimento negro, centrais, sindicais, movimento de estudantes e de servidores, naturalmente. Vale lembrar que em 2024 o projeto já havia sido aprovado pelo Senado, após intenso debate, e por isso ele teve que ir para a Câmara e voltou para o Senado, e aqui nós reintroduzimos, repito aqui, porque foi importante, não 20%, mas garantindo os 30% para todos que estejam contemplados nessa lei. O sistema de cota no serviço público é uma ferramenta indispensável para as políticas afirmativas. Ele constitui uma medida eficaz no combate à discriminação, ao preconceito e avança na promoção da igualdade de oportunidades para grupos historicamente marginalizados da nossa sociedade. O Brasil é um país marcado por profundas desigualdades sociais e a luta por justiça e inclusão deve envolver a todos, brancos, pretos, pardos, indígenas, homens, mulheres, pessoas com deficiência, quilombolas, LGBTI. As cotas no serviço público, instituídas em 2014, abriram um caminho para uma sociedade mais igualitária, assegurando que todos os brasileiros tenham acesso à oportunidade e recursos de forma justa. Destaco que a lei de cota no serviço público é uma das mais relevantes ações afirmativas de inclusão social já implementadas. Ela representa um compromisso inabalável contra a exclusão e a desumanidade. Por séculos, escravizaram, reprimiram e discriminaram o povo negro. A crueldade que permeou nossa história, infelizmente, continua presente de diversas formas na sociedade brasileira. E é nosso dever combatê-la com políticas públicas eficazes e a união de forças. Buscamos uma cidadania plena que respeite respeite e acolha a nossa diferença, as cores, trajetórias, religiosidade e sonhos. É isso que nos move, a prática do amor que carregamos em nossa essência. Que sejamos todos eternos abolicionistas. Ao democratizar o acesso ao serviço público, a lei de cotas avança na tão necessária reparação histórica. Os direitos humanos são a base dessa luta por justiça, igualdade, fraternidade, que nos une e nos fortalece. Como sobrevivente de um tempo de dores, elevamos nossas vozes para afirmar que estamos aqui, resistimos e seguimos em frente. Dados do IPEA mostram que na administração direta federal, os negros representavam 37,6% do total em 2020, com um aumento significativo em relação a 2000, quando eram 32%. Nas autarquias, esse percentual subiu de 25,8% para 33,5%. Segundo o CIAP-APLAS do Estado brasileiro de 2000, a cada 100 novos servidores públicos do Executivo Federal, cerca de 17 eram negros. Em 2020, essa relação alcançou 43 em 100.
Esses avanços reforçam a importância da renovação da lei de cota no serviço público, como o Senado assim o fez, porque nasceu aqui no Senado, esse projeto de minha autoria, foi para a Câmara e o Senado consertou novamente. Ainda há muito por fazer, mas estamos no caminho certo, acreditando, como disse o poeta Oliveira Silveira, cor da minha pele, nos lenços da minha alma e meus heróis ativos. Não podemos desistir dessa luta, dessa visão de um Brasil mais inclusivo e justo, nem desse amor que nos une em busca de um futuro melhor para todos. Senhor presidente, ainda quero, aproveitando os últimos 10 minutos, acho que em 10 minutos eu concluo, quero falar sobre a importância da terceira conferência da ONU sobre oceanos e Dia Mundial do Meio Ambiente. O presidente da República discursou nesta segunda-feira na abertura da terceira conferência da ONU sobre os oceanos em Nice, na França. Lembro que 8 de junho foi o Dia Mundial dos Oceanos. Disse ele, é impossível falar de desenvolvimento sustentável sem incluir o oceano. Sem protegê-lo, não há como combater mudanças do clima. 3 bilhões de pessoas dependem diretamente de recursos marinhos para a sua sobrevivência. O oceano é o maior regulador climático do planeta, em função de toda a cadeia de vida que ele abriga. Importante destacar que o presidente Lula anunciou que o Brasil vai ampliar áreas marinhas protegidas de 26% para 30%. Afirmou ainda que o país deve ratificar ainda este ano o Acordo sobre Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade Marinha em áreas além da jurisdição nacional, também conhecida como Trato do Alto Mar. O Brasil assinou o tratado em setembro de 2023, junto com mais de 115 países, mas ainda precisa ratificá-lo. Senhor presidente, quinta-feira passada, 5 de junho, celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa data foi criada numa conferência da ONU realizada em Estocolmo, na Suécia, no ano de 1972. O objetivo é chamar a atenção da população, da sociedade, dos governos, dos legisladores, para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais. Foi a partir daí, desses 53 anos para cá, que teve início um processo de mudança, de pensar, de ver, de tratar as questões ambientais na ótica social, política, econômica em todo o planeta. Sabemos que estamos distantes de resolver os problemas ambientais, mas haveremos de avançar. Cientistas do mundo afirmam que as florestas, os pantanos, as savanas do Brasil são cruciais para a grande diversidade dos povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, enfim, para toda a população. Avançaremos para a estabilidade do clima e para a conservação da biodiversidade. Estancar o desmatamento é fundamental para as chuvas necessárias à agricultura e para o desenvolvimento do país. Lembro das tragédias de Brumadinho e Mariana. Lembro também da tragédia de chuvas lá no meu Rio Grande do Sul, no ano passado. O meio ambiente está ligado ao ciclo da vida, do nascimento, do oxigênio que nos alimenta. A natureza está em nós. Nós temos vida. A partir dela e com ela, nós não somos sem ela. A partir da vida e com ela, não somos nada sem ela. A biodiversidade é a base das atividades agrícolas, pecuárias, pesqueiras e florestais e de indústrias de biotecnologia. A fauna e a flora são parte do patrimônio de uma nação, produto de milhares de anos de evolução concentrada naquele local e momento. A diversidade genética das plantas é essencial para a criação dos grãos mais produtivos. As indústrias farmacêuticas e cosméticas dependem da natureza, assim como as indústrias de óleo, látex, fibras, gomas e muitas outras. Sobrinho, tudo depende da natureza. Porém, há um detalhe a mais importante. Se não respeitarmos a natureza, a ecologia,
tudo acaba e não haverá bem-estar social, não haverá felicidade no mundo. Não há como negar a gravidade dos problemas ambientais globais, o aquecimento da Terra, perda da camada de ozônio, perda da diversidade biológica, a expansão dos desertos, queimadas, poluição de mares e rios. Repito aqui, temos que proteger a natureza. O Dia Mundial do Meio Ambiente pede não apenas reflexão, mas conscientização individual e coletiva e também urgente mudança no padrão de comportamento. O coração das árvores, matas, rios, plantas, animais, a alma do verde, o espírito dos pássaros estão sofrendo e pedindo socorro. Nós temos o dever de, pelo menos, tentar resolver o problema, sempre pensando nos homens e mulheres que habitam esses locais. É irresponsabilidade repassar os problemas para as futuras gerações. Cuidar do meio ambiente é pensar no agora, é construir o amanhã e amar plenamente. E assim, senhor presidente, o que faremos? E que é o amor, senão a maior força que há no universo. Se há amor, há vida. Se há vida, deve haver consciência entre os homens. Mas a consciência não redime o erro. O avanço está justamente no entender o erro e persistir para que não volte a acontecer jamais. Quando se dá esse processo, quando o homem assume a sua condição, aí sim há a plenitude. Devemos tratar o meio ambiente com respeito, carinho e amor, que assim avançaremos e que renasça todos os dias, no canto dos pássaros, nas manhãs do Brasil, no vento das florestas, nos rios e mares, na água que bebemos, no pão que nos alimenta, na criança que sai do ventre, reafirmando assim o ciclo da vida. O Brasil precisa avançar muito na questão ambiental. Com a proximidade da COP30, que vai acontecer de 10 a 21 de novembro de 2025, em Belém, estado do Pará, sendo a primeira vez sediado na Amazônia, a nossa responsabilidade há de aumentar e vamos avançar cada vez mais. É com esse sentimento que evocamos a todos para que um grande esforço conjunto na proteção e respeito ao meio ambiente. Por fim, registramos aqui meu reconhecimento ao trabalho que é feito no meio ambiente pela ministra Marina Silva. Ela tem feito um belo trabalho no combate ao desmatamento e grilagem, na renovação de regulamentações ambientais, na criação e ampliação de unidades de conservação, na elaboração de estratégias ambiental com prioridades no seu trabalho, na mobilização para o Fundo da Amazônia, ampliando a cooperação com a Noruega, Alemanha, Reino Unido e Canadá, na organização de uma aliança trilateral entre Brasil, Indonésia e RDC para promover a preservação das florestas tropicais, no fortalecimento da fiscalização, protegendo terras indígenas e unidades de conservação, entre outros. Enfim, senhor presidente, deixo aqui essa manifestação pela importância da vida e do meio ambiente. Terminei em 15 minutos. Perfeito. Senador Paim, eu quero parabenizar pelo discurso, onde Vossa Excelência exalta a preservação ambiental, a preservação das florestas. Sem a preservação da natureza, não há vida, não há prosperidade, não há desenvolvimento, não há nada. Parabéns. E Vossa Excelência bem sabe o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Exato. E justamente uma inobservância gradual e progressiva da falta de cuidados ambientais, né? Deu essa coisa horrorosa no Rio Grande do Sul. Parabéns a Vossa Excelência. Eu agradeço, parabéns. presidente Confuso. Muito obrigado. Dando continuidade aos nossos trabalhos da tarde, eu chamo à tribuna o senador Márcio Bittar, do União Brasil, do estado do Acre. Senhor presidente, primeiro agradecer ao senador Girão, que gentilmente me cedeu a vez dele aqui na nossa inscrição. Senhor presidente, dia 5 desse mês, comemorou o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu não sei o que a Amazônia tem para comemorar. A minha fala, até porque não estou aqui para concordar com ninguém, não vai na sintonia da fala do Paim. Ele acabou de dizer aqui, por exemplo, do serviço prestado pela ministra do Meio Ambiente. Qual? Ter batido o recorde esse ano de queimada e derrubada?
Ela bateu o próprio recorde dela, porque ela e o Lula já eram os recordistas lá no passado. Eles voltaram para o governo para bater recorde de novo. O que a Amazônia tem para comemorar? Os piores índices econômicos do planeta, tendo feito o que a Europa nunca fez, tendo feito o que a China não faz, tendo feito o que os Estados Unidos não faz, tendo feito o que o Canadá não faz. Aqui agora há pouco escutei falar da Noruega. O Fundo Amazônia é um atentado de lesa pátria. O Fundo Amazônia serve para comprar a soberania brasileira. E o que o povo da Amazônia recebeu nesse mês foi mais perseguição. Homens e mulheres produtores rurais, ribeirinhos, acossados. Vai lá o ICMBio com a estrutura que ninguém vê para combater o crime organizado. Ninguém vê para combater milícia. Ninguém vê para combater as facções criminosas e o narcotráfico. De novo, vai a Polícia Federal, agente do Ministério Público, Polícia Militar, Força Nacional, o Exército, para, de forma não preventiva, sem avisar ninguém, vai para lá, acabar com a propriedade rural, sequestrar o gado, como fizeram agora há pouco em Xapuri, em Feijó, em Sena Madureira. Ações desproporcionais. Agora mesmo na reserva Chico Mendes, sem aviso prévio, na reserva Chico Mendes, produtores como Joselino, eu peço aqui só meu celular, por favor. Como Joselino, que vive da venda de leite, tiveram suas propriedades invadidas por comboios com mais de 15 caminhonetes, gado apreendido, cavalos retidos, ameaças verbais e ordens de despejo imediatas, abre aspas. Você não tem mais nada aqui, tudo é do governo, fecha aspas. Fala do produtor da reserva Chico Mendes. Eu quero aqui, pela primeira vez, tomar a liberdade que outros colegas já tiveram. Mas eles chegaram aqui de surpresa, eu tinha terminado de almoçar, chegou um monte de caminhoneta, aí 15 caminhonetas, pararam aqui, aí já vieram aqui, disseram que eu podia desocupar a área toda, sair de dentro de casa. Aí o meu gado pediram para saber quantas cabeças de gado tinha. Aí eu falei, seu gado tá tudo preso. Aí pensei que não, o rapaz foi ali pegar o cavalo. Eu falei, não, meu cavalo não pode pegar. Eu falei, não, mas tá tudo preso, você não tem nada aqui, que tudo é do governo. Você não tem mais nada aqui nessa área. Só tem que desocupar e sair fora daqui, que aqui é tudo do governo. E aí essa é a minha indignação de um produtor que trabalha todo dia cedo. E 4 horas da manhã para tirar um leite para levar na cidade, para vender, para você comprar alimento de casa e de sustentar a sua família, arrumar um dinheiro. Desculpa. Chorando. Para pagar a faculdade da minha filha. Dos meus filhos, cara, isso é muito doído isso. Desculpa demais eu estar falando isso, mas não quero passar do produtor a vida que eu estou passando aqui. Isso aqui é a política ambiental. Isso aqui é o resultado. A Amazônia, a região mais pobre do Brasil. O que nós temos no Brasil é um bando de vassalos que obedecem ditames internacionais. E vou dizer mais, Girão, eu não tenho respeito por nenhum deles. Porque se estivessem falando a verdade, se fossem convencidos do que dizem, porque a origem dessa conversa toda é porque eles dizem que o homem é que muda o clima do planeta e que o CO2 é o responsável por isso. Não é não, mas se fosse, eles tinham que brigar com a China, mas aí não tem coragem, aí falta honestidade, porque só ela sozinha joga 1/3 do CO2 do planeta. E esses ambientalistas se calam todos, mas contra o Josenildo e a sua família, aí eles são valentes, aí eles são corajosos. Coragem que eu não vejo no governo para combater o MST, que invade terra produtiva impunemente. Ao contrário, o líder do MST anda de carona com o presidente da República, um excelente exemplo. O outro, o Boulos, que lidera o grupo de invasor de propriedade urbana, está cotado para ser ministro, além de também fazer parte da comitiva. Cadê o poder do Estado? Porque quando vai essa turma que prende produtor rural, tira o gado que ele tem, tira o sustento dele e da família dele. Aí sabe o que dizem?
nós estamos cumprindo a lei. Mas cadê a mesma força para combater o narcotráfico, para combater facção criminosa, para combater milícia? Enquanto o produtor Josenildo, de uma hora para outra, perdeu tudo. É só um exemplo. Está tendo que fazer vaquinha para poder comprar comida. Enquanto isso, traficantes são soltos impunemente. Pessoas que roubaram o Brasil, dia após dia. Agora o ministro Dias Toffoli soltou mais um, liberou mais um, perdoou mais um. Estão devolvendo o dinheiro da Lava Jato. Traficante que foi pego no avião com 400 quilos de cocaína. Na semana passada foi liberado. Mas o produtor da Amazônia, esse não. Esse tem que ser expulso da área rural. E aí vai para a cidade fazer o quê? Se não tem estrada, se não tem ponte, portanto não tem infraestrutura, a região não pode enriquecer. O único estado do norte que tem mais bolsa, que tem mais carteira assinada do que Bolsa Família é o estado de Vossa Excelência. Os outros todos. E é porque abriu um terço do seu território no agronegócio. Não é porque criou muita reserva, não. E aí, para terminar, isso aqui é o resultado de um lobby internacional que começou no Congresso Nacional em 88, já financiados por embaixada como a do Canadá, por fundações Ford, Rockefeller. Lá na Constituição de 88, começou a se construir um monte de entraves, das quais hoje o povo da Amazônia é vítima. Abriu-se a porteira e danou-se criar reservas e mais reservas. Reserva indígena. Aí vem o governo de Fernando Henrique Cardoso, cria-se o SNU, que eu estava aqui, Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O resultado, passando por cima de prefeitos, de vereadores, de assembleias, de governo dos estados, a União, mancomunada com essas ONGs, foram retirando da atividade econômica 10%, 40%, 50%. Hoje, o governador da maior parte dos estados do norte, Girão, ele se elege, não tem poder para cuidar de 100% do seu território, não. Porque na reserva indígena ele não manda. O ISA, Instituto Socioambiental, que foi criado, entre outros, pelo atual braço direito da Marina, manda mais nos 14% do Brasil do que qualquer governo estadual, do que qualquer governo municipal. Passou por cima de todas as prefeituras, de todos os governos do estado, das assembleias, fizeram consultas populares entre parentes. Onde é que o ribeirinho, que não tem gasolina para ir comprar comida, que não tem dinheiro para levar o filho na canoa, 3, 4, 1 dia, 2 dias, onde é que ele vai conseguir saber de uma audiência que eles bolam? E se criou um monte de reservas na Amazônia. E esse, Josenildo, estava numa região convidado, Girão. E de uma hora para outra, os ribeirinhos, quase 1 milhão de proprietários rurais da Amazônia, de pequenos proprietários, de um dia para o outro viraram inimigos do Estado. Viraram de um dia para o outro invasores de propriedade. Mas eles já estavam lá. Eles já estavam lá. E sabe qual a alternativa que deixaram a essa gente? Nenhuma. Isso é uma coisa cruel. E nenhum assunto me causa maior indignação do que este. Criaram leis e mais leis, reservas e mais reservas, segregaram o povo da Amazônia. E nome sabe do que, Girão? De uma guerra internacional econômica. O que eles querem, como diz o Aldo Rebelo, não é o nosso bem, não. São os nossos bens. E o Brasil abaixa a cabeça, sim, senhor. Tenho vergonha de ver o Brasil em jornais e mais jornais, mídia nacional, toda hora falando da natureza, da floresta, da preservação, e os 30 milhões de brasileiros que moram lá, que precisam sobreviver, esses na conta da Marina, do Capô Bianco e desse Lula, não servem para nada. Vai ter a COP, vão gastar 7 bilhões de dinheiro público brasileiro, sabe para quê? Para nada, porque o maior poluidor, que é a China comunista, não obedece COP nenhuma. Estados Unidos a mesma coisa, Europa Ocidental a mesma coisa. Sabe, Girão, senador Girão, quem não cumpre o Acordo de Paris? A França. A França não cumpre o Acordo de Paris. Vão sair daqui deixando tarefa, missão para nós. Como agora,
o governo já criou mais 45 mil hectares de reserva, como se já fosse muito pouco. Então fica aqui a minha solidariedade irrestrita ao povo da Amazônia, que sofre a maior perseguição, sofre uma perseguição que nenhum contrabandista sofre no Brasil, que nenhum membro de facção criminosa sofre no Brasil. Mas isso acontece aqui todos os anos. Entramos com um pedido assinado pelo líder da bancada ao Agostinho Mendonça, que é o presidente do ICMBio e do IBAMA, solicitação de suspensão de embargos e multas oriundos da Operação Controle Remoto, que é essa que eu acabei de mencionar. Eu faço isso em nome do povo acreano, em nome do povo da Amazônia brasileira, mas sem ilusão que este governo vai olhar para essas pessoas. Mas a gente faz pelo nosso papel. Mas antes que eu termine essa parte, eu quero dizer que a esperança mesmo está no ano que vem. Nós tirarmos do governo federal esse que estão no 7º mandato, porque não são 5 não, Girão. Mais 2 do Fernando Henrique Cardoso, são 7 mandatos. Tirá-los daqui para colocar de volta patriotas que amem o nosso país e que, acima de tudo, não aceitem continuar vendo amazônidas brasileiros e brasileiras humildes, trabalhadores, vivendo segregados na Amazônia, onde não se pode fazer estrada, não se pode fazer ponte, não se pode tirar petróleo, não se pode tirar calcário, e com países estrangeiros bancando a energia no Brasil, que vivem exatamente disso. Segundo assunto, senhor presidente, o Fantástico, domingo, eu não assisto, mas assistiram, me passaram, descobriu o problema de como levar a educação pública na Amazônia brasileira. Então ele pegou lá uma escola improvisada no município de Bujari, bem pertinho de Rio Branco, mas que fica a 180 quilômetros da BR-364. Portanto, ele está a 180 quilômetros, esse lugar, da única via asfaltada, que é a BR-364. E aí ele descobriu que como que era um curral, então não tem parede, não tem banheiro, né? Mas os pais e os alunos preferiram ter aula ali do que andar mais 10 quilômetros a pé para poder chegar na escola estadual que fica ali mais perto. Isso no ramal do Limoeiro. Pois bem, e aí a Rede Globo, então, Fantástico, descobriu que é muito difícil você levar a educação pública na Amazônia, por uma razão simples, irmãos, não tem estrada. Na época do verão, que é agora que nós começamos a viver, mal e porcamente anda carro traçado. Quando começar a chover de novo, não anda ninguém. E aí agora descobriram que na área rural você tem um problema grave. Aí vai lá, faz a matéria. Eu não estou aqui eu não tenho procuração para defender ninguém, mas aí já vem o Ministério Público. Dou 5 dias para resolver. Então asfalte a estrada. Asfalte a estrada. Vou repetir Aldo Rebelo de novo. A estrada, a via de acesso, ela não é fundamental apenas para ter atividade econômica. Ela é fundamental para levar educação. Como é que você leva a merenda? A professora dessa escola improvisada é quem se responsabilizava pela merenda. Como é que a prefeitura, que mal consegue pagar a folha de pagamento, de todas as prefeituras da Amazônia, com exceção de algumas capitais e algumas poucas cidades, como é que ela vai levar a merenda no lugar que não tem acesso? Como é que ela vai levar o remédio no posto de saúde no lugar que não tem acesso? Agora descobriram que essa é uma realidade da Amazônia. É verdade, essa é a realidade da Amazônia. As pessoas fora dos grandes centros urbanos passam por isso, que essas crianças estão passando no município de Feijó. Aí, rapidamente, o Ministério Público aciona o secretário estadual de Educação, pobre coitado. Ele vai fazer o quê? Ele vai, nesse verão, arrumar dinheiro para asfaltar o ramal Limoeiro? Não tem recurso. O orçamento do Estado mal cobre a folha de pagamento do Estado. Então, mostra o problema e não avança para fazer o diagnóstico de por que vivemos isso. E a razão está ligada com o primeiro assunto. A razão é que a Amazônia brasileira, quase que na sua totalidade,
vive segregada, sem condições de trabalhar, sem condições de produzir e com os órgãos do governo, mancomunados inclusive, não só com as ONGs, mas com muitos membros do Ministério Público, proíbem que nós processemos a riqueza no meio ambiente da Amazônia brasileira. E o resultado é o estado de calamidade que qualquer pessoa pode conhecer na Amazônia brasileira. Portanto, fica aqui o meu abraço, o exemplo dessas crianças que numa dificuldade monstruosa, porque para ir para essa escola improvisada, uma delas anda horas no lombo de um animal. Mas elas preferiram ter aula ali, já que a professora aceitou, do que dali ter que andar mais 10 quilômetros a pé para poder chegar aonde tem a escola. E fica aqui à minha disposição, ao secretário Aberson, que não é falta de recurso, mas se precisar do meu apoio, ele conta com isso. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Bittar, eu respeito muito Vossa Excelência e achei importante o contraponto seu com o país, né? Você diverge e a beleza do parlamento é justamente o poder da divergência, né? Os argumentos. Parabéns pelo pronunciamento. Vamos em frente. Eu chamo à tribuna o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Estado do Ceará. Girão, mais uma vez, muito obrigado. Paz e bem, meu querido irmão, senador Confúcio Moura, lhe agradecendo de coração aí por ter aberto essa sessão na segunda-feira, que é um dia que os nossos colegas, nossas colegas senadoras, senadores, vêm aqui para Brasília, estão em trânsito, e o senhor gentilmente abriu essa sessão, lhe agradeço demais. Eu quero cumprimentar também as senhoras senadoras, senhores senadores que nos assistem, as suas assessorias também, funcionários dessa casa, as brasileiras, brasileiros que estão conosco nesse dia 9 de junho, estão nos assistindo pelo trabalho da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado, e eu já faço um convite. Essa sessão, eu não sei se o senador Confúcio daqui a pouco vai também fazer uso da palavra, eu vou ficar na presidência enquanto ele faz, e depois nós vamos encerrar a sessão, e às 16 horas nós teremos uma sessão especial que eu quero convidar quem está nos ouvindo, nos assistindo, quem puder acompanhar, quem for de Brasília, está convidadíssimo para vir aqui no plenário do Senado Federal, 4 horas da tarde, né? Nós vamos começar pontualmente, e queria fazer esse convite, porque é uma sessão belíssima que vai ter aqui, uma sessão em homenagem a entidades providas, né? Que eu considero a causa das causas, né? O brasileiro defendendo a vida desde a concepção, graças a marchas que nós vamos ter amanhã em Brasília, aqui, ali no Museu da República, caminhando até o Congresso Nacional. Já acontece há 18 anos. Amanhã nós vamos fazer a 18ª concentração, 14 horas, e a gente deve chegar aqui no finalzinho da tarde. E não é à toa que o Brasil se mantém firme como símbolo de resistência pró-vida contra o aborto, né? O mundo já está voltando atrás da decisão equivocada, os Estados Unidos, outros países voltaram atrás da legalização do aborto e o Brasil continua firme, graças a eventos como esse que nós teremos amanhã, a eventos como esse que nós teremos daqui a pouco, aqui no plenário do Senado Federal, né? E vamos aqui reconhecer trabalho de pessoas que têm feito a diferença nessa questão da defesa da vida desde a concepção, porque não é só a vida daquela criança, de um bebê que já tem ali o fígado formado, os rins, né, ali desde 11 semanas de gestação. Coração batendo tem desde os 18 dias da concepção, mas a vida da mulher fica devastada para toda a existência,
né, assim, de ordem emocional, psicológica, mental, física e espiritual também. Então eu quero, já que nós estamos falando em vida, eu quero entrar no assunto que me trouxe essa tribuna. Né? É vida. Eu acabei de chegar de Fortaleza, cheguei nessa madrugada e fui ao interior do Ceará, região norte. E meu amigo, o senador Confúcio Moura, o medo está tomando conta do nosso estado, que o senhor certamente conhece, já esteve algumas vezes, conversando com pessoas que antigamente, pouco tempo atrás, botavam a cadeira na calçada para conversar, aquela coisa de família, muito bacana isso do interior. Isso está ficando raro no Ceará. Em cidades pequenas do interior. É um negócio assustador a questão de como as facções criminosas se tornaram um poder paralelo dentro do Estado. E depois de tantas chacinas que já viraram rotina no dia a dia do cearense, chega uma notícia de um possível sinal de que finalmente o governo possa começar a estar saindo de um estado de letargia que já perdura por muitos anos. Olha só, foi realizada uma ação conjunta das polícias do Ceará e do Rio de Janeiro, com 29 mandados de prisão para capturar líderes de organizações criminosas na Rocinha. Serviços de inteligência identificaram que lideranças criminosas estariam, a partir lá do Rio de Janeiro, da Rocinha, comandando o crime organizado no estado do Ceará há cerca de 2 anos. As investigações foram efetuadas pelo GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, do Ministério Público, pela Secretaria de Segurança Pública e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Mas no desfecho da operação, houve um vazamento e os traficantes fugiram antes da chegada dos policiais. A equipe do Rio de Janeiro culpa a do Ceará. Vou repetir. A equipe do Rio de Janeiro, dessa força-tarefa, culpa a equipe do Ceará e vice-versa. Está um jogando para cima do outro, do vazamento que teve, e o desfecho poderia ter sido melhor. Se, por um lado, poderíamos celebrar essa notícia como um indício de uma iniciativa positiva no procedimento do governo em relação às facções criminosas, por outro lado, precisamos ressaltar uma estranha incoerência de comportamento. Olha só, desde o mês de dezembro de 2024, o prefeito eleito de Choró, um dos 184 municípios do estado do Ceará, está totalmente foragido da polícia. A Justiça Eleitoral até suspendeu a posse do prefeito depois de ter sido eleito como candidato do PSB. Nas investigações, a polícia apurou o envolvimento dele e de seu vice com organizações criminosas para o cometimento de crimes eleitorais e lavagem de dinheiro. Esse prefeito, ex-prefeito, cassado, foi alvo de das operações Admanos, deflagrada pelo MP do Ceará, e Vis Oculta, realizado pela Polícia Federal. Diante disso, fica evidente a contradição. Se corretamente são realizados investimentos em serviço de inteligência para a identificação de líderes criminosos, controlando as facções do Ceará a partir do Rio de Janeiro, por que depois de 6 meses o prefeito de Choró continua foragido no estado, onde ele é visto rodando pelas praias, pela capital? Que leniência é essa? Por que está acontecendo isso? Se a operação foi até no Rio de Janeiro prender outras pessoas, mas um foragido do estado do Ceará não é preso. Ambos são casos similares e gravíssimos. Se alguém tiver dúvida sobre o que está acontecendo na Terra da Luz, que essa oligarquia, que até pouco tempo estava junto, PT e PDT, hoje em dia está o PT só, e o PDT querendo se juntar à direita, né? Pelo menos membros do PDT querendo se juntar à direita agora,
nas vésperas de uma eleição, né? Mas eles estavam juntinhos, construíram esse caos, juntinhos. O resultado dessa tragédia humanitária, dessa humilhação que passa o cearense, é deles. PT e PDT, apenas muitas vezes, nas últimas eleições, eles mudavam as camisas. Ora vermelho do PT, ora amarelo do PDT. E esses mesmos gestores querem voltar ao poder com apoio da direita, dos conservadores. Ora, isso é para jogar uma pá de cal em qualquer movimento que tem um mínimo de coerência e que defende ética, defende vida, defende família, defende a liberdade. Eu não vejo essa turma falar de anistia, nem se toca. A censura que está comendo solta no Brasil, nem fala. Dos desmandos do STF, passa longe. Na época da pandemia, a gente viu essa turma que estava no poder, querendo prender até pastor. E agora quer chegar junto. Política tem que ter coerência, integridade e coragem. Fica o alerta para a população com relação a essa situação. Agora, veja bem, importante, se alguém tiver dúvida sobre o que está acontecendo no nosso estado, basta dar atenção ao que disse o presidente do TRE do Ceará, o desembargador Raimundo Nonato da Silva, que é irmão do ministro Teodoro, do STJ. Olha só o que foi que ele disse, abro aspas, o Estado legal foi engolido pelo Estado marginal. Fui obrigado a decretar a prisão do prefeito de Santa Quitéria, terra do Zezinho, nosso assessor aqui da mesa, porque a cidade está toda tomada pelo Comando Vermelho. Gente, é gravíssimo o que está acontecendo no Ceará. É um clima de terror. O processo eleitoral no Ceará vem a cada eleição sendo corrompido por organizações criminosas. Um dos exemplos disso é o aumento do crime de pistolagem. Nas eleições de 2024, foram assassinados um vereador e 3 candidatos nas cidades do Crato, Icó, Horizonte e Tabuleiro do Norte, num clima de pavor completo. Vocês viram o que aconteceu agora na Colômbia. Um senador, inclusive, Uribe, voltando esse Estado que eles já tinham vencido lá. Mas o narco-Estado se entranha, são poderes, e o Brasil já virou o narco-Estado. Nós estamos próximos que isso aconteça nas eleições pelo Brasil, porque já está acontecendo. Nas majoritárias, nacionais, já houve aqui também, né? Um exemplo, a facada que nós tivemos em 2018 no então candidato Bolsonaro. E é os que eu estou relatando aqui no estado do Ceará, que é uma terra sem lei, infelizmente hoje. Nas eleições, é importante que se diga, o MP do Ceará, nas eleições de 2024, já pediu a federalização do caso do assassinato do Crato, alegando que depois de mais um ano, as investigações estão paralisadas por falhas gritantes na condução dos trabalhos. O Ceará tem se mantido, ao longo dos últimos anos, entre os 5 estados mais violentos do Brasil, com um índice de assassinato superior a 30 por 100 mil habitantes. É bom lembrar que, pelos critérios internacionais da ONU, índices superiores a 10 já configuram um estado de epidemia. O Ceará é também um dos lugares do mundo em que mais se matam crianças e adolescentes. Segundo o levantamento feito pela Unicef, entre 2021 e 2023, foram assassinados 1.396 cearenses com idade inferior a 19 anos. E eu estou vendo aqui a plateia hoje, a tribuna dessa casa, a galeria dessa casa, repleta de jovens. Estão aqui nos visitando.
e irmãs e irmãos deles. Apenas nasceram em estados diferentes, em condições diferentes, de classe social, enfim. 1.396 cearenses foram assassinados entre 2021 e 2023, com idade inferior a 19 anos. Chacinas já viraram rotina no Ceará. Nem velórios e enterros são respeitados mais, sabia? Nem velórios e enterros. Quem é do Ceará sabe. Só faz crescer a cada dia o domínio das facções que atuam como um poder paralelo. Apenas em Fortaleza e Caucaia já são 19 bairros controlados pelo crime organizado. 19 bairros. A ação é baseada no império do medo, da violência e da extorsão. Um dos setores mais explorados são os prestadores de serviço de internet. Tem bairros em que chegam ao ponto de adotar uma marca comercial, que é o nome da facção criminosa, /net. Outros operadores são expulsos. Qualquer um outro que tenha empresa na região é expulso, está gerando desemprego, está gerando menos impostos, está gerando um clima de terror. Todos os comerciantes são assediados e extorquidos com a cobrança de taxas de segurança, bem ao estilo tradicional da máfia. Nem os flanelinhas escapam do terror. Tem localidades do Ceará que é assim. É duro, mas a gente precisa dizer a verdade. Eu estou aqui para isso. Eu fui eleito para, de uma forma independente, denunciar, propor mudanças. Tem dezenas de projetos de lei. Pedi até intervenção federal da segurança no Ceará. 2 meses atrás, o presidente Lula engavetou. O governador do estado, que é do PT, não está nem aí. Nem aí. Cadê o mínimo de humanidade com o cearense? Porque pelo menos manda a Força Nacional para lá, o pedido de intervenção, para dar uma sensação de segurança, para dar tranquilidade à população, para ir e voltar. Mas nem isso, senhor presidente. Desde março que eu entrei com esse pedido de intervenção, porque... E olha só o que é que o governador fez. Além de ignorar, olha só, ele disse: corremos um sério risco de ter um Estado paralelo organizado pelo crime. Temos de enfrentá-los com toda a dureza que o Estado brasileiro possa ter. O governador está em que lugar do mundo? Ele vive onde? Para dizer um negócio desse. Ah, eu sei por quê. Ele vive de helicóptero, de avião, trechos pequenos, municípios pertinhos de Fortaleza, ele vai de helicóptero. O Ceará torra o dinheiro do contribuinte, vive no mundo de Bob, Já foram gastos, senhor presidente, quase 2 B de bola e de índio, 2 bilhões pelo governo do estado do Ceará com propaganda e publicidade para dizer que está tudo sob controle, está tudo bem no estado. É uma pena dizer isso do lugar que eu vim. Basta passar um dia num dos bairros dominados por essas facções para constatar a trágica realidade. Está em curso uma verdadeira nordestização do crime organizado, com a migração de criminosos de outros estados, onde a segurança pública funciona. Sabe onde? Goiás, Minas Gerais. O pessoal está indo para o Ceará, porque lá é fácil. O atual nível de deterioração social e de completa inversão de valores pode ser verificado por situações como esse lamentável episódio envolvendo a prisão, sabe de quem? Do cantor MC Pose, do Rodo, lá no Rio de Janeiro. Lembra do caso? A cena dele, a população ali, está completamente invertido os valores. Ele foi preso por fazer apologia explícita ao crime, além do envolvimento direto com o tráfico de drogas. E na prisão, declarou ter vinculação com o Comando Vermelho. Mas 5 dias depois,
foi solto através de habeas corpus. Em meio à polêmica provocada pelo cantor, o desembargador que concedeu o habeas corpus fez a seguinte declaração, abro aspas, e registre-se que aqueles que levam fortunas do INSS contra os idosos ficam tranquilos por nada acontecer. Ainda joga na cara da gente. Como é que vocês querem prender essa turma que vem lá de baixo da sociedade? Se tem gente no INSS, já era para ter preso uma dúzia de pessoas que roubaram bilhões dos aposentados. Todo mundo sabe dessa história. Já tem aí 2 meses isso rolando. E até agora nada de prisão. Olha a que ponto nós chegamos de degradação moral no Brasil. Até agora não teve prisão nenhuma nesse governo. É muito estranho. Tem a CPI que nós vamos ler aqui, a CPMI, na semana que vem, para começar a investigar. Eu não sei o que está acontecendo. Aliás, eu sei. A partir do momento que você tem um presidente da República que é condenado em 3 instâncias por corrupção, que foi condenado, e depois disso condenado, não porque é inocente, mas porque o processo estava com o CEP errado. No país da gente, qual a mensagem que eu vou dar para esses jovens aqui que a gente vai dar? É complicado. Eles precisam vir aqui assumir e fazer o que é correto, porque a gente não está conseguindo fazer. Senhor presidente, para me encaminhar aqui para o encerramento, é claro que um crime jamais pode justificar um outro crime, como disse a frase que eu falei há pouco. Mas esse fato ajuda a entender a força da repercussão negativa dos péssimos exemplos vindo de cima. E a gente vê uma liberação geral de alguns ministros do STF, liberando corruptos e traficantes, inclusive. Além da imediata instalação da CPMI, né, que a gente vai fazer, eu acredito que o Senado tem que sair dessa omissão, senhor presidente. E eu lhe peço assim mais 1 minuto para concluir. O Senado finalmente precisa sair dessa omissão covarde e abrir o primeiro processo de impeachment de um ministro do STF. Esse é o caminho para se iniciar a moralização da gestão pública, a pacificação e a reconciliação do Brasil, para que essa turma que está aqui tenha dias melhores. E eu tenho filhos dessa idade que vocês. E eu digo para vocês, nós não vivemos numa democracia hoje no Brasil. Não. Tem parlamentares aqui. Eu, senador Confúcio, somos 2. São 81 senadores. Tem um parlamentar aqui, chamado Marcos Duval, que ele está sem um passaporte. Ele é do Espírito Santo. Ele está com a conta bancária bloqueada. Até o salário ele tem dificuldade de usar. Um parlamentar eleito direto pelo povo. Ele está com a rede social dele, Instagram, Facebook, YouTube, bloqueado por ordem judicial. Cadê a democracia que a gente pode ter liberdade de expressão? Essa semana, o STF sequencia a regulação das redes sociais para todos nós, invadindo a competência dessa casa, porque nós fomos eleitos para fazer isso. E muitas vezes, quando a gente não faz, porque nós já votamos o marco civil da internet, não precisa mudar no nosso entendimento, mas a forçação vem dos poderosos de plantão hoje, que quem manda e desmanda no Brasil, rasgando a Constituição, desrespeitando essa casa que são os ministros do Supremo. No dia que a gente fizer um pedido de impeachment, o Brasil volta a ter o reequilíbrio entre os poderes, volta a ter democracia, porque hoje é ditadura que a gente vive no Brasil, ditadura da toga. Nos 30 segundos que me faltam, eu encerro com um pensamento nos deixado há mais de 2000 anos por Marco Túlio Cícero, advogado, escritor, político e filósofo, adepto ao estoicismo. Se vocês puderem ficar mais 1 minuto, nós vamos aqui dizer o nome de onde vocês vêm, do estado que vocês vêm. Eu peço só ao nosso, por gentileza, ao nosso guia. Olha aqui, o nosso presidente já me autorizou, ele já me deu 1 minuto a mais. Eu quero registrar a presença na galeria
dos alunos do curso de Direito do Centro Universitário de Brasília. Sejam muito bem-vindos aqui, né, ao plenário do Senado Federal. Obrigado, paciência por me ouvir também, agradeço. Né? Sejam bem-vindos, tem museus aqui, não sei se vocês já foram, mas vão ainda. E, presidente, vale a pena essa visita que eles estão fazendo, a gente sente bem, né? Porque a gente sente bem com esse contato, porque a gente serve a vocês. Pelo menos era para ser assim. Esse senador aqui é uma referência para a gente, senador Confúcio de Rondônia. Eu sou do Ceará, sou Eduardo Girão, mas o senador Confúcio é uma referência para todos nós na área da educação. Ele bate nessa tecla, outros também, outras áreas ele é catedrático, mas nessa específica ele nos inspira muito. Então, sejam bem-vindos aqui à nossa casa e os brasileiros que queiram vir também, depois o senador Confúcio vai dar aí o site que ele possa entrar para você agendar uma visita aqui no plenário. Cada dia a gente está recebendo muitos grupos. Olha a frase para encerrar mesmo, eu prometo. Olha a frase de Marco Túlio Cícero, que é adepto do estoicismo. Depois, quem não conhece estoicismo, vê lá. Resiliência. Olha o que é que ele dizia. Nunca se esqueça de que você não é mortal. Só seu corpo é mortal. Uma força espiritual guia seu corpo, do mesmo modo que guia o mundo todo. Muito obrigado, Deus abençoe a semana de todos vocês. Obrigado pela paciência, pela generosidade, presidente. Terminados que tiverem interessados em visitar o Congresso Nacional e o Senado, basta acessar o site www.congressonacional.leg.br/visite. A visitação pode ser realizada nos dias úteis, exceto terças e quartas, aos finais de semana e feriados, das 9 às 17 horas. Bueno, Girão, fica. Com a palavra, o senador, meu querido irmão Confúcio Moura, do estado de Rondônia. O senhor tem 20 minutos com a tolerância aqui da presidência. Perfeito. Senhor presidente, servidores da TV Senado, Rádio Senado, enfim, todas as agências de notícia aqui do Senado Federal, todos os servidores que estão trabalhando nessa segunda-feira. Hoje eu venho a essa tribuna como senador, como homem público, mas sobretudo como pai, com o coração apertado, com um sentimento de urgência e de dor, e com uma esperança teimosa, que insiste em acreditar que o Brasil ainda pode reencontrar o seu real caminho. O que está acontecendo com o nosso país? O Brasil está sangrando, está adoecido por uma crise que parece sem fim. A crise da segurança pública, que já não é mais um problema localizado. Ela é nacional, ela é estrutural, ela é profunda. Cada dia traz uma nova tragédia. Cada noticiário é um retrato do caos. Famílias inteiras carregando um medo silencioso. Uma tristeza profunda. Vidas são perdidas. Sonhos são sepultados junto com jovens que tinham toda a vida pela frente. Eu falo hoje do jovem Eros Guimarães Mendes. Vocês todos, os telespectadores e ouvintes, têm visto e ouvido pelos noticiários amplamente a morte desse menino, esse jovem, morto aos 24 anos. Ele chamava Eros Guimarães Mendes. Durante uma ação policial no Rio de Janeiro, uma festa junina, quadrilhas,
interrompida por tiros. 5 pessoas feridas, mais uma família destruída, uma mãe dilacerada, um país perplexo. Mas o que nos angustia ainda mais é saber que o Eros não é um caso isolado. É mais um capítulo da rotina cruel. É mais um nome em uma lista que não para de crescer. É isso, senhoras e senhores, isso nos obriga a agir. Em Rondônia, o estado que represento, também enfrentamos os reflexos dessa crise. Comunidades inteiras estão vulneráveis. Os policiais militares e civis dedicados, muitas vezes são lançados a condições extremas, sem apoio, sem preparo, sem retaguarda que merecem. A insegurança chega às cidades, ao campo, às aldeias, aos bairros esquecidos. E é ali que o Estado precisa estar, mais presente, com ação, com presença e com humanidade. A violência não respeita fronteiras. O crime organizado se articula. Milícias, facções, corrupção infiltrada nas instituições, tudo isso exige resposta firme, mas também inteligente e estruturada. É por isso que venho aqui hoje fazer um apelo. Nós precisamos de uma nova política de segurança pública no Brasil. Uma política nacional, coordenada, baseada em evidências e, sobretudo, humana. E essa política deve nascer sobre 4 pilares. O primeiro é a valorização e a qualificação real das polícias, com formação continuada, apoio psicológico, condições dignas de trabalho. Não podemos continuar tratando nossos policiais como descartáveis. Combate às facções e milícias, com inteligência, tecnologia, integração entre estados e enfrentamento direto à corrupção que permite que o crime se fortaleça. Prevenção da violência, com políticas sociais, educação de qualidade, cultura, esporte e dignidade para a juventude. Não se combate o crime apenas com as armas, se combate também com as oportunidades. Defesa dos direitos humanos, porque segurança pública não é apenas repressão, é escuta, é respeito, é cuidado com a vida. A dor da família de Eros é imensa, mas esse casal, que poderia se calar diante do luto, tem tido coragem de transformar a dor em força, em mobilização, em apelo. Eles querem impedir que outras mães enterrem os seus filhos. Eles querem que o Brasil reaja. E nós temos a obrigação de escutá-los e apoiar essas vozes. Não é criminalizando a polícia que resolveremos isso, nem fingindo que o problema não existe. Precisamos de equilíbrio, de compromisso, de humanidade. Não podemos mais normalizar o inaceitável. Não podemos perder mais vidas. Não podemos perder o Brasil. É hora de reconstruirmos juntos um país onde a paz volte a ser possível, onde a justiça caminhe ao lado da compaixão, onde o Estado sirva ao povo e não o abandone. Senhor presidente, este não é um grito partidário. É um grito de mãe, de pai, de cidadão. É um grito que vem de Rondônia, do Rio Grande do Sul, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Que este Senado ouça e o Congresso se mobilize para que o Brasil acorde. Senhor presidente, tem aí uma proposta do ministro Lewandowski tramitando no Congresso sobre a segurança pública nacional. Esse é um tema que aflige, com certeza absoluta, ano que vem nos debates políticos, vai merecer muita atenção dos candidatos, de todas as suas esferas. É preciso dar uma resposta clara a toda essa situação. E nós temos visto muitos países do mundo que embarcaram, tiveram
dramáticas situações de violência, que eles foram atenuando essa situação através de políticas organizadas. Não se pode ter, assim, isoladamente, os estados fazendo de uma maneira desintegrada. Por exemplo, um estado não conversa com o outro. Não há um sistema de cadastros de criminosos ou de presídios intercalados, acessíveis a todos. Então, fica cada um fazendo a sua parte como se fosse o Brasil uma ilha isolada de pedacinhos. É indispensável que a gente debruce aqui no Congresso Nacional sobre o tema, muitas audiências públicas, escutemos os especialistas e vamos caminhando. Eu vejo aí a Colômbia, você citou no seu discurso, a morte, o assassinato de um pré-candidato à presidência da República, antes de ontem. Um senador da República levou vários tiros, 5 tiros. E mesmo a Colômbia lá, de Pablo Escobar, do crime organizado, eles conseguiram reduzir substancialmente essa criminalidade através de programas estruturados, sociais, inteligência, reduziu substancialmente. E assim outros países também, onde realmente o direito e a pena existe para todos, não é só para o pobre, a pessoa da favela, é que vai preso, o negro, o indígena, enfim, a pessoa, o morador de rua. Não, é para todos. Todos são realmente sujeitos às penas e ao rigor da lei. A lei só é boa se for para todos. Então, o Brasil está passando esse drama muito grande. Senhor presidente, a gente vive aqui, te falar, graças a Deus, o Brasil é um país de paz, é um país muito bom, chove muito, um país bacana, a gente gosta de futebol, nós gostamos mesmo, né? Mas não é assim. Olha, a estatística média brasileira é de 60 mil mortes, 60 mil mortes violentas. Aproximadamente, um ano a mais, outro ano a menos, a média é essa. E mais o trânsito e outras mortes, dá em torno de mais de 100 mil mortes. A Ucrânia, nessa guerra de 3 anos, não matou esse tanto de gente. Lá em Israel, a faixa de Gaza, também não matou 120 mil pessoas. E nós matamos aqui por ano. Matamos 100 mil, 120 mil brasileiros todo ano de mortes violentas, jovens, pessoas ainda ativas, pessoas esperançosas, estudantes. Então, você veja, os números são alarmantes. Então, nós não somos um país de paz. Tem que pôr isso na cabeça. Nós temos que realmente trabalhar com afinco todas essas proposições desse meu discurso e do seu também, que foi mais ou menos temas correlacionados. Então, a situação é dramática e é um assunto que compete ao Senado e à Câmara dos Deputados. A gente leva extremamente a sério. Extremamente a sério. E a gente tomar um rumo, porque a população está muito aflita, amedrontada e não sabe a quem recorrer. Então, esse é o meu pronunciamento de hoje. Primeiro, para transmitir essa família desse menino, assassinado lá no Rio de Janeiro por uma bala perdida, mais uma bala perdida de tantas, chamado Eros Guimarães Mendes. Isso realmente constrangeu, todo mundo chorou, todo mundo ficou com o coração aflito de ver os depoimentos, a situação dos moradores, as manifestações das pessoas, dos vizinhos dele, porque conhecia o menino, filho único, realmente abalou muito a estrutura emocional do povo brasileiro. Era só isso, senhor presidente, muito obrigado. Muitíssimo obrigado, meu querido irmão, sempre muito sensato. Lúcido, senador Confúcio Moura. Eu posso encerrar a sessão? Então, a presidência informa às senadoras e aos senadores que estão convocadas às seguintes sessões. Daqui a pouco, como eu avisei, 16 horas, daqui a 40 minutos, fica aí, se você está ligado, fica aí, vai valer a pena. Vamos tratar da causa das causas, o direito de nascer, o primeiro ato de liberdade de um país, que é você nascer. Então, hoje, às 16 horas,
nós teremos uma sessão especial. Eu estarei conduzindo aqui, não vou nem sair do plenário. Vou só ali no cafezinho, esperar o pessoal chegar, organizar, a equipe aqui da Secretaria-Geral da Mesa, sempre muito competente. E a gente volta às 16 horas para essa sessão que é destinada a homenagear as instituições que trabalham pela vida no Brasil, que trabalham pela família nesse país, pela dignidade humana nesta nação. Nós vamos celebrar também a realização da 18ª Marcha Nacional da Cidadania pela Vida, que acontece amanhã. Nós vamos celebrar hoje aqui, no momento, algumas lideranças estarão aqui, convidados, desse evento que amanhã nós vai caminhar ali do Museu da República até aqui o Congresso Nacional, milhares de pessoas pela vida desde a concepção. Nós teremos uma sessão solene do Congresso Nacional amanhã, terça-feira, às 10 horas, aqui neste plenário, aqui, né? Destinada a celebrar os 107 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Amazonas, e os 32 anos da Rede Boas Novas, RBN, do Amazonas. E teremos uma sessão deliberativa, amanhã, também amanhã, às 14 horas, com pauta já divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa nesse final de semana. Então, cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento, desejando uma ótima tarde, uma semana de luz para você, para a sua família, de muita paz e harmonia. Muito obrigado, paz e bem. Quando você bate no frango, há um impacto na carne bovina, há um impacto na carne suína, mas também há um impacto nos grãos, porque o maior consumidor de milho do Brasil são as aves. E também no farelo de soja, que todos fazem parte ali da formulação. Então, isso pode afetar todo o elo do agronegócio, todo o elo produtivo do agronegócio brasileiro. Agenda Econômica. Nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eram povos caçadores-coletores que viviam aqui. Tudo indica que eles vieram da África, porque há cerca de 130 mil anos a África passou por um período de seca muito grande e as pessoas saíam para o mar para procurar comida. E os ventos e as correntes trazem aqui para o norte, para a região de Parnaíba. Isso daí gera uma polêmica muito grande, porque a princípio se acreditava que a ocupação da América era uma ocupação muito recente, no máximo há 20 mil anos, quando formou uma ponte de gelo lá na Beríngia, no Estreito de Bering, unindo, né, a região da Ásia com a região da América. Quando a doutora Nied encontra datações mais antigas que isso, começa a ser questionada, né, a teoria de povoamento da América, que seria uma região que teria sido povoada pelos grupos humanos em épocas muito recentes. Quem trabalha em escala 6x1 não tem vida. Você não vê seus filhos crescer, seus filhos são criados por outras pessoas. Não há impedimentos para um funcionário e um empregador chegarem a um número de dias. Se não tivesse o Estado hoje, a gente estava na escravidão até hoje. A luta pela redução de jornada sem redução salarial é uma bandeira histórica da classe trabalhadora. Qualquer debate sobre isso não paga. É sempre importante um debate sobre... Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional.
uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer: o presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado existem alguns exemplos: a reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. Como é que a sociedade se orienta hoje? Não é por organizações, é por ideias de pessoas. Não era assim. Você tinha o sindicato, a igreja, o partido, eram as referências. É outro mundo. Agora, é um mundo que põe em jogo o nosso, os partidos, as instituições. A representatividade. A representatividade, a crise da democracia representativa. Senadoc, neste sábado, 9 da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A história do setor saneamento no Brasil, que é lastimável, ela é absolutamente visível nos rios. Não é o Rio Carioca especial, não. Qualquer um é igualzinho. Porque ele conta a mesma história que qualquer outro rio. Pega o Rio Iguaçu, mesma coisa. Abasteceu a cidade. Aí virou uma cloaca. Ah, não dá mais para tratar. Então, vamos pegar água da longe. Vai pegando agora, pegamos no Guandu. Tá todo poluído. Qualquer dia não vamos pegar água no Amazonas. O ator principal dessa novela é esgoto, que é que mata os rios. Metade dos lares brasileiros não tem rede. Aí vem, mas tem fossa. Mas fossa não entope. Quando enche, ela cai na água pluvial. E a água pluvial cai no Rio Carioca. E todos os rios. Por isso que o Rio Carioca morreu logo. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá,
Nesse Agenda Econômica, vamos conversar sobre o papel do Grupo BRICS no desenvolvimento econômico do Brasil. Criado em 2003, o BRICS vem se consolidando como um forte instrumento de união econômica entre as nações envolvidas. Criou o Banco de Desenvolvimento para financiar projetos dos afiliados e tem atuado de forma conversada, por exemplo, na resposta à guerra de tarifas impostas ao mundo pelo governo Trump. Para nos falar sobre a função do BRICS na nova ordem econômica mundial que está sendo formatada e no desenvolvimento do Brasil em especial, nós recebemos o doutor em Geografia, especialista em China e autor consagrado nesse assunto China, Elias Jabbour. Elias, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica, por aceitar nosso convite. Eu me sinto muito honrado de estar aqui. Eu estive na TV Senado já há 15 anos atrás, foi minha primeira grande entrevista. Eu volto aqui hoje com muito orgulho e muita honra. Obrigado. Elias, então vamos começar a nossa conversa exatamente, talvez tentando sintetizar para depois a gente abrir qual é o papel do BRICS hoje no desenvolvimento do Brasil. Sim, o Brasil, por exemplo, tem como seu maior parceiro comercial a China e tem aprofundado laços de cooperação em várias áreas, também com outros países do BRICS, como a África do Sul, como Índia, como Indonésia, Irã, inclusive. No Irã também sempre foi um mercado privilegiado de produtos brasileiros. E também o Brasil ele é um receptor líquido de investimentos dos países do BRICS, principalmente a China, né? Então, o BRICS hoje ele é fundamental para o Brasil e também fundamental para o nosso processo de desenvolvimento, incluindo aí um chamado processo de reindustrialização do Brasil, que passa necessariamente pelo aprofundamento de nossas relações com os países do bloco. Só para a gente ter uma ideia, assim, para o nosso telespectador, quando o Brasil ficou sede do BRICS neste ano, né, cada ano é um país, escolheu como lema isso aí, fortalecendo a cooperação do Sul global para uma governança mais inclusiva e sustentável. Quando o BRICS foi formado lá atrás, a ideia era que atuasse de forma conjunta para democratizar, digamos assim, os instrumentos de governança da ONU, principalmente o Conselho de Segurança e o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Esse processo não teve sucesso, isso é impossível, tanto que o BRICS já criou um banco para se fortalecer, para financiar os seus próprios projetos? Ele não teve sucesso, mas não é impossível. Por quê? Porque hoje existe uma grande contradição no mundo, que as mesmas instituições fundadas no pós-Bretton Woods, elas continuam a governar o mundo, não é? Enquanto que a base material do mundo mudou imensamente. Por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos correspondiam a mais de 50% do PIB mundial. Hoje, por exemplo, somente o Sul Global, o BRICS 10, né, o BRICS Plus, já tem um PIB maior do que o G7, por exemplo. Então, houve um aumento, uma mudança brusca, né, da base material do mundo. E essa base material do mundo, essa mudança demanda o surgimento de novas instituições internacionais ou a mais ampla democratização do que existe hoje, seja o Banco Mundial, seja o FMI, seja o próprio Conselho de Segurança. Então, a governança global hoje precisa refletir a atual base material do mundo. Tá, o Wagner vai colocar aqui na nossa tela um outro infográfico que nós fizemos, que é exatamente o BRICS em números, né? Um pouco disso que você está falando. Um PIB hoje desses 10 países, na verdade são 11, né? 10 é o BRICS Plus. Esses são dados de 2023, a fonte é o próprio BRICS, né? O Centro de Pesquisa do BRICS. 39% do PIB mundial, 48,5% da população, 36% do território e 24% das trocas mundiais. Nesses 20 anos de existência do BRICS, isso aí foi fomentado ou seguiu um crescimento, digamos assim, natural, esperado? Os dois movimentos aconteceram, né? O movimento mais de meio que, entre aspas, de inércia, ou seja, os países dos BRICS, eles comercializarem entre si, trocarem investimentos entre si, mas também houve um movimento de fomento em relação a isso. Porque desde a crise financeira de 2008, depois da pandemia, um pouco antes da pandemia, o início da guerra comercial tecnológica dos Estados Unidos em relação à China, isso trouxe uma insegurança internacional muito grande
em relação principalmente ao dólar, né? Aliás, também inclui conflitos Rússia e Ucrânia, quando a Rússia teve 600 bilhões de dólares congelados. Então, isso levou ao movimento já fomentado de ampliação de comércio e investimento entre os países do BRICS. Não somente isso, né? A tendência que o Banco dos BRICS também tem que colocar no sistema financeiro internacional da utilização de moedas locais para fins de trocas de investimentos, né? Então, acho que também essa é uma novidade, que eu trago mais um exemplo. 30% hoje dos empréstimos dos bancos do BRICS é feito em moedas locais e não em dólar. Então, existe um movimento que é fomentado de comércio e investimento entre os bancos BRICS, entre os BRICS, principalmente pós-crise financeira asiática de 2008. Vamos falar um pouquinho, a partir desses dados que você está colocando, de uma questão, digamos assim, ideológica. A mídia norte-americana e europeia tem falado muito que o BRICS surgiu como uma oposição, um enfrentamento à economia do ocidental, tomando o Ocidente como Europa e Estados Unidos, esquecendo da América e da África. Como é que você vê esse posicionamento? É uma questão ideológica ou é uma questão prática de, ok, precisamos melhorar a nossa economia? Ou as duas coisas? Eu acho que a posição ideológica é deles, né? Dos americanos e da Europa Ocidental. Eles têm uma postura ideológica muito clara em relação ao resto do mundo, né? E o que acontece é que esses países do chamado Ocidente coletivo, eles não conseguem mais entregar soluções para os problemas globais. Quais são os grandes problemas globais? Guerras, fome e diferença de renda entre países pobres e países ricos. Ou seja, são esses três. E o quarto problema, a questão do desenvolvimento para o mundo. Essas quatro questões elas não conseguiram ser encaminhadas por esses países que lideram o mundo desde o pós-45. E o BRICS ele acaba sendo uma resposta não anti-ocidental, não contra-hegemônico, e sim uma resposta, como você mesmo colocou, prática para questões complexas, e questões que envolvem, como eu já disse aqui, uma mudança da base material do mundo. A China e a Índia se transformaram em duas economias hiperindustrializadas nos últimos 40 anos, por exemplo, né? O Brasil ele é uma das 10 maiores economias do mundo. A Rússia tem um imenso complexo industrial militar, né? Afora um grande território. E também os países dos BRICS, como a gente vai perceber, produz muito alimento e também produz a maior parte da energia que é exportada ao mundo hoje, como petróleo, por exemplo. Então, os BRICS é uma realidade fundada na base material do mundo, né? E não somente uma questão ideológica, quando, na verdade, quem usa a ideologia como argumento são os países do Ocidente coletivo, né? Você falou aí na questão de desenvolvimento industrial, de produção de alimentos e de energia, e a energia é um dos instrumentos básicos, né, para a produção disso tudo, para o desenvolvimento. E a gente tem, nesses 11 países hoje que formam o BRICS, 78,2% da produção global de carvão mineral, 72% das reservas mundiais de terras raras, esse aqui é um grande ponto da nova economia, né? 43% da produção mundial de petróleo e 36% da produção de gás natural. A gente não tem aqui a energia hidrelétrica, que o Brasil é o mais rico nesse setor, a China também tem bastante, e outros tipos de energia consideradas renováveis, como a eólica também. Esse ponto aqui é uma questão que causa muito temor nos países europeus e nos Estados Unidos, o fato de o BRICS ter essa reserva tão grande de energia no mundo? Não, com certeza, porque vamos, por exemplo, saindo só uma questão da energia, a questão de alimento. Hoje os preços dos alimentos, eles são construídos na Bolsa de Chicago, por exemplo, né? Então, acho que esse é um ponto. Se os BRICS, por exemplo, decidirem internalizar a formação de preços de commodities como cereais, alimentos, né? Isso por si só já causa um terremoto na governança global, né? Eu acho que esse é um ponto. O mesmo também pode se dar na questão da formação de preços de petróleo, de terras raras, de energia. E mais do que isso, hoje o país que lidera a quarta revolução industrial, centrada nas energias limpas, é a China, que sozinha investe mais do que Estados Unidos e Europa juntos
energia limpa, formas renováveis de energia, ou seja, e a China sozinha ela planta 2,5 vezes mais árvores do que o resto do mundo juntos, ou seja, o BRICS vai demonstrando também que esse grupo de países acaba se consolidando como um fomentador também de soluções para as grandes questões internacionais, envolvendo energia, alimento e mesmo os conflitos internacionais, né? Você está falando aí nessa questão da produção e falou na questão da precificação de alimentos. É possível isso fazer sem que a gente tenha um grande conflito? Porque a menção da retirada do dólar como moeda de troca entre os países do BRICS e, na verdade, a prática que já vem acontecendo um pouco, né? Os países estão negociando, alguns com suas próprias moedas. Isso já, por si só, causa reações muito grandes, principalmente dos Estados Unidos. Mas aí, olhando para a realidade como ela é, hoje o principal adversário do dólar hoje no mundo não é os BRICS, não é a China, não é o Brasil, não é a Rússia, são os próprios Estados Unidos. Por exemplo, algum tempo atrás, quem deu uma resposta muito clara em relação às políticas de Trump, em relação ao resto do mundo, do tarifaço, etc., rebaixando o rating dos Estados Unidos, foi o mercado financeiro internacional. Quem levou o dólar a uma desvalorização inédita na sua história recente foram movimentos do mercado internacional. Então, hoje, a grande ameaça à hegemonia do dólar no mundo não vem dos BRICS, vem do próprio Estados Unidos, que não quer ter mais um ônus de ser império, porque ser império demanda um custo muito alto, a manutenção de mais de 800 bases militares, mas quer se manter enquanto dotado da moeda de reserva internacional. E isso sim é uma contradição que pode levar ou pode acelerar um chamado processo, que eu sou um pouco mais conservador em relação a isso, de desdolarização. Até porque eu acho que o dólar vai continuar a ser a moeda de reserva internacional por um bom tempo ainda. Até porque também não é fácil a construção de sistemas locais de pagamento, da busca de uma unidade de conta entre duas moedas diferentes, sem que isso passe pelo dólar. Então, o processo que chamam de desdolarização, ele é um processo que vai demandar muito tempo, mas que está sendo acelerado por conta das políticas equivocadas levadas por Donald Trump para os Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho, então, trazer um pouquinho o BRICS para dentro do Brasil, né? E eu vou pedir o Wagner para mudar esse infográfico, colocar o comércio, para a gente ver o comércio Brasil-BRICS, né? E aqui é o conjunto. Então, segundo dados do próprio DataBRICS, total de 210 bilhões são dados de 2024, exportações de 121 bilhões, o que representa 36% das vendas brasileiras, importações de 88 bilhões, 34% das compras. Isso já é uma mudança muito grande. A China já é o nosso maior parceiro comercial, a Índia adota já um lugar muito importante, desbancando aí nessa troca Estados Unidos e Europa. A Europa ainda continua bastante forte. O que é que isso aqui significa na prática para a indústria brasileira, para o agronegócio brasileiro, até um pouco para o pensamento estratégico, para o pensamento universitário brasileiro? Eu tenho uma visão um pouco crítica de alguns fenômenos. Primeiro, que, por exemplo, a nossa relação com a China é excelente do ponto de vista comercial, assim, em uma primeira vista, né? Só que ela reflete um mundo novo, ou seja, a China é a grande potência industrial do mundo, retirou da pobreza extrema 800 milhões de pessoas em 40 anos, o que já levou. E também passa por um processo muito intenso de urbanização. Nos últimos 10 anos, a China tirou do campo e colocou na cidade 200 milhões de pessoas. Então, isso leva ao surgimento de novas formas de consumo, o qual o Brasil está se aproveitando muito bem, exportando soja, minério de ferro por conta da urbanização, petróleo, entre outras commodities. A questão é que esse padrão de comércio Brasil-China, ele tem aprofundado a nossa tendência a ser um país exportador de commodities e importador de manufaturados. Então, aqui vem uma crítica que é um olhar, que falta um olhar para o Brasil mais voltado para o que eu chamo de integração produtiva total entre Brasil e China, o que significa que o Brasil deve se utilizar de todas as possibilidades que a China nos oferece, em forma de tendências, como a tendência de exportação
de bens públicos como infraestruturas, trens de alta velocidade, trens, ferrovias, viadutos, pontes, portos, aeroportos, usar essa tendência para o nosso processo de reindustrialização. E o que falta para o Brasil hoje, entrando nesse último ponto que é colocado, é a falta de um pensamento estratégico sofisticado para lidar com esse novo mundo que está aí. O Estado brasileiro, o aparelho de Estado, as instituições de Estado, a universidade ainda são muito, que eu chamaria, atlantistas. Nós olhamos ainda para a China e para os BRICS ainda com um olhar, com uma cosmovisão muito europeia, muito estadunidense, ou seja, como índios, como eles veem os índios, os negros. Não vemos os BRICS como uma possibilidade real do Brasil elevar o seu lugar no mundo a um patamar jamais visto na sua história. Até porque hoje o grande desafio brasileiro, abrindo parênteses aqui, é o da nossa reindustrialização. E o Brasil se voltar a ser uma potência industrial. Como é que isso pode... depende muito Isso. Então, das relações com a China. Tá, eu gostaria de saber como é que isso pode acontecer nesse momento, por exemplo, que se falou muito no risco de o Brasil virar um grande desaguadouro da produção industrial chinesa, uma vez que eles estão com dificuldades para exportar para os Estados Unidos. E qual seria, aí arrematando, como o Brasil pode se reindustrializar, já que a gente viveu um processo de desindustrialização nos últimos 40 anos? Bem, existe uma moda hoje no Brasil, ruim, de culpar a China por alguns dos nossos problemas. Um deles é o da nossa desindustrialização. Só que, se nós formos observar as escolhas que a China fez há 40 anos em matéria de políticas industriais, macroeconômicas, não é? Institucionais, são escolhas opostas às que o Brasil fez. Né? Então, as escolhas que o Brasil fez há 40 anos atrás é o que levou o Brasil a uma situação em que nós temos a nossa conta de capitais aberta, nós temos a maior taxa de juros do mundo, nós temos uma taxa de câmbio que não entrega para o investidor interno possibilidade de planejar o seu investimento. Nós temos um Estado que criminalizou a política fiscal, ou seja, que eu chamo de um dumping do Estado sobre o próprio Estado, ou seja, nós temos uma política fiscal que é criminalizada. Então, o Brasil se dotou de marcos institucionais que inviabilizam o nosso desenvolvimento, né? E que mantém as nossas porteiras abertas para que um país como a China, que é um país muito agressivo do ponto de vista comercial, chegue em nosso país e invada o país com nossos produtos, com os produtos deles. Né? O que falta é o Brasil formar uma outra maioria política, uma resposta política, né? Não está na economia, que coloque como centro da tarefa dessa nova maioria política a nossa reindustrialização e a nossa inserção soberana no mundo em transformação. Né? Essa é a resposta a essa questão que você coloca por fim, ela é política. Falta no Brasil hoje uma maioria política capaz de colocar no centro dos nossos problemas a questão da reindustrialização, da transformação do Brasil em uma potência industrial, em uma potência financeira, em um país que se reencontre consigo mesmo. Acho que esse que é o ponto principal, né? Uma política desenvolvimentista seria? Exatamente. Que é o que o mundo faz hoje, né? Hoje a tendência mundial é da internalização das cadeias de valor. Ou seja, a reindustrialização acontece no mundo inteiro. Não uma ideia de desenvolvimentista, saudosista da década de 50 no Brasil. Essa é uma tendência mundial. E o Brasil deve aproveitar essa tendência mundial para repensar o seu lugar no mundo, né? Lugar dentro, conosco mesmo em relação ao seu lugar no mundo, né? Que ainda é um lugar que, na minha opinião, muito aquém do potencial que o Brasil pode entregar. Eu queria, então, trazer um pouco agora a negociação Brasil-China, né, para a gente aproveitar aí a sua expertise em China. Né? A China é o 5º maior investidor no Brasil, são dados da Apex, Agência Brasileira de Exportação. Estoque de investimentos chineses em 2023, 45 bilhões, mais de 45. Os principais setores, energia, infraestrutura, indústria automotiva, 137 projetos. E em 2024, na viagem que o presidente Lula fez, em 2024, 28% das exportações do Brasil, 41% do superávit da balança comercial, e em 2025, a viagem que o presidente Lula fez trouxe acordos onde os chineses se comprometem a investir mais 27 bilhões no país.
estão subindo aí nesse lugar de entre os maiores investidores do Brasil. O que é que isso pode render para a gente de apoio para esse desenvolvimento e industrialização, sem que a gente fique dependente, digamos assim, financeiramente da China? Não, nós não somos dependentes financeiramente deles. O Brasil tem reservas cambiais de mais de 350 bilhões de dólares, então nós estamos muito confortáveis nesse aspecto. A grande questão é que mesmo com esses acordos que foram feitos na China recentemente, de 27 bilhões de dólares de investimento, não são investimentos que vão ao encontro direto dos interesses estratégicos do Brasil. Por exemplo, é importante termos ferrovias, sim, mas não corredores de exportação pura e simplesmente, que ligue plantações de soja para portos do Brasil. Isso pode baratear o custo de exportações do Brasil, baratear o custo de importação para a China, mas não vai resolver o problema estratégico do Brasil. Não é? Boa parte desses investimentos que vêm da China vem do setor de serviços, como setor de entrega de iFood. Interessa o Brasil? Interessa, mas não deveria ser o centro dos nossos interesses esse tipo de investimentos. Eu acho que falta primeiro, o que o Brasil quer da China. Isso não está claro, né? E nem as visitas que o presidente Lula faz à China, e nem o que o Xi Jinping fez aqui no ano passado, nós entregamos para os chineses o que nós queremos. Não existe um consenso na sociedade e no governo e no Estado brasileiro sobre o que nós queremos com a China. Então, muitos dos investimentos chineses no Brasil, eles são investimentos que atendem muito mais os interesses estratégicos da China do que do Brasil, né? Vou dar aqui um exemplo aqui para ilustrar o que eu estou falando. Nós, por exemplo, poderíamos ter um pacote, por exemplo, a ser negociado com os chineses, que são uma negociação que demanda muitos anos, não é somente 3 ou 4 meses, visando a reconstrução da nossa malha de infraestruturas que liga o nosso mercado interno, né? Nós sabemos que as nossas infraestruturas estão destruídas, né? E que nós precisamos de novas conexões internas. Como que será? Ferrovias, seria isso? Você quer dizer ferrovias? Ferrovias. O Brasil deveria ter um plano ousado com a China, isso é uma discussão que demanda anos, né, da noite para o dia, que envolve a reconstrução da nossa malha ferroviária visando a conexão do nosso mercado interno. Eu acho que esse que é o X da questão. O Brasil está voltando a ser um país, como era no século XIX até a década de 30, o país de benfeitorias. Algumas cidades litorâneas que funcionam em função da produção de grãos do centro-oeste, e essas cidades litorâneas acabam sendo centro de serviços voltado à exportação de commodities. O Brasil não pode ser isso, né? O Brasil tem que voltar a ser uma economia industrial complexa, uma economia que sobe cada vez mais dos degraus das cadeias globais de valor, e temos que utilizar o potencial que a China tem nesse sentido para esse fim, e não para atender via investimentos mais os interesses chineses do que os interesses brasileiros. Elias, você escreveu um livro de economia e de economia chinesa que se transformou num best-seller, num dos maiores, né, best-sellers dos últimos anos no Brasil, que é China, o socialismo do século XXI. Primeiro, você já começa aí dizendo, não, a China é socialista sim, não tem nada de capitalismo planejado, de Estado, é socialismo mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que é a China hoje e o que na verdade, o que mais importa é o que o Brasil pode aprender e pode realmente trazer dessa relação com a China. E que talvez até dependa de ações do Congresso Nacional. Bem, a China é um país socialista porque um novo bloco histórico ocupa o poder da China desde 1949, ou seja, na China a chamada classe dos proprietários, ou a burguesia, como dizem muitos, não ocupa o poder político na China. As instituições políticas chinesas são instituições políticas que refletem uma nova forma de poder político, completamente diferente dos países das democracias liberais, né? E é um bloco histórico que direciona o país ao chamado socialismo. Isso é o que eles acham, eu também concordo com eles. Ter uma economia, por assim dizer, que tem como núcleo dela 96 conglomerados empresariais estatais, que são conglomerados ou empresa-mãe com suas subsidiárias. É como se tivéssemos aqui no Brasil 96 conglomerados com princípio ativo da Petrobras nos setores estratégicos da economia e também 144 bancos orientados a criar moeda e orientados a longo prazo. E isso bancos em vários níveis, né? Desde de 4 BNDES que ele tem lá até o nível municipal, que as capitais de províncias na China, eles têm bancos públicos que criam moeda para fins de prover bens e serviços.
e é um sistema financeiro público, né? Então, se a China e o setor privado chinês, ele é altamente controlado pelo Partido Comunista. Toda grande empresa privada chinesa tem uma célula do Partido Comunista que dá a palavra final sobre as decisões de investimento privado. Ou seja, se a China é um país capitalista muito estranho, né? Agora, também não é aquele socialismo que as pessoas idealizam na cabeça delas, que tem um checklist do que é ser socialista, não. A China, do meu ponto de vista, é um país socialista que tem características muito próprias e características que demandam de nós a construção de conceitos, categorias e teorias capazes de explicar esse conceito que se manifesta no movimento real. O que o Brasil pode aprender com a China... Só um minutinho. Durante muito tempo a gente copiou modelos, né, norte-americanos e a gente chegou onde chegou. O que a gente pode copiar da China, se a gente está pensando está vendo a China como o grande motor do desenvolvimento mundial, o que a gente pode copiar da China, tendo em mente que nós somos um país de estrutura social diferente, somos um país capitalista? Olha, eu não acho que o modelo chinês, ou dinâmica, esse modelo é muito feio, porque ele remete à estática, não à dinâmica, mas a dinâmica chinesa, ela não é replicável no Brasil, né? Eu não acredito nisso daí. Eu não sou um apologista que quer importar aquele modelo. O que nós temos que aprender com a China é como que eles conseguiram criar uma nova maioria política que colocou o país e colocou a meta de transformar a China em um país rico, próspero e industrializado. Eu acho que nós temos que aprender com a China é como buscar um consenso nacional em torno da transformação do Brasil em uma potência industrial, militar, financeira e comercial, em um país capaz de entregar ao mundo, vamos dizer assim, possibilidades maiores para a consecução da paz mundial. Eu acho que essa que é a grande questão nossa, a questão de formação de uma maioria política no Brasil hoje. Esse é o desafio. Elias, muito obrigada pela sua participação, por a sua lucidez aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço a oportunidade de expor um pouco as nossas ideias. Eu quero deixar aqui um spoiler de que deve sair até o final do ano meu próximo livro, que é a continuação desse que está aí, né, que é o China, Socialismo do Século XXI. O próximo livro deve ser China, o Socialismo no Poder. E já deixar claro que vai ter muita coisa nova por aí. E agradecer a TV Senado pela oportunidade. Então, quando você lançar o seu novo livro, você volta aqui para nos apresentar seu novo livro e suas ideias. Com certeza, que agradeço o convite. Muito obrigada e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Quando você bate no frango, há um impacto na carne bovina, há um impacto na carne suína, mas também há um impacto nos grãos, porque o maior consumidor de milho do Brasil são as aves. E também no farelo de soja, que todos fazem parte ali da formulação. Então, isso pode afetar todo o elo do agronegócio, todo o elo produtivo do agronegócio brasileiro. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Eram povos caçadores-coletores que viviam aqui. Tudo indica que eles vieram da África, porque há cerca de 130 mil anos a África passou por um período de seca muito grande e as pessoas saíam para o mar para procurar comida. E os ventos e as correntes trazem aqui para o norte, para a região de Parnaíba. Isso daí gera uma polêmica muito grande, porque a princípio se acreditava que a ocupação da América era uma ocupação muito recente, no máximo há 20 mil anos, quando formou uma ponte de gelo lá na Beringia, no Estreito de Bering, unindo, né, a região da Ásia com a região da América. Quando a doutora Nied encontra datações mais antigas que isso,
começa a ser questionada, né, a teoria de povoamento da América, que seria uma região que teria sido povoada pelos grupos humanos em épocas muito recentes. Quem trabalha em escala 6x1 não tem vida. Você não vê seus filhos crescer, seus filhos são criados por outras pessoas. Não há impedimentos para um funcionário e um empregador chegarem a um número de dias. Se não tivesse o Estado hoje, a gente estava na escravidão até hoje. A luta pela redução de jornada sem redução salarial é uma bandeira histórica da classe trabalhadora. Qualquer debate sobre isso não paga. É sempre importante um debate sobre... Em Discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer. O presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. Como é que a sociedade se orienta hoje? Não é por organizações, é por ideias de pessoas. Não era assim. Você tinha o sindicato, a igreja, o partido, eram referências. É outro mundo. Agora, é um mundo que põe em jogo o nosso, os partidos, as instituições. A representatividade. A representatividade, a crise da democracia representativa. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Agora é lei. É obrigatório o exame clínico destinado a identificar a fibrodisplasia ossificante progressiva nos recém-nascidos na triagem neonatal das redes pública e privada de saúde com cobertura do Sistema Único de Saúde, o SUS. O exame abrange todos os recém-nascidos no âmbito do território nacional. O Senado votou, agora é lei. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral. Aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Está lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6.000 habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral.
Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator, ministro André Mendonça, destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Somos 40% do PIB mundial, mais que os países do G7 unidos. Somos também cerca de 25% do comércio internacional. E tenho absoluta certeza de que estes números serão ainda maiores nos próximos anos. O BRICS é, de fato, expressão máxima de sucesso econômico. Não é possível falar em desenvolvimento sem igualdade de gênero. E não é possível avançar na cooperação internacional sem a escuta ativa das mulheres. A Indonésia incentiva os BRICS a reforçar seu compromisso com a segurança de saúde global, através da capacitação, compartilhamento de recursos médicos e criando acesso equitativo a vacinas. Nós somos os representantes do povo, nós temos que nos importar sobre o que vamos adicionar valores, o que vai beneficiar o povo. Então é muito importante o que quer que a gente faça das novas iniciativas para o nosso desenvolvimento das nossas economias, de que vejamos um impacto direto que vai mudar a vida das pessoas e das comunidades locais. Temos certeza de que os nossos parlamentos, como peças basilares no xadrez geopolítico e nessas eras das tecnologias aceleradas que retratam um mundo líquido, no dizer de Bauman, podem e devem agir de forma pungente para o progredir do nosso BRICS e o enlevo dos nossos povos. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor.
senador Teotônio Vilela foi uma figura complexa, conduziu a sua vida de maneira inesperada e foi recebido em audiência pelo presidente Geisel. O presidente disse que ele podia confiar no processo de reabertura democrática. O senador, então, advertiu o presidente que iria sair pelo Brasil afora a pregar a redemocratização e a defender os direitos humanos. Terminou evoluindo para uma pregação popular que o iria compatibilizar com o próprio presidente Geisel e iria jogar no braço dos estudantes, dos operários e do povo. Não se pode classificar Teotônio como sendo da Arena, da UDN, da esquerda, da direita. Teotônio sempre foi Teotônio. O filho de vaca preta, onça pintada não come. Boi, boi, rouba! Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Após as denúncias de descontos ilegais na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS, o senador Ciro Nogueira apresentou um projeto com o objetivo de proibir qualquer desconto de associação ou sindicato direto na folha de pagamento. E é com o senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, que a gente conversa agora. Senador, muito obrigada pela sua presença. É um prazer estar com vocês. Senador, se o aposentado ou pensionista quiser fazer parte de alguma associação ou sindicato, como ele poderia fazer com essa sua proposta? Ter uma relação direta com o sindicato e ele mesmo fazer o pagamento da sua contribuição. Nós não queremos impedir que as pessoas se associem ou se sindicalizem, mas esse é um fato que criou uma revolta muito grande no país, a quantidade enorme de pessoas ao final da vida sendo lesadas, principalmente pessoas de baixa renda, nos revolta e nos incentiva a criar uma medida drástica como essa para evitar que isso volte a se repetir no nosso país. O Brasil já viveu diversos escândalos de corrupção na sua história, mas nenhum, na minha visão, foi tão grave quanto esse. Que as pessoas serem roubadas no final da sua vida, principalmente pessoas de baixa renda, isso os revolta. E isso foi tocou muito com o meu estado do Piauí, porque dos 19 municípios em que mais de 60% dos aposentados foram afetados, 9 foram no Piauí. Isso nos revolta e é chegada a hora do Congresso Nacional, principalmente do Senado Federal, dar um basta e protegerem os recursos dos aposentados quando eles mais precisam. Como o senhor falou, já houve vários momentos aí de fraudes no INSS, vários casos de corrupção. Onde o senhor acha que há a falha? Onde que o INSS está falhando? Falta de vontade política e de responsabilidade com os recursos, porque a grande maioria dessas pessoas são pessoas analfabetas, são pessoas que não têm, às vezes não têm nem acesso ao extrato e não podem verificar isso. Então foi usado da boa-fé num órgão que para mim teria que ter sido blindado desse tipo de situação, e que infelizmente não aconteceu, e nós temos que ter uma medida drástica para proteger os aposentados no nosso país. Desde que houve essas denúncias, vários senadores apresentaram projetos. Há projetos que pretendem fazer essa revalidação anual, há projetos que prevêem só uma suspensão, mas o senhor foi mais radical, como o senhor mesmo falou, a proibição desse tipo de desconto. Por que é importante uma medida tão drástica? Porque o sistema não foi capaz de proteger as pessoas. Então, perdeu-se a confiança, porque isso não é uma coisa de agora, já tem algum tempo que está se fazendo, mas agora uma quadrilha tomou conta do INSS. Então, eu não sei se essas pessoas foram retiradas de lá. Então, o INSS hoje no país não tem a confiança dos aposentados. Então, nós temos que coibir isso drasticamente e proibir. O associado, o aposentado que quiser fazer parte de um sindicato ou de uma associação, faz o seu pagamento. Pode se emitir um boleto, ele faz o pagamento e ele passa a pagar. Isso evitando que ele possa ser objeto de uma fraude novamente, que nós não podemos, em hipótese nenhuma, permitir que isso volte a acontecer no país. Só para a gente esclarecer, porque às vezes há essas dúvidas, empréstimos consignados não entram nessa proposta. Não, eu espero que os empréstimos consignados agora tenham uma forma muito mais segura de ser feita, né? Porque foi outra forma que burlaram.
mas que tenha presencial. Eu sempre defendi que empréstimo consignado tinha que ser presencial, nada feito online, principalmente para preservar os idosos no nosso país que não têm acesso à internet, às vezes são levados por familiares a fazer esses empréstimos. Se depender de mim, não tinha nem empréstimo consignado para pessoas de baixa renda, porque o salário, ou a aposentadoria, ou o BPC, ou até o Bolsa Famílias, isso aqui é para subsistência. E isso não poderia ser ter nenhum tipo de empréstimo quanto a isso, porque isso afeta drasticamente o futuro dessas pessoas. Essas medidas que o governo tem tomado, primeiro de fazer esse atendimento a partir de agora, em alguns casos presencial das pessoas que foram lesadas, e também de permitir que empréstimos consignados sejam feitos por biometria, você acha que já oferece algum tipo de segurança? Aumenta a segurança, né? Fico triste isso não ter sido feito há muito tempo quando essas pessoas receberam esse denúncio, por isso que é muito importante o presidente Davi Alcolumbre instalar essa CPMI o mais rapidamente possível para que a gente possa esclarecer e botar luz sobre esses fatos. Eu sei que existem investigações da Polícia Federal, do Ministério Público, mas essas pessoas que roubaram o dinheiro dos aposentados do nosso país têm que ser exemplarmente execradas na opinião pública e tornar conhecimento o mais rapidamente possível quem fez isso. E por isso que é muito importante o papel de uma CPMI para que isso seja esclarecido. Além da CPMI, que medidas o Congresso poderia tomar para evitar esse tipo de fraude se repita? Acho que é uma discussão que está acontecendo. Esse é um projeto que, se for aprovado, não vai ter mais fraude, não vai ter mais nenhum tipo de desconto, e que o INSS seja utilizado para o seu fim, que é pagar os aposentados, não intermediar recursos para sindicatos, como aconteceu atualmente e deu margem a esse escândalo que revoltou o país inteiro. Senadora, a gente vê constantemente fraudes envolvendo pessoas idosas, sejam bancárias, sejam de golpes de celular. O senhor acha que é importante também tratar de políticas públicas para dar mais atenção a essa população, essa parte da sociedade, talvez um letramento digital? O que poderia ser feito para evitar que eles sofram tantos golpes? Esses golpes são muito em cima de consignados, em situações como essa, descontos. Se nós blindarmos essas pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda, de uma certa idade, desse tipo de comportamento, você, por mais que dificulte um empréstimo consignado, mas você vai preservar esses recursos que são, a grande maioria, para subsistência. E isso é fundamental que aconteça. Eu acho que eu, por mim, volto a dizer, eu blindava as pessoas aposentadas de baixa renda dessa questão de empréstimo consignados, esse tipo de situação no país, porque esses recursos são para subsistência, eles têm que estar blindados de juros, de mora, dessas situações que acabam afetando os empréstimos consignados no país. Senador, diante de tudo que aconteceu e de outras propostas que estão tramitando, o senhor apresentou a proposta agora, o senhor pretende pedir urgência? Como é que vai ser a tramitação dela? Com certeza, eu espero que o presidente Davi Alcolumbre faça a mesma coisa que o presidente Hugo Mota, de priorizar esses projetos para que o Senado vote isso o mais rapidamente possível nos próximos dias. Em relação à CPMI, há alguma articulação que está sendo feita para que ela possa ser instalada? Olha, nós já temos 40 senadores, metade do Senado Federal, já que o presidente não vota, já assinou. Então não tem motivo nenhum, por mais que tenha pressão do governo, é uma pressão indevida, até fico envergonhado do governo tomar essa atitude de querer encobrir esses gastos, esses fatos no nosso país. Eu espero que o presidente Davi Alcolumbre instale o direito da maioria hoje, que não é nem da minoria, da maioria que assina hoje uma CPMI no nosso país. Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania,
Senado Explica. Quando você bate no frango, há um impacto na carne bovina, há um impacto na carne suína, mas também há um impacto nos grãos, porque o maior consumidor de milho do Brasil são as aves. E também no farelo de soja, que todos fazem parte ali da formulação. Então, isso pode afetar todo o elo do agronegócio, todo o elo produtivo do agronegócio brasileiro. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. Quem trabalha em escala 6x1 não tem vida. Você não vê seus filhos crescer, seus filhos são criados por outras pessoas. Não há impedimentos para um funcionário e um empregador chegarem a um número de dias. Se não tivesse o Estado hoje, a gente estava na escravidão até hoje. A luta pela redução de jornada sem redução salarial é uma bandeira histórica da classe trabalhadora. Qualquer debate sobre isso não paga. É sempre importante um debate sobre... Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Meu pai era militante e eu me lembro que ele chegou e disse, olha, você vai ter que mudar de nome. E eu tinha que escolher um nome, e eu escolhi o nome de um colega, que era o Marcos. Então passei a me chamar Marcos Soares, um nome bastante comum, e tinha que ser comum mesmo, que era para não chamar a atenção. Eu era um aluno como qualquer outro. Quais as causas e fatores que determinaram o subdesenvolvimento do Brasil e na América Latina? Deficiência de assistência social e alto crescimento demográfico. Fome e dependência política estrangeira. Emprego como consequência da monocultura latifundiária e técnicas arcaicas. Paz e bem, todos vocês, muito obrigado pela presença. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 366 de 2025, de autoria desta presidência e de outros senadores, aprovado por unanimidade pelo plenário do Senado Federal. Quero agradecer o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, por ter incluído esse momento aqui de tanta luz, né? É a celebração da vida desde a concepção, colocado na pauta dessa semana tão especial, e nós vamos entender por que essa semana é tão especial e vai representar grandes iniciativas, vai reverberar no coração, na alma dos senadores, dos brasileiros, para que a gente possa
ainda nessa legislatura, senadora Damares, conseguirmos vitórias para a causa das causas, que é a defesa da vida desde a concepção. Primeiro direito à liberdade, liberdade para nascer. A sessão é destinada a homenagear as instituições que trabalham pela vida, pela família e pela dignidade humana e celebrar a realização da 18ª Marcha Nacional da Cidadania pela Vida. É a maioridade da marcha, nossa conhecida Marcha pela Vida, que começou aqui em Brasília 18 anos atrás e já está em muitas capitais do Brasil. Compõe a mesa desta sessão especial os seguintes convidados, e eu fico muito honrado em ter aqui ao meu lado, senadora Damares Alves, ela que é a pioneira, né, junto com o nosso querido deputado Fernando, que está aqui. A Damares, ela está há muito tempo como ativista pela vida, né, trabalhando em assessorias parlamentar, dormindo na frente do STF, né, Damares? Nós dois juntos, uma vez, fizemos uma vigília lá. E ela está, graças a Deus, como senadora, e eu também tenho que agradecer pela oportunidade de servir. Jamais imaginávamos, eu pelo menos, jamais passou pela minha cabeça isso. Então, estamos trabalhando pela essa causa. Para mim, a mais importante causa, disparada causa aqui, que me trouxe, e eu tenho certeza que foi Deus, né, através da boa vontade dos cearenses, para estar aqui, podendo representar o Brasil nesse momento tão importante. Então, a senadora Damares Alves aqui do meu lado, o senhor Jonathan Hall, que é o coordenador internacional da Sound of Freedom Foundation. Ele veio dos Estados Unidos para esses eventos. Nós tivemos um evento hoje que tem uma correlação, que é sobre tráfico humano. Eu e a senadora Damares estávamos coordenando essa audiência pública hoje riquíssima, com palestrantes de alto nível sobre esse tema tão importante que envolve vida, né? Vida de crianças, de mulheres, enfim. E o doutor, meu querido Jonathan Hall, eu tive a oportunidade de conhecer nos Estados Unidos, e é um grande homem de Deus aí que tem feito um trabalho em muitas causas do bem, e a defesa da vida desde a concepção é uma delas. O meu querido irmão, doutor José Irangalo, presidente do Conselho Federal de Medicina. Olha, o que o Conselho Federal de Medicina tem feito pelas boas causas desta nação é um negócio de arrepiar, de, assim, ter muita honra, muito orgulho. E eu estou com a presença do doutor Rafael aqui também, nós temos a presença dele, que vai falar, mesmo sem estar na mesa aqui, faço questão, porque escreveram, esses dois grandes homens aqui, com todo o Conselho Federal de Medicina, escreveram uma história muito bonita, estão escrevendo uma história corajosa da defesa da vida, de proteção às crianças, com base na ciência, com base em estatísticas. Então, eu tiro o chapéu para o Conselho Federal de Medicina. Muito obrigado pela presença de vocês nesse evento histórico que a gente está fazendo aqui. Eu quero também celebrar a presença nessa mesa aqui da senhora Lenise Aparecida Martins Garcia, doutora Lenise Garcia, representante do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto. Movimento que eu vi ser fundado, tive essa bênção há 18 anos atrás, mais ou menos, não é isso? Porque começou com a marcha, né? E a Damares também viu iniciar. Quem mais aqui, levanta a mão aí, quem mais participou da fundação desse movimento que está completando a maioridade aqui, ó? Uma parte boa desse plenário cheio aqui do Senado, numa segunda-feira à tarde. Aqui nós temos
E eu agradeço também a presença de brasileiros que estão visitando o Congresso Nacional aqui nas galerias. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos fazendo aqui uma sessão especial para homenagear as instituições que trabalham pela vida, pela família, pela dignidade humana, celebrando a realização da 18ª Marcha Nacional da Cidadania pela Vida, que acontece amanhã. Amanhã, a partir das 14 horas, concentração no Museu da República. E nós vamos caminhando, estaremos juntos, a gente vai vir caminhando até aqui o Congresso Nacional, nesse evento forte do ponto de vista de simbologia do que a maioria dos brasileiros, cerca de 80% dos brasileiros, segundo as pesquisas de opinião de vários institutos, mostram que o brasileiro é pró-vida, é contra o aborto. Eu também saúdo aqui a presença da deputada Cristonieto, não é isso? Deputada, por favor, venha aqui à mesa. Ela que é deputada Cristonieto, lá do Rio de Janeiro. Ela que é a presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida desde a concepção, né, aqui do Congresso Nacional. Eu tenho o privilégio, a bênção de ser o vice-presidente dessa comissão. Tem a cadeira ali, senadora, pode ficar tranquila. Deputada Cristonieto conosco, né? Também a senhora Mariângela Console de Oliveira, obrigado, querido, representante da Associação Virgem de Guadalupe, uma entidade que a gente conhece, o trabalho lá na ponta de acolhimento às mães que estão com a maternidade ameaçada, um trabalho que é feito com muito carinho, que a gente vai ter a oportunidade de conhecer. E ela está aqui na mesa representando as instituições, que tem muitas aqui, que fazem esse trabalho humanitário. Porque não é só ser contra o aborto. Você precisa oferecer exatamente uma perspectiva, esperança, porque são duas vidas envolvidas nessa questão. Então, a presidência informa que essa sessão terá também a participação dos seguintes convidados de forma remota. Olha só aqui o que a gente vai ter daqui a pouco, nos brindando. Eu acredito, o maior jurista pró-vida. E olha que essa causa, eu estou nela há quase 20 anos. Quase 20 anos não, há 20 anos, 2005. Foi quando eu me despertei para essa causa, né? Tocou profundamente minha alma, meu coração. E a referência para mim, naquele tempo, já era o doutor Ives Gandra Martins, jurista, advogado, professor e escritor. O Brasil deve muito a ele, né? Por nós sermos o símbolo de resistência pró-vida aqui no Brasil, para o mundo todo, né? A gente não legalizou o aborto e ele tem as digitais nessa questão pelo seu trabalho corajoso, porque tem que ter coragem nesse tema. Hoje em dia não, hoje em dia trazendo para 20 anos atrás, você falar desse tema era complicado, porque tinha toda uma estrutura pró-aborto, né? Era o governo federal, era alguns ministros de Supremo, era as procuradorias, era um negócio muito complicado. Tanto é que quando saiu uma matéria na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo, na Folha, você ia ver os comentários, era 90% pró-aborto. E graças a esse levante que nós tivemos dos movimentos pró-vidas brasileiros, a partir de 2005 começou a ficar mais latente, hoje já é muito equilibrado isso. Até mais pró-vidas têm participado, né, das discussões, e eu acho que é por isso que o Brasil só cresce o número de pró-vidas. Sabe por quê? Porque despertou a consciência das pessoas com marchas, com seminários, com palestras, com debates. Esse assunto tem que sair debaixo do tapete, porque a ciência está ao nosso lado. Eu quero também registrar a presença do senhor Danilo de Almeida Martins,
defensor público federal, está conosco aqui, também no plenário, vai fazer uso da palavra, doutor Danilo. Doutor Danilo, que é outro que é muito perseguido, né, pela sua coragem em defender a vida, né? E aqui a gente sabe que esse assunto ainda gera muita perseguição, né? Mas está melhorando e vai melhorar cada vez mais com o despertar. Então eu convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional, que será interpretado pelos integrantes do coral do Senado. E após, eles executarão as canções Panis Angelus, de César Franck, e Ave Maria, de Vladimir Vavilov. Plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá, Maru, que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta fala, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
quero agradecer esse momento transcendental que nós vivemos agora, que vivenciamos, Coral do Senado, que fez. Eu queria saber o nome de vocês três aqui, por favor. A todos. Nós somos Elizabeth Cardes, soprano, professor Paulo Vieira e Rodrigo Soalheiro. Eu sou o preparador vocal do Coro do Senado, né? Porque era o Coro do Senado que deveria estar aqui. Mas aí meus colegas vieram cobrir o Coro do Senado e com muita alegria, ainda mais hoje no dia de São José de Anchieta, né? O padroeiro, o nosso padroeiro aqui da América Latina, o apóstolo das Américas, que defendeu a vida, né? Principalmente dos índios, né? Então, ele que nessa data tão importante, a gente está celebrando aqui a Marcha pela Vida. É uma grande honra para todos nós. Muito obrigado. Bem, nada acontece por acaso, né? Então, parabéns pelo trabalho. O pessoal do Coral do Senado sempre impecável, né? Assim, sempre emocionando, surpreendendo. Eu cometi um equívoco, peço desculpas aqui, com relação à segunda música, Panis Angélicos, não é isso? Pronto, muito bem. Então vamos sequenciar. A gente vai ter agora a participação, olha aí, crianças também aqui na galeria, que bacana, né? Pessoas de diversas idades também aqui visitando, ó. Sejam muito bem-vindos, né? Depois eu vou dar daqui a pouco. Quem quiser, que está nos assistindo, nos ouvindo, vir conhecer o Congresso Nacional, tem um site direitinho aqui que você faz o agendamento. E eu fico feliz, a senadora Damares também, quando a gente vê cada vez mais grupos vindo aqui conhecer a história, né? Os museus, que aqui tem um plenário da Câmara, do Senado. E eu vou aproveitar, já vou falar logo, para visitar o Congresso Nacional, como essas pessoas estão fazendo aqui, basta acessar o site www.congressonacional.leg.br/visite. Repetindo, www.congressonacional.leg.br/visite. A visitação pode ser realizada em dias úteis, exceto terças e quartas, que a gente tem uma movimentação muito grande de comissões aqui, de plenário. Mas nos finais de semana também pode vir, feriados, das 9 às 17 horas. Sejam muito bem-vindos aqui. São de quais estados? Só para ter uma noção. Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Mato Grosso, Brasília. Que bom, sejam muito bem-vindos. Olha, eu vou passar, que eu faço questão de passar a presidência para a senadora Damares Alves, para que ela conduza essa sessão. Antes, eu queria registrar a presença do senhor deputado federal Fred Linhares. Muito obrigado pela presença. A senhora Adida Social da Embaixada da Alemanha, Catherine Schaffers. O senhor deputado estadual do Espírito Santo, Wellington Calegari, bem-vindo. O senhor deputado distrital, Tiago Manzoni, muito obrigado. O senhor vereador do município de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, Uner Augusto. O senhor vereador do município de São José dos Campos, Sérgio Camargo da Silva. O senhor presidente do Conselho Federal de Capelania, né? Capelão Washington Luiz, foi o primeiro a chegar aqui nesse plenário mais cedo. O senhor presidente da Comunhão Espírita de Brasília, Adilson Maris de Moraes, muito obrigado pela presença, querido. A senhora presidente do Instituto Isabel, Andréa Fabrino Hoffman Formiga, muito obrigado. Todos, muito obrigado. Senhora presidente do Instituto Provida, Fátima Miguel. Senhor presidente da Associação Brasileira das Famílias Numerosas, Richard Denis Seschini,
perdão pelo sobrenome, Dias. A senhora presidente da Associação Nenhum Bebê Deixado para Trás, Andressa Alcatan. A senhora presidente do projeto de Bitia, Isabela Mazzoli Guimarães. Isabela, que está com a sua mãe aqui, não é isso? Muito obrigado. Então, passando a presença aqui, passando a presidência para a querida Damares, que vai chamar os oradores para fazerem uso da palavra, né? Eu vou ficar por último, tá? Eu vou deixar para ficar por último. Pode ir passando aqui para Damares. Boa tarde. Eu, se fosse senador Girão, não dava presidência para mim, não, Girão. Eu não vou fazer discurso, nós vamos ouvir os nossos convidados, Girão fará o discurso em nome de todos os senadores, mas eu quero cumprimentar todos vocês. E eu fiquei daqui de cima olhando alguns rostinhos de décadas de caminhadas juntos. Que alegria tê-los aqui. E que alegria, Girão, a gente poder ter esse espaço no Senado para homenagear esses guerreiros e guerreiras, que por um período fomos taxados de loucos, fundamentalistas, fanáticos, mentirosos, que por um período fomos até chamados de criminosos. E tem um monte de criminoso aqui, tem até gente que respondeu ao processo criminal do meu lado aqui. Momento em que nós não tínhamos voz, esse Congresso jamais nos ouviria, mas nós estávamos nos bastidores fazendo o nosso papel, do nosso jeito. Pasme, senhores, já fomos chamados de criminosos, de loucos. O Congresso Nacional, por muitos momentos, não queria nos ouvir. Lembro da Constituinte, quando estávamos nos bastidores pedindo que no artigo 5º da Constituição trouxesse ali a vida é inviolável desde a concepção. Aí os constituintes diziam, é redundância, a vida é inviolável. Esta é uma nação que nunca vai querer a legalização do aborto, porque é uma nação toda pró-vida. E não colocaram na Constituição, porque era uma redundância. Que o Brasil era pró-vida e que a gente jamais teria o risco da legalização do aborto no Brasil. 88 a Constituição foi promulgada. 1991 chega o primeiro projeto no Congresso Nacional. Vamos descriminalizar o aborto. Então não era redundância quando nós pedíamos para constar na nossa Constituição que a vida era inviolável desde a concepção. Éramos jovens nos corredores, ativistas, me lembro bem de Paulo, Miranda, Lenise, os ativistas que hoje já estão com cabelos brancos, alguns pintados, né, Lenise? E depois a gente foi para a luta, a gente foi para o enfrentamento. Não foi fácil em alguns momentos. Lembro-me que em 2009, 2 guerreiros foram abatidos. 2 deputados federais que ousavam dizer que eram pró-vidas. 2009. E lá estava eu e Paulo como advogados dos 2. 2 deputados suspensos do PT, porque eles eram contra o aborto. Pasmem! A forma como lidavam com todos nós pró-vidas. Suspenso de partido, respondiam um processo, acusações, éramos tirados dos nossos cargos porque nós éramos perigosos. A gente jamais imaginava que há 20 anos atrás, um dia o Senado fosse parar. Uma tarde para homenagear as instituições de homens e mulheres que tudo o que querem e tudo o que queriam eram proteger bebês. Nós resistimos
as calúnias, as perseguições, resistimos aos processos, alguns foram embora, mas as nossas conexões vieram. Eu me lembro que eu conheci Dr. Humberto em Brasília por meio de Jonathan dos Estados Unidos. Olha só, e hoje estamos aqui na mesa. Em 1998, que conheci o Paulo, que estava aqui nos bastidores do Congresso, e fui conhecendo todo mundo, e essa conexão nos trouxe aqui. Parabéns, defensores da vida. Parabéns, instituições que permaneceram resistindo. Neste período de tanta perseguição, mesmo debaixo de tantas críticas, vocês salvaram milhares de crianças nesta nação. E resistimos bravamente. Estamos em 2025, olha que lindo. E os projetos estão todos arquivados, por enquanto. Vão querer ressuscitar todos, mas esse time cresceu. Saímos dos bastidores para os lugares de poder e de decisão. E estamos aqui. Parabéns a todas as instituições. Eu não vou citar nomes, porque eu vou ser infeliz, porque eu vou esquecer alguns nomes. Mas parabéns por tudo que vocês estão fazendo. Mas me permitam, eu tenho aqui, me permito, uma poesia que acabou de chegar às minhas mãos, senador Girão, que foi escrita por um jovem de Brasília, um jovem pró-vida, apaixonado. E ele escreveu essa poesia para este evento. Evandro, nosso querido Evandro. Um grito do fim. O aborto é um roubo da vida. O nascituro é perseguido por uma causa perdida. O aborto é um roubo infinito. Luzes foram apagadas. Uma vida por um fio. O útero ficou vazio. Um corpo despedaçado, vida desfalecida. O coração não bate mais. Restam apenas feridas. Amontoado de células, apenas um feto, nada disso é correto. Direitos reprodutivos em detrimento do ser vivo. Há quem crie teorias mirabolantes. Meu corpo, minhas regras, gritam as militantes. Vejam que coisa insana. Existe até campanha para acabar com a vida humana, mas aborto é lama, não jardim. É eugenia silenciosa, um grito do fim. Parabéns, Evandro. Linda inspiração. E eu termino essa minha fala, não é discurso, é só uma falinha, dizendo da felicidade de ter o Conselho Federal de Medicina nessa mesa. Que teve um tempo que a gente não pôde contar com o CFM. Mas hoje nós temos homens corajosos, valorosos no CFM, que defendem a vida desde a concepção. Obrigada, doutor. Todos vocês, a vida esteve sob risco muitos momentos. E aqui nessa casa, gente, era aborto e eugenia. Lembram desse período? Era ataque à vida em todas as instâncias. E nós resistimos bravamente. Que Deus os abençoe. Vamos ouvir agora, neste momento, eu concedo a palavra à senhora deputada federal Cristonieto, deputada pelo Estado do Rio de Janeiro e presidente da Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e em Defesa da Vida. Por 5 minutos. Fique à vontade. Você pode ficar à esquerda ou à direita. À direita. Gostei. No meu você põe presidente. Muito boa tarde a todos. Caríssima senadora Damares, senador Girão, grandes combatentes em favor da vida, em nome de quem cumprimento toda a mesa. É uma alegria muito grande estar aqui nesse evento. Quero cumprimentar também a todas as entidades pró-vida aqui representadas, todas as pessoas de bem que se levantam para romper o silêncio. Nós precisamos elevar nossa voz para defender quem não tem voz ainda. E nós precisamos emprestar a nossa para assim fazê-lo. Tem muitos bebês que têm o grito, que dão o grito, e que, na verdade, nós precisamos elevar a nossa voz justamente para fazer jus a esse grito silencioso. E eu começo dessa forma, meus caros, porque o Brasil hoje,
Ele é um país em que a cultura da morte ela está avançando a passos largos. A gente tem tido, infelizmente, Mariângela, querida, e tantos outros combatentes em favor da vida, tantos reveses. Essa é a verdade. Mas isso não é motivo para que a gente possa se acovardar, muito pelo contrário. A gente sabe que a gente vive tempos difíceis, tempos, eu diria, sombrios até, em que os Herodes da contemporaneidade, eles têm seus requintes de crueldade. O último, por exemplo, foi a resolução do Conanda, resolução essa que foi aprovada justamente às vésperas do Natal, ou seja, no dia 23 de dezembro do ano passado, os Herodes vieram com seu requinte de crueldade e aprovaram uma resolução essa, resolução 258 de 2024 do Conanda, e ali flexibilizou o aborto até 9 meses de gestação. Estamos falando, então, de um genocídio silencioso. Da mesma forma que a gente vê tantas ilegalidades, inconstitucionalidades nessa própria resolução, bebês que são assassinados, crianças sob o pretexto, de que estão protegendo crianças e adolescentes até 14 anos, estão levando imediatamente essas crianças vítimas de violência para mais uma forma de violência, porque o aborto, ele é uma forma de violência. O aborto, ele é um eufemismo, ele é uma tortura, porque tritura o bebê. Tem várias modalidades, nós sabemos disso. Então, na verdade, meus caros, nós aqui, nesse Senado, nesse plenário do Senado, uma grande alegria estar aqui, nesta casa, diante de grandes pessoas, grandes personalidades que há muito tempo lutam e militam em favor da vida, nós estamos aqui para elevar a nossa voz como uma só voz. Porque hoje a gente precisa, sim, de grandes guerreiros que não se acovardam diante do império de morte, diante da cultura da morte que está avançando. Nós temos, por exemplo, essa resolução que está valendo, que está vigindo. E nós temos que ter remédios para isso. Não é à toa que existe um projeto de decreto legislativo, de minha autoria, juntamente com outros parlamentares, para assustar os efeitos dessa resolução. E isso é urgente. Então, a gente precisa também apelar e conclamar não só os nobres parlamentares para que se levantem em favor da vida, mas para que defendam esse projeto que é urgente, urgentíssimo, dada a gravidade do momento. Um crime contra a humanidade está acontecendo no nosso país. E muitas pessoas lavam as mãos como Pilatos. Muitas pessoas silenciam. Aí eu pergunto, de que lado que nós estamos da história? E aqui, meus caros, como tenho apenas um minuto para finalizar, eu queria finalizar justamente fazendo esse apelo a cada um dos senhores que estão aqui. Eu sei que há muitos aqui presentes que atuam nas entidades pró-vida que fazem esse trabalho de acolhimento. Enquanto as feministas, por exemplo, do outro lado, apresentam o aborto como uma pseudo-solução e depois abandonam a criança e o bebê, no caso, que é morto, e a criança que foi vítima de violência abandona a própria sorte, a gente sabe que quem cuida verdadeiramente da integralidade da vida é o movimento pró-vida, que nos rotulam até de movimento pró-nascimento, que é um engodo, é um erro. A gente sabe que o movimento pró-vida, ele tem esse cuidado, esse zelo com a vida humana em todas as suas fases, desde a concepção até a morte natural. Então, é um movimento pró-vida que oferece acolhimento, apoio, suporte, inclusive subsídios materiais para essas gestantes, para que o aborto seja algo impensável. Até porque nós não podemos naturalizar a morte. Nós não podemos legitimar ou simplesmente legalizar o homicídio. E isso é travestido pelo aborto. Então, para finalizar, eu queria fazer esse apelo aos senhores para que a gente possa não só se unir nessa luta, que a gente já está unido há muito tempo, graças a Deus, mas fazer com que outros se levantem, para que a gente possa realmente romper o silêncio de tantos. Muitas pessoas que ainda se omitem nessa pauta. Não é uma pauta negociável para nós, é uma pauta inegociável. É uma pauta pela qual todos nós devemos lutar todos os dias de nossa vida. Até porque a defesa da vida, a causa da vida, eu diria, a causa pró-vida é a nossa causa de vida. Eu não tenho dúvidas disso. E eu tenho certeza que vocês todos que estão aqui compartilham desse mesmo sentimento que eu. Então, muito obrigada a cada um de vocês que estão aqui, que realmente não se envergonham, não se acovardam nessa luta e que estão juntos conosco aí para poder dizer que o Brasil é um país pró-vida e que nós não aceitaremos que a cultura da morte crie espaço aqui. Deus abençoe a todos e que Deus nos livre da maldição do aborto. Obrigada, deputada Cris Tonieto, para quem está ligando à televisão, deputada federal Cris Tonieto.
Rio de Janeiro, presidente da Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e Defesa da Vida. Cris, você fez uma fala desafiadora. Nós vamos ouvir agora, Cris, o nosso deputado federal, Dr. Paulo Fernando, professor Paulo Fernando, que hoje é o presidente da Associação Nacional Pro Vida e Pro Família. Enquanto o Paulo se dirige para a direita para usar o microfone, eu quero registrar o seguinte: os nossos companheiros de décadas, nós temos uma geração se levantando. Os jovens estão se levantando. As redes sociais estão distribuindo informações sobre a proteção da vida desde a concepção. E eu tenho a alegria de ver jovens, cada vez mais jovens, militando. E eu queria fazer uma homenagem a todos esses jovens em nome de Nayara. Nayara, que veio lá de Sobral, Ceará. Essa jovem menina que sofreu tanto quando adolescente, quando gritava na escola contra o aborto, e hoje é uma jovem pró-vida, referência na cidade dela. Parabéns, Nayara, não desista da sua luta, que os jovens todos da sua cidade se inspirem em você. E aí, Girão, nós falamos de que ocupamos espaços, pró-vidas que eram ignorados, ocupamos espaços. Está conosco a Terezinha Neves, a primeira secretária executiva de políticas para mulheres do estado de São Paulo, uma mulher pró-vida. Então, assim, nós estamos ocupando, estão nos ouvindo hoje, descobriram que nós estávamos certos, que temos que proteger a vida desde a concepção. Por 5 minutos, deputado federal, professor Paulo Fernando, presidente da Associação Nacional Pro Vida e Pro Família. Boa tarde, senhora presidente, minha diletíssima amiga senadora Damares, companheira de partido, meu dileto amigo senador Girão, eles que foram um dos autores desse requerimento para relembrar a atividade compíscua do movimento Pro Vida. Eu tenho, assim, a satisfação de ser um dos mais antigos. Não em idade, é porque eu comecei muito jovem, ainda com 17, 18 anos, em 1987, aqui como office boy na Assembleia Nacional Constituinte, da saudosa deputada, presidente da Frente Parlamentar Católica, Sandra Cavalcante. E nesses anos todos, eu pude perceber que a gente sempre recebe o galardão de outros que nos antecederam. Então, nesta tarde, eu queria fazer uma pequena e justa homenagem àqueles que nos antecederam. E eu queria iniciar, deputada Cris Tonieto, pelo Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro e Petrópolis é o nascedouro do movimento Pro Vida no Brasil. E lembrar do Monsenhor Saerp, que foi o presidente do movimento de defesa do Rio de Janeiro, juntamente com Dom Eugênio Salles, Dom Estevão Bittencourt, e depois o saudoso Dom Manuel Pestana Filho, que foi o nosso bispo de Anápolis. E aqui, na nossa arquidiocese, Dom José Freire Falcão e, mais recentemente, em Guarulhos, São Paulo, Dom Berzoini. Mas, acompanhando a atividade política desta época, falar da luta que foi travada pelos nossos deputados constituintes, em especial o subrelator da Comissão de Constituição e Justiça à época, o saudoso deputado Antônio Carlos Conde Reis, que foi o subrelator exatamente desse trecho relacionado à família, que o relator era o deputado Bernardo Cabral. E naquela oportunidade nós tínhamos a Frente Parlamentar Católica e a Frente Parlamentar Evangélica, que atuavam juntos, e como lembrou a senadora Damares, de tentar incluir no texto do artigo 5º a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. E naquela oportunidade, queria relembrar, o senador Marco Maciel, senador Jarbas Passarinho, deputado Gerson Pérez, mais adiante, já nas outras legislaturas mais recentes, deputado Severino Cavalcante, saudoso Miguel Martini e o meu ex-chefe, que eu tive a honra de trabalhar, o saudoso deputado médico Dr. Enéas Ferreira Carneiro, a quem eu peço uma salva de palmas. A senadora Damares falou aqui da jovem Nayara, que é de Sobral, no Ceará, terra do senador Girão, e de lá veio também, né, o saudoso deputado, meu amigo José Linhares, recentemente falecido, ele também que era sacerdote. Mas nessa pleiade de defensores da vida, também a saudosa médica, doutora Alice Teixeira, do Provida de São Paulo, aqui no nosso Distrito Federal, Padre Ítalo Guerreira,
o João Rodarte, do Movimento Espírita, e aqui vendo o deputado Thiago Manzoni, lembrar também o saudoso deputado Jorge Cauí, que foi o autor do primeiro projeto de lei na Câmara Legislativa do DF, que falava da Semana de Valorização da Vida. No nosso movimento Pro Vida de Brasília, nós tivemos o primeiro presidente, também médico, doutor Geraldo Ozanay, e o saudoso casal, e aí a senadora Damares vai lembrar muito, a saudosa Dona Maria Cora Mena Barreto Monclaro de Mello, a maior militante do movimento Pro Vida em Brasília, e o seu saudoso esposo, doutor Mauri. E das Minas Gerais, quem não se lembra da Marta Pelipec, e aí, doutora Lenise Garcia. Nas primeiras marchas Pro Vida, a Marta Pelipec, que morava nos Estados Unidos, fazia questão de participar e ela sempre inovava. Certa ocasião, ela veio com a roupa branca toda assim de tintas vermelhas com bebês pendurados. E no ano seguinte, ela teve o discernimento de trazer berços vazios para demonstrar ali os bebês que foram abortados. Também o Eduardo Soares, que foi da nossa associação, da qual eu presido hoje, Pro Vida e Pro Família, doutor João Biagini, doutor Dermaval Brandão, o Léo Rangel lá do Rio de Janeiro, doutor José Geraldo Fonseca. E, para encerrar, eu poderia destacar os dois grandes Pro-Vida que eu tive a oportunidade de conhecer. Estou citando apenas os já falecidos, viu? Os novos já vão ser homenageados depois. Que foi o Sabino Erlich, lá da cidadezinha de Rancho Queimado, em Santa Catarina, que no início da década de 70 fundou o primeiro movimento Pro-Vida do Brasil, o movimento de Ana Beretta Mola. E encerrar, né, uma homenagem especial, e aí a Maria Ângela vai falar também, do nosso saudoso Dr. Humberto Léo Vieira, presidente, fundador da nossa associação, da qual eu tenho a honra de presidir, ex-consultor aqui do Senado e que foi o maior lobista pró-vida que nós tivemos atuando no Parlamento. E, saudando a ele, a memória dele, a gente relembra também todos aqueles outros que já partiram. E, para encerrar, os bebês, os nascituros, eles não sabem por que morrem, mas nós sabemos por que o defendemos. Muito obrigado. Obrigada, deputado Dr. Paulo. Nós vamos chamar, eu quero pedir à mesa que libere um vídeo institucional. Enquanto o vídeo estiver sendo exibido, eu vou trocar a presidência com o senador Girão, vou devolver a presidência a ele. Então, temos um lindo vídeo institucional. Lutamos com paixão para salvar espécies, para proteger nosso planeta, e com toda razão. Mas e os seres humanos mais indefesos? Aqueles que já vivem e sentem, mas ainda não têm voz. No dia 10 de junho de 2025, em Brasília, uniremos nossas vozes. Pela vida desde a concepção. Participe da 18ª Marcha Nacional da Cidadania pela Vida. Marcha pela Vida, porque sim, aborto não. Todo ser humano tem direito à vida, mesmo quando vive no ventre. Venha marchar, venha fazer história. Salve os humanos! Muito bem. Olha, você fez uma viagem no tempo aí, viu, doutor Paulo Fernando? Que viagem no tempo. Tive o prazer de conhecer alguns desses grandes beneméritos da vida que o senhor falou. Parabenizar também a deputada Cristo Nieto. Inclusive, senadora Damares está tendo que sair, ela vai precisar se ausentar, mas vai mais tarde celebrar a vida conosco. Mas só dizer uma coisa, esse PDL que a deputada Cristo Nieto falou, importantíssimo contra a resolução do CONANDA, ela entrou, outros deputados entraram lá também, na Câmara, e nós entramos aqui no Senado. O que nós temos que fazer é uma força-tarefa, isso nós estamos todos falhando, principalmente aqui no Senado, e eu tenho certeza que o presidente Davi Alcolumbre, viu, senadora Damares, a senhora que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, pode falar, eu tenho certeza que essa pauta ele abraça, essa pauta da defesa da... Já conversei com ele sobre isso, porque é um assunto que
que é bem pacificado aqui. Aqui é um assunto que a maioria dos senadores são pró-vida aqui, e eu acho que a gente precisava montar um grupo para ir na presidência, eu vir aqui conversar com ele, para que a gente paute isso. Realmente é uma falha nossa, eu faço a meia-culpa disso. Eu posso passar a palavra? Sim. Tem como liberar? Ok. Senador Girão, é bom informar a deputada e aos demais, eu estou presidindo a Comissão de Direitos Humanos. E é nessa comissão que chegam os expedientes em defesa da vida. Toda semana, deputado Thiago Manzoni, chega dezenas de moções de apoio ao PDL das câmaras de vereadores do Brasil. É impressionante. E eu tenho que ler todos os expedientes que chegam. Eu quero dizer que o Brasil se levantou em defesa do PDL. As câmaras de vereadores no Brasil estão aprovando, senador Girão, por unanimidade no plenário o apoio ao PDL. Então, eu precisava dar essa resposta para que vocês saibam que nós somos um exército muito grande no Brasil. Pessoas que vocês nem imaginam se levantando nas câmaras de vereadores do Brasil inteiro em moção de apoio ao PDL. Eu precisava desse registro. Muito bem. Vamos lá, isso aqui. E eu quero dizer, os movimentos pró-vida são muito bem-vindos aqui no Senado Federal. E eu tenho certeza que na Câmara dos Deputados também. Então, é tanta coisa acontecendo aqui. O Brasil está sob censura. O Brasil está um caos na segurança pública. Nós estamos vendo desmandos dos tribunais superiores. Então, eu peço realmente desculpa ao movimento pró-vida, que é tanta coisa acontecendo que, às vezes, a gente não consegue dar o foco necessário. Então, os movimentos pró-vida, e eu já estive desse lado. Eu já estive desse lado, como movimento pró-vida, cobrando parlamentares. No ponto, na boa expressão da palavra cobrar, reivindicando, né, fazendo movimentos. Sejam muito bem-vindos nos nossos gabinetes. O meu é o 21, o que eu estou, da ala Teotônio Vilela. São muito bem-vindos para que a gente possa estar lembrando sempre. Eu quero dizer que tem uma equipe destinada lá, nossa, só para essas causas em defesa da vida, desde a concepção. Mas eu sei que precisa muito do parlamentar. Eu peço assim que a gente continue orando. A guerra que a gente vive não é entre os homens, é espiritual. E essa causa é uma causa muito cara para o Cristo, a gente sabe disso. Então eu peço a vocês que não desistam, que continuem, porque realmente essa resolução está atrasada. Demais. Demais. Eu acho que uma força-tarefa resolveria, né? Vamos dar sequência aqui. Agora, um grande presente para nós também. Dr. Ives Gandra Martins, jurista, advogado, professor, escritor, vai fazer uso da palavra por 10 minutos. Ele está em São Paulo. Não sei se na residência ou no escritório que eu tive a bênção de conhecer, mas um grande brasileiro, uma referência na defesa da vida desde a concepção, que brinda essa sessão histórica aqui dos 18 anos da Marcha pela Vida e que nós vamos homenagear 30 entidades pró-vida aqui hoje, né, daqui a pouco. Então, doutor Ives, seja muito bem-vindo ao plenário do Senado Federal. O senhor tem 10 minutos com a tolerância da casa para fazer sua exposição. Nós estamos tendo problema no som, doutor Ives. No som, nós estamos tendo um problema e a imagem não abriu aqui para nós. Eu não sei se já está ok, departamento técnico. O senhor está conectado, mas está faltando só esse ajuste aí. O senhor pode ligar a câmera? O senhor pode ligar a câmera, por favor? Se puder colocar ali para a gente ver. Tenho certeza que isso será resolvido. Então vamos ouvir o próximo orador. Doutor Ives, daqui a
daqui a um pouquinho tempo, 10 minutos no máximo, a gente chama novamente o senhor. Vamos ouvir agora, eu vou conceder a palavra à senhora Mariângela Console de Oliveira, representante da Associação Virgem de Guadalupe. Você tem a palavra por 5 minutos, com a tolerância da casa. Muito obrigado por sua presença, minha querida Mariângela, que faz um trabalho de acolhimento fantástico na Associação Virgem de Guadalupe. Você tem a palavra. Muito obrigado pela sua presença no plenário do Senado Federal. Muito boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o senhor presidente Girão, senador Girão. Muito obrigada pelo convite. Foi uma surpresa muito grande. Quero também agradecer a todos os presentes aqui e cumprimentar toda a mesa e todas as entidades, as entidades guerreiras, né? Esse pessoal guerreiro que não tem medo de nada e que vai à luta todos os dias. Eu fundei a Associação Guadalupe em 29 de junho de 2013, de São Pedro, São Paulo, né? A Associação Guadalupe, eu vou falar um pouquinho em poucas palavras. É uma entidade sem fins lucrativos que defende a vida desde a concepção até seu término natural e promove ações de relevância pública nas áreas de assistência social, saúde e abrigo institucional para gestantes com seus filhos em vulnerabilidade. A Associação Guadalupe oferece atendimentos integral através de uma equipe multidisciplinar, cursos de geração de renda e empreendedorismo. Estamos no município de São José dos Campos e atualmente já salvamos mais de 8.000 vidas, abrigadas e cuidadas. No total, 16.000 vidas, porque nós salvamos as 2 vidas. Nós estamos agora passando por uma ampliação do abrigo institucional que acolhe e abriga essas mães com seus filhos. Nós somos privilegiados de participar da campanha do Frei Gilson no ano passado, da campanha da Quaresma que ele fez para a associação. E com esse recurso, nós ampliamos o abrigo da instituição, a Associação Guadalupe, de 8 para 18 quartos. Vamos poder abrigar muito mais mãezinhas, muito mais crianças e salvar muito mais vidas. Quero também aqui dizer que a Associação Guadalupe, ela age verdadeiramente como Jesus sempre nos pediu. Amai uns aos outros como eu vos amei. A Associação Guadalupe, ela ama, ela cuida, ela se doa. Então, quero deixar registrado aqui que nós, como Provida, temos aqui hoje uma instituição que defende a vida em todos os seus níveis, tanto na saúde, que oferecemos ultrassom dentro da associação, acolhemos no nosso abrigo e ainda oferecemos essa oportunidade dessas mães serem resgatadas na sua dignidade e na sua cidadania. Quero também aqui registrar a presença do meu conterrâneo, o vereador Sérgio Camargo, com a minha amiga Flávia, que está aqui, vieram de São José dos Campos a prestigiar esse momento. E muito obrigado pela presença. E é isso. A Associação Guadalupe é a paixão da minha vida. Eu vivo por ela, vivo pela Virgem de Guadalupe, tanto que ela leva o nome da Virgem de Guadalupe. E não posso esquecer, Girão, senador, do nosso queridíssimo Humberto, professor Humberto. Um dia ele me disse, um dia você vai ser conhecida por todo mundo, minha filha, porque ele me chamava de minha filha porque ele tinha um carinho imenso por mim. E eu falo nele, eu tenho vontade de chorar porque eu morro de saudades dele também. Então, quero deixar aqui registrado também o meu amor pelo professor Humberto, que já está na eternidade, e agradecê-lo por tudo que ele já fez e continua fazendo lá de cima por nós. Obrigada. Muito bem. Muito obrigado, minha querida irmã Mariângela. O doutor Humberto, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, ali no meu início do movimento Provida, uma inspiração. Acho que foi o doutor Paulo Fernando que me apresentou, se eu não me engano. Eu quero fazer um registro aqui, antes de a gente ouvir o nosso querido doutor Ives,
eu queria fazer um registro de um grande pró-vida também, que muito me inspirou. 2. O deputado federal Luiz Bassuma, que é o autor do Estatuto do Nascituro, um homem de muita coragem, vivíssimo da Silva, passou por um problema agora no Carnaval que quase passa para o outro lado, mas graças a Deus está bem. Esse que era o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida na Câmara e que, junto com a Frente Católica Evangélica, ele, que é espírita, fez um enfrentamento no momento chave. Se não fosse a coragem de homens como o Luiz Bassuma, o aborto tinha sido legalizado no Brasil. Então, salva de palmas para ele. E dizer o seguinte, que foi por um voto. E eu estava lá. Eu estava como ativista da vida. Por um voto, não passou na Comissão de Seguridade Social e Família, lá na Câmara dos Deputados, por um voto. E essa história precisa ser contada, porque estava tudo pronto para legalizar a partir dali e vir com força para o plenário. E, deputada Cris, eu não sei se eu já lhe falei isso, e a gente precisa rememorar, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Então, aqui isso aqui o Senado tem 200 anos, fez agora, no ano passado. Então, essa sessão vai ficar aí por décadas, por séculos. E a gente precisa lembrar que o aborto não foi legalizado por um voto. E eu vi o trabalho que deputados fizeram, liderados pelo Bassuma, com aqueles deputados mornos que estavam ali, que iam votar a favor do aborto, que se escondiam para votar no dia seguinte. E Bassuma foi nos gabinetes. Ele olha só que loucura, sendo caçado pelo PT na época. O PT queria tirar o mandato dele, ele ficou como deputado zumbi, não podia aprovar projeto, não podia falar na tribuna, não podia, porque ele era pró-vida. Ele só não foi expulso por um milagre numa votação que teve dentro do PT e o pessoal não quis escândalo. E por um voto, e foi porque ele foi em gabinete em gabinete e dizia, se você votar a favor do aborto, eu vou passar o resto da minha vida indo na sua cidade, na sua base, dizer o que você fez. E aí, como os deputados sabem que a base é pró-vida, que isso ia chegar nas igrejas, ia chegar em todas as suas bases, eles resolveram não votar. E ali foi impressionante aquele movimento, e eu vi ali a reação de alguns deputados, e foi assim, por um voto não passou, justamente naqueles que estavam se escondendo. Então, quero também saudar aqui a Maiara, que é de Sobral. Olha a coincidência, não existe coincidência. Eu estive na sua cidade, agora no final de semana, fazia mais um ano e pouco que eu não ia nessa correria, estive na sua cidade e conversei com alguns líderes pró-vida lá, foi muito bom, né? Seja muito bem-vinda, viu, Maiara? Não, é verdade. E o segundo, muito bem lembrado, doutor Paulo Fernando, o segundo, que para mim é uma referência, chama-se Jaime Ferreira Lopes. Jaime, vivíssimo da Silva, né? Não pôde vir aqui, mas ele foi um dos fundadores do movimento Brasil Sem Aborto. E uma salva de palmas também, porque Jaime foi muito importante na construção dessas marchas, de todo o movimento. Com a palavra, nosso querido irmão, doutor Ives Gandra Martins, jurista, advogado, professor, escritor, uma referência pró-vida do Brasil para o mundo. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu trabalho incansável, doutor Ives. Só o som está fechado aí. Mas não... Pode falar, doutor. Meu caro senador, uma grande alegria mais uma vez estar com um amigo, embora virtualmente. O senhor tem sido uma referência nessa luta pró-vida. É interessante o seguinte, se nós analisarmos
o que os constituintes colocaram na Constituição, nós temos que realmente entender que todos os projetos contrários à vida desde a concepção são projetos rigorosamente inconstitucionais. E quando nós vemos o seguinte, que o artigo 5º, que é uma cláusula pétrea modificada, diz que são invioláveis o direito à vida, e a vida começa na concepção, eu gostaria de dizer aos senhores o seguinte: quando eu sustentei a questão no Supremo Tribunal Federal, das células-tronco, dizendo que eu ia falar de religião, eu citei uma reunião que houve, uma espécie de congresso na Academia de Ciências do Vaticano, em que estudaram quando começa a vida. E, por unanimidade, os 80 acadêmicos disseram que começa na concepção. Os senhores vão dizer, mas é a Academia do Vaticano. Não é qualquer academia. Nenhuma academia brasileira tem um nível deles. E naquela sessão, a Academia de Ciências do Vaticano tinha entre os 80 membros apenas 29 prêmios Nobel. E o Brasil não tem nenhum. E todos dizendo que a vida começa na concepção. Ora, se a Constituição coloca que é inviolável o direito à vida, é evidente que é desde a concepção. Aliás, é o que diz o Código Civil, artigo 2º. Todos os direitos são assegurados ao nascituro desde a concepção, segundo essa interpretação de que a vida é descartável, o ventre materno, diz todos os direitos menos o direito à vida, que é um direito sem importância. Os outros, pecuniários, etc., são importantes, têm que ser assegurados, mas o direito à vida, segundo eles, não precisa. Mas é artigo que ainda está vigendo, que está, inclusive, em vigor no artigo 2º, e que representa o que está na Constituição, artigo 5º, todos o direito à vida, dos 5 direitos fundamentais, que representam o caput da Constituição, a vida aparece em primeiro lugar. Aqueles que são os defensores da ecologia e dizem o seguinte: as tartarugas têm que ser preservadas, é um crime. Eles acham que o ser humano é descartável, não é tartaruga. Gosto mais da tartaruga do que um ser humano. E quando falam em direitos humanos, é evidente que estão violentando não só a Constituição, mas a sua Constituição, e deveriam realmente pensar como animais. Porque, de rigor, quem declara que a tartaruga tem que ser preservada, mas o ser humano no ventre materno não, é evidente que tem muito mais semelhança, muito mais aproximação, muito mais afeto às tartarugas do que aos seres humanos. Eu tenho a sensação de que essa luta pró-vida mostraram que nós temos que proteger, e eu dizer, não, é preferível eliminar se ele não vai ter condições de conviver, ou vão ter situações difíceis. Não é verdade. Mesmo no Brasil, mas no mundo inteiro, a busca para adoção de crianças, se as mães não quiserem, eu diria, na minha interpretação de velho professor, há 61 anos, professor universitário, titular, com 45 títulos acadêmicos no Brasil e no exterior, na América e na Europa. Quando nós verificamos, analisando o que está na Constituição, eu entendo que o artigo 5º revogou, inclusive, o artigo 128 do Código Penal, quando o artigo 128 declara que só em 2 hipóteses é permitido o aborto. Mas quando diz o direito à vida é inviolável, não foi recepcionada o Código Civil, porque a Constituição anterior dizia direitos concernentes à vida, mas não o próprio direito à vida, como diz a Constituição atual. Por essa razão, eu tenho a impressão que bater nessa tecla a exaustão de que a vida é inviolável, que nós não podemos deixar
que não se pode punir pessoas que, pela consciência, se negam a fazer aborto, porque estão garantidos, médicos, pela Constituição, o direito ao seu livre pensamento, à sua convicção, e não pode ser violentada por leis. Eu entendo, portanto, que o trabalho que os senhores estão fazendo, as instituições que estão trabalhando nesse sentido, de valorizar, de explicar a importância do direito à vida, representa, de rigor, a verdadeira razão da Constituição. Eu interpretei a Constituição com Celso Bastos em 10.000 páginas e 15 volumes. E nós sempre entendíamos os dois, que o artigo 5º da Constituição representa o verdadeiro coração da Constituição, que são os direitos e garantias individuais, cláusulas definidas como pétreas pelo 40, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição. E se eles falam que é inviolável o direito à vida, como dizer que não é vida aquilo que está no ventre, aquele que está no ventre materno? Em que o mapa genético, desde a concepção, desde a primeira célula, desde o zigoto, lá está exatamente o que nós vamos ser. Eu sou aquilo que eu era já no meu zigoto. O que vale dizer? De rigor, nós estamos num movimento que é um movimento de coerência, um movimento de salvar a Constituição, um movimento de não amesquinhar o que os constituintes colocaram, um movimento de realmente preservar, como se deve preservar no mundo, a partir do Brasil, que alguns países também adotaram essa interpretação que chama-se moderno. Podemos matar, o homicídio uterino é possível. Se nós matarmos 1 minuto antes de nascer, é normal, como, aliás, decidiu o Supremo recentemente, ao não aceitar aquilo que foi apresentado pelo Conselho de Medicina, Nacional de Medicina, que a partir da 22ª semana já tem viabilidade o feto de vida. E que, não, isso não é importante. Podemos matar até 1 minuto antes, não podemos matar 1 minuto depois, porque aí é homicídio. Uma diferença de 2 minutos, num caso, é normal, é direito humano, é o direito da mulher decidir como desejar, e 1 minuto depois já é um homicídio, que é um ser que nasceu. O que vale dizer, veio à luz, porque ele existe como ser desde o momento em que foi concebido. Por isso, meu caro senador, eu quero dar um inteiro apoio àquilo que os senhores estão fazendo. Considero um dos movimentos, se não um dos mais legítimos, o mais legítimo deles, porque toda a Constituição é feita para o cidadão. A Constituição, ela é organizada, é feita num Estado para servir o cidadão. Nós estamos num direito em que todo direito é um instrumento de servir ao cidadão. E aquele que está garantido, desde o nascimento, por todos os seus direitos, através do Código Civil, que vem desde a época de Cravo de Bevilacqua, no artigo 4º do antigo Código Civil, é evidente que aí é um ser humano que tem que ter a garantia, a proteção, o estatuto do nascituro, aquele cidadão que já existe no momento da concepção e que virá à luz no corso do tempo, podendo vir com 22 semanas no momento que vá para uma incubadeira, porque tem viabilidade como ser humano. Então, meu caro senador, é uma grande alegria estar aqui com amigos. Meus 90 anos não permite estar aí com o senhor, com todas as minhas limitações físicas, mas não uma limitação no sentido de me indignar cada vez que se defende o homicídio uterino, como se fosse um direito fundamental das mulheres de poderem fazer, e daqueles que defendem isto como uma segurança para a humanidade, daqueles que são protetores do ambientalismo, da proteção dos animais que estão em extinção, mas como o ser humano não está em extinção, ele pode ser descartável. Meu caro senador, o que eu queria era cumprimentar a todos que estão nessa luta, que é uma luta sagrada, é uma luta santa, é uma cruzada verdadeira
talvez a mais verdadeira de todas as cruzadas, que é aquela que defende o que há de mais significativo numa Constituição, que é a vida do ser humano. Muito obrigado, senador, de poder estar aqui com os amigos. E um abraço a todos. Muitíssimo obrigado, doutor Ives Gandra Martins. Eu não sei vocês, mas a gente fica arrepiado, como diz, né? É uma sessão histórica por isso. Você ter o doutor Ives Gandra Martins aqui participando dessa sessão, tantas pessoas que juntam os corações, as almas, para fazerem essa causa das causas brilhar, trazer luz, né? E o Brasil é especial por isso. Nós somos a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a segunda evangélica já chegando na primeira, e todo mundo se une quando a causa é defesa da vida. A gente vê CNBB se posicionando forte, os evangélicos, Federação Espírita. É a coisa mais linda do mundo, essa força-tarefa. Por isso que o Brasil, enquanto os países que legalizaram estão voltando atrás, como os Estados Unidos, depois de 50 anos, porque a ciência evoluiu e mostrou que o movimento pró-vida estava certo desde o início, o Brasil continuou resistindo, mas a gente precisa avançar. A gente precisa avançar. E quem tem feito essa parte para avançar e que merece toda a consideração, que tem feito até mais do que nós parlamentares, e que eu quero render as homenagens, porque o movimento Pró-Vida agradece a coragem, a ousadia no bem. Eu quero chamar à tribuna dessa casa o presidente do Conselho Federal de Medicina, o doutor José Irã Galo, que vai fazer aqui o uso da palavra. O senhor fica à vontade para usar qualquer... Esse negócio de tribuna da direita, da esquerda, não existe isso. Primeiro que pode ser da direita para quem está aqui, mas a direita para quem está ali é essa aqui. Então, é direita de todo jeito. Presidente Girão, Eduardo Girão, vou confessar aqui a vocês, na minha trajetória como presidente do Conselho Federal de Medicina, este é o evento mais importante que eu participo da minha vida. Depois da fala do ilustre jurista do nosso país, não tenho mais do que falar, a não ser acolher o que ele disse. Eu quero dizer para Vossas Excelências, aqui presente, que enquanto eu estiver vida, enquanto eu estiver presidindo a maior autarquia federal do país, irei defender a vida. Quero aqui, não poderia deixar de citar um grande nome, um conselheiro federal, Dr. Rafael Câmara, o defensor da resolução da sistolia fetal. Eu respeito as leis do nosso país, mas eu lamento quando o Supremo Tribunal Federal não nos chamou para nós falarmos o que era aquele procedimento. Procedimento cruel, que causa sofrimento ao feto. Nós não podemos nos calar. E esta resolução está no Supremo Tribunal Federal. Nós defendemos aquele feto indefeso. Eu sou obstetra há quase 5 décadas. Eu só fiz colocar vida no mundo. E como tal, Deus foi muito bondoso comigo e me guindar para a presidência do Conselho Federal de Medicina, defender aqueles fetos que estão vulneráveis no ventre das suas mães.
com enorme alegria, senhor presidente dessa associação, a 18ª Marcha Nacional pela Vida. Saúdo neste momento os ilustres membros do Congresso Nacional, em especial aos senadores e deputados federais presentes neste plenário. Cumprimento ainda aquelas pessoas que estão fazendo parte desta mesa. O Conselho Federal de Medicina se orgulha de fazer parte desse rol de convidados a receber essa honraria. Como presidente desta Casa de Ética e da Ética, humildemente enxergo neste convite o reconhecimento do trabalho que tem sido realizado pelo Conselho Federal de Medicina em defesa da vida das nossas crianças indefesas, ao longo dos 80 anos de sua trajetória. Mais do que fiscalizar e julgar o ético exercício da medicina do país, o CFM tem se dedicado à normatização da prática médica no Brasil. Para tanto, seu plenário tem proposto regras com base em critérios científicos. Muitos falam em ciência, mas ciência existe, tem início, tem meio, mas não tem fim. Aquelas pessoas que se alvoroçam dizer que são cientistas e pesquisadores, é muito bom ser dito pelos outros, não por mim eu dizer que eu sou cientista. Com a qualificação da assistência oferecida na rede de saúde pública e privada, as mudanças propostas elevam o nível da medicina brasileira e abrem a possibilidade de atendimento de ponta para milhões de pacientes. Podemos citar algumas das grandes entregas ao Brasil feitas pelo Conselho Federal de Medicina. Dentre elas estão as regras que fortalecem a oferta de cuidados paliativos a pacientes com quadros irreversíveis. Falamos aqui do direito à dignidade na terminalidade da vida. Citamos ainda a regulamentação da reprodução assistida, beneficiando milhares de pessoas que passaram a contar com a chance de construir uma família, sempre defendendo a vida. Nesta lista, incluímos ainda a normatização da telemedicina do Brasil. Graças à atuação do Conselho Federal de Medicina, que os serviços médicos mediados por tecnologia de comunicação se tornaram possíveis a partir de parâmetros éticos, técnicos e legais, especialmente na pandemia do Covid-19. Tentaram marginalizar o Conselho Federal de Medicina, quando disseram que nós éramos anti-ciência. Naquela época da pandemia, nós só sabíamos duas coisas, que era uma doença inflamatória e tromboembólica. O Conselho Federal de Medicina deu autonomia ao médico dizer o que era melhor para o seu paciente. E o paciente tinha o direito de recusar qualquer tipo de tratamento, como é hoje, objeção de consciência. Foram as normas do CFM que garantiram a proteção, a privacidade, confidencialidade e a integridade dos dados dos pacientes nos atendimentos à distância. As contribuições do Conselho Federal de Medicina contabilizam ainda a Resolução 2.370 de 2024, que proíbe o médico de realizar a sistolia fetal em procedimento de interrupção de gestação decorrente de estupro acima de 22 semanas. É lamentável nós termos que fazer uma resolução dessa, aonde o feto se submete a um tratamento cruel, que nem a veterinária permite isso. Senhoras e senhores, aqui fazemos alguns esclarecimentos, apesar de atualmente suspensa por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. Essa norma não teve a intenção de limitar ou excluir direitos e nem de penalizar indivíduos ou segmentos historicamente privados de conquista e até de sua cidadania. Ao contrário de narrativas tendenciosas, com a elaboração dessa norma, o CFM não se coloca como opositor ao chamado aborto legal, apesar de não fazê-lo, mesmo sendo legal. Isso não é verdade. Para o CFM,
Esse é um programa incorporado pelo Estado que deve ser disponibilizado à população, segundo critérios de acesso definidos em lei. Cabe aos gestores do sistema de saúde criarem condições para que a rede pública absorva as demandas existentes. Certamente, se ampliada a rede do aborto legal, poderia reduzir o martírio de vítimas de estupro, com foco na proteção dos direitos da mulher e do nascituro. Por isso, os questionamentos sobre as falhas existentes devem ser direcionados à gestão do SUS, que, se agisse, poderia evitar a dupla penalização da mulher violada. Nós não podemos aceitar uma mulher que foi estuprada passar 22 semanas para ter um atendimento. É lamentável. Não podemos trazer esta carga para os médicos brasileiros, muito menos para aquela mulher que foi estuprada. Primeiro, a mulher é vítima do agressor, depois se torna refém da inoperância do Estado, por conta de serviços incapazes de acolher cada necessidade. Sobre esse tópico, não nos alongaremos. Sobre outras questões, como a crueldade implicada na prática da assistolia fetal e o limite temporal que separa essa prática da viabilidade da vida do feto fora do útero. Contudo, é oportuno reiterarmos nosso papel contra as narrativas enviesadas de que o CFM não tem competência para fixar regras para a atuação do médico em caso de interrupção da gestação. Vale invocar a legislação. A Lei 3268/57 determina ao CFM a outorga e definir os critérios éticos e técnicos para o exercício da profissão médica no país. O objetivo, ilustre senador, é preservar a eficácia, a segurança de seus atos. Essa autarquia legisla sobre a atuação de seus membros, inspirada nas leis e na ética, para indicar como deve agir em determinadas situações. Assim, nos causa estranheza se questionar a legitimidade do Conselho Federal de Medicina em se manifestar sobre os critérios da assistolia fetal. Lembremos que, em 2012, o CFM foi instado pelo Supremo Tribunal Federal a estabelecer os critérios do diagnóstico de anencefalia, o que foi feito com diligência. Há 2 pesos e 2 medidas nessas decisões. Uma hora nós somos importantes, outra hora nós não somos importantes. Porque em 2002, a posição técnica do CFM foi considerada válida e agora é apontada como excessiva? Esta fica a pergunta. Afinal, como nos portar considerando a obrigação legal de defender e preservar a vida humana de um indefeso no ventre da mãe? Excelentíssimos senhores senadores, membros da mesa, finalmente aproveito esse momento para compartilhar outra preocupação do Conselho Federal de Medicina. O Brasil está diante de um dilema decisivo para o futuro da medicina e da saúde pública. Afinal, o país precisa de mais médicos ou de melhores médicos? Essa pergunta surge na esteira da expansão acelerada de cursos de medicina nas últimas décadas. Muitos deles foram criados sem observar critérios técnicos e sem estrutura mínima para garantir uma formação de qualidade. Nós não podemos ter 2 tipos de medicina no país, senador. Uma para rico, outra para pobre. Diante desse cenário, o projeto de lei 2294/2024 propõe a criação do Exame Nacional de Proficiência em Medicina. Esse PL, que já passou pela Comissão de Educação do Senado e está em análise na Comissão de Assuntos Sociais, estabelece que somente médicos aprovados nesse exame poderão registrar no Conselho de Medicina. A avaliação a ser aplicada 2 vezes ao ano, sob coordenação do Conselho Federal de Medicina. Assim, o exame funciona como uma barreira de proteção para a sociedade brasileira, e em especial das parcelas que dependem exclusivamente do SUS. No mundo, há vários processos semelhantes.
A intenção não é punir, mas proteger os pacientes e oferecer a possibilidade de aperfeiçoamento aos egressos que ainda precisam de treinamento. Este é um modelo de sucesso que o Estado brasileiro pode e deve seguir pela sua responsabilidade com a integridade, a saúde, a vida dos cidadãos brasileiros. Assim, senhor senador, diante do exposto e do compromisso histórico de nossa autarquia com a dignidade, a saúde e a vida, reconhecido nessa solenidade, pedimos o apoio dos senhores parlamentares, que todos presentes, que todos apoiem esse projeto de lei. Trata-se da medicina necessária, urgente, transformadora para o país, permitindo que pacientes e suas famílias contem com uma assistência médica eficaz e segura para a nossa população. Encerro minha participação, senhor senador, nessa sessão especial, com agradecimento público às mais de 50 moções de apoio à resolução do CFM sobre a assistolia fetal. Mais de 50. Falamos de manifestação de Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, parlamentares federais, entidades do movimento civil e organizado. Senhor senador, jamais irei me ajoelhar para defender a vida do nosso pai, do nosso indefeso no ventre da mãe. Não tenho medo de ameaças, não tenho medo de encher meu e-mail de ameaça de morte, porque eu estou defendendo a vida e Deus está comigo. Da mesma forma, deixo minha gratidão ao senador Eduardo Girão, que abriu espaço para que o Conselho Federal de Medicina tenha a chance de esclarecer questionamentos aos quais tem sido submetido. Sabemos que a humanidade vive tempos atribulados, desafiadores, mas a medicina, como a ciência mais humana de todas, deve estar preparada para fazer face a essas provocações ancoradas na lei, no conhecimento e na ética. Sem dúvida, a vida, em todas as suas formas, em todas as suas fases, merece nosso mais profundo respeito à proteção. Portanto, estejam certos de que, enquanto houver amor ao próximo, haverá defesa da integridade, da dignidade, da saúde e da vida pelo Conselho Federal de Medicina. Com sabedoria, determinação, bom senso, sobretudo, coragem que não me falta, vamos alcançar esse objetivo. Deus está conosco. Muito obrigado, senador, por essa oportunidade que Vossa Excelência nos deu. Muito obrigado, muito obrigado. Nós é que agradecemos, doutor José Irangalo, presidente do Conselho Federal de Medicina. Uma bênção para o Brasil. É a ciência falando, né? A medicina. Quantos mil médicos? 650 mil. 650 mil médicos. Uma entidade respeitada, com sempre embasamento muito técnico, né? E eu quero mandar um abraço para todos os conselheiros que sempre nos recebem muito bem, todos os parlamentares, independente de partido, está acima, né? Isso transcende a questão ideológica, é uma questão de humanidade. Então, quero parabenizar o doutor Rafael Câmara, que daqui a pouco vai falar também, e eu queria pedir ao doutor Rafael para explicar o que é a sistolia fetal, né? Porque, às vezes, foi feito por os deputados lá na Câmara, rodou o mundo a imagem. Como é o nome do deputado? Zacarias Calil, de Goiás, né? Ele fez uma apresentação com, não sei se nós temos aqui, né? Se nós temos aqui, mostrando o que é a ciência, a verdade, a agulha, como é que faz o procedimento, que nem animais é permitido, mas com os humanos é permitido, e o CFM fez a parte dele. E continua fazendo, querendo uma decisão do plenário do STF. Do plenário do STF. Não é fácil, nós temos um presidente do STF, com todo o respeito à pessoa, mas um presidente que é pró-aborto,
que fez palestras no exterior e no Brasil pela legalização do aborto, olha como nós estamos. Mas isso tudo passa, nós vamos tentar, então vidas estão sendo perdidas, alerto aos movimentos pró-vida, da gravidade, aos parlamentares também, da gravidade, para que nós estejamos juntos, orando e agindo, para que essa resolução seja mantida, porque é o órgão técnico, é totalmente constitucional, o resto é ideologia, que é o ativismo político, ideológico do Supremo, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de alguns deles, e nós temos que continuar essa saga aí para que a verdade triunfe, a justiça triunfe, né? E vai acontecer isso. Então, eu já quero passar a palavra, nesse exato momento, para a doutora Lenise Garcia. Doutora Lenise Garcia, Lenise Aparecida Martins Garcia, é representante do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto. Enquanto ela está indo para a tribuna, eu quero lembrar que o doutor Paulo Fernando aqui, ele foi o advogado na época do Bassuma, né? Não, do Henrique. Do Henrique Afonso, que é aquele processo da expulsão, não é isso? E tinha outro deputado, também do PT, que era pró-vida, que fez... Esse já faleceu, né? O doutor Henrique, o deputado Henrique. Miguel Martini. Deputado Miguel Martini. Deputado Miguel Martini não era do PT, mas era o autor do Estatuto do Nascitura e foi feita também uma defesa dele, né? Teve alguns procedimentos. O Miranda foi o advogado. O doutor Miranda foi advogado do Luiz Bassuma. Processo do PT. Você foi do Henrique Afonso, outro grande pró-vida. E outro que defendeu o Bassuma e o Henrique Afonso foi o deputado Nazareno Fonteles. Eu quero fazer, porque eu conheci o deputado Nazareno Fonteles, do Piauí, do PT do Piauí, na época. Ele hoje é o pai do governador do Piauí. E ele é um grande pró-vida que foi contra a maré dentro do partido dele. Que quis, médico, que quis legalizar o aborto pelo PL 1135, que tramitou durante décadas aqui na casa e que foi derrotado em 2005. Nós estamos fazendo 20 anos que a vida venceu no Congresso Nacional, exatamente no dia 5 de dezembro de 2005, vai fazer agora, né, que foi aquela derrota histórica da morte. A vida venceu a morte ali, naquela votação histórica do Congresso Nacional. Então, uma jesuicidência ou cristocidência, a gente está fazendo esse ano, 18º ano da Marcha Nacional da Vida, e a doutora Lenise, que é uma das fundadoras do movimento, vai nos brindar aqui com a sua participação, ela que construiu essa marcha também com o Jaime e com tantos outros. Parabéns, doutora Lenise, muito obrigado por estar presente conosco aqui. Muito obrigada, senador. Eu queria cumprimentá-lo, antes de mais nada, exatamente por essa sessão tão importante aqui no Senado Nacional e exatamente marcando, né, a nossa 18ª marcha e com essa homenagem, então, às instituições que trabalham pela vida, né? E é um momento que realmente é muito marcante, né? A nossa escolha do tema desse ano, né? Salvem os humanos, né? Porque muitas vezes uma das minhas primeiras atuações no movimento Pró-Vida foi justamente numa audiência pública do Supremo Tribunal Federal para defender a vida desde a concepção, quando o que estava sendo discutido era células-tronco, né? O uso de células-tronco embrionárias. E aí, exatamente para mostrar, né, como é uma vida humana, a gente trouxe uma série de argumentos científicos, né, exatamente para mostrar isso, que desde a concepção já é um ser humano, né? Depois, eu tive a oportunidade de participar de outra audiência pública no Supremo,
onde ainda está lá, né, a DPF 442, que pede o aborto até as 12 semanas de gestação, né, trazendo também toda uma argumentação para mostrar que com 12 semanas nós temos um ser humano perfeitamente formado, que não há como argumentar que não é um ser humano. Agora, toda essa argumentação, ela aparece até fora de contexto, vamos dizer assim, quando a gente tem agora a defesa do aborto até os 9 meses de gestação. Porque a gente tem a certeza absoluta de que nunca houve dúvida. O problema não é um problema científico para as pessoas que defendem o aborto, né? O problema não é acharem que não é humano. Porque quando tem 9 meses, não dá para negar que é humano. Então, todas as tentativas de negação anteriores é pura falácia, né? Na verdade, é uma questão de a minha vontade prevalecendo sobre o direito daquele outro ser humano, né? Então, de se defender o aborto e por uma falsa percepção também do direito da mulher, né? Porque se há quem sabe o mal que o aborto faz à mulher, são exatamente as entidades pró-vida aqui hoje presentes e que estão sendo homenageadas, que são as entidades que lidam com essa mulher concreta que está querendo fazer o aborto, né? E que sabe exatamente isso, que ao salvar a vida do bebê, se salva também a vida da mãe. Então, é muito falacioso dizer que é pelo direito da mulher que vai se matar essa criança, né? Então, porque não é assim que a coisa acontece. Eu costumo dizer que a mulher pode tirar o filho do seu ventre, ela não tira nem da cabeça nem do coração. Isso vai ficar marcado nela para o resto da vida. E isso é particularmente complicado quando essa mãe ainda é uma adolescente, né, que é exatamente a situação que está muito em debate hoje com essa resolução do CONANDA, né, em situações... É ilusório pensar que o aborto vai resolver a situação dessa pessoa, de modo algum, né, porque ela já é mãe, né? Não há como dizer que ela não vai ser mãe, ela já é mãe, só que ela vai ser mãe de um filho morto. E isso é uma coisa que vai marcar, sem dúvida, a vida dessa pessoa, né? E eu acho importante fazer aqui uma denúncia do processo que foi feito, que é uma coisa mundial, certo? Para exatamente estar empurrando o aborto até o 9º mês de gestação. E isso foi feito na Organização Mundial da Saúde, por um pequeno grupo de pessoas. É um documento produzido por muito poucas pessoas, que ele é apresentado como sendo da Organização Mundial de Saúde, mas, na verdade, ele não teve uma aprovação geral ali na associação, e que quase num pé de página redefine o que é aborto, né? Porque a própria OMS, até poucos anos atrás, falava que o aborto era até a 22ª semana de gestação. Por quê? Porque depois essa criança já é viável, né? Então, se a gente pensa no aborto espontâneo, até 20, 22 semanas nós temos um aborto espontâneo. Depois a gente tem um parto prematuro, né? Então, exatamente como essa criança vai nascer viva, é que se fazem procedimentos como o da sistolia fetal, né? E o que esse grupo da OMS fez foi redefinir o aborto, já não mais como até a 22ª semana, mas como a qualquer momento, desde que por vontade da gestante, né? Então, ao refazer, e esse argumento foi usado no STF para se dar a liminar que cassou a resolução do CFM, né? Então, a gente vê que é um movimento internacional para se redefinir o que é aborto, abrindo até os 9 meses de gestação e querendo modificar a posteriori toda a legislação vigente, né? Porque a legislação brasileira, ela proíbe o aborto, ela abre possibilidade de não punir, em alguns casos, como, por exemplo, estupro, só que ela não diz até que mês. Mas ela não precisava dizer até que mês, porque o aborto, por definição, sempre foi até a 22ª semana. Então, querem mudar de forma retroativa a lei de todos os países para que não haja mais nenhum limite temporal para a realização do aborto. Então, eu acho que isso é uma coisa para a qual a gente tem que estar muito atenta, porque como eu falava, é uma estratégia mundial, né? E, por isso, é preciso que a gente defenda os direitos humanos para que se compreenda o valor de cada ser humano, né? E
Eu tenho perguntado, né, para pessoas que defendem isso, por que razão você vai matar uma criança que está pronta para nascer e que pode ser dada em adoção? Qual o motivo para matar essa criança? Não vai, ela já está aí, né? Então a gente vê que é ideológico, que é puro ideológico, né? Que é exatamente para abrir as possibilidades do aborto, né? Então, eu acho que é muito importante a nossa mobilização como sociedade civil, né? E, por isso, a importância da marcha. Eu conclamo todos, né? Que os que estão aqui, com certeza, estarão na nossa marcha amanhã. Quem estiver nos ouvindo de casa, por favor, né? Venha à nossa marcha amanhã, 14 horas, nos reunindo ali em frente à Biblioteca Nacional, para depois caminharmos, então, pela esplanada dos ministérios, né? E esse parlamento, né? Que a gente sabe que é comprometido, né? O senador Girão, os deputados aqui, deputado Paulo Fernando, deputada Cris, a gente sabe do comprometimento, mas realmente nós precisamos mobilizar mais, né? Para que a gente consiga efetivamente que não haja mais o aborto no Brasil. Muito obrigada. Bem. Muito bem, muito obrigado, doutora Lenise Garcia, presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida. Doutora Lenise, você é professora da UNB? Da UNB de Biologia da UNB, ou seja, aposentada, apesar de bem jovem, mas ela já rodou esse país e roda, né, dando entrevistas, fazendo palestras. É uma das responsáveis, sem dúvida, pela virada do Brasil, pela tomada de consciência dos brasileiros que estão firmes, não aceitando o aborto, levando as consequências emocionais, psicológicas, mentais, físicas, que daqui a pouco eu vou, no meu discurso aqui, vocês vão ver essas consequências com base em estudos de universidades e revistas de ciência, doutor Irã Galo, do mundo, né? A British Psychiatry mostra isso, né? Uma revista muito tradicional, e nós vamos sequenciar agora, tá? Vamos sequenciar porque estamos nos encaminhando para o final. Nós temos aqui só os registros de presença que eu quero agradecer. O senhor presidente da Associação de Obras Sociais do Centro Espírita, Jerônimo Candinho, senhor Hernandes Miranda, muito obrigado pela presença. Senhor presidente da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas, o doutor José Miranda de Siqueira, já mencionado aqui, um grande ativista que, como cidadão, eu agradeço pela sua sempre disponibilidade nessa causa, em momentos muito difíceis. O senhor estava lá nos dando todo o suporte, né? Muito bem. Doutor José Miranda de Siqueira. A senhora presidente da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, Lana Lúcia Levino de Araújo. E agora, eu quero conceder a palavra para o último integrante dessa mesa que não falou ainda, né? Que é o doutor Jonathan Hall, ele que é representante da Sound of Freedom Foundation, veio dos Estados Unidos participar dessa sessão. Muito obrigado pela sua presença, doutor Jonathan. O senhor seja muito bem-vindo ao plenário do Senado Federal, ao plenário Rui Barbosa, que é o nosso patrono aqui da Casa Revisora da República. O senhor tem 5 minutos, com a tolerância aqui da casa, para fazer sua exposição. Muito obrigado, senador Girão. É um privilégio enorme, autoridades, a mesa, líderes, que privilégio enorme é estarmos aqui. Senador Girão, eu, como pessoa que viajo para muitos países, eu só queria registrar como eu vejo essa tarde como algo histórico. Tantos países, tantos líderes sonhariam na possibilidade de um evento como esse no seu Senado Federal. E aqui estamos, aqui no Brasil, celebrando esse momento, celebrando esses nobres líderes, esses militantes, esses batalhadores. Eu não posso, é difícil colocar em palavras o privilégio que é para o Brasil
para nós, para eu assistir esse momento histórico aqui no Brasil. Muito obrigado. É uma honra representar a Fundação Som da Liberdade, que vem do filme Som da Liberdade. Eu espero que vocês tenham assistido, se não, por favor, assistem. É um filme que hoje lidera essa luta contra o tráfico humano, a exploração sexual de crianças e tantas dificuldades que nós conhecemos. Mas eu só registraria para vocês que vocês soubessem o que está por trás desse filme, o que está por trás dos produtores, do esforço, das mais diversas fés que participaram, católicos, evangélicos, espíritas, que participaram da produção, da confecção, do esforço para colocar, da batalha que foi colocar esse filme na praça, e para a surpresa de um mundo que tentou impedir o filme, assistiram esse filme explodir nas bilheterias ao redor do mundo. Então, o valor que está por trás é o mesmo valor que lhes motiva. É um valor judaico-cristão, é o valor da vida que nos vem instituído, estabelecido por Deus. É o valor que permeia, que fundamentaliza a cultura ocidental. E esse mesmo valor está por trás do filme, e essa frase que o filme registrou: os filhos de Deus não estão à venda. Os filhos de Deus, os filhos do Brasil não estão à venda. Os filhos do Brasil não serão negociados a partir do seu ventre. E hoje eu mencionei mais cedo, essa frase no hino nacional brasileiro que é tão forte para mim: dos filhos deste solo és mãe gentil. Pátria amada Brasil. Essa frase, és mãe gentil, que nós possamos cantar cada vez mais alto, que de todos os filhos, desde a concepção, que essa nação possa ser uma mãe gentil. Não uma mãe assassina, mas uma mãe gentil, uma mãe que os recebe. Nenhuma criança brasileira será vendida, nenhuma criança brasileira será assassinada no ventre, e nós queremos reconhecer diante de vocês a nobreza da sua batalha. Eu quero celebrar tantos... É impossível sabermos o que está atrás de cada rosto aqui. A organização, o esforço, as noites não dormidas, o investimento financeiro, até para estar aqui. A gente imagina que para alguns de vocês foi difícil chegar até esse evento. O preço que vocês pagaram para vir de todo o Brasil. Queremos celebrar, queremos honrar vocês. Vocês são heróis dessa luta, vocês são heróis nossos, vocês são heróis do Brasil. E saiba que pessoas no mundo inteiro celebram com você as vitórias que vocês têm obtido aqui no Brasil. E eu só reitero, a alegria minha, o grande privilégio que é vir de outro país e poder assistir esse momento histórico nessa nação brasileira. Que Deus os abençoe. Saiba que vocês estão do lado de Deus, porque Deus está do lado das crianças. Desde a sua concepção, as crianças brasileiras não serão negociadas e nem vendidas. Que Deus abençoe vocês, cada um de vocês. Obrigado. Amém. Muito obrigado, querido irmão, Dr. Jonathan Hall, representante da Sound of Freedom Foundation, que veio nos presentear aqui com a sua presença. Então, eu quero também saudar o senador Confúcio Moura, do estado de Rondônia, que passou um tempinho aqui conosco, aqui assistindo essa audiência aqui no plenário, né? Tenho certeza que muitas outras senadoras, outros senadores estão também acompanhando, né, com as suas equipes. E eu chamo agora para fazer uso da palavra o penúltimo orador, que é o senhor Danilo de Almeida Martins, defensor público federal, que tem uma história muito bonita, né, de resiliência nessa causa, perseguido, é uma perseguição clássica a que ele vivencia, e nós vamos ouvir o doutor Danilo, que sempre nos traz muita inspiração. Doutor Danilo, muito obrigado pela sua presença. O senhor tem 5 minutos com a tolerância da casa. Eu sempre gosto de entregar a verdade, né? Assim, é bom que a gente saiba. Um dos desafios que a gente tem na nossa causa aqui, defesa da vida, é o aparelhamento que foi deixado em algumas instituições
que os abortistas tomaram conta, né, na sua audácia. E me marcou muito, deputada Cris Tonieto, São Paulo. Eu nem sonhava em estar aqui no Senado, nem ser candidata a nada, era um ativista. E é importante que esse aqui vai ficar para a história também, eu acho que talvez eu esteja revelando, primeira vez aqui. E a Defensoria Pública do Estado de São Paulo teve a audácia de fazer um evento, doutor Irã, parece brincadeira, mas a coisa de 15 anos atrás. O título do evento era assim, na sede, lá em São Paulo, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O título do evento era o seguinte: Estratégias para legalizar o aborto no Brasil. Esse era o título. Aquilo foi tão chocante que o movimento Pró-Vida se juntou e a gente tentou canais para lá, para cá e conseguimos falar com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Já eu passo o nome dele, aqui está me fugindo o nome dele. Na época, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que entrou em contato com a Defensoria Pública e disse que é isso. Os palestrantes, o título já diz tudo, palestrantes só pró-aborto. Que é isso? Dentro da instituição pública, o aborto é um estratégia. Aí foi interessante porque eu acho que em respeito ao presidente do Tribunal de Justiça, eles conseguiram um pró-vida. Dos 10 que iriam palestrar durante o dia, eles conseguiram espaço para um, que foi o autor do Estatuto do Nascituro, Luiz Bassuma. E eu testemunhei isso na época, que eu estava em São Paulo, e uma equipe da Rede Boa Nova, de Guarulhos, ligada às Casas André Luiz, mandou uma equipe de reportagem para lá, para cobrir o evento, a pedido nosso. E ficou lá no cantinho. A plateia era lotado de gente pró-aborto, plateia mesmo, militância. E o Bassuma saiu da Bahia, foi para São Paulo, só para fazer essa palestra, 20 minutos, todo mundo teve lá meia hora, deram 20 minutos para ele, ótimo, tudo bem, é um tempo para fazer o contraponto, foi falando de manhã, papapá, de tarde, na hora do Bassuma falar, do deputado, ex-deputado na época, acho que era ex-deputado na época, acho que não era mais deputado, ele foi vaiado durante 5 minutos consecutivos. Ele não conseguiu abrir a boca. Vaia. Olha o nível de democracia, de respeito ao contraditório dessa turma. Desculpa, doutor Danilo, mas só para concluir. E aí, vaia, e ele tentando falar com o microfone aqui. Essa cena tá no YouTube, você tem que localizar. Eu vou postar nas minhas redes. Eu tenho esse vídeo. Já postei, mas vou postar de novo, é sempre bom lembrar. E aí, e o pessoal com ódio, né, dele ali, gritando. Aí, ele desistiu, não teve condição de fazer. Já 5 minutos, o tempo passando e nada. E aí ele escreveu um bilhete. E só pediu para o presidente, você pode só ler esse bilhete aqui depois, eu vou embora, não tenho condição. E aí ele disse, olha, eu andei não sei quantos 1000 quilômetros para vir falar em defesa da vida, me tiraram o direito, mas a ciência, a respalda, fez aquilo, né? E ali foi uma coisa muito emblemática na minha vida, e foi na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, coincidência ou não, foi uma das responsáveis para a liberação das drogas. Essa questão do artigo 28, que o Supremo pegou para liberar o porte de drogas contra o Congresso, nós fomos eleitos para... E está lá, viu, deputada? Aí eu vou colocar uma carga na senhora, porque nós aprovamos aqui, no ano passado, essa PEC antidrogas. Não foi fácil. 4 votos apenas. Aprovamos por 4, foi uma guerra aqui. E nós aprovamos esse projeto e para fazer o contraponto, e vai gerar um impasse com o Supremo Tribunal Federal, porque eles fizeram o ativismo lá e nós fizemos a terceira legislação
contra as drogas no Brasil. Porte zero, tolerância zero. E aí, falta a Câmara dos Deputados votar. Na hora que votar, aí nós vamos ter, porque não precisa de presidente da República nenhum para fazer promulgação, ela é automática, né? Então, e foi lá, Defensoria Pública, né? Que eu sei que nem todas são militantes, ativistas da cultura da morte. O senhor tem uma experiência que pode compartilhar conosco, mas eu vejo também pessoas como o senhor tendo a coragem de se posicionar, porque são a maioria, mas muitas vezes a maioria é calada. A maioria, como dizia Martin Luther King, né, o que me incomoda não é o grito dos violentos, é o silêncio dos bons. A maioria, você tem dúvida que a maioria, em todas as instituições, todas, são compostas de pessoas boas, pessoas íntegras? Eu não tenho dúvida, mas são omissos, são tímidos. Então, o senhor pode trazer novidades da Defensoria Pública, eu tenho certeza que vai mudar com esses bons se posicionando, né? Muito obrigado, desculpa eu ter me excedido um pouco, o senhor tem a palavra com 5 minutos com a tolerância da casa, doutor Danilo de Almeida Martins, Defensor Público Federal. Obrigado, senador Girão, demais integrantes da mesa, senhoras e senhores. Eu sei que a noite é de homenagem, de alegria, né, dessas instituições que estão aqui no fronte da defesa da vida, mas eu tenho que trazer aqui a verdade, e a verdade é que o nosso país, atualmente, é o país mais abortista do mundo. A gente tem essa ilusão de pensar que nós somos pró-vida, mas a realidade é que, através de uma ação, e não foi a DPF 442, que a gente sempre teve medo, foi através da DPF 1141, que justamente o doutor Irã estava falando aqui, o doutor Rafael já sabe muito bem, é através dessa ação que nós liberamos o aborto neste país. E como? Inicialmente, eu quero mostrar aqui a vocês como é que está a questão do... O coisa não está andando aqui, o PowerPoint. Ah, sim. Não, também não. Ah, agora está. Esse aqui é como o STF olha as ações relacionadas ao aborto. A DPF 442, a DPF 1141 e as demais. A Agenda 2030 da ONU fala que é saúde e bem-estar. Estamos matando criança e eles estão denominando essas ações de saúde e bem-estar. Pois bem, o que acontece na DPF 1141? O ministro Alexandre de Moraes concedeu 3 liminares nessa ação. A primeira, como todos sabem, a gente já comentou aqui, foi suspendendo a resolução do CFM, que fala sobre a sistolia fetal. E a justificativa do Alexandre de Moraes para suspender essa resolução do CFM é de que o CFM estava fazendo uma restrição à lei penal. Ele estava falando que estava limitando a ação penal porque falava que o Código Penal não fala em idade gestacional. Só que o ministro Alexandre de Moraes esqueceu que a lei penal, muitas vezes, ela coloca para outros órgãos definir certas coisas. Por exemplo, a lei de drogas. Se nós estamos andando com uma aspirina na rua, nós estamos carregando uma droga. Mas essa não é uma droga ilegal. Quem define que as drogas são ilegais é uma portaria também do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde fala ali, cocaína, maconha, todas essas outras drogas são proibidas. E aquela portaria do Ministério da Saúde limita o alcance da norma penal. E, da mesma forma como o aborto. O CP fala que determinadas situações do aborto pode vir a acontecer, né? Pode não ser punível, no caso. E quem define que é um aborto? O Ministério da Saúde, como sempre definiu, não foi o CFM que definiu isso. O Ministério da Saúde, desde 2005, ele define isso como como o fim Pô, não está andando aqui.
Aqui, essas são as normas do Ministério da Saúde. Essa primeira verdinha é de 2005, a roxa é 2012 e a outra é a última, a penúltima, né, do presidente Jair Bolsonaro. Todas essas normas do PT e do PL dizem que o abortamento é a limitação, aqui, o abortamento é a interrupção da gravidez até a 22ª semana de gestação. Isto sempre foi claro em nosso ordenamento. Isso tem 20 anos que o Ministério da Saúde coloca isso. E o ministro Alexandre de Moraes, em uma canetada, destruiu o estudo e liberou o aborto em nosso país, em qualquer idade gestacional, o que nunca aconteceu. Nunca aconteceu nesse país isso. Qualquer pessoa pode ir lá e abortar em qualquer idade gestacional. E o pior, por que eu falo que aqui é o pior país de todos? Porque nós temos o Canadá, em que em qualquer idade gestacional você pode abortar também. Os outros países da Europa sempre têm uma idade gestacional e sempre é ligado a essa 22ª semana de gestação. Sempre é nessa... Por quê? Por causa da periabilidade fetal. Você não vai abortar uma criança que pode nascer. É até pior para a gestante você fazer um procedimento a mais, que é o de matar a criança ali dentro. Isso é pior para a própria gestante. Então, nem os países que admitem o aborto fazem isso, só no Canadá. Mas no Canadá, aí já não é tão culpa do STF, no Canadá, para você abortar uma criança, abortar lá, uma criança de 13 anos que esteja grávida, ela tem que ter a autorização dos pais. E aqui nós temos a resolução do CONANDA, que fala que não precisa. Então, nós somos o país mais permissivo em aborto atualmente. Nós não podemos perder isso de vista. E isso está acontecendo todos os dias nos nossos hospitais e nós não sabemos. Por quê? Porque vai para uma lixeira. E o pior, você pode abortar hoje por qualquer coisa. Se você falar que está com uma unha encravada e quer abortar, o médico tem que abortar o seu filho. E isso por quê? Porque numa segunda decisão liminar, nessa mesma DPF 1141, o ministro Alexandre de Moraes disse que nenhum procedimento investigativo contra os médicos pode acontecer. Então, se você praticar um aborto ali, se um médico praticar um aborto, ele não pode ser investigado. Estão proibidas todas as investigações sobre esses casos. Então, é por isso que eu estou trazendo aqui essa questão e frisando aqui o que a doutora Lenise trouxe, é que a segunda justificativa do ministro Alexandre de Moraes para a liberação do aborto é essa norma de um departamento da OMS. Eu e o doutor Wendel fizemos um estudo agora e eu queria que todos aqui pudessem dar publicidade máxima a esse estudo, um estudo de bioética, que mostra que é um pequeno departamento, como a doutora Lenise bem colocou aqui, são 7 pessoas que integram esse departamento. Dessas 7, apenas 3 são médicos. 2 são dessa área de obstetrícia. E eles definiram por si que pode fazer o aborto acima de 22 semanas, contrariando todas as normas da OMS até hoje. A própria classificação internacional de doenças, que é feita pela OMS, que essa sim é uma coisa séria feita pela OMS, porque é assinada por 172 países em uma Assembleia Geral. Essa classificação internacional de doenças já fala ali, em vários dos seus trechos, fala da questão da periabilidade fetal e de que não podemos abortar crianças acima dessa idade gestacional. Então, esse documento da OMS está contradizendo a própria OMS. Roubaram a OMS dela mesma. E nós estamos aqui em várias decisões judiciais, não só essa do Alexandre de Moraes, mas as decisões judiciais que nós estamos atuando e vendo os juízes defenderem que pode abortar, eles estão usando esse documento da OMS, que não é da OMS. Então, o que eu peço aqui, primeiramente, é a publicidade, esse estudo que eu e o Dr. Wendel, esse aqui é o organograma que eu queria mostrar para vocês
do Departamento de Saúde Sexual e Reprodutiva que fez esse documentozinho. É só isso aqui. Ele não é nada dentro da OMS. Nenhum dos integrantes dele faz parte do Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo da OMS tem 34 integrantes, que nenhum deles faz parte. E eles estão falando em nome da OMS atualmente. Esse aqui é o estudo que eu e o Dr. Wendel estamos fazendo, né? Está pendente de publicação ainda, que nós queremos demonstrar o porquê que não se deve usar esse guia de cuidados de aborto da OMS de 2022. Aqui fica o apelo a essa casa para forçar não só a Defensoria Pública Geral para se pronunciar na ADPF 1141, para pedir a imediata revisão dessas liminares pelo ministro Alexandre de Moraes, como também pedir ao próprio Procurador-Geral da República, para que ele, como custos leses, ele pode pedir para que seja reapreciada essa norma, porque não existe nenhum fumus boni iuris, né? Em direito a gente chama assim, não existe um fundamento jurídico para que tenha sido liberada essa liminar na DPF 1141, que vem matando nossas crianças nos hospitais. Então, fica aqui mais uma vez o agradecimento ao senador, a todos vocês e parabéns. As instituições serão agraciadas aqui. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Danilo de Almeida Martins, defensor público federal, que trouxe um paradoxo para a gente aqui, um desafio, né? O brasileiro tem... Olha, segundo os institutos de pesquisa dos grandes veículos de comunicação, mostram que o brasileiro é majoritariamente pró-vida, contra o aborto, contra a liberação do aborto. Já entendeu? Mais de 80%. E você vê a minoria, o que é que está fazendo, flexibilizando lá e aqui. Então, a pergunta é, o que nós todos estamos falhando aqui? Né? O que é que nós podemos fazer mais? Né? Então, um ministro do Supremo toma uma decisão e fica por isso mesmo. E os outros, cara pálida? E os outros ministros? Só tem um? Tem 10. O Senado é corresponsável por isso. Aí é o Senado. Porque nessas militâncias de ativismo político, o Senado não toma uma postura de fazer um impeachment. 200 anos do Senado Federal nunca fez. Tem lá vários. Só eu tenho 3 ou 4 pedidos de impeachment. Com robustez. Tem 60 na casa, mais de 60 na casa. E não ainda foi tirado da gaveta da presidência, né? Mas um dia nós vamos tirar. Se esse Senado continuar, nós aqui continuarmos omissos, somos minoria, mas fazemos parte da casa, e se nós vamos passar para a história como o Senado mais covarde da história. É uma pena ter que levar isso. Né? O Brasil está de cabeça para baixo. Hoje, a gente está vendo o que está acontecendo aí. Não existe democracia no Brasil. Então, que o próximo Senado, e 2/3 serão, 2/3 aqui dessa casa, 54 senadores, serão trocados ou alguns reeleitos. E a maioria é pró-vida. A maioria é pró-vida aqui, que a população possa ter consciência em quem votar, de acordo com seus princípios, seus valores, possa perguntar. O movimento Brasil Sem Aborto fez durante muito tempo, não sei se vai ter, se continua tendo, a campanha A Vida Depende do Seu Voto. É muito importante abraçar essa causa, ver quem são os próximos senadores, deputados federais que tenham compromisso, assinem um compromisso com a causa. O Movimento Brasil Sem Aborto sempre fez isso. E revela para a população, coloca, expõe, pergunte nos debates, porque o presidente da República também vai ser escolhido. É importante se perguntar o que é que o presidente pensa, o que é que os senadores, os deputados, sobre aqueles que fugir da pergunta, você já sabe o que é que pensa. Porque não, é sim, sim, não, não.
né? Então, é uma decisão muito importante que nós vamos ter no ano que vem. Para encerrar, eu quero chamar aqui o último palestrante, que é o doutor Rafael Câmara Medeiros Parente, conselheiro no Conselho Federal de Medicina. Quero agradecer sua presença. Pode subir aqui à tribuna, doutor Rafael. Doutor Rafael, leve meu abraço também, outro grande conselheiro, eu acho que não é mais, mas uma grande ativista, chama Annelise, lá da Paraíba, né? Manda um abraço nela, esteve aqui, já esteve nessa mesa defendendo a vida desde a concepção, né? E eu passo a palavra ao senhor para fazer uso, e se o senhor puder explicar, inclusive tem uns bebês aqui, né? Mostrar como é, tem uns diversos tamanhos aqui numa caixa aqui, se o senhor quiser usar, o senhor fica à vontade, tá aqui, se puder passar para ele. Se me entregarem aqui, eu... que o senhor conhece como é que é feito, é ciência pura, né? Não vai ter absolutamente cena de nada, nem sangue, nem nada, mas é só para as pessoas terem uma ideia do como é que é a sistolia fetal, porque às vezes precisa mostrar, né, a situação. Muito obrigado pela sua presença, doutor Rafael. O senhor tem 5 minutos com a tolerância aqui da casa. Se o senhor puder falar do juramento de Hipócrates também, que é basilar, né, porque muitas vezes as pessoas esquecem, né? Então, eu lhe agradeço. Muito obrigado por sua presença. Obrigado, senador. Queria agradecer muito o convite do senhor para o Senado aqui nesse dia, né? Cumprimentar o senhor, toda a mesa, a senadora Damares, que não está mais aqui, estava conosco em São Luís agora no sábado para a Jornada Maranhense a favor da vida. Cumprimentar todas essas entidades e pessoas que estão aqui, que eu também não vou citar nome porque seria muito injusto. Cumprimentar o presidente Irã. Foi falado aqui das instituições, do CFM, das instituições tomadas. Na verdade, senador, o CFM nós tomamos, porque em 2013 o CFM se manifestou a favor do aborto. E em 2019 a gente tomou o CFM, na plenária nós revogamos isso, e em 2024 nós fizemos essa resolução. Eu queria muito agradecer aqui o doutor Irã, porque ele, assim como o presidente Alcolumbre, ele é dono da pauta. Ele poderia não ter pautado e teve coragem e pautou. E lembrar que era um pouco antes das eleições. Para mim não ia mudar muito as eleições para o CFM, porque quem já é contra o aborto vota em mim, quem é a favor não vota em mim, mas os conselheiros estavam apavorados, o presidente Irã sabe disso. E a gente colocou, e foi um strike também as eleições, que aumentou a quantidade de conselheiros pró-vida. Então, é possível, sim. É só a gente ir atrás, mesmo com toda a mídia contrária. O Globo e a Folha, dia sim, faziam matérias e artigos contra a gente, para a gente não se eleger. Então, é possível, sim. Tá? Dito isso, é importante a gente falar, eu vou já falar aqui, deixar por último a questão da resolução de assistolia, mas são diversas ações que a gente tem feito, inclusive também nos conselhos regionais. Como o doutor Irã já falou pelo CFM institucionalmente, eu fico mais tranquilo, até por ter mais liberdade, de falar também de outras situações também. No CREMERG nós fizemos aquela resolução que obriga a notificação do estupro em caso de aborto. A lei que vocês aprovaram em 2018 e que é uma lei completamente ignorada. Na verdade, não foi a nossa resolução no CRM e nem a nossa portaria. E é importante, o Danilo acabou de falar, a gente tem que proteger essas pessoas, porque o Danilo, se não tiver cuidado, ele pode ser expulso da Defensoria Pública da União. Já tentaram. Juízas que estão fazendo pareceres para não matar bebês de 7, 8 meses, estão recebendo punições do CNJ. E eu tenho 4 ADPF nas minhas costas. A primeira foi exatamente da portaria do estupro, da portaria que eu fiz com o ministro Pazuello, que obrigava a notificar o estupro, mas que o ministro Lewandowski não derrubou. A segunda foi a portaria que é da DPF 989,
que até o Danilo mostrou ali, que é a nossa norma técnica do aborto, que coloca o que o PT já colocava atrás, que é até 22 semanas, você não pode fazer além disso. Então, e o ministro Fachin também não derrubou. A terceira foi essa do ministro Alexandre de Moraes, que sim, é grave o que o Danilo mostrou, porque ali ele aproveitou dessa situação para, na prática, liberar o aborto. Porque hoje os CRMs e CFM não podem mais vistoriar os locais de fazer aborto. Na prática, o médico pode fazer. O professor Ives Gandra apareceu aqui, eu fiz um artigo com ele na Gazeta do Povo, do ponto de vista médico e do ponto de vista jurídico, que nós colocávamos o óbvio. Primeiro que eu coloquei também naquela portaria, no manual. Todo aborto é crime. E é. Só que alguns casos não são puníveis. E nós colocamos que o aborto ele não é um direito. O Código Penal, a Cris está aqui, advogada, ele não dá direitos. Então, na verdade, no mundo jurídico perfeito, os municípios poderiam se negar a fazer aborto, salvo nas situações de risco de morte materna, que eu, como obstetra, jamais poderia deixar de fazer, até porque, nesses casos, nós não matamos o bebê, nós tiramos o bebê, que é isso que a gente defende. Com 22, 23 semanas, se aquela mulher não quiser ficar, ela não fique. A fila para adoção de recém-nascidos vai daqui até o meu estado, do Rio de Janeiro. Então, não tem justificativa técnica, médica ou legal para não matar, é simplesmente o desejo da morte. Então, na prática, é fundamental que nós retornemos. A gente sabe que nós temos pelo menos 6 votos, o senhor me pergunta sempre isso. Nós temos 6 votos hoje no Supremo. É preciso o ministro Barroso pautar para essa resolução voltar a valer e, com isso, a gente impedir a morte de bebês. Essa luta, agora eu vou explicar, da resolução específica. E a última, a DPF, foi uma outra ação nossa, que embora não seja o mesmo tema, mas é a defesa da vida, das crianças, porque para mim, como obstetra, assim como o doutor Irã, eu também sou obstetra e não faz diferença para mim se a vida, se o bebê está dentro da barriga ou se está fora. Zero, nenhuma diferença. E a gente defendeu as crianças na resolução que proíbe bloqueio hormonal para crianças. É alvo de uma nova DPF, é de uma ADI, e que não foi dada a liminar. Né? A única liminar foi essa do ministro Alexandre de Moraes. Então, objetivamente, como o senhor pediu por último, já terminando, então a gente tem aqui um bebê, aqui é um pouquinho menor que 22 semanas. Só registrar aqui, para as pessoas entenderem que estão em casa. Vocês viram que a câmera desfocou agora. Então, quem está assistindo não vai ver a imagem que o doutor Rafael Câmara vai mostrar, que nada mais é do que biologia, que ciência pura. Porque teve uma decisão da comunicação da Casa, eu estou entrando na Justiça contra o Senado Federal, já recebemos o retorno da comunicação, não concordo, é censura, não é culpa dos profissionais que aqui estão, é decisão desde a presidência passada foi uma decisão da comunicação, mas eu só quero registrar o seguinte, que é, no meu modo de ver, uma afronta à liberdade de expressão, porque não está se mostrando sangue, não está se mostrando... É ciência pura o que ele vai mostrar, né? Que é como é que é feita a cistolia com um bebê, não tem cena forte. Mas para as pessoas que estão aqui, doutor Rafael, e a curiosidade, quem tiver com curiosidade depois, a gente mostra nas nossas redes sociais como é que faz, porque enquanto a gente tem as redes sociais, né? Que até isso estão querendo tirar, talvez por isso, para não mostrar a verdade. Vocês lembram que eu mostrei o bebezinho, entreguei na mão do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, do governo Lula? No início, eu entreguei aquele bebezinho, que eu não vou mostrar, senão vão me desfocar também, viu, doutor Rafael? Me desfocam também. O senador eleito pelo povo. Se eu mostrar o bebezinho, agora esse tamanho aqui eu posso. Mas se eu colocar o bebezinho aqui, que é o tamanho real, eu não posso. É a realidade que nós estamos vivendo. Mas, deixa eu colocar para vocês, eu já entreguei aquele bebê na minha vida inteira para dezenas, centenas, milhares de pessoas. Autoridades, ministros do STF, já entreguei.
senadores, quase todos já receberam, acho que todos receberam, deputados, muitos deputados. Sabe por quê, deputada Cris? Vereadores, pessoas comuns, porque incomoda tanto quando a gente mostra a realidade, aquela réplica que já está com o fígado formado, desse tamanhozinho aqui, ó, já está com o fígado formado, com os rins. Incomoda tanto porque desmancha os argumentos dos abortistas. Porque os abortistas dizem o quê? Sempre pregaram que é um amontoado de célula, que é um pedacinho de carne. Quando a gente mostra o bebezinho, é um choque. E eu levo para onde eu vou esse bebezinho. E mostro. E não acontece o que acontece aqui, quando eu vou para as televisões gerais, né, assim, das redes. Por isso que me dói um pouco, porque é uma casa revisora da República. Eu espero que um dia eles repensem essa posição, seja através da justiça ou um consenso de que fica feio censurar uma coisa que não tem nada demais, né? Não é nada demais. Mas, enfim, é porque mostra a realidade. Então, doutor Rafael, o senhor mostra, o senhor vai ser desfocado, vai ficar longe a câmera, quem quiser perceber, vai perceber. Mas o senhor vai mostrar aqui para quem, em respeito a quem está aqui, a quem veio, o senhor vai mostrar exatamente nos tamanhozinhos. Pode mostrar, tem uns tamanhozinhos tudinho, se o senhor puder até explicar para a gente. Sim. É bom, é pedagógico. Obrigado. Senador, o senhor falou do bebezinho, antes de mostrar, eu preciso falar algo, a doutora Lenise está aqui. Eu comecei nessa parte de ser mais visível na DPF 442 do Supremo em 2018. E eu lembro que quando eu entrei lá, era proibido entrar com bebezinho, que a desculpa que eles inventaram é que esse bebezinho poderia ser usado como arma, né, para jogar na cabeça das pessoas. E aí, quem estava com bebezinho era proibido de entrar. Ela estava aqui e sabe disso. Eu fui xingado, eu fui cuspido, eu fui xingado para mandado literalmente para aquele lugar. Se olharem a minha fala foi parada pela ministra Rosa Weber e eu não vi ninguém sendo preso. Mas andar com bebezinho não podia entrar ali. Nessa sessão do Supremo Tribunal Federal, eu desmascarei aqueles números que eram o que os abortistas usavam, que morria milhares, até milhões de mulheres por ano no aborto. Eu mostrei que o número era de 10 a 20 por ano e que não justificava de forma nenhuma a gente matar milhares de bebês por causa disso. Dito isso, a cistolia é algo tão bizarro e tão torturador e provoca tanta dor que é proibido, como o doutor Irã já falou, o senador, pelo Conselho de Medicina Veterinária para fazer eutanásia de animais e para países que fazem a pena de morte para matar criminosos, inclusive estupradores, que que inclusive nos colocaram a pecha de defender, chamando, né, a resolução contra o PL como o PL do estuprador. Isso é um absurdo. Mas, em resumo, o procedimento de assistolia é um procedimento que um médico, geralmente obstetra, pasma, eu falo isso com muita dor, porque eu não consigo entender um médico que é formado não só para salvar a vida, mas é mais do que isso, é para trazer vidas ao mundo, salvar trazendo, porque o parto é um momento que traz um risco muito grande, inclusive 2 bisavós minhas de quatro morreram no parto. E ele fazia aquilo ali por meio de um ultrassom, olhando o coraçãozinho batendo, ele entrar com agulha, que aqui é o que tem, se eu soubesse eu poderia ter trazido um material técnico, mas ele entra com isso por fora da barriga, ele penetra na barriga da mulher e pelo ultrassom ele vai direitinho lá no coração ou no cordão umbilical. Ele pode lançar a mão de algumas substâncias, todas provocam dor e tortura, e a gente está falando de um bebê que sente dor, tanto que sente dor, que a partir dessa idade, até antes, quando você vai fazer cirurgias, como por exemplo, mielomeningocele, você faz anestesia. Se não sente dor, por que você faz anestesia? E ele vai, injeta aquilo ali no coração, vê e fica olhando de uma forma macabra, e espero que não com prazer, mas eu acho que alguns têm até prazer de ver aquilo ali, e aí vê aquele coraçãozinho parando de bater, e aí ele se considera satisfeito do ponto de vista do procedimento e acha que mandou muito bem, que fez o papel dele. E aquele bebê, senador, ele vai ter que sair da barriga, seja por cesárea, seja por parto vaginal. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não há nenhuma vantagem em fazer a cistolia que não seja o desejo de matar. O único motivo que eles argumentam
é que aquilo ali pode provocar uma dor na mulher, um trauma eterno, porque ela vai supostamente ouvir o choro do bebê. Até isso a gente consegue evitar. Tem protetores auriculares, a gente pode fazer outras formas para ela não ouvir, mas é o que o alegam, é isso que a OMS ela diz. Então, além de tortura ao bebê, é algo que eu não consigo entender. E é simplesmente isso que a nossa resolução proibiu, mais nada. Embora a gente possa aqui não concordar, mas existe uma lei que autoriza o aborto em 3 situações. Então, esse aborto poderia ser feito até a 22ª semana e pode ser feito também após a 22ª. A gente só colocou para não matar. E a gente só punia o médico, a gente não tem nada a ver com a mulher. Mas, lamentavelmente, isso está punido e, por causa disso, bebês muito maiores do que isso aqui, porque isso aqui não é nem 22 semanas, senador. Bebês muito maiores do que isso, de 8, 9 meses, estão morrendo. E é importante a gente falar o número, todos vocês verem, eu vou até tirar aqui o bebê já para poderem me mostrar novamente, porque parece que bebê é algo contagioso, até tóxico, para não poder aparecer, e já fechando, aqui. O número de procedimentos de assistolia é de cerca de 700 por ano. Numa conta muito de padaria, 2 bebês de 7, 8, 9 meses são assassinados ou mortos, ou o termo que vocês quiserem usar, por dia. Então, cada dia que essa nossa resolução não está vigente, 2 bebês em média estão morrendo. Então, eu termino aqui pedindo, por favor, quem tenha contatos, porque a gente vê que muitos parlamentares se elegem com a causa contra o aborto, mas poucos são que são militantes, como é o senador Girão. Eu mando uma mensagem para ele, foi de aborto, 30 segundos depois ele está me respondendo. A senadora Damares também, a Cris também, alguns outros também, mas são poucos no total. E é fundamental que a gente pressione o Supremo a isso. Então, eu queria agradecer aqui, eu também estou vindo do plantão, depois já estou indo para a FRJ, aliás, aproveito até aqui para pedir, o Instituto de Ginecologia da FRJ está praticamente fechando as portas, porque o MEC destruiu, não dá dinheiro, a Cris até vai lá também para nos ajudar, o apoio de todos os parlamentares para conseguir salvar, porque diferente do que muitos acham, eu falo aqui como médico, concursado da FRJ, a gente lá, eu nunca fui perseguido por ser ginecologista lá, por formar gerações de médicos lá, e a gente sempre dando o nosso depoimento para a vida. Isso é importante. Eu, como professor, eu falando para os alunos, falando para os internos, falando para os residentes, para a defesa da vida, para eles não terem como exemplos, e muitos escondidinhos, senador. Vem falar, pô, professor, eu sou seu fã, eu sou isso ou aquilo, mas a gente não pode falar nada porque a gente é cancelado nas turmas. Eu falo, não se preocupe, olha onde eu cheguei. Hoje eu sou representante dos 80 mil médicos do Rio de Janeiro. O presidente Irã é o representante dos 650 mil médicos do Rio de Janeiro. Nós defendemos a vida. Então, esses que falam isso, eles não têm mais poder de nada. Eles não exercem mais nenhuma influência. Quem exerce a influência hoje somos nós, defensores da vida, contra o aborto e a favor da vida. E eu aqui termino agradecendo muito essa oportunidade que o senhor deu a mim e ao Conselho Federal de Medicina. Muito obrigado. Só antes do senhor sair da tribuna, já lhe parabenizando, juramento de Hipócrates. Fala pra gente o juramento de Hipócrates, por favor. O juramento de Hipócrates ele é longo, mas uma da parte dele diz lá que você não deverá efetuar o aborto. E acredite, diversas escolas médicas hoje mudam da cabeça delas o juramento para não ler essa parte. Inclusive, eu já conversei com o presidente Irã, mas o jurídico ele tem uma posição um pouco diferente, que a gente deveria colocar como infração ética o médico ou quem obrigar a ler o juramento falso, porque você não pode mudar algo milenar. E aí eles colocam lá essa parte do aborto, eles tiram. Então, presidente, eu peço que a gente toque isso, porque se o médico, ele faz aquele juramento ali, ele já é médico, então a gente pega ele também. Mas alguém deu aquele juramento falso ali para aqueles garotos ali, porque alguém de 23, 24 anos não tem essa ideia, alguém colocou. Então, no juramento deixa claro que um médico não pode provocar ou fazer o aborto. E nós temos que fazer cumprir esse juramento. Então, é isso, e a gente está de olho nisso sim, porque desde o alunato ele tem que saber o que é certo, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, e matar pessoas indefesas certamente não é algo próprio de um médico. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rafael. Eu até fui surpreendido aqui com a sua fala. Assim, o juramento de Hipócrates é muito grande, mas eu não cheguei nessa parte de que tocava no aborto. Para mim era uma coisa que era para defender a vida no limite das forças, desde a concepção,
Mas se fala nisso ainda é uma coisa mais forte. Eu peço desculpa a quem está nos assistindo pelo episódio, né, que não é a primeira vez, já aconteceu inclusive comigo, né? Eu espero a capacidade de bom senso, de reflexão das pessoas, do próprio jornalismo, né? Porque isso é uma coisa, eu sei que a decisão é alta, não é da equipe de jornalistas, mas isso é constrangedor, né? Isso é constrangedor. Eu filmei aqui, depois vamos colocar nas redes sociais, ele mostrando apenas como é que faz isso, né? É aquela velha história do silêncio dos bons. As pessoas, nesse momento, precisam se posicionar, porque isso é uma censura clássica, no meu modo de entender. Não sei se lá na Câmara acontece isso. Se você já mostrou o bebezinho, acontece também? Então, é uma coisa já combinado. Mas não era assim não, viu? Eu já, no começo do mandato, eu mostrei várias vezes, não era assim não, porque incomodou os poderosos depois. Deixa eu passar aqui rapidamente para agradecer a presença da Maria Angélica, filha do João Rodarte, outro grande líder que já passou para o mundo espiritual, grande líder espírita de Brasília, lá faz um trabalho pró-vida fantástico, né? O João Rodarte. Cadê a Angélica? Tá aí? Tá ali, né? Angélica, bom te ver, viu? Satisfação. O movimento que também o Rodarte fazia parte internacional, qual era o do... Com Cafras. Isso, ele fazia parte, é um movimento que também é muito corajoso nesse aspecto. O Alain, que é o presidente da Adira, que está ali no cantinho ali. O Alain é outra grande liderança, está de parabéns. Daqui a pouco nós vamos ter outro encontro, né? Pró-vida. E é uma semana de luz. Então eu quero encerrar aqui. Posso fazer rapidamente aqui uma leitura que eu prometi que ia colocar a questão das estatísticas pró-vida. É muito importante isso aqui, né? E a Madre Teresa de Calcutá, talvez uma das maiores pró-vidas, nós tivemos muitos. A Madre Teresa enfrentou presidentes, primeiros ministros, em momentos chaves. Inclusive, quando ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, ela falou sobre o aborto, né? E ela disse o seguinte, olha só o que a Madre Teresa, bem pequenininha, mas uma gigante, ela dizia o seguinte, enquanto houver o aborto, não haverá paz na terra. Porque o aborto é uma guerra contra as crianças. Se uma sociedade permite que uma mãe mate seu próprio filho no ventre, como é que vai evitar que as pessoas se matem umas às outras nas ruas? Então, é questão de coerência. Então, Madre Teresa dizia isso. E se existe algo que me enche de satisfação é poder falar e agir em nome daquela que eu considero a causa das causas, a defesa da vida desde a concepção. Sonho com o dia em que esse assunto deixará de ser tratado nos parlamentos, nos tribunais, nas esferas de governo, para ser objeto apenas das universidades, se tornando capítulos vencidos da nossa história. Mas ainda temos um longo e árduo caminho a trilhar, apesar de termos o avanço da ciência ao nosso lado, como um poderoso aliado, além, é claro, de apoio contínuo e intenso das forças espirituais que atuam na Terra, em nome de Jesus Cristo. Infelizmente, algumas estatísticas de órgão, como a OMS, colocam o aborto espontâneo dentro das estatísticas de aborto provocado, o que inflaciona de forma indevida esses números. A doutora Lenise hoje não falou, mas eu aprendi com ela que no DataSUS, até poucos anos atrás, tinha mais mortes de mulheres por picada de cobra do que por aborto. E os abortistas sempre inchavam esse número para dizer que o aborto era um caso de saúde pública. Mentira! Mentira que o presidente da República atual
foi dizer lá fora isso. Mas a verdade vai triunfar. Organizações como a OMS continuam defendendo o chamado aborto seguro, como se fosse possível segurança numa prática que nada mais é que um terrível assassinato de crianças indefesas. Querem, e essa palavra criança é importante, tá? Criança, bebê, parabéns, doutor Rafael, né? Porque às vezes a gente traz o assunto feto, nascituro, que são termos jurídicos, biológicos, mas a criança, é bebê. A diferença é o tempo. Então, essas instituições como a OMS querem, na realidade, promover a instituição de políticas públicas de controle da natalidade, em que o aborto funcionaria como um mero instrumento de prevenção da gravidez. Ignoram completamente as graves sequelas na saúde da mulher. Agora eu peço atenção a vocês, eu peço atenção aos providas que aqui estão, que estão nos assistindo. Eu aprendi com vocês nessa causa e terminar o Senado aqui, no ano que vem termina meu mandato, sou contra a reeleição, não venho disputar o Senado e muito provavelmente não, com certeza eu continuarei nos movimentos pró-vida, porque essa causa que nos dá, nos estimula, nos inspira. Eu aprendi que a gente sempre deve levar o bebezinho, sempre deve levar e presentear onde puder. Não sei quem tem um bebezinho aí, né? Tá ali a minha conterrânea, a Maiara, mostrando o bebezinho. Eu digo para vocês, levem sempre onde vocês estiverem, mostrem, porque aquilo já desarma muita gente que não sabe o que é o aborto, não tem noção, e ali é a realidade, já aprendi isso. Outra coisa é o seguinte, diga essas estatísticas aqui, certo? Da British Psychiatry, de uma das maiores revistas, que diz o seguinte: o aborto aumenta muito a incidência de doenças circulatórias e complicações hepáticas. É 190% maior a possibilidade de se contrair o câncer de mama. Vou repetir, 190% maior a possibilidade de se contrair o câncer de mama se você comparar uma mulher que não faz o aborto em relação a que pratica o aborto. 190% maior a propensão. Sabe o que mais? 55% maior o risco de doenças mentais. A que faz o aborto em relação a que não faz o aborto. 220% de dependência química. Envolvimento com álcool e drogas. E 140% de quadros depressivos. 140% a mais. E que é o último número? 155% a mais de suicídios, que é a pandemia do momento. Eu quero deixar muito claro aqui para quem está nos assistindo. Uma passagem forte do Evangelho que diz o seguinte: o amor cobre uma multidão de pecados. Muitas mulheres não sabiam disso, porque não deixam mostrar o bebezinho. Porque essas estatísticas não estão nas primeiras páginas que deveriam estar dos grandes veículos de comunicação. Escondem isso de você. Escondem isso de você. Então, leve esses assuntos para os debates. Mostre o bebezinho, leve. Porque você vai estar poupando vidas e sofrimento de mulheres. A vida da criança indefesa e o sofrimento das mulheres que vão ficar com essas sequelas emocionais, mentais, psicológicas. E um detalhe, muitas mulheres que podem estar nos assistindo agora que fizeram aborto, lembre-se disso. Vocês, a maioria total, não tinha ideia, porque isso foi negado para vocês nas escolas, nas universidades, nas TVs da vida, nos debates.
essas estatísticas e mostrar o bebezinho. Então, nada de remorso. Muitas vezes foi o homem que exigiu, que ameaçou abandonar, e muitas vezes a mulher, pressionada, resolveu fazer o aborto. Então a gente tem que ter um olhar de humanidade para essas mulheres, e não de julgamento, e não de punição dessas mulheres. Então é muito importante que a gente continue firme nessa causa, e as mulheres que estão nos assistindo não fiquem com consciências por eventual que fez peso de um aborto, porque vocês não sabiam, isso foi negado de vocês. Hoje é diferente. Por isso que esse assunto a gente tem que falar, é para evitar mais sofrimento, mais mortes. Elba Ramalho, e está aqui uma amiga da Elba que vai nos presentear com o encerramento da sessão agora, a Zezé Luz, que tem um trabalho belíssimo, Provida, roda esse país, e a Elba Ramalho, ela disse publicamente, uma grande cantora nordestina, faz parte do nosso movimento Provida, já teve nas marchas da gente, aqui em Brasília, no Ceará, que a gente faz, em outros lugares, Rio de Janeiro, São Paulo e outros. A Elba Ramalho, ela disse publicamente que fez um aborto, se eu não me engano, em 1973, e que ela ficou com aquilo na cabeça durante muito tempo, machucando. Ela, quando ia no shopping center e via uma mãe com a criança andando, ela disse, puxa, acabava o dia dela, porque ela via, esse filho dessa senhora era para ter a idade da minha filha. Então aquilo acabava com o dia dela, e ela teve problemas com isso, e ela revelou a superação através do perdão, do auto-perdão, pediu perdão também a Deus. Ela teve uma transformação muito grande lá em Medjugorje com o padre Pedro Steppen, um grande provida, que está na Polônia, e a conversão ali da Elba foi muito importante para isso. E a Elba, vocês não têm ideia a quantidade de vidas que a Elba já salvou depois disso. Então ela saiu do eventual remorso para ir para a reparação. E eu tenho certeza que, assim como o Dr. Bernard Natterson, um médico que fez milhares de abortos e que depois teve a coragem de se redimir, mostrando o que era o aborto, ele se converteu no momento que estava fazendo um aborto para os seus alunos. E o bebê fugindo do instrumento cortante ali, e ele foi tocado de compaixão, e a partir daquele momento ele salvou milhares, talvez milhões de vidas, porque ele mostrou para o mundo, fez palestras mostrando o que era o aborto. Ele se redimiu, um grande médico abortista. Então a gente não tem que desistir de ninguém. A capacidade de reflexão. E o doutor Bernard, assim como a Elba, salvaram muitas vidas e continua salvando. Então, como não podemos contar com organizações internacionais, e muitas delas financiam o aborto, essas grandes corporações, Rockefeller, George Soros, daí abastecendo milhões, bilhões de dólares, essas pautas de destruição, infelizmente, nós precisamos cada vez mais fortalecer o trabalho das instituições que atuam na defesa da vida desde a concepção, levando a verdade para tantas pessoas que ainda ignoram as dramáticas consequências da prática do aborto. Meu despertamento pessoal para a necessidade de me dedicar a essa causa ocorreu em 2005, época que nem de longe eu pensava na possibilidade de um dia estar aqui, exercendo um mandato eletivo. Naquela época, todos os defensores da vida espalhados pelo Brasil foram surpreendidos com o risco da legalização do aborto através da rápida tramitação do PL 1135 de 91, assinado por inúmeros deputados federais do PT. Graças a Deus e à mobilização dos providas, foi possível impedir esse brutal retrocesso civilizatório. Uma das minhas primeiras medidas legislativas ao assumir esse mandato de senador, em 2019, foi articular no Senado a tramitação nas comissões da PEC da vida. O sonho dos movimentos pró-vida, que é simplesmente acrescentar o óbvio artigo 5º, o óbvio ao artigo 5º da nossa Constituição,
que a proteção do direito à vida deve acontecer desde a concepção. Perdão, mas bastaram uma ou duas reportagens em revistas feministas abortistas para que houvesse o recuo de parte dos parlamentares que não gostam de polêmica, embora sejam pró-vidas. Essa experiência serviu para comprovar que não há nenhuma possibilidade de ocorrer qualquer avanço de pautas abortistas do Congresso Nacional. Isso vocês fiquem tranquilos. Aqui no Congresso Nacional não tem perigo de passar o aborto nessa legislatura com os senadores, na Câmara dos Deputados, com os deputados federais. Por isso, é importante a população continuar mobilizada, os movimentos continuarem mobilizados para trazer a sua expressão da população brasileira, que é pró-vida, para cá, para continuar trazendo para o Congresso Nacional. Por causa disso, o PSOL, que junto com o PT continuam sendo os partidos mais abortistas, eles deram entrada no STF em 2017, na verdade o PSOL, com a DPF 442, que visa legalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. A relatora, a ministra Rosa Weber, depois de promover uma única audiência pública, resolveu se aposentar do tribunal na pior forma possível, ao colocar a DPF em pauta através de um julgamento virtual, para que ela pudesse deixar seu lamentável voto favorável à legalização do aborto. Graças a Deus e ao trabalho incansável de conscientização em favor da vida, o julgamento, com muita pressão, foi suspenso. Porque a sociedade se levantou naquele momento. Foi no dia 12 de setembro de 2023, foi isso? E falando em tribunal, não podemos deixar de realçar a importância da Suprema Corte dos Estados Unidos ao fazer a revisão do fatídico julgamento Roe vs. Wade, que foi uma fraude. Depois foi provado. O aborto foi legalizado nos Estados Unidos através de uma fraude, de uma pessoa que disse que foi estuprada e não foi bem assim. Que em 1973 legalizou o aborto em todo o país. Mais 50 anos depois, e eu digo para vocês, quem puder ir aos Estados Unidos, uma vez na vida, participar da Marcha pela Vida lá em Washington, sempre no mês de janeiro, é embaixo de neve, é dia 18, 19, 20 de janeiro, embaixo de nevasca muitas vezes, mas você vai ver quase 1 milhão de pessoas nas ruas, a maioria jovem. Por isso que eles reverteram lá a mobilização, principalmente dos católicos, das universidades, dos colégios. Foi um trabalho muito bonito lá. A Corte finalmente refez, em 2023, o julgamento agora em defesa da vida contrária à prática do aborto, colocando para os estados e muitos estados revertendo. Muitos poderiam dizer que essa importante mudança, depois de 50 anos, se deu em função dos avanços da ciência, que, graças a Deus, vem evoluindo a nosso favor, quanto à definição da origem da vida física ocorrer exatamente no momento da fecundação. Mas não foi só isso. Também pesou muito a persistência e força dos movimentos pró-vida. Prova disso é a magnífica marcha anual, como eu falei, em Washington. Quero, com isso, parabenizar todos os organizadores de nossa marcha anual aqui em Brasília, que vai ocorrer amanhã. Atenção, você que é de Brasília, que está nos ouvindo, nos assistindo, você que tem parente, que tem essa causa, que é a causa das causas, participe conosco amanhã. Persevere nessa manifestação pacífica da vida contra o aborto, porque esse grito ecoa aqui dentro do Congresso Nacional, sempre, e de outras instituições. Então, eu quero desejar vida longa ao movimento Pró-Vida, vida longa e digna a todas as crianças que têm respeitado o seu direito fundamental de nascer. E eu quero sugerir 1 minuto de silêncio antes de fazer as homenagens finais às entidades que eu vou ler e vão receber um certificado aqui do Senado. Eu queria fazer 1 minuto de silêncio, queria pedir para vocês, para a gente se levantar e fazer 1 minuto de silêncio pelas crianças abortadas no Brasil. Milhares de crianças que foram abortadas pela cultura da morte. Então,
Vamos começar um minuto de silêncio. Aperta aqui. Um minuto de silêncio. Muito obrigado. Por elas que o nosso trabalho, porque elas não têm o grito, né? O nosso trabalho deve ser motivado. Eu peço a relação das entidades para a gente citar um a um as entidades homenageadas hoje. Está aqui. Então, nesse momento, nós realizaremos aqui as homenagens às instituições que vão receber o certificado. É ali na saída, é? No final, a gente vai bater uma foto com todas as entidades aqui que vão receber aqui. Aí, só dando o nome do que eu prometi, do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que teve a coragem, pela justiça, de colocar um pró-vida naquele debate lá que aconteceu. Debate não. Naquele evento que aconteceu na Defensoria Pública de São Paulo, que queria legalizar o aborto estratégico. E um detalhe, viu, pessoal? Dizia lá, um dos palestrantes dizia o seguinte, pelo Congresso não tem jeito. Ele falando, está gravado. Era um cientista político. Ele dizia, pelo Congresso, esquece vocês aí. A plateia ficou calada. Esquece, não adianta o Congresso brasileiro. Só tem um jeito da gente legalizar o aborto. É através do Supremo Tribunal Federal. E eles colocaram todo o esforço lá. Nesse evento, estratégias para a legalização do aborto. Então, o doutor Ivan Ricardo Sartori, que foi presidente entre 2012 e 2013, quem nos levou lá foi o vereador Rubens Calvo, de São Paulo, da cidade de São Paulo. Ele nos atendeu e conseguiu que o Bassuma fosse, acabou não falando, mas foi muito emblemático para a gente mostrar a intolerância daqueles que se dizem democratas, né? Então, eu quero ler aqui, nesse momento realizaremos a homenagem às instituições e personalidades que lutam pela defesa da vida e da família no Brasil. Uma parte delas, a gente sabe que tem muitas outras, né? Mas a gente, nesse ano, está fazendo aqui essa homenagem. Os representantes das instituições e personalidades que estiverem presentes neste plenário, deverão, ao final dessa sessão, dirigir-se aqui à frente da mesa para a entrega dos certificados e para uma foto oficial. Então, hoje é um dia muito especial, um dia que este parlamento se reveste de dignidade para reconhecer e agradecer, porque há batalhas que não aparecem nas manchetes, mas que sustentam as colunas mais profundas da nossa sociedade. A defesa da vida desde a concepção, da família, que é a base de uma sociedade, é uma dessas ações silenciosas, muitas vezes invisíveis, mas absolutamente essenciais. Vivemos tempos em que os valores mais fundamentais da civilização são colocados à prova, onde o respeito à dignidade da vida humana, desde o ventre materno até o seu ocaso natural, tem sido relativizado, onde o sagrado papel da família como berço do amor, da identidade e da formação moral tem sido atacado por narrativas que desejam desconstruí-la. Mas é justamente nesses tempos de sombra que a luz da coragem brilha com mais força. E essa luz tem nomes, tem rostos. Está nas instituições e nas pessoas que hoje homenageamos. Em seus líderes, voluntários, profissionais, mães, pais, jovens,
homens e mulheres que escolheram nadar contra a corrente para proteger o que há de mais precioso, a vida humana, desde a concepção e o laço familiar que a sustenta. São instituições e pessoas que acolhem e não condenam, que defendem com firmeza e com amor, que não se calam diante da cultura da morte, que oferecem alternativas reais para a gestante em crise, apoio para a família ferida, orientação para a juventude desorientada, que não desistem de proclamar que as duas vidas importam, a da criança e a da mãe. Hoje o Senado Federal se curva. O Senado Federal se curva hoje diante desses testemunhos e o faz com um profundo sentimento de gratidão. Que esta sessão seja mais do que uma simples cerimônia, que seja um reconhecimento público e um compromisso político de que este parlamento jamais fechará os olhos para a defesa da vida e da família no Brasil. Com o coração cheio de respeito e admiração, faremos a seguir uma singela homenagem a alguma dessas instituições e pessoas. Vamos lá, o nome delas. Associação Amor de Mãe, representada pela senhora Ivanilda Ramos de Neiva. Associação Brasileira das Famílias Numerosas, representada pelo senhor Richard Denis Seschini Dias. Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas do DF, representada pelo senhor José Miranda de Siqueira. Associação Guardiões da Infância e da Juventude, representada pela senhora Luciana Haas Leivas Laboicieri. Associação Nacional Provida e Profamília, representada pelo senhor Paulo Fernando Melo da Costa. Associação Virgem de Guadalupe, representada pela senhora Mariângela Console de Oliveira. Ato de Amor Materno, representada pela senhora Emanuela Cardoso dos Reis Sena. Brasil for Life International, representado pela senhora Dulce Santos Souza. Casa Transitória Amor de Mãe, representada pela senhora Marisete Ferreira Dias. Centro de Reestruturação para a Vida, SERVE, representado pela senhora Rose Santiago. Senhor Rafael Câmara Medeiros Parente, conselheiro do Conselho Federal de Medicina, CFM. Senhor deputado distrital, deputado João Cardoso Alves. Senhor deputado estadual do Estado do Espírito Santo, senhor Wellington Calegari. Obrigado. Senhor Marco Antônio Martins Leite, diretor da Vida e Família da Federação Espírita Brasileira. Educar para o Céu, representada pela senhora Cristina Almeida Bueno e Silva Vilela. Gerar Vidas, representada pela senhora Edna Abadia da Silva. Instituto Isabel, representado pela senhora Andréa Fabrino Hoffman Formiga. Instituto Provida do Espírito Santo, representado pela senhora Fátima Cristina Mig. Lar Assistencial Maria de Nazaré, representado pela senhora Kelly de Oliveira de Carvalho. Missão Duas Vidas, representada pela senhora Aline Hipólito Pires. Movimento de Valores pelo Brasil, Mova Brasil, representado pelo senhor Samuel Lúcio Araújo Silveira Ataíde. Movimento Focolares, representado pela senhora Valquíria Aranha. Movimento Mães Direitas, representado pela senhora Érica Roberta Nassif Monteiro. Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo,
o Lar de Eurípedes, representado pelo senhor Joaquim Pedro Levino da Silva. Obras sociais do Centro Espírita O Consolador, creche Escola Leon Denis, representado pelo senhor Marco Aurélio de Macedo. Obras sociais Jerônimo Candinho, Colégio Allan Kardec, representado pelo senhor Hernandes Miranda. Programa em Defesa da Vida, veiculado pela Rádio Rio de Janeiro, representado pela senhora Jane Chantre Timóteo de Menezes. Um abraço para o meu amigo João também. Projeto BITIA, BITIA, Núcleo de Apoio a Gestantes em Vulnerabilidade Social, representado pela senhora Isabela Amazone Guimarães Corrêa. Promotores da Vida, representado pela senhora Cristiane Dias de Souza. Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família, representada pela querida Zezé Luz. Instituição Salvamos Vidas, representada pelo senhor Nicolas Felipe Taves Costa. Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, Lar Maria de Nazaré, representada pela senhora Lana Lúcia Levino de Araújo. Sound of Freedom Foundation, representado pelo senhor Jonathan Hall. Senhor Une Augusto de Carvalho Alvarenga, vereador na Câmara Municipal de Belo Horizonte e membro fundador do Mova Brasil. É o Movimento de Valores pelo Brasil. Fundação Vila do Pequenino Jesus, representada pelo senhor Jorge Eduardo Deister, o Jorginho. World Youth Alliance, representado pelo senhor Antônio Renato Salviano dos Santos Montes de Almeida. Conselho Federal de Medicina, representado pelo senhor José Irã Galo. Instituição Nenhuma Criança Deixada para Trás, representado pela senhora Andressa Alcântara. Então, a foto oficial, pegando aqui a mesa do Senado. Não sei se dá para pegar essa foto. Dá para pegar? Acho que tem que ir lá para trás para pegar. Mas tem nada não, é porque o movimento é grande. Faz parte. Vamos só, pessoal, liberar o corredor. Vamos liberar o corredor para termos essa foto ali, vai ser batida lá atrás, a foto, porque a gente vai ouvir a música que vai ter que uma das pessoas que estão recebendo o prêmio vai cantar ali pra gente, que é a Zezé Luz. Ela vai cantar a música Deixou Viver. Tentaram chamar esses três aqui. Claro. Então, peraí, só antes de começar, só um minutinho, para juntar um pouco mais. As que estão aqui na plateia sentarem? Ah, que estão na plateia, tá. Pedir agora, eu acho que vai dar para todo mundo. Senador, faltou chamar o Washington. Opa, perdão, aqui faltou chamar aqui os dois, eu não entendi. Peraí, o senhor Washington, vice-presidente da capelania. Presidente da capelania, por favor. O deputado distrital Tiago Manzoni. E o deputado distrital Tiago Manzoni, também. Enquanto é feita essa foto, a deputada Cristonieto, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, vai fazer um convite especialíssimo para todos vocês. Mas vamos olhar para frente, para essa foto. Queridos, eu quero aproveitar a oportunidade para fazer um convite especial. Amanhã, às 8h30 da manhã, nós teremos o nosso segundo grande encontro em defesa da vida, que vai acontecer no auditório Nereu Ramos,
na Câmara dos Deputados. Estão todos convidadíssimos, aliás, convocadíssimos. Então seria muito importante contar com a presença de cada um de vocês, representantes de entidades, representantes do Movimento Pró Vida. Vai ser mais uma oportunidade de nós juntos elevarmos a nossa voz. Então amanhã, às 8h30 da manhã, no auditório Nereu Ramos, Câmara dos Deputados. E após esse evento, nós teremos a nossa Marcha pela Vida, que se dará às 14 horas, com concentração em frente à Catedral. Não é isso, Denise? Muito bem. É isso mesmo. Muito obrigada. Então a foto está tirada, a foto oficial. Muito obrigado. Eu convido a todos para sentar só mais uns 5 minutinhos para a gente ouvir a nossa Zezé Luiz, que vai ali informando para vocês. Quem quiser conhecer mais sobre esse assunto, além do site do Brasil Sem Aborto, uma das entidades aqui, referência www.brasilsemaborto.com.br, tem também o filme Blood Money. Você vai no YouTube, tá de graça esse filme. Blood Money, aborto legalizado, que mostra o que está por trás da indústria de abortos. Tem dinheiro. Follow the money. Você vai entender por que essa ânsia de legalizar o aborto. E esse filme a gente trouxe para o Brasil há 15 anos atrás, lançamos em todo o país e também ajudou a levantar esse movimento. Está inclusive no Brasil Paralelo. Quero agradecer o pessoal do Brasil Paralelo que colocou esse vídeo gratuitamente lá na sua plataforma para quem quiser assistir também. Então, Zezé, você vai fechar o evento. Muito obrigado pela sua presença. Leva nosso abraço à nossa querida Elba Ramalho. Quero também dizer da alegria em ter, mais uma vez, você conosco aqui. Tá? Deus abençoe. Muita paz. Se hoje eu posso estar aqui diante de você e você pode me ouvir cantar e eu pra você sorrir. Se hoje eu posso estar assim falando com você e a gente pode agora se encontrar, irmãos podemos ser. Foi porque um dia alguém me protegeu, a minha mãe, Dona Nininha, alguém que me amou até o fim, desde que me concebeu e me deixou viver e me deixou nascer. Não pensou em me matar, me esperou, deixou ficar na sua vida e me deixou viver e me deixou nascer. Não pensou em nada mais, deixou tudo para trás por me querer. Se hoje você pode estar aqui, eu estou Miranda, e tudo pode ser, senador Girão, e pode o seu caminho então seguir, deputada Cris. Alguém permitiu que eles nascessem, doutor Rafael. Se hoje você pode estar aqui nessa sessão, sendo homenageado, e tudo pode ser, e pode o seu caminho então seguir. Alguém amou você e te deixou viver e te deixou nascer. Não pensou em te matar, te esperou, deixou ficar na sua vida e te deixou viver e te deixou nascer. Não pensou em nada mais, deixou tudo para trás por te querer. Eu
Pousei há menos de 2 horas, estava na Flórida, nos Estados Unidos. E quem me incentivou a estar lá e sempre falou dessa luta pro-life, eu tenho certeza que o senador Girão, eu fiquei muito surpresa em ter experienciado e vivido o apostolado de estar nas clínicas, nas portas das clínicas, para aconselhar mulheres lá, sem nem falar a língua deles. Mas pude perceber também um país que, revogando Roe vs. Wade, nasce uma nação e uma geração pró-vida. E nós não podemos estar aqui no Brasil achando que o problema não é conosco, porque verdadeiramente ele é. Então, a cada um de vocês, ao nosso senador, doutora Lenise Cristonieto, doutor Paulo Fernando, Mariângela, a minha gratidão por serem, sim, todos os dias, essa causa das causas. Não vou poder hoje, meu testemunho vai ficar amanhã, no evento lá da Câmara, mas eu quero dizer para vocês que em tudo demos graças enquanto houverá, enquanto nós pudermos respirar. Vamos colocar aqui nesse plenário alguém que nos represente efetivamente, não somente aqui, mas em todo o ambiente legislativo. Porque não há sentido em matar a geração do futuro. Não há sentido eu ser um legislador de alguém que não existe. Então, sim, as duas vidas. Se hoje você pode estar aqui e tudo pode ser, e pode o teu caminho então seguir, torcendo pela Fortaleza. Alguém amou você e te deixou viver, e te deixou nascer. Não pensou em nada mais, deixou tudo para trás por te querer. Obrigada. Muito bem. Senador, perdão pela voz, estava 40 graus lá, viu? Não, mas foi melhor do que isso, eu vou te falar Deus uma coisa, abençoe. é difícil. Parabéns. Ó, só para antes da gente encerrar, eu ia cometer um grave equívoco aqui, graças à deputada Cristonieto, que me alertou. A doutora Lília Nunes dos Santos está presente aqui. Por favor, se levanta, doutora Lília. Merece uma salva de palmas. Ela, uma grande pró-vida brasileira, autora do livro Atual Discussão sobre a Descriminalização do Aborto no Contexto da Efetivação dos Direitos Humanos. Então, ela escreveu esse livro, ela me deu de presente, muito obrigado. É realmente muito impactante. E quero dizer para vocês uma notícia boa, para a gente encerrar. É bom sempre encerrar com notícia boa, né? O Senado Federal cumpriu o seu papel, e parabenizo a todos os senadores, no aspecto de ter aprovado aqui, já faz um tempinho, mas é bom a gente lembrar, o Senado da República já aprovou o Dia do Nascituro. Então, falta apenas a Câmara dos Deputados, e eu não tenho dúvida que a deputada Cristonieto, junto com a deputada Bia Kisses, deputado Nicolas, deputado Gaia, eu vou cometer muita injustiça, porque são centenas de deputados pró-vidas lá, que têm na alma, no coração, essa causa, e essa força-tarefa vai ser feita, porque é um dia, mas é um passo pequeno, mas importante, que é o reconhecimento, o Dia do Nascituro do Brasil. Deus quiser, nós teremos em breve. Então, cumprida a finalidade desta sessão especial do Senado Federal, eu agradeço não apenas as personalidades aqui, as entidades, os palestrantes, mas essa secretaria geral aqui da mesa, toda a equipe do Senado Federal, desde os garçons, o pessoal da TV, da técnica, todo mundo que colabora aqui. Eu sempre leio aqui os nomes, vou ficar devendo, porque o Adar já foi para além, mas são pessoas queridíssimas, muito profissionais, muito competentes, né, que fazem um trabalho para as coisas acontecerem aqui dentro. Profissionais da casa, servidores públicos exemplares. Deus abençoe você. Está encerrada a sessão. Muito obrigado. Paz e bem.
Boa noite. Hoje é segunda-feira, 9 de junho, e o Senado Notícias está no ar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai apresentar amanhã ao presidente Lula o conjunto de medidas debatido com os presidentes do Senado e da Câmara e com líderes partidários, como alternativa ao aumento do IOF. No domingo, a equipe econômica e os parlamentares começaram a construir uma proposta. As tratativas da reunião e os termos acordados agradaram a ambos os lados, governo e Congresso. Haddad, Mota e Davi elogiaram a disposição da equipe econômica do governo e dos operadores políticos em buscar o consenso. Foi uma reunião histórica, uma reunião muito importante, porque foi uma reunião conjunta. É a primeira vez que eu participo de uma reunião conjunta das duas casas, com os principais líderes das duas casas, uma reunião muito aberta, muito franca, muito produtiva e com um grau de maturidade muito grande para enfrentar os temas que estão colocados. Foi uma noite histórica, onde tivemos, acredito que pela primeira vez, pelo menos nesses últimos anos, uma reunião conjunta entre os líderes da Câmara e os líderes do Senado Federal, com a presença do ministro da Fazenda, toda a sua equipe, da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, onde muito foi se debatido sobre o momento econômico do país. Todos os quadros do governo estão dedicados nos últimos dias a construir a busca do entendimento em relação a esses temas, especialmente o tema do IOF, que é um tema debatido ao longo dos últimos dias pelo Brasil, e exaltar, Hugo, essa relação produtiva para o Brasil. Segundo Haddad, uma medida provisória está a caminho. O previsto no decreto anterior será recalibrado. Títulos isentos passam a pagar 5% de tributação, redução de 10% dos gastos tributários não regulados pela Constituição. Quanto aos gastos primários, grande parte já está prevista em projetos que já estão em tramitação. É uma medida provisória que vai disciplinar determinadas matérias em torno da questão da arrecadação, que visa basicamente o mercado financeiro, o sistema financeiro. É uma medida que corrige distorções no sistema de crédito, na cobrança de impostos sobre títulos, sobre rendimentos sobre títulos, e temas afins. As bets entram na mira da Fazenda. A alíquota será de 18%, aplicada sobre a diferença entre o prêmio que é pago e o montante arrecadado pela empresa de aposta. Nós vamos apresentar os primeiros dados coletados da regulamentação das bets, apresentar para o país o tamanho desse mercado. Quanto à contribuição social sobre o lucro líquido paga pelas instituições financeiras, a ideia é extinguir a alíquota de 9%, deixando apenas duas, 15% e 20%. Apoiou-se a ideia de promover uma reforma administrativa. Nós vamos também apresentar a proposta da reforma administrativa no início de julho. O deputado Pedro Paulo esteve presente na reunião. Início de julho, esse grupo de trabalho irá apresentar a sua proposta, já também dialogando com o Senado, para que a proposta já possa ir sendo dialogada nas duas casas e, a partir daí, possamos ter uma máquina pública mais enxuta, mais eficiente, com um menor custo e que possa entregar serviços públicos de qualidade à nossa população. O presidente do Senado disse que as isenções tributárias precisam ser enfrentadas. A possibilidade de iniciarmos um debate em relação às isenções tributárias do Brasil. Só para se ter uma ideia do que nós estamos falando, e esses benefícios tributários em geral, em todas as áreas, em vários segmentos, podem chegar a 800 bilhões de reais. Se nós somarmos o orçamento da saúde do Brasil e da educação do Brasil, nós chegamos a um número menor que a metade dos benefícios tributários dados a vários setores da sociedade. São relevantes, são importantes, em algum momento da história nacional foram importantes termos dado, mas é chegada a hora de nós, de maneira muito equilibrada, enfrentarmos esse debate.
A redução da jornada de trabalho sem perda salarial para o trabalhador foi tema de uma audiência pública hoje na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Veja alguns pontos debatidos. Trabalhar menos horas por dia ou apenas 4 dias por semana, sem ter o salário reduzido. É o sonho de todo trabalhador e uma reivindicação antiga dos trabalhadores brasileiros. Na Constituinte de 88, a jornada, que era de 48 horas semanais, foi reduzida para 44 horas. O que se discute agora é a redução para 40 horas semanais, uma recomendação que a OIT, Organização Internacional do Trabalho, vem fazendo desde 1962. A redução da jornada é uma questão de saúde pública, defendem trabalhadores. A redução da jornada e o fim da escala 6x1 são medidas de saúde pública, de proteção coletiva. Se a gente reduz, automaticamente você diminui a exposição, diminui o ataque à saúde e ao perigo que o trabalhador e a trabalhadora correm no dia a dia de trabalho. O problema do burnout, distúrbios psíquicos, a exaustão extrema, o problema da depressão, da irritabilidade, a ansiedade e outros atingem hoje mais de 30% dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Foram mais de 500 mil afastamentos do trabalho apurados em 2023 para a Previdência, para as empresas e para o Estado. Além de prejudicar a saúde dos trabalhadores, longas jornadas aumentam os riscos de acidentes de trabalho. Em 2023, foram registrados mais de 500 mil acidentes, com quase 3 mil mortes. Em 2024, o número passou de 740 mil. Com 2.500 mortes. Até 2015, o caminhoneiro trabalhava 16 horas, não tinha horas para trabalhar. Em 2015, houve uma regulamentação que reduziu para 8, mas com a possibilidade dele dirigir até 6 horas para ter um intervalo de 30 minutos, podendo ser reduzido para 15. Mesmo assim, com essa redução, houve uma diminuição significativa na questão dos acidentes. Para a Associação Nacional de Juízes da Justiça do Trabalho, além de reduzir riscos de acidentes, a redução de jornada pode também economizar recursos públicos. O Brasil gastou aproximadamente 900 milhões de reais em 2024, custeando benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho. No Senado, tramitam pelo menos 3 propostas para reduzir a jornada sem perda salarial. Uma delas, do senador Paulo Paim, estabelece que a jornada diária não passe de 8 horas. O total semanal, que começaria com 40 horas, iria diminuindo gradualmente até chegar a 36 horas semanais. Reduzir a jornada de trabalho traz, na nossa avaliação, naturalmente, mais qualidade de vida, melhora a saúde física e mental, cria mais empregos e aumenta a produtividade. Segundo o Diese, a redução para 40 horas, num primeiro momento, poderia gerar 3 milhões de empregos. O único representante dos patrões a participar da audiência pública falou sobre o impacto nas empresas e defendeu que o caminho não é reduzir a jornada. Se eu tenho produtividade baixa, eu tenho receita baixa e eu tenho salário baixo. Essa é uma condição do Brasil. O nosso custo por trabalhador ele é alto. 1.400, hoje o salário mínimo, R$1.412. Mas o empregador paga o dobro disso. A solução, pelo menos pela nossa perspectiva, e aqui muito respeitosamente ao senador Paim, a todos aqueles que me falaram antes de mim, eu pensaria de uma forma diferente, era mais aumentar a liberdade de contratação, né? Desonerar fortemente o custo do trabalho, reformas que vão facilitar e melhorar a qualificação técnica e produtividade. Tráfico de pessoas foi o tema da audiência pública de hoje na Comissão de Direitos Humanos, que está promovendo um ciclo de debates sobre crimes transnacionais. Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos revelam que quase metade das violações registradas no Brasil envolvem tráfico de pessoas. 1/3 são mulheres, uma média de um caso por dia. O tráfico humano é crime e uma grave violação aos direitos humanos. Tem finalidades como exploração sexual, adoção ilegal, servidão doméstica, trabalho escravo e também tráfico de órgãos. O Brasil é signatário de tratados internacionais
internacionais, como a Convenção de Haia sobre Adoção Internacional e o Protocolo de Palermo, que trata da proteção de crianças e do combate ao tráfico de pessoas. E desde 2016 tem uma lei específica para tratar do tráfico de pessoas, que atua na prevenção, assistência à vítima e na repressão. Com a publicação da Lei número 13.344 de 2016, passamos a dispor de um instrumento jurídico mais robusto, que trata do tráfico de pessoas, tanto no território nacional quanto no exterior, envolvendo vítimas brasileiras ou estrangeiras. Mas, infelizmente, ainda estamos longe de erradicar essa chaga. O desembargador Paulo Alcântara e coordenador de um grupo de trabalho de enfrentamento ao tráfico de pessoas em Pernambuco relatou um episódio recente, o resgate de uma vítima de tráfico humano. Foi difícil. Para mim, eu pensava que ela ia ser morta. Ela teve uma proposta de venda, ela ia ser negociada, quem sabe para um país árabe qualquer. Ela andou durante 1 hora de Mianmar para dentro de Mianmar, do complexo que ela saiu para o aeroporto. Do aeroporto, ela foi de Mianmar para Bangkok.